Senado verifica. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje no Cidadania vamos falar sobre adoção, desafios e avanços da adoção de crianças no Brasil. A adoção é um gesto de amor, é um gesto de constituição de família, e a família é a base da nossa sociedade. E para falar sobre adoção no Brasil, eu recebo agora a presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, Jussara Marra. Jussara, bem-vinda ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite, pela recepção aqui. Imagina. Jussara, vamos começar dando um panorama sobre a situação de adoção no Brasil. Quantas famílias estão na fila? Tem mais gente querendo adotar do que crianças e jovens também buscando a adoção? Dá mais ou menos um panorama dessa situação hoje no Brasil. A situação, os números não mudam muito ao longo do tempo, Marcelo. A gente, consultando os dados que estão disponíveis lá no site do CNJ, a gente vê que tem sempre mais ou menos em torno de 30 a 35 mil pretendentes à adoção habilitados e 5, 6 mil crianças e adolescentes já com situação definida de colocação em família adotiva. É essa conta que as pessoas vivem perguntando por que não fecha, né? Se a gente tem muito mais pretendentes à adoção do que crianças e adolescentes com a situação já definida para colocação em família adotiva. E como é que é esse passo a passo, né? Vamos tentar entender. A gente vai chegar nessa questão desses números também, para as pessoas entenderem por que tem tantas famílias querendo adotar e um número menor de crianças, adolescentes e jovens esperando a adoção. Mas para a gente entender isso, a gente precisa começar nesse passo a passo, né? Por onde que eu começo, né? Por onde eu começo, né? Uma família, vamos abrir aqui esse leque, né? Já que os números mudam um pouco, mas a realidade das famílias, os nossos valores em relação a isso vão mudando, né? Hoje nós temos famílias monoparentais, né? Às vezes é só um pai, às vezes é só uma mulher que quer adotar, não necessariamente um casal. Existem os casais homoafetivos, né, de pais, às vezes as crianças são filhas de 2 pais. Sim. Ou filhas de 2 mães. Sim. Quando uma pessoa, um casal, decide que quer adotar, como é que ele começa esse processo? Primeiro passo, as coisas foram sendo facilitadas ao longo dos anos e é muito bom ver que hoje as coisas acontecem com um pouco mais de celeridade nesse começo, né? A gente não precisa sair de casa hoje para dar início, para dar o primeiro passo. No próprio site do CNJ tem a aba especializada lá, dedicada à adoção, né? É o SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A gente acessa lá e já faz um pré-cadastro. Nesse pré-cadastro, a gente já coloca se são 2 pais, se são 2 mães, se é um casal hétero, se é só um pai, se é uma mãe. E o processo, ele corre igual para todo mundo e é importante a gente sempre repisar isso, né? Porque as pessoas perguntam, mas e se eu já tiver um filho? E se eu for divorciado? Vai acontecer diferente? Não vai acontecer diferente. Os critérios vão ser sempre os mesmos, né? Depois de preenchido esse pré-cadastro, aí são juntados os documentos, é emitida uma lista de documentos ao final do cadastro e aí sim começa o processo a tramitar na Vara da Infância e Juventude, nos lugares onde ela existe,
assiste, a vara especializada, ou na vara que atende a adoção nas comarcas menores. Bom, eu vou pedir para o nosso pessoal da equipe colocar o site do CNJus, a nossa tarja, é cnj.jus.br. Isso, cnj.jus.br, para que as pessoas possam buscar as informações. Afinal de contas, a adoção ela tem um processo legal, né? E isso é importante a gente trazer aqui também, Sim. porque antigamente, talvez nem tão antigamente assim, algumas famílias, às vezes, adotavam de uma maneira informal uma criança, né? Às vezes por algum tipo de relação, muitas vezes até por relação de trabalho doméstico, ou principalmente ali no interior, de uma família pobre. E isso era feito sem observar as regras que nós temos hoje. Hoje, o processo ele vai seguir um caminho. As pessoas precisam começar pelo cadastro e existe todo um passo a passo. Sim, né? Existe um passo a passo, porque aí elas vão ser avaliadas, né, pelo setor psicossocial da Justiça, né, do Fórum. Então, tem uma entrevista com psicólogo, uma entrevista com assistente social, que vai entender de onde vem essa vontade, qual a estrutura dessa família, como essa família está preparada realmente para receber uma criança. E aí, a partir disso, também é feita uma preparação, que a lei veio lá em 2009 e falou que precisava, durante o processo de habilitação, que os pretendentes se preparassem, mas não falou como fazer essa preparação. E aí as comarcas foram, dentro das suas possibilidades e das suas limitações também, se formatando para fornecer essa preparação, né? Então, a gente vê lugares onde acontecem 6, 7, 8 encontros e lugares onde a gente tem uma palestra de 2 horas. E são encontros entre os pretendentes, entre os pretendentes adoção, e profissionais. Aí, e profissionais ou da equipe técnica do judiciário ou grupos de apoio à adoção. Cada lugar acabou formatando de uma forma diferente. Esses profissionais são psicólogos, é multidisciplinar mesmo. É multidisciplinar. E aí a realidade vai mudando bastante. Inclusive, essa é uma questão que a gente vem batendo muito, vem tentando trabalhar muito junto ao CNJ, ao CNMP, para que a gente consiga estabelecer pelo menos um currículo mínimo para que as pessoas se preparem para essa adoção. Né? A gente escuta muito que é muito burocrático, muito difícil, mas a gente precisa pensar que a adoção ela parte da criança e do adolescente que já teve seus direitos violados e não do adulto que quer ter um filho. A gente está procurando famílias para crianças. Sim, com certeza. Inclusive, quando eles já têm condição de se manifestar, quando eles são um pouquinho mais velhos, eles são consultados se eles querem ser adotados por aqueles pretendentes. E nada mais correto, porque o foco é neles. A gente parte da criança e do adolescente para a família, e não o contrário. É a prioridade da criança, né? Sim. Agora, você falou dessas questões que as pessoas pensam que é muito burocrático, né? Como é que é? Hoje está tudo mais prático. Existe um cadastro nacional também. A pessoa, o casal ou a pessoa que quer adotar, às vezes a pessoa está aqui no Distrito Federal, ou então está lá no Rio Grande do Sul. E a criança que vai ser adotada, às vezes vai andando a fila, tem um tempo de espera. As famílias que têm filhos planejados, também filhos biológicos, também têm o seu tempo de espera. Sim. Também tem as questões burocráticas, também tem o registro em cartório, tem tudo isso. Mas o cadastro hoje é nacional, então quer dizer, a pessoa que está ali no Rio Grande do Sul, ela pode talvez encontrar a sua criança no norte do país, no Amapá ou no Quando Nordeste, a gente finaliza a habilitação, a gente escolhe quais são os estados da federação dos quais a gente aceita receber ligações. Porque hoje é o que você falou, a gente tem um banco de dados, que é o Cadastro Nacional. Antes era o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, hoje é o SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E lá são cadastradas todas as crianças e adolescentes, a situação jurídica delas e eu brinco que são 2 coluninhas. E na outra coluninha, 2 planilhas de Excel diferentes, né? Para simplificar bastante. Sim. E
na outra planilha estão os pretendentes à adoção com as suas preferências, porque quando a gente se habilita para adoção, a gente escolhe várias coisas, a gente coloca vários filtros, inclusive o filtro da localidade. E aí é também um alerta, né? Eu vou colocar o Brasil inteiro porque eu quero logo que meu filho chegue. Você tem disponibilidade para amanhã sair daqui e passar uma semana no interior do Amazonas? Esse ponto é importante, porque daí vem uma outra etapa também do processo de adoção, que quando chega a vez daquela família ou daquela pessoa, ou daquelas pessoas que querem adotar, existe um primeiro contato com essa criança, que é justamente para poder ver essa conexão, como é que se fecha essa conexão da criança com os adotantes e dos adotantes com aquela criança. Com certeza. Como é que é esse período de... O contato ele é feito primeiro pelo pessoal da vara da infância, né? A partir do momento que aquele match, e a gente usa match mesmo como se fosse um app de relacionamento, essa é a palavra utilizada, a partir do momento que o match acontece, os profissionais do judiciário, eles entram em contato com os pretendentes e passam o primeiro panorama geral. Olha, tem aqui uma criança, 2 crianças e tal, no seu perfil, as idades são tais, o histórico é esse, você quer conhecer? E tudo bem se a pessoa falar que não quer conhecer. Ela não vai ser punida por isso, né? A lei prevê... Não vai para o final da fila, não. Continua ali naquele mesmo lugar. A não ser que isso seja muito reiterado. A lei coloca três consultas dentro do seu perfil. Você fala não para todas, tem alguma coisa que está acontecendo que a gente precisa ver. E aí, se isso acontece, faz uma conversa, aí chama para uma conversa. Vamos entender isso aqui. Você ainda quer? Tá tudo bem? Mudou alguma coisa na sua vida, né? E aí não tem uma punição por isso, né? E também não tem uma punição pelo fui conhecer a criança e acabou que não deu certo, né? A não ser que isso seja também reiterado, né? Então, assim, eu brinco que em adoção quase todas as perguntas são respondidas com um depende. Então, depende muito da situação. Uma coisa que a gente... Nos grupos de apoio à adoção, a gente costuma sempre alertar as pessoas para elas desmistificarem a ideia do amor à primeira vista desse primeiro encontro. E eu sou mãe por adoção e eu costumo contar muito a minha história, que quando eu olhei para o meu filho a primeira vez, a única coisa que eu consegui sentir foi medo. Eu olhei para ele e falei, como que eu vou cuidar desse menino? Você está trazendo um ponto bem importante para a nossa conversa. Eu quero que você fale um pouco justamente sobre essa sua experiência de adoção. Depois a gente vai falar sobre o papel dos grupos de apoio, que faz parte, né, que fazem parte desse processo todo, inclusive de preparação das famílias e das crianças para que a adoção aconteça. Sim. Agora, conta pra gente, né? Essa sua experiência de ser mãe adotiva é uma experiência que te trouxe a esses grupos de adoção. Hoje você preside a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Como é que foi esse processo? Como é que nasceu essa ideia de adotar uma criança e como é que foi o momento da chegada do seu filho? O momento da chegada é sempre o caos, né? A gente acha que vai ser uma coisa linda de novela, é sempre o caos. Mas a vontade, ela veio lá atrás, eu era adolescente ainda, eu venho de uma família portadora de hemofilia e eu sou portadora de hemofilia, então, numa gestação biológica, eu passaria esse gene para frente, provavelmente, né? Eu tinha 50% de chance de passar ou não. E eu tenho uma experiência de adoção na família, com uma prima que foi adotada quando eu era criança, e uma experiência muito positiva. Então, desde sempre, eu pensei numa constituição de família que envolvesse a adoção, né? E aí, me habilitei, o telefone tocou, meu chão sumiu e na semana seguinte fui conhecer meu filho. Ele não veio da cidade que eu moro, antes era o CNA, não era SNA. Então, eu viajei para conhecer ele. Você mora em Uberaba. Eu moro em Uberaba. Né? Vou mandar um alô aqui para toda Minas Gerais, Alterosa, terra maravilhosa do meu pai também, especialmente para cidadãs e cidadãos de Uberaba. E o seu filho estava em que cidade? Ele estava em Rio Paranaíba, que é uma cidadezinha bem pequenininha.
Interior de Minas. Interior de Minas. Mas, assim, 300 quilômetros de Uberaba. Não é que a gente pensa Minas... Minas, né? Minas é um país. Grande, é um país. Minas é um país. 850 municípios, mais ou menos. Minas é um país. É muito grande e muitos lugares de difícil acesso. Era o caso da cidade dele. E aí fui conhecê-lo e eu tinha comigo uma convicção que quando eu falasse sim para uma ligação, eu estaria falando sim para o meu filho. Se eu fosse falar não, eu ia falar não para uma ligação. Eu não ia falar não na hora que eu conhecesse, porque eu tinha certeza que se eu olhasse para aquela criança e falasse não para ela, eu ia passar minha vida inteira com o rosto daquela criança na minha mente, pensando o que aconteceu com ela, né? E aí eu fui conhecer ele, e ele tinha 8 meses na época, e quando eu bati o olho nele, eu só tive medo de não conseguir ser mãe. Uhum. Os medos, eles não eram da adoção, eles eram da maternidade. E esses medos da maternidade, as mães biológicas têm também. Sim. Os pais biológicos, eu sou pai de 2 meninas, a gente passa por isso. E a gente fica assim, né? Eu conto muito pra ele que eu peguei ele no colo, assim, sentei ele como se fosse uma cadeirinha, assim, no meu colo e falei no ouvido dele, eu falei, olha... Eu vou ser sua mãe, você vai ser meu filho, mas eu não sei como fazer isso, você vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Né? E aí, logo passou pouco tempo, porque ele era ainda muito, muito pequeno, então nosso estágio de convivência foi muito curto. Ele foi para casa e a minha vida virou de pernas para o ar, porque eu não sabia nada. Você teve ali um primeiro contato. Com 8 meses, a criança ela já olha a gente nos olhos. Como é que foi esse contato olho no olho? Como é o nome dele? Dudu, Eduardo. Eduardo. É. Como foi o primeiro contato com o Dudu? Dudu estava muito assustado. Na verdade, assim, é muita gente pegando aquela criança, né? Muita gente manuseando. No acolhimento institucional, que era onde ele estava, hoje a gente vê o acolhimento familiar crescendo muito, e eu vejo isso com muito bons olhos, que existe um vínculo maior com menos cuidadores. E eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento, mas no caso dele, isso já tem bastante tempo, ele estava num acolhimento institucional com vários cuidadores. Então, é aquela criança que ela vai passando muito de mão em mão. Sim. E aí eu era mais uma estranha na vida dele. Então, ele estava muito assustado. Foi um dia que, assim, ele estava chorando muito, né? E acabou que, ao longo da tarde, ele foi se acalmando, foi ficando mais tranquilo e tal. Mas voltar para casa sem ele nesse primeiro dia foi muito difícil. Porque você tem um primeiro contato, aí você volta para casa, mamãe vai pensar direitinho. E aí depois... dado um tempo para você processar essa... Mas assim, é um tempo rápido. Tudo, na hora, todo mundo reclama que a adoção demora. Mas na hora que você recebe a ligação, tudo tem que ser muito rápido, porque é o tempo correndo contra a criança. Sim. Né? Imagina, eu vou viajar, vou passar um mês fora, daqui a um mês eu te conto se eu quero. É um mês para aquela criança, que ela vai ficar mais no acolhimento. E esse tempo, né? Depois que você foi chamada, você saiu de Uberaba, foi até a cidade onde está o bebê, teve o primeiro contato, já se tornou mãe ali naquele momento. Quanto tempo depois você volta para Uberaba e qual é o tempo que você tem para retornar e falar assim, é isso mesmo, vamos lá? Tudo depende, né? Tudo depende. Eu dei o ok para o pessoal da assistente social que estava fazendo contato comigo no dia seguinte. Eu liguei para ela e falei, olha, realmente a gente vai dar prosseguimento e tal. E aí era véspera de abertura de Copa do Mundo no Brasil, 2012, junho de 2012, a loucura que estava no Brasil, expediente sendo alterado no fórum, aquela loucura toda. E aí já ingressei com um pedido, ela já fez o parecer, né, que precisava. O promotor de justiça tinha passado a tarde inteira acompanhando esse contato e era uma cidade muito pequena, onde não tinha nem como ficar hospedado, para ficar um tempo maior. Sim. Então, o meu estágio de convivência foi muito rápido, mas isso depende muito, depende das condições que está essa criança, da idade, da cidade, de tudo, né, e de como é esse primeiro contato também, então tudo vai depender. O estágio de convivência, ele dura até 90 dias, né? A gente vê estágios de convivência mais prolongados quando
a criança é mais velha, adolescente, ou existe uma dificuldade maior ali de conexão, mas tudo isso é acompanhado pelos profissionais do judiciário para que as coisas corram da melhor forma possível. A gente vai falar desses pontos também, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os requisitos. Os requisitos básicos para que uma pessoa possa se candidatar à adoção. Ela precisa ser maior de idade. E ela precisa ter uma comprovada sanidade mental, né? E dentro da entrevista com os profissionais, vai ser avaliado se ela tem ou não condição de se tornar uma família, né? Isso aí é muito subjetivo. A gente está tratando de questões psicológicas, de questões sociais, que envolvem, lógico, o lugar onde a pessoa mora, a rotina que a pessoa tem, né, o que ela traz como uma motivação para adoção. Se a pessoa traz como uma motivação para adoção, eu quero uma pessoa para cuidar da minha casa? Sim. Não. Né? Preciso pensar que você está formando uma família. A gente precisa pensar na adoção como forma de ser família. E não como uma caridade, porque não é. Não como uma forma de ajudar o outro, a gente tem várias formas de ajudar o outro, inclusive crianças e adolescentes institucionalizados. A gente tem apadrinhamento afetivo, a gente tem outras formas. Outros mecanismos. A adoção é forma de ser pai e mãe. É formar família. É formar família. Você falou das crianças que, no seu caso, a sua experiência foi com um bebê de 8 meses. Normalmente, as famílias procuram crianças com bebês ainda, recém-nascidos ou com poucos meses. E tem as crianças também já com idade um pouco mais avançada, com 3, 4 anos e até adolescentes esperando uma filha de adoção. Esse é um dos gargalos da adoção no Brasil, que é essa dificuldade, que a criança vai começando a ficar um pouco mais velha né? Vai ter um pouco mais de idade, né? Mais velha, acho que não é a expressão correta, né? Uma criança de 4 anos de idade, vai tendo um pouco mais de idade e talvez aí resida a questão do número de famílias maior do que o número de adotivos, né, de crianças adotantes. É um dos fatores. Um dos fatores como é que está esse cenário hoje? E o que você diria para as famílias que às vezes ficam um pouco receosas de adotar uma criança com 4, às vezes uma criança com 9 anos, ali já mais perto da adolescência? A questão do perfil que os pretendentes à adoção colocam ali nos filtros, né, para receber as suas crianças, realmente é um dos fatores que faz com que essa conta não feche. Não é o único. Por muito tempo, isso foi entendido como, isso aí acontece por culpa dos pretendentes à adoção. Mas não é só isso, né? A gente vê varas da infância que estão desprovidas de profissionais, né? Processos que acabam ficando, por mais que seja uma prioridade absoluta prevista em lei, processos que acabam ficando ali muito tempo, esperando mais tempo do que o prazo legal, né? Então, tem vários fatores. Com relação a essa questão do medo que as pessoas têm, muitas vezes, né? O meu perfil, na verdade, ele era até uma criança de até 3 anos na época. E eu achei que não seria menos do que 3 anos quando eu me habilitei. Acabou que aconteceu de ser um bebê. Mas, assim, hoje eu olhando, e eu era muito nova, eu tinha 30 anos e eu tinha medo de tudo. Eu olhando hoje e trabalhando com adoção hoje, algumas coisas eu acho que ficaram muito claras para mim. A primeira delas é que esse medo da história que vem, ele lógico, vem uma história, mas ele é infundado porque essa história ela não é determinante de quem essa criança vai ser, né? A gente precisa olhar para essa história, a gente precisa acolher essa história e até um bebê recém-nascido que vem de uma entrega voluntária, que é de bebê recém-nascido, ele tem uma história de vida intrauterina. Sim, claro. Essa gestação, ela não foi uma gestação planejada, querida, desejada. O que essa mãe passou durante essa gestação para que essa criança fosse já logo que nasceu, encaminhada para adoção. Então, assim, não tem nenhuma garantia de que aquele bebezinho eu vou cuidar e criar do meu jeito e vou formar a personalidade. A personalidade é algo de cada um. E as crianças mais velhas,
elas... essa história de mais velha. Sim, e até esse critério do o que é considerado mais velho, né? Eu não gosto da expressão adoção tardia, apesar dela ser utilizada, porque eu acho que nunca é tarde demais. Né? Então, eu uso adoção de crianças maiores, adoção de crianças mais velhas, quando eu vou falar, apesar de não ser esse o termo técnico utilizado, eu é que não gosto. Isso vai mudando também ao longo do tempo. Quando eu adotei, era acima de 2, 3 anos, já era uma adoção tardia. Hoje, a gente já fala de 8, 9 anos. Né? Antes disso, a gente já fala de adoção de crianças e só fala isso. Né? Mas o que a gente vê é que as crianças maiores, os adolescentes, na sua grande maioria, a gente tem alguns que não querem ser adotados. E tudo bem, alguns que falam que não querem ser adotados, mas por medo da rejeição, por medo da quebra de vínculos, e alguns que realmente não querem e que criaram essa convicção. Quando eles querem uma família, eles fazem muita força para dar certo. Então, às vezes, é mais fácil do que a adoção de uma criança de 2, 3 anos. Porque a criança, no final das contas, ela também é parte desse processo, ela também está adotando a família. Sim, e ela é consultada. Ela é perguntada sobre o que ela quer. Amor não tem idade, né? Não Vamos tem. combinar que amor não tem idade. Quando bate o coraçãozinho ali, se formar aquela conexão. E a construção, né? Amor é construção. Eu estava contando sobre o medo que eu senti quando eu conheci meu filho, eu falo muito disso para ele. A gente constrói o amor todos os dias. Eu não me apaixonei por ele de cara. Eu fui construindo o amor com ele e continuo construindo o amor com ele todos os dias. É assim todo tipo de relacionamento. Por mais que você se encante com uma pessoa, o amor, ele é construção. E a gente precisa acordar todo dia escolhendo de novo. E família também é uma construção, com certeza. Né? A nossa família também, a gente vai construindo dia a dia, os problemas surgem, as coisas boas, as coisas difíceis, tudo é parte de uma construção, e família é aquela história, né? A gente tem que estar regando sempre, cuidando sempre, para que a família seja cada vez mais forte, né? Com certeza. Agora, adotar, como eu falei, é um gesto de amor. Sim. Como constituir uma família biológica também é um gesto de amor. E adotar também é um gesto de cidadania. E para você, Jussara, o que é cidadania? Para mim, cidadania é você escolher todos os dias trilhar um caminho naquilo que você acredita que vai fazer bem, não só para você, mas também para o meio ambiente que você vive, né? Para as pessoas que você convive, onde você trabalha, você seguir preceitos que vão respeitar os outros, que vão cuidar dos outros. Para mim, cidadania é isso. Bom, Jussara Marra, presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. O início do período republicano foi extremamente marcado por insatisfações, problemas sociais de todo tipo, mas especialmente originados pelos séculos de escravidão, assim como de exploração de camponeses, produziram revoltas na cidade e no campo, revelando um país em ebulição. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda
que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro. O Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS tem reunião daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Hoje, os parlamentares vão votar requerimentos e também ouvir o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Vamos então ao vivo à sala onde vai ocorrer a reunião da CPMI, saber os detalhes com a repórter Ticiane Oliveira. Bom dia, Ticiane. Oi, bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, deve chegar a qualquer momento para prestar depoimento. Aqui na sala já estão parlamentares, senadores, deputados que são membros da CPMI. Já há 16 inscritos para fazerem as perguntas, para falarem durante a reunião. O ministro vai ser ouvido a pedido. Um requerimento foi apresentado pelos senadores Alci, o outro requerimento foi apresentado pela senadora Soraya Tronic e também um requerimento que foi apresentado pelo vice-presidente da CPMI, que é o deputado Duarte Júnior. Por que é importante ouvir a CGU? A CGU participou ativamente de toda a parte da investigação. As auditorias são de responsabilidade da CGU. A CGU é um órgão de controladoria mesmo, é um órgão responsável pela parte da defesa do patrimônio. Então é importante saber se os prazos em que foram feitos os alertas, as comunicações foram cumpridos, se houve uma reação rápida ou não de tomar providências para coibir essa fraude que estava acontecendo no INSS. Além do depoimento, nós teremos, na parte deliberativa da reunião, a votação de 97 requerimentos. Tem requerimentos com convites para autoridades, outros são convocações de possíveis envolvidos na fraude, tem também pedidos de informações e a informação que eu tenho é que essa parte deliberativa não será tão pacífica com aquela votação em bloco. Ouvi que
governo, alguns membros não concordam com todos os requerimentos, que vai ter aí uma discussão nessa parte deliberativa. Então, neste momento, eu vou aproveitar para conversar ao vivo com o senador Exalci. Por favor, senador, muito obrigada, bom dia. O senhor é um dos autores do requerimento para ouvir o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Qual a importância de ouvi-lo? Bem, primeiro a gente precisa saber por que durante tanto tempo, né, não se percebeu, não se entrou no processo para poder evitar que acontecesse, né? Foram bilhões e bilhões dos aposentados e pensionistas e, pelo que eu vi, a CGU só agiu depois que houve denúncia já na imprensa. E outra coisa, a CGU é um órgão de Estado, não é de governo. A gente precisava ter à frente da CGU pessoas que não fossem filiadas ou que defendem partido A, B ou C, né, por ser exatamente um órgão de Estado. E a gente percebe que houve realmente também seletividade. Então, as principais instituições, que é a CONTAG e o Sindinap, eles sequer foram processados, né, ou encaminhados à AGU para qualquer processo. Foi apenas 12 outras que, provavelmente com interesse de apurar de outro governo, né, e isso acaba comprometendo tudo isso. É importante lembrar também, né, que o governo Lula ele só começou a apurar depois que já havia denúncia da Polícia Federal, junto da mídia, né, a imprensa denunciou. E que está sendo devolvido agora, inclusive, dinheiro do orçamento. A gente precisa saber também isso, como é que nós vamos buscar esse recurso de volta para devolver em dobro para o aposentado, porque está na lei isso. E o governo, infelizmente, ainda colocou uma cláusula de desistência de ação judicial ou impedimento de buscar na justiça em dobro. Então, tudo isso a gente precisa questionar aqui para saber, né, por que dessa seletividade, por que demorou tanto tempo para investigar ou solucionar o problema dos descontos. Agradeço, então, a sua participação. Bom dia, boa reunião. Ô André, eu vou continuar por aqui. Tem alguns deputados e senadores chegando e eu vou te chamar já para fazer mais algumas entrevistas e ouvir sobre, principalmente, essa parte da reunião deliberativa, dessa votação dos requerimentos também. Tá bom? Obrigada. Tá certo, Ticiane, contamos com você. Essa foi a primeira participação da repórter Ticiane Oliveira. Vamos voltar ao longo do jornal algumas vezes à sala da CPMI. 2 reuniões de comissões, sendo uma de CPI. Confira a agenda prevista para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, como vimos, a CPMI do INSS tem reunião marcada. Na pauta, quase uma centena de requerimentos a examinar e a participação do ministro Vinícius Marques de Carvalho, controlador-geral da União. Às 10 horas, a Comissão Mista da Medida Provisória 1303 retoma a reunião da última terça-feira para exame do relatório. A MP trata da tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira em plenário projeto de lei que proíbe a concessão de empréstimo consignado sem a autorização expressa do cliente de instituição financeira. O texto retorna para análise da Câmara dos Deputados. Fica proibida a concessão de empréstimo consignado sem a autorização expressa do cliente de instituição financeira. Segundo o projeto, o cliente que receber, sem solicitar, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil, fica isento de qualquer encargo. Além disso, o banco é obrigado a pagar uma multa automática de 10% sobre o valor debitado. O dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e o Fundo Nacional do Idoso. Um dispositivo incluído no texto deve garantir mais segurança aos clientes. Nas contratações realizadas por meios remotos, o banco deve adotar ferramentas de tecnologia para confirmar a identidade do consumidor e o consentimento para a contratação da operação, o que pode ser, por exemplo, por meio de reconhecimento biométrico. Pelo
Pelo texto, os bancos também não poderão exigir de idosos obrigações que não são cobradas de outros públicos, como o comparecimento físico em agências bancárias para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento. Está pronto esse projeto, eu acho importante, até porque, na maioria das vezes, os cartões desses aposentados são subtraídos e são levados para tomar crédito consignado, sem até o conhecimento dessas pessoas aposentadas, idosas, inclusive do benefício de prestação continuada, todos esses que tiveram esses problemas agora, que foram criminosamente traídos, né, e lesionados nos seus recursos, poucos recursos que eles têm nas suas aposentadorias. Os senadores também aprovaram um projeto que prevê a impressão de parte do material de campanha de candidato nas eleições majoritárias em braille. O texto também segue para análise da Câmara dos Deputados. E também ontem tomou posse como senador de Mato Grosso, José Lacerda, do PSD. Ele é segundo suplente de Carlos Fávaro, que está no cargo de ministro da Agricultura e Pecuária. Nós vamos agora lá para a sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Com Lula ontem. É isso, André. Eu volto agora para falar ao vivo com o deputado Rogério Correia, está aqui ao meu lado. Deputado, ouvir o ministro da Controladoria Geral da União. O que vocês pretendem absorver desse depoimento para avançar nas investigações? O depoimento dele é essencial. O ministro vai colocar para a gente um histórico de como que isso aconteceu e quais foram as medidas que a Controladoria Geral da União fez agora, junto com a Polícia Federal, para desmantelar essa quadrilha. Como a gente sabe, é uma quadrilha que vem antiga, vem especialmente desde o governo Temer, quando eles passaram a aceitar tudo quanto é associação picareta, que não tinha associados, mas que buscaram de dentro do INSS aposentados, fingindo que eram associados, e descontava a revelia deles 30, 40, 50 reais. Imagina isso mensalmente de milhares, milhões de aposentados. Então isso deu bilhões de reais. Essas entidades picaretas é o que nós estamos querendo ver, para onde foi esse recurso. Mas a origem foi permitir que essas entidades entrassem. Então ele vai dizer quando elas entraram, qual foi o montante que elas então fizeram de roubo, de fraude dos aposentados e como que isso foi descoberto agora já, durante a controladoria do doutor Vinícius, no governo do presidente Lula, e a desarticulação, como ela foi feita junto à Polícia Federal e como que estão hoje as apurações. Então isso é fundamental, mas vai ficar muito claro que isso vem de muito tempo atrás, que durante muito tempo nada fizeram em relação aos governos, as controladorias gerais da União no passado não agiram, a Polícia Federal no passado não agiu, o governo Bolsonaro deixou isso correr solto, sabia de tudo, eu vou demonstrar isso aí, tem muitos elementos, eles foram informados diversas vezes, mas muitas vezes mesmo. Muitos ministros sabiam disso, que inclusive hoje estão aqui na própria CPMI, sabiam e nada fizeram. Então hoje é um dia quente, nós vamos ter surpresas aí, vocês podem aguardar. E vai se revelar e nós vamos querer saber por que eles não agiram, por que deixaram isso continuar. E ao mesmo tempo ver o que já foi devolvido, ou seja, o esquema acabou, o presidente Lula mandou parar tudo quanto é desconto, essas entidades pararam, portanto, de roubar dos aposentados e agora o recurso já está sendo devolvido, já foram devolvidos para mais de 2 milhões de aposentados. Ele vai dar esse valor exato também para a gente. E os aposentados, tendo o dinheiro devolvido, agora querem saber quem roubou deles e nós também. Eu acho que é um depoimento hoje fundamental aqui. Ele vai dar bastante esclarecimento de como é que foi que essa quadrilha atuou e como é que ela foi desmantelada. Tá bem, obrigada. Bom, como a gente pode ver aí, a expectativa de senadores e deputados, dos membros da CPMI, é que haja um avanço no depoimento do ministro em relação ao depoimento. A gente se lembra que logo no início da CPMI foi ouvida a diretora da Controladoria Geral da União, que já trouxe algumas informações sobre as auditorias realizadas durante as investigações. E agora a expectativa é de que o ministro possa trazer novas e enriquecedoras informações durante esse depoimento de hoje. André. Obrigado, Ticiane.
Aumento de penas, mudança na progressão e no regime inicial fechado, além da definição de novos tipos penais. Um projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça intensifica o rigor contra o crime organizado. O texto agora vai ser analisado no plenário do Senado. O projeto faz mudanças em várias leis para aumentar a punição para crimes violentos e reforçar mecanismos de combate ao crime organizado. O texto, que veio da Comissão de Segurança Pública, pune com mais rigor vários tipos de crimes. As penas para o roubo que resultar em lesão corporal grave, por exemplo, passam de 7 a 18 anos para 10 a 20 anos. Já a pena máxima para o crime de formar milícia privada passa de 8 a 10 anos de prisão. A proposta define critérios mais claros para avaliar, em audiências de custódia, o grau de perigo que um acusado representa. São critérios como uso reiterado de violência, envolvimento em organizações criminosas ou reincidência. Cria-se aqui o Instituto da Conduta Criminosa Habitual. Então, numa audiência de custódia, um juiz, um magistrado vai ter mais um requisito para que, caso entenda que é útil para manter um marginal que comete crimes de forma reiterada, ele não tenha a sua prisão relaxada, ele possa responder a esse crime preso. O projeto também reduz o limite para que a pena seja iniciada em regime fechado. Hoje, apenas quem é condenado a mais de 8 anos começa no fechado. O texto reduz esse limite para 6 anos. E também condiciona a progressão de regime para condenados por tráfico, milícia e organizações criminosas ao pagamento da multa, a não ser no caso de condenados que comprovarem não ter recursos. O projeto caracteriza ainda um novo tipo de crime, o de resistência qualificada, para punir com até 4 anos de prisão criminosos que usarem barricadas, fogo, explosivos ou escudos humanos para impedir a ação policial. A proposta também inclui no Estatuto do Desarmamento um novo tipo penal, o uso de armas de origem ilícita ou de uso proibido para cometer crimes, que será punido com pena de 10 a 20 anos. Um traficante que, além de traficar, ele porta uma arma de uso exclusivo de determinadas forças, ali tem uma série de outros componentes de agravo e que, em si, deve ser considerado uma infração penal. O texto que uniu governo e oposição foi aprovado por unanimidade e será analisado agora em plenário. Mas é inegável que esse projeto é um passo na direção certa, né? Especialmente aqui ao regulamentar, fazer alterações na parte de regime de cumprimento de pena. Pena já superior a 6 anos passa a ser cumprida em regime fechado, isso é importante. É um projeto que trata do endurecimento penal, alinhado com aquilo que a Casa vem fazendo ao longo dos últimos anos, procurando dar uma resposta legislativa, particularmente para crimes praticados com violência. São 8 horas e 46 minutos. Vamos mais uma vez voltar à sala da CPMI. Ticiane. Oi, André. Bom, além do depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius Marques de Carvalho, nós teremos aqui hoje a votação, estão previstos 97 requerimentos com convites, convocações, pedidos de informações. E eu estou ao vivo com o deputado Paulo Pimenta, que é o coordenador da parte governista aqui na CPMI. Deputado, sobre esses requerimentos, há acordo para votá-los? Olha, eu desde o início tenho mantido uma coerência que orienta a posição do governo aqui na CPMI, né? Então, nós somos favoráveis a todos os requerimentos que dizem respeito ao tema da CPMI, que é investigar denúncias de descontos ilegais
que aposentados e aposentadas sofreram a título de desconto associativo ou algum outro tipo de desconto. Essa é a CPI. Eventualmente, algum parlamentar, ou porque não está acompanhando muito o debate, ou por outros motivos, sei lá eu quais são, acaba apresentando requerimentos sobre temas que não diz respeito à CPI. E nós temos tido uma posição muito firme nesse sentido, porque nós não vamos desviar o foco, porque quem tem interesse em desviar o foco? Quer dizer, quem não quer que a gente chegue naquilo que a gente quer chegar, que são os mandantes dessa ação criminosa, são bilhões de reais que foram desviados. E eu não acredito que isso possa ter ocorrido sem que tenha ocorrido um suporte político para isso. Estas pessoas que estavam em funções de comando dentro do INSS, da Previdência, que foram colocadas lá durante o governo Bolsonaro, elas foram colocadas lá por alguém. E esse alguém nós temos que descobrir quem foi. Esse dinheiro que foi roubado, nós temos que saber onde é que ele foi parar. Onde é que foi parar o dinheiro roubado da Previdência? Será que ele ficou com esses servidores, ficou com seus parentes? Eu não acredito, é muito dinheiro. Então tem que ter uma organização política por trás dessa ação criminosa. Então nós vamos rejeitar os requerimentos que têm por objetivo fugir do foco da investigação. É assim que a gente tem procedido e é assim, com certeza, que a gente vai proceder hoje mais uma vez. Para o depoimento do ministro, o senhor espera que realmente avance em relação ao depoimento da diretora da Controladoria Geral da União, que já esteve aqui? Com certeza. Nós vamos ter um bom depoimento hoje aqui. O ministro Vinícius conhece muito essa matéria. Ele está muito preparado, porque é a pessoa que coordenou toda essa investigação. E o que o ministro vai demonstrar? O grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para tratar das denúncias sobre os descontos associativos, ele foi instaurado dia 11 de abril de 2019. Então nós tivemos 19, 20, 21, 22, sem que tenha ocorrido nenhuma auditoria da CGU, e nós não tivemos nenhum inquérito da Polícia Federal conclusivo durante todo esse tempo. Então o ministro vai demonstrar que mesmo com o volume de milhares e milhares de reclamações, durante esses anos todos do governo Bolsonaro não houve nenhuma ação. Alguém poderia perguntar, mas então por que a CGU não fez auditoria em 2023? No primeiro ano do governo do presidente Lula. Por que razão? Por uma razão muito simples. A auditoria da CGU, ela é programada num ano para ser feita no ano seguinte. Então as auditorias que foram feitas em 23, elas foram planejadas e programadas em 2022. Então quando sai o governo Bolsonaro, todo o planejamento de auditorias para 2023 já estava pronto. Quando nós assumimos em 23, foi feito o planejamento para 2024. E no planejamento de 2024 da CGU foi incluída a auditoria, exatamente em função disso, que toda a quadrilha foi desbaratada, foram as informações da CGU que foram levadas à Polícia Federal, foi a partir da ação da Polícia Federal, que a gente conseguiu chegar na organização criminosa e, inclusive, foi a partir desta ação que nós conseguimos que grande parte do dinheiro roubado já tenha sido devolvido. Nós temos um número muito grande de aposentados e aposentadas que já foram, já receberam de volta o dinheiro roubado. E o que nós queremos agora é ir atrás do dinheiro roubado, porque não é possível que, mesmo a gente devolvendo o dinheiro para os aposentados e aposentadas, não é possível que esse roubo fique na mão dos criminosos. Tá bem, agradeço a sua participação, bom dia. André? Obrigado, Ticiane. A proteção da Lei Maria da Penha vai ser estendida ao ambiente digital, segundo um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. A internet trouxe uma nova forma de violência contra a mulher. Perseguição digital, exposição indevida da intimidade, chantagem e ameaças online se tornaram frequentes. Atualmente, esses crimes não são punidos pela Lei Maria da Penha. O projeto apresentado pela senadora Leila Barros atualiza a lei para incluir a violência digital contra a mulher. A ideia é fortalecer a repressão a esses crimes em meios eletrônicos e dar mais clareza à atuação do judiciário. Como é sabido, infelizmente, tem crescido exponencialmente a utilização de meios eletrônicos para a prática de toda sorte de abusos e violências, inclusive os abusos e violências contra a mulher. Portanto, deixar expresso na Lei Maria da Penha que a prática socialmente inaceitável da violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser efetuada com a utilização de meios eletrônicos contribuirá favoravelmente tanto para coibir mais efetivamente essa prática deletéria, como também favorecerá a devida repressão dos que praticam essa espécie de violência. 8h54. Vamos voltar mais uma vez para a sala da CPMI. Ticiane? Oi, André. Voltamos então aqui. Neste momento eu estou com a senadora Soraya Tronic, que vai falar um pouco com a gente sobre a expectativa para essa reunião de hoje, que tem votação de quase 100 requerimentos, tem também o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União. Bom dia, senadora. Qual é a expectativa? Bom dia. A expectativa das quintas-feiras sempre é enorme, porque nós iniciamos com uma deliberativa. São muitos requerimentos mesmo, mas nós precisamos passar sempre um pente fino para saber o que é que importa e o que não importa. Por quê? Porque já aprovamos inúmeros convites, inúmeras convocações e pedidos de informações sobre os RIFs, que são os relatórios de informações financeiras ao COAF, e às vezes aparecem uns pedidos que não têm nada a ver com a história, e isso atrapalha o andamento da CPMI. Então, isso para a gente é um tanto quanto delicado e nós precisamos estar muito atentos. E a oitiva do Vinícius, que é o ministro da CGU, é de suma importância. Eu fui autora do requerimento, do primeiro requerimento, da mesma forma que fiz para ouvirmos Wagner Rosário. Da mesma forma que eu fiz para ouvir Jorge Messias, da AGU, fiz também para ouvirmos Bruno Bianco. Sabemos que não houve transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A transição foi fictícia, foi pífia, e as informações realmente não chegaram e não foram entregues, não entregaram o governo, na verdade. Então, a gente sabe da dificuldade de você tomar pé de uma situação confusa, às vezes propositadamente, e fazer o país andar ao depois. O que eu sei do Vinícius? Vinícius é muito didático. Muito didático. Nós tivemos aqui uma servidora, se eu não me engano, era a Elaine da CGU, uma pessoa técnica, de carreira. E agora vem o Vinícius ele tem uma capacidade muito boa de explicar, ele tem todos os números. É importante que o Vinícius traga tudo isso para que possamos, a partir daí, de novo, muitas vezes realinhar, recolocar a CPMI nos trilhos para que a gente tenha foco. Tá bem, eu agradeço então. Bom dia. Bom dia. Ô, André, eu só vou me posicionar aqui e te chamo rapidinho para entrevistar mais parlamentares. Tudo bem, Ticiane. Já voltamos. A Comissão Temporária para a Atualização do Código Civil aprovou ontem o plano de trabalho. A comissão teve o seu prazo estendido de 2 para 8 meses. O Código Civil regula todos os aspectos da vida civil dos brasileiros, desde antes do nascimento até depois da morte. O atual Código Civil está em vigor há 23 anos. A comissão temporária criada para atualizar o texto debateu o plano de trabalho nesta quarta-feira. Esse trabalho com bastante serenidade, com bastante calma, sem intransigência, a gente permite que a sociedade esteja presente no Senado para que nos ajude a concepção de uma atualização do Código Civil que seja muito pertinente
principalmente a sociedade brasileira. A comissão aprovou a proposta de ampliação dos prazos dos trabalhos, de 2 para 8 meses, com possibilidade de prorrogação. As reuniões devem ocorrer às quintas-feiras pela manhã. O código ele tem que vir para estabelecer e consolidar as relações jurídicas e não trazer mais dúvidas sobre ela. E dito isso, todas as críticas são bem-vindas do ponto de vista desde que sejam propositivas. Então voltamos mais uma vez à sala da CPMI do INSS. Ticiane? Oi, André. Sim, agora eu estou aqui com o deputado Luiz Lima, que vai falar com a gente ao vivo um pouco sobre o depoimento de hoje, que é do ministro Vinícius, da Controladoria Geral da União. Nós já tivemos aqui na CPMI uma diretora da Controladoria Geral, né? O senhor espera avançar em quê nesse depoimento agora com o ministro para o andamento das investigações? Ticiane, a gente sempre avança, porque hoje é o 12º convidado que se faz presente na CPMI. Como você falou, a gente recebeu a Eliane Vegas, que é diretora da CGU, bem antiga, que eu já conheço até quando eu fui secretário de esporte do Temer. Então, cada convidado aqui traz uma particularidade. É claro que o Vinícius Carvalho, por ser ministro da Controladoria Geral da União, vai mostrar para a gente quais ações ele teve. Ele já recebeu críticas até do Rui Costa, que é ministro da Casa Civil do governo Lula. Está gravado, que criticou a não agilidade dele em informar o governo federal sobre o aumento dessas arrecadações. A gente tem um ministro que foi filiado ao PT no ano 2000, quando ele tinha apenas 21 anos de idade. Ele já serviu em várias direções, em vários segmentos do partido. Além de ser advogado, além de ser técnico, é um militante político. E isso nos preocupa. Não houve velocidade em relação à Conafer e à CONTAG, que são as instituições que mais arrecadaram recursos dos aposentados, e todos esses questionamentos serão feitos. A própria diretora da CGU, Eliane Viegas, estava em muitos momentos aqui numa posição desconfortável. E a Eliane disse para a gente aqui que alertou certas instituições e essas instituições não davam o crédito necessário à CGU. Então a gente vê que não teve firmeza durante esse período que os aposentados foram lesados e é isso que a gente vai questionar. Certo. Sobre os requerimentos, não há muito bem aí um posicionamento de que todos devem ser votados da mesma forma que tem sido, sem muita discussão, voto em bloco e tal. O senhor tem conhecimento desse posicionamento da ala governista? Concorda com esse posicionamento? Tem que discutir mais os requerimentos? Não, eu concordo assim no óbvio. Os requerimentos que tiverem similaridade e tiverem um maior número de deputados assinando esses requerimentos devem ser aprovados. Se você tem um pedido que vai na mesma direção e que 10 deputados e senadores assinaram, esse requerimento deve ser pautado e ponto final. A gente não pode dar preferência a apenas uma direção de um requerimento que seja assinado por apenas um deputado e que tenha preferência em relação ao requerimento assinado por 12, 15, né? Mas isso que faz a CPMI ser muito dinâmica. Quem senta aqui, ele, por mais que ele esteja treinado, um media trainer excelente, ele está respondendo a 30 pessoas que têm questionamentos super diferentes e que vêm de segmentos completamente diferentes. Isso que faz com que o depoente aqui tenha grande dificuldade. Agradeço a sua participação, bom dia, boa reunião. E, André, eu vou continuar aqui, obrigada, ao vivo para entrevistar o senador Sérgio Moro. Bom dia, senador, obrigada pela sua participação aqui no Senado Notícias. O senhor chega com quais esclarecimentos precisam ser feitos com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques? Olha, primeiro nós temos que apurar todas as responsabilidades. Um trabalho primário é identificar quem se beneficiou da fraude, sejam as associações e os dirigentes. Tivemos aí a Conafer, o presidente foi um depoimento vexaminoso, não conseguiu explicar nada praticamente, caracterizando ainda mais a fraude. Antes tivemos o careca do INSS, temos que ir também para cima agora dos servidores do INSS. Em relação à CGU, o ministro Vinícius tem muito a explicar. Veja que ele foi criticado dentro do próprio governo. O ministro da Casa Civil disse que a CGU falhou
em não alertar o governo para a dimensão do problema a nível de ministro. Então vamos entender aí por que ele falhou nessa maneira, nessa apuração. Claro que existe uma série de questões mais específicas que vão ser formuladas, mas embora a CGU tenha detectado a fraude, levou muito tempo para que ela fosse interrompida dentro do governo. A meu ver, por uma certa timidez do ministro, talvez não queria incomodar ali os seus pares, mas o fato é que nisso milhões de beneficiários do INSS, pensionistas e aposentados foram prejudicados. O senhor falou aí em ouvir os servidores do INSS, isso é muito importante. Nos requerimentos de hoje são 97 requerimentos que podem ser votados. Nos requerimentos constam convites e convocações para servidores, coordenadores de algumas áreas do INSS, ex-diretores e até o ex-procurador-geral do INSS tem também ali o requerimento para ouvi-lo. O senhor tem expectativa de que esses depoimentos sejam agendados logo? Eles devem fazer muita diferença aí nas investigações? É importante porque o fluxo do dinheiro mostra dinheiro que vai descontado fraudulentamente dos benefícios, vai para as associações, vai para a empresa daquele careca do INSS e depois vai para a empresa de familiares desses servidores do INSS. Dois deles, o procurador-geral do INSS, o Virgílio Oliveira, nomeado pelo Lula, que facilitou a fraude, a esposa dele, as empresas da esposa dele receberam 7 milhões, mais de 7 milhões só das empresas do careca do INSS. E nós vimos aqui, no depoimento do careca, que não tem causa lícita para esses pagamentos. Ele não soube explicar esse serviço, inclusive se enrolou todo, porque uma das empresas que pagou 5 milhões para a empresa da esposa do careca é uma empresa de cannabis, que estava, para importação de canabidiol, que estava inativa. Então a história é toda furada. Então tem essas pessoas que enxergar que elas têm que ser expostas, porque essas pessoas, o que elas fizeram é um crime que lesam os mais vulneráveis, as pessoas mais humildes, o órfão, a viúva, as pessoas de idade. E aqui a prova está praticamente escancarada de que eles se beneficiaram, se enriqueceram ilicitamente às custas dos mais humildes. Obrigada pela sua participação, bom dia. André, nós podemos voltar a qualquer momento, eu te chamo. Certo, Ticiane, muito obrigado. O Senado vai receber o projeto de lei que zera a cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O texto foi aprovado ontem por unanimidade na Câmara dos Deputados. O projeto também reduz a alíquota para as faixas de renda entre R$5 mil e R$7.350. E, por outro lado, prevê que pessoas que ganhem mais de R$50 mil por mês com lucros e dividendos paguem 10% de imposto sobre esses valores. Se o texto for aprovado no Senado e sancionado pelo presidente, as novas regras passam a valer no ano que vem. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira um projeto que prevê a instalação de sistemas de comunicação de baixa tecnologia em espaços públicos. O objetivo é promover a acessibilidade da pessoa com necessidades complexas de comunicação. E foi aprovado o requerimento de urgência para votação em plenário. A pessoa com necessidades complexas de comunicação tem dificuldades para compreender ou se expressar de forma oral, escrita, gestual e precisa de recursos extras para se comunicar. É muito comum você chegar em museus, em teatros, em locais públicos muito frequentados, em outros continentes, por exemplo, na Europa, e ter essas figurinhas, pranchas com todos os tipos de comunicação mais facilitados para as pessoas que detêm esse tipo de dificuldade. Então, agora mesmo eu disse que nós estamos avançados em muitas pautas e outras que não estamos, nós temos essa humildade de ir buscar o que acontece lá fora de bom para repetir e não ter que inventar roda, fazer o que já acontece lá fora no Brasil. O relator afirmou que o sistema de baixa tecnologia exige poucos recursos e quase nenhum investimento do governo. Notadamente, as pranchas de pictogramas, cuja eficácia é amplamente reconhecida, desde que ajustadas às especificidades de cada contexto comunicativo e as necessidades dos usuários. A adoção deste recurso não representa custos adicionais para a administração pública, uma vez que sua elaboração e reprodução são processos simples e baratos, passíveis de realização com materiais comuns de escritórios, impressoras convencionais e softwares gráficos que já são amplamente disponíveis nos órgãos governamentais. O mundo tem que se adequar a eles
não é o contrário, eles ao mundo, somos nós, eles estão aí, cada vez em quantidade maior. Logo, logo serão senadores sentados aqui, essa geração vai ser eleita, serão deputados, serão governantes, né, mãe? Então, assim, nós só temos que preparar o caminho para eles. Outro projeto aprovado foi o relatado pelo senador Alessandro Vieira, que cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área da segurança pública. O texto prevê reserva de vagas em concurso público das carreiras pertencentes ao Sistema Único de Segurança Pública, que incluem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, polícias e corpos de bombeiros militares, guardas municipais, agentes de trânsito e outros. Está prevista também a ampliação da licença maternidade. As mulheres na segurança pública são historicamente discriminadas. Isso é um fato incontestável. Uma realidade que se repete em matérias, em casos que todos nós temos em diversas oportunidades de conhecimento. E, por outro lado, a minha experiência como policial civil, como delegado de polícia há mais de 2 décadas, aponta para a importância da presença das mulheres, porque essa diversidade engrandece e qualifica a atuação policial em todas as searas. Terras raras são elementos químicos extraídos na natureza essenciais para tecnologias modernas, como smartphones, carros elétricos e até turbinas eólicas. Ontem, o Senado instalou uma frente parlamentar para debater estratégias de exploração das terras raras no Brasil, o fortalecimento da soberania nacional sobre recursos minerais estratégicos e a criação de um marco regulatório para o setor. A frente começa com 16 senadores participantes. Nelsinho Trade foi eleito presidente. A concorrência pelas terras raras tem aquecido mercados e acirrado disputas geopolíticas. O Brasil precisa estar preparado para isso, porque tem a segunda maior reserva conhecida de terras raras. Cerca de 21 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, atrás apenas da China, que tem 44. A nossa exploração ainda é irrisória, não está à altura do nosso potencial. Mas queremos reverter esse quadro, dando esse primeiro passo. Para isso, é preciso que tomemos uma série de providências. Precisamos, em primeiro lugar, investir em pesquisa, desenvolvimento, com vistas a expandir nosso domínio sobre a cadeia produtiva das terras raras. Nós precisamos estabelecer incentivos à inovação, à cadeia de valor e, com isso, planejar concessões e outros mecanismos regulatórios que melhorem a competitividade, mas com segurança jurídica que os grandes investimentos requerem. São 9h10. Vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane. Oi, André. Voltamos a falar ao vivo aqui. Nesse momento, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, está chegando, está cumprimentando aqui alguns parlamentares. Ele já me disse que vai dar entrevista para a gente neste momento. Bom dia, senador. Seja bem-vindo. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Senado Notícias. O senhor chega para um depoimento do ministro da Controladoria Geral da União. Espera avançar em relação ao outro depoimento que já teve, de uma diretora, né, da CGU. Bem, primeiro bom dia a todos que estão nos acompanhando. TV Senado dando as informações precisas em cima. Eu tenho tido notícias do Brasil todo. Parabéns o trabalho, né, de vocês. O que nós temos 2 momentos. Primeiro, a investigação sobre o esquema e um segundo momento, diria até 3. Um segundo momento é entendermos por que os órgãos de controle não funcionaram. Porque há uma estrutura no Brasil própria para isso que custa muito caro para nós brasileiros. Defensoria Pública da União, Controladoria da União, Tribunal de Contas da União, as próprias procuradorias do INSS, Ministério da Justiça, tudo isso custa caro para o país e muito. Por que essas estruturas não funcionaram? Por que só depois da operação da Polícia Federal é que nós tivemos a suspensão dos descontos indevidos? São perguntas que nós precisamos fazer e que, naturalmente, o ministro poderá nos ajudar a entender hoje. O terceiro momento é a questão dos bancos. Eu quero deixar claro para os aposentados que estão nos acompanhando que nós entraremos nos empréstimos consignados.
A ideia é nós até novembro, início de dezembro, terminarmos essas 2 primeiras fases, descontos irregulares, entender o esquema, a questão de como a gente pode evitar o controle e entrarmos nos juros consignados, que é um absurdo. Hoje é algo escorchante, abusivo em cima dos aposentados, mas ficará para uma próxima etapa. Com muita tranquilidade, nós vamos caminhando e vamos chegar ao resultado que esperamos. Certo. E antes do depoimento, nós temos a previsão da parte deliberativa da reunião. Estão previstos na pauta 97 requerimentos. Eu já ouvi aqui do pessoal do governo que não concorda com todos os requerimentos que estão ali. Há alguma estratégia? Alguns já foram tirados de pauta, devem ser tirados. Como é que vai ser isso? Não, eu como presidente coloco em pauta os requerimentos que chegam. Só não coloco aqueles em que as pessoas não são investigadas. Nós não vamos expor ninguém aqui sem que ele esteja diretamente ligado ao objetivo dessa CPMI. Mas os demais eu vou colocar e vai ser uma disputa de voto. Se o governo não concorda, nós podemos fazer um acordo e retirar, desde que a oposição também participe, ou vamos para o voto naturalmente para poder decidir o que fazer. Os mais importantes nós já votamos, que são as quebras de sigilo. Essas, nós já estamos com ela em mãos, estão chegando, tem muita informação importante, que é a base do relatório que vai ser feito pela CPMI. As demais, que são os acessórios, as empresas, satélite, pessoas que foram usadas, muitas vezes até ligadas a gente importante, esses nós vamos discutindo aqui, naturalmente, o momento certo de chamá-las. Certo. Para a gente encerrar, presidente, teve a última prisão aqui em flagrante na CPMI, teve um encaminhamento próprio dela. O senhor pode explicar para a gente como foi e como deve seguir essa situação? A primeira prisão, primeiro, eu não tenho prazer nenhum em dar prisão, a voz de prisão a ninguém. Se a pessoa vier aqui falar a verdade, ela vai ser respeitada em todos os momentos. O problema é que quando a gente tem um relatório, por exemplo, depósitos que somam 110 milhões de reais numa conta de uma empresa em que a pessoa é dono. Aí você pergunta para a pessoa, você reconhece esses depósitos? Não, não reconheço. Como que não reconhece? Está na sua conta. Não, não reconheço. Está mentindo. Porque ninguém movimenta 110 milhões de reais na conta e não sabe que aquele dinheiro está lá. Então, isso eu vou alertando a pessoa e dando a ela a chance de, naturalmente, falar a verdade. Quando isso não acontece, aí eu dou voz de prisão, porque a CPMI vai trabalhar assim, dessa maneira. Na primeira, a polícia ouviu e liberou, que o flagrante seria feito lá. Dessa vez, nós mudamos a estratégia. O flagrante foi feito na CPMI, a polícia só conduziu. E vai ser assim da agora para frente, porque uma vez feita a prisão, nós vamos encaminhar ao judiciário todos os argumentos, pelo menos para a pessoa ter dor de cabeça, que nós estamos fazendo a nossa parte. Se a justiça não vai fazer a dela, aí é uma outra conversa que a gente vai ter que discutir. Mas a CPMI, essa vai mostrar para a população quem roubou, como roubou, e se for preciso se mentir aqui, vai sair daqui preso. Volto a dizer, os direitos são totalmente respeitados, mas eu estou disposto a agir com muita firmeza. Digo a você, inclusive, por exemplo, nós já temos vários convocados. A assessoria, a secretaria da CPMI tem entrado em contato. Se nós não conseguirmos, por meio dos advogados, que essas pessoas venham à CPMI, eu vou pedir à Justiça a condução coercitiva. Nós vamos começar a mandar a polícia na porta dessas pessoas para trazê-las aqui. É um direito que a CPMI tem, está na legislação, e que eu vou usar se os advogados daqueles que estão convocados não colaborarem conosco em trazer para os depoimentos. Agradeço sua participação, ótima condição dos trabalhos para o senhor. Bom dia. Ô André, a sala por aqui já está bem movimentada com a chegada do presidente. Nós temos muitos parlamentares, alguns estão reunidos. Normalmente eles fazem isso, começam a conversar, a traçar algumas estratégias antes mesmo do início da reunião. E agora a expectativa, 9h16, é que os trabalhos podem andar. Neste momento, vou pedir para Eliseu mostrar aqui do outro lado, o relator também acaba de chegar, deputado Alfredo Gaspar, chegou à sala da reunião e eu estou aqui tentando
ver se ele pode falar ao vivo com a gente. Se ele não vier neste momento, daqui a pouco eu consigo trazê-lo. Por enquanto ele está ali conversando um pouco com o presidente, com o secretário ali da mesa. E se ele puder, a gente faz. Se não, eu faço daqui a pouco. Eu te chamo, então, para falar sobre o depoimento de hoje com o relator. Agora, a expectativa é de ouvir o ministro da Controladoria Geral da União. Ele deve falar um pouco sobre esses prazos, porque a Controladoria Geral da União tem o papel de investigar. Ela investigou junto com a Polícia Federal, fez auditorias e tem aquele papel mesmo de ordenar e proteger o patrimônio. Então, faz parte das investigações e, segundo os deputados e senadores que eu ouvi, a expectativa é de avançar bastante com o depoimento do ministro. Além disso, tem a votação dos 97 requerimentos, são requerimentos com convites, com convocações, tem servidores do INSS, coordenadores, ex-diretores, o ex-procurador-geral do INSS também está na lista dos requerimentos e a expectativa é que essa parte deliberativa da reunião gere um pouco de discussão entre os parlamentares membros da CPMI, porque não há acordo de votar todos eles. Eu vou continuar aqui acompanhando essa expectativa dos momentos finais da votação. O relator continua ali em reunião, não vai falar com a gente neste momento. André. Ok, Ticiane, muito obrigado. O presidente da CONAFE, Carlos Roberto Ferreira Lopes, negou em depoimento à CPMI do INSS a participação da entidade em fraudes nos descontos associativos. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase 2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal. Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. Ao final da reunião, ele foi preso em flagrante por falso testemunho. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFE, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a CONAFE não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFE. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da CONAFE ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A CONAFE desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da CONAFE passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. Foi preso em flagrante por falso testemunho na CPMI do INSS o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes.
Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. No dia 25 de setembro, a CPMI do INSS ouviu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O depoente se disse inocente, mas recusou a responder perguntas feitas pelo relator da comissão. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília desde o dia 12. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado Careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido.
já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Autor da história. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. São 9h27. Mais uma vez, vamos voltar à sala da CPMI do INSS. Ticiane. Oi, André. Momentos finais aqui de expectativa para o início da reunião. Reunião que estava marcada para as 9 horas da manhã. O depoente já está aqui no Senado. O presidente da CPMI e o relator também vieram aqui e conversaram. O presidente até deu entrevista para a gente, mas nesse momento eles não estão por aqui, estão reunidos, preparando aí a reunião. Eu vou conversar ao vivo com o senador Girão, está aqui comigo. Senador, esse depoimento é um depoimento, segundo as suas palavras, muito importante, muito esperado. Com certeza. Em primeiro lugar, muito bom dia a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos assistindo. Esse ministro que hoje vem aqui é um ministro que deveria ser, no meu modo de entender, de Estado e não de governo, e já começou a trocar as bolas porque ele é ativista de carteirinha, filiado ao PT há muitos anos, e disse inclusive numa entrevista que internamente que deveria maquiar os números daquela fraude que estava acontecendo. Isso é muito grave, porque o Brasil poderia ter evitado, o governo Lula poderia ter evitado há 2 anos que muitos milhões de brasileiros fossem lesados se tivesse uma ação para estancar a sangria. E não foi isso que a gente viu. Então, esse assunto que a gente trata aqui, de bilhões de reais roubados de órfãos, roubados de viúvas, de idosos, isso é algo que constrange qualquer cidadão de bem. E não é um assunto de direita, de esquerda, quem é contra Lula, quem é contra Bolsonaro, não. Esse é um assunto que tirou do pouco das pessoas mais vulneráveis do que elas têm. Então eu acredito que hoje aqui, nessa oitiva, a gente vai poder questionar muitas contradições nesse processo. Por que essa história de maquiar? Por que essa história de uma agenda positiva que o ministro disse em relação ao governo Lula, tendo em vista a investigação da Polícia Federal está sendo explodida naquele momento, sendo, vamos dizer, revelada para o Brasil, que ficou muito enojado com tudo isso, Segundo especialistas, isso pode ser muito maior do que mensalão, do que petrolão, e tirado diretamente dos mais pobres. Então, hoje é um dia chave, considero aqui uma oitiva, um depoimento muito importante para que a gente possa revelar as entranhas do poder, que estão apodrecidas hoje, com autoridades sendo citadas o tempo todo, senadores, deputados, A gente vê aqui, inclusive, assessores do Senado que receberam 3 milhões de empresas investigadas durante esse período. E é nosso dever aqui passar para a população, pedir providências da casa para que a gente seja o primeiro a dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. E o Senado precisa também fazer esse papel com requerimentos, aprovando hoje. Nós temos vários requerimentos antes da oitiva, requerimentos de quebra de sigilo, requerimentos de convocações, e é muito importante que a gente aprove, que não aconteça o que aconteceu na semana passada, quando a gente viu aí a base do governo Lula, o PT, votando em peso para blindar a investigação, para que pessoas não venham aqui dar explicações. Então isso é muito preocupante num processo onde a gente precisa buscar a verdade e entregar para a população. E outra coisa, recuperar o dinheiro e, no meu ponto de vista, eu acho que tem que devolver em dobro para quem foi lesado.
para os pensionistas, para os aposentados, eles têm que receber em dobro isso. Isso é o Código de Defesa do Consumidor, é direito deles, mas inclusive a CGU, junto com a AGU, junto com o STF, fizeram um acordo para se devolver o valor com correção. Então, a quem está servindo tudo isso? Né? Me parece que quem perdeu, que deixou de comprar remédio, que pode até ter falecido por causa disso, foi muito lesado e precisa, nesse momento, de uma resposta urgente das autoridades aqui, dos deputados e senadores, que estão sendo muito bem conduzidos pelo relator, com independência, doutor Alfredo Gaspar, e pelo presidente dessa comissão, que é o senador Carlos Viana, que já falou, inclusive, que está sentindo pressão de STF, sentindo pressão de outros organismos para fazer o seu trabalho. Então, nós só temos um pedido a fazer à população: acompanhe, cobre, continue junto com a gente, porque as pressões externas estão grandes para que essa CPI não chegue aos responsáveis, para que efetivamente as pessoas que foram lesadas não tenham uma resposta mais à altura do que elas merecem com esse escândalo cabeludo, que tem até um careca, que é uma peça-chave também do INSS. Agradeço sua participação, tenha um bom dia. Só retomando aqui para os nossos telespectadores, a CPMI começou em agosto para investigar desvios, fraudes bilionárias, mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. Até agora, 12 pessoas foram ouvidas, 2 prisões em flagrante já ocorreram aqui na CPMI, e a expectativa para hoje é para o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, ele que deve falar sobre esses prazos, sobre as auditorias que foram realizadas pela CGU durante as investigações, porque a CGU trabalha ali junto com a Polícia Federal na investigação de um crime como esse. Além disso, são 97 requerimentos na parte deliberativa, que é a primeira parte da reunião. Então, está prevista a votação de 97 requerimentos, entre eles convites, convocações, tem os convites para autoridades, convocações de pessoas supostamente envolvidas nas fraudes, tem muitos convites, convocações para servidores do INSS, coordenadores, diretores, tem também para o ex-procurador-geral do INSS. Enfim, todos esses requerimentos devem ser votados na primeira parte da reunião, ainda antes do depoimento. André. Muito bem, Tiziane. Muito obrigado. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, disse em depoimento que aceitaria fazer uma cariação com o advogado Eli Cohen, que denunciou as fraudes no esquema de descontos indevidos na Previdência dos aposentados. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acariação entre ele e Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a cariação com quem quer que seja. Nós
naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar. É o direito dele perante a Constituição. Mas tudo que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. E eu digo para vocês com muita tranquilidade de que estão totalmente fora do que nós já temos como provas desse esquema que roubou os aposentados brasileiros. São anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo, quem sacou o dinheiro ou quem disse que não recebeu. Também foi preso em flagrante por falso testemunho pelo presidente da CPMI do INSS, o economista Rubens Oliveira Costa. Ele trabalhou para o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e, segundo parlamentares, durante o depoimento à comissão, mentiu. Nós vamos já ver essa reportagem, mas antes vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Oi, André, isso aí, agora 9h38, a expectativa final, muito movimento aqui na sala, mas o relator e o presidente ainda não voltaram para a mesa. Eu estou, neste momento, ao vivo com a senadora Elisiane Gama. Senadora, a senhora chega, muito bom dia, primeiro, a senhora chega nesses momentos finais aí para o início da reunião. Alguns colegas da base governista já disseram que não concordam com todos esses requerimentos que foram colocados na pauta de hoje. A senhora compartilha também dessa ideia de colocar mesmo em discussão e talvez não votar alguns depoimentos? Olha, uma CPI ela tem que ter foco, ela tem que ter objeto específico, isso inclusive é regimental. E a gente não pode ampliar esse foco sob pena até de criar uma suspeição na CPI e ao mesmo tempo não ter efetividade na investigação. A investigação ela tem que ser direcionada para você de fato ao final ter um relatório que seja um relatório conclusivo. Então, isso foi colocado desde sempre e especificamente nesta comissão foi feito no primeiro dia da reunião da CPMI, esse entendimento de que nenhum requerimento, nenhuma convocação vai ocorrer fora do escopo da CPMI. Isso tem que ser seguido, sob pena aí da gente abrir muito grande o leque e acabar não chegando de fato no nosso objetivo. E a gente viu aí que há alguns dos requerimentos que realmente fogem um pouco da investigação e por conta disso ou nós votaremos contrário ou pediremos aí para o presidente retirar da ordem do dia. Eu acho que esse é o primeiro momento da pauta. No segundo momento nós temos a vinda do ministro Vinícius, não é, da CGU, que teve um papel fundamental para toda a investigação que nós estamos acompanhando hoje aqui, a partir das auditorias que foram feitas, não é, da inclusão e da participação no grupo de trabalho que ocorreu e que resultou aí, né, na investigação, que é a Operação Sem Desconto, hoje feita pela Polícia Federal. Então, eu acho que vai ser realmente um dia muito produtivo hoje aqui. Tá bem, agradeço então as suas informações, bom dia, boa reunião. Nós continuamos aqui aguardando o início da reunião, 9h40. A reunião interna ali deles continua e em alguns momentos a gente deve começar. André. Obrigado, Ticiane. Agora sim, vamos ver aquela reportagem sobre a reunião que resultou na prisão do empresário Rubens Oliveira Costa. O economista Rubens de Oliveira Costa é mais um dos supostos sócios de Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS. Amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o depoente não quis prestar o termo de compromisso de falar a verdade. Eu me reservo o direito de não me comprometer. Em seu depoimento inicial, Rubens negou sociedade com o careca do INSS. Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei em apenas 4 de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso.
Fui contratado como funcionário pelo senhor Antônio, recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão, dividendos ou qualquer outra remuneração além do salário combinado. Atualmente, não trabalho para qualquer empresa que mantenha relação de qualquer natureza com o INSS. Senhor Rubens, o senhor está sendo televisionado para o Brasil inteiro como o maior entregador de propina do Brasil com dinheiro que pertencia aos aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor entregou propina a integrantes do governo federal, parlamentares? Seguindo a orientação dos meus advogados e conforme direito constitucional garantido, assegurado por habeas corpus, impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reservo o meu direito de permanecer calado. Senhor Rubens, a pergunta que eu fiz foi para lhe beneficiar. Olha só, o senhor está noticiado pela imprensa brasileira como o maior entregador de propina com dinheiro dos aposentados e pensionistas. O senhor está dizendo que quer ficar calado. Então, nós podemos continuar com essa premissa. O senhor realmente é o homem da mala preta, o homem da propina, que o Brasil quer conhecer o seu rosto. É o senhor o homem da propina que desviou mais de 6 bilhões de reais do dinheiro do aposentado e pensionista? Ou o senhor é boi de piranha? Como já afirmado aqui, não distribuí, nem entreguei, nem participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos, seja de qual origem, para quem quer que seja. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Portanto, diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui a todo momento o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e, muitas vezes, ocultar a verdade. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Estamos o VT porque vamos mais uma vez para a sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane. André, eu estou aqui com a senadora Leila, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa reunião, que deve começar em alguns instantes, né, senadora? É uma reunião que promete, a gente acredita que ela vai ser bem melhor, espero que seja menos tensa do que as últimas. E estamos na expectativa de ouvir a Controladoria, o que ela tem a dizer a respeito desses últimos anos aí com relação às fraudes. Porque a Controladoria fez um papel ali importante junto com a Polícia Federal nessas investigações. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que vai ser está sendo uma grande parceria a Polícia Federal, a Controladoria e nós aqui na CPMI. Então vamos ouvir e certamente o que virá da Controladoria vai nos ajudar muito aqui nessa investigação. E, além disso, a gente tem a votação prevista na pauta de 97 requerimentos, que é a primeira parte da reunião. Há um entendimento do governo de como vai ser essa votação?
Tem um entendimento, o governo, acredito que você já tenha conversado com alguns aí, né? O governo é contra, né, alguns requerimentos aí. Nós vamos debate, vamos ter que conversar inicialmente antes dessa votação para que a gente consiga entrar no consenso, senão vai ser votação a maioria contra. Tá bem. Eu agradeço, então, a sua participação. Como a senadora Leila falou e outros parlamentares da base governista, vai ter aí um debate sobre alguns dos 97 requerimentos. Segundo eles, há algumas coisas que fogem um pouco da pauta e aí a gente vai aguardar para ver essa parte deliberativa da reunião, que provavelmente pode se estender um pouco mais do que o de costume nas reuniões passadas da CPMI. André. Valeu, Ticiane. Em 18 de setembro foi ouvido o empresário Milton Salvador de Almeida Júnior. Ele negou ser sócio do Careca do INSS. O empresário de Brasília, Milton Salvador de Almeida Júnior, é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Mas no depoimento, ele negou ter qualquer tipo de sociedade. Eu não sei o que houve durante o processo do inquérito policial, eu consto lá como sócio do Careca do INSS. Não sou, nunca fui e jamais serei. Eu sou um prestador de serviço que eu conheci numa seleção em fevereiro de 2024. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Eu jamais fui sócio de quaisquer das empresas do Careca do INSS. Milton explicou ao relator, deputado Alfredo Gaspar, sua conexão com o Careca do INSS. Eu recebi um telefonema da secretária dele, me convidando para uma entrevista, que ele tinha interesse de fazer uma proposta comercial. E eu fui. Eu nunca tinha visto antes. O senhor poderia dizer que ano isso aconteceu? Foi em fevereiro de 2024. E o que foi que ele propôs ao senhor? Me propôs um contrato de prestação de serviço como pessoa jurídica, que a maioria das atividades hoje são pejotizadas, né? Não sei se isso é bom, se é ruim. Com qual finalidade esse contrato era, para que tipo de prestação de serviço? Assessoria financeira. O depoente também negou contato com o empresário Maurício Camisotti. Toda a área comercial e estratégica era com o Antônio Carlos Camilo Antunes. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, pediu foco dos parlamentares para que a CPMI seja... 9 horas e 49 minutos, vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane, como é que estão as coisas aí, Ticiane? O sinal está começando agora, nesse momento, a reunião. O presidente já dando início, nós vamos acompanhar. Havendo número regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data de 2 de outubro do corrente ano. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 12ª reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Primeiro, minha saudação a todos os senadores e senadoras, deputados e deputadas presentes. Obrigado. Antes de iniciarmos aqui a leitura da parte deliberativa, quero fazer um rápido esclarecimento sobre as decisões que têm sido tomadas em relação às decretações de prisão na CPMI. Eu tenho aqui me manifestado a contrariedade dos habeas corpus, especialmente a liberação das pessoas diante da possibilidade das decisões que temos da Procuradoria da República. E aqui quero deixar claro que a assinatura e a decisão não vem do Procurador-Geral Rodrigo Janot, porque muita gente me perguntou se é... Paulo Gonet, desculpe, estou com a cabeça. O senhor Paulo Gonet, a decisão não vem diretamente do senhor Paulo Gonet, vem por meio do Ministério Público, de um procurador da República. Ele fez uma solicitação aqui de esclarecimento e eu faço aqui com a bem da boa informação. Nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira, todos serão respeitados aqui, os direitos todos mantidos, mas a pessoa que mentir aqui vai receber voz de prisão. Nós estamos bem firmes nesse assunto. Portanto, só deixar claro que a nossa relação de informações nas prisões e nos inquéritos tem sido feita pelo Ministério Público,
Né? Então, para que se deixe claro. Outro ponto que eu quero deixar aqui, também pedir ajuda, inclusive à oposição e ao governo, nós temos uma lista de pessoas convocadas e a Secretaria tem tido dificuldade no contato com essas pessoas e com os advogados. Então, para a próxima semana, nós já estamos fazendo novamente a relação de pessoas. Nós estamos dando, inclusive, a possibilidade que elas venham na data em que elas estiverem disponíveis, desde que elas aceitem vir e prestar esclarecimentos a essa CPMI. Caso nós não tenhamos respostas positivas ou datas confirmadas por aqueles que já foram convocados por essa CPMI, esta presidência irá à Justiça e pedirá a condução coercitiva dessas pessoas. Eu vou pedir ajuda, então, de todos que têm relacionamento com os advogados, aqueles que conhecem, que eles se antecipem. Sei que os advogados estão nos acompanhando, inclusive, as defesas têm feito um acompanhamento de todos os trabalhos. Eu quero fazer aqui um apelo para que todos os convocados venham. Nós vamos respeitar os direitos de cada um. Eles, falando a verdade, volto a dizer, ninguém receberá voz de prisão aqui indevida, mas se nós não obtivermos respostas positivas de quem quer que seja dos convocados, eu vou solicitar à Justiça a condução coercitiva e nós vamos mandar a polícia na porta dessas pessoas. Eu gostaria muito de evitar isso, essa decisão, mas se for necessário, essa presidência terá firmeza em conduzir dessa forma. A presente reunião está dividida em duas partes, deliberativa e oitiva. Esclareço, deixe mais à frente eu coloco isso aqui, vamos lá. Por acordos e também durante a reunião que fizemos aqui, vou esclarecer aos senhores parlamentares, item por item. O item 1, item 2 e item 3 estão retirados de pauta. A convocação da senhora Thaisa Daiane Silva, requerimentos dos senadores Alci Lucas, Marcel Van Hatten e Evaí de Mello. Para votação, item 4, requerimento 462 do deputado Marcel Van Hatten. Item 5, requerimento 537, deputado Rogério Correia. Item 6, requerimento 762, senador Randolfo Rodrigues. Requerimento 1135, deputado Orlando Silva. Requerimento 1323, deputado Paulo Pimenta. Item 9, 1644, convocação dos senhores, pelos senadores Alci Lucas. Retirados de pauta os requerimentos 10, 11 e 12, referentes à convocação da senhora Edjane Rodrigues Silva, dos senadores Alci Lucas, deputado Marcel Van Hatten e Evaí de Mello. Em votação, item 13, requerimento 467, será colocado em votação. Item 13, requerimento 467, deputado Marcel Van Hatten. Item 14, requerimento 816, senador Rogério Marinho. Item 15, requerimento 1661, senadores Alci Lucas. Item 16, requerimento 37, senadores Alci Lucas. Item 17, requerimento 471, deputado Marcel Van Hatten. Item 18, requerimento 478, deputado Rogério Correia. Item 19, senadora Damares Alves, requerimento 497. Item 20, requerimento 791, senador Randolfo Rodrigues. Item 21, requerimento 948, deputado Sidney Leite. Item 22, requerimento 1058, deputado Duarte Júnior. Item 23, requerimento 1150, deputado Paulo Pimenta. Item 24, requerimento 60, senadores Alci Lucas. Oi? Não, manteve. Estão mantidos. Item 24, item 25, requerimento 60 e 379, senadores Alci Lucas e deputada Adriana Ventura. Item 26, requerimento 450, do deputado Beto Pereira. Requerimento 576, item 27, senadora Damares Alves. Item 28, requerimento 1352, deputado Duarte Júnior. Item 29, requerimento 1218, deputado Orlando Silva. Item 30, requerimento 1223, deputado Paulo Pimenta. Item 31, requerimento 1433, deputado Alfredo Gaspar. Em destaque, por não haver acordo, requerimentos 32 e 33, referentes à convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior, do deputado Rogério Correia e também do deputado Alfredo Gaspar.
Item 34, requerimento 2019, senadores Alci Lucas. 35, requerimento 2035, deputado Paulo Pimenta. Item 36, requerimento 67, senadores Alci Lucas. Item 37, 1507, senador Alessandro Vieira. Item 38, requerimento 69, senadores Alci Lucas. Item 39, requerimento 1508, senador Alessandro Vieira. Item 40, requerimento 36, senadores Alci Lucas. Item 41, requerimento 342, deputado Beto Pereira. Item 41, desculpe. Item 42, requerimento 369, deputado Duarte Júnior. Item 43, requerimento 430, senador Carlos Viana. Item 44, requerimento 437, deputado Zé Trovão. Item 45, requerimento 463, deputado Marcel Van Hatten. Item 46, requerimento 549, deputado Rogério Correia. Item 47, requerimento 804, senador Randolfo Rodrigues. Item 48, requerimento 894, senador Fabiano Contarato. Item 49, requerimento 1091, senadora Elisiane Gama. Item 50, senhores, por favor, silêncio. Requerimento 1124, deputado Orlando Silva. Item 51, requerimento 1316, deputado Paulo Pimenta. Item 52, requerimento 1755, deputado Evair de Mello. Item 53, requerimento 43, senadores Alci Lucas. Item 54, requerimento 424, de autoria desta presidência. Item 55, requerimento 438, deputado Zé Trovão. Item 56, requerimento 449, deputado Beto Pereira. Item 57, requerimento 468, deputado Marcel Van Hatten. Item 58, requerimento 540, deputado Rogério Correia. Item 59, requerimento 775, do senador Randolfo Rodrigues. Item 60, requerimento 818, do senador Rogério Marinho. Item 61, requerimento 896, do senador Fabiano Contarato. Item 62, requerimento do 1123, deputado Paulo Pimenta. Item 63, requerimento 1146, deputado Orlando Silva. Item 64, requerimento 539, deputado Rogério Correia. Item 65, requerimento 793, senador Randolfo Rodrigues. Item 66, requerimento 1129, deputado Paulo Pimenta. Requerimento 1159, deputado Orlando Silva. Item 68, requerimento 1745, deputado Kim Kataguiri. Item 69, requerimento 415, senador Eduardo Girão. Item 70, requerimento 1496, deputado Duarte Júnior. Item 71, requerimento 1874, senadora Leila Barros. Item 72, requerimento 1896, senadora Leila Barros. Item 73, requerimento 2023, do deputado Alfredo Gaspar. Item 74, requerimento 2034, deputado Paulo Pimenta. Item 75, requerimento 2036, deputado Paulo Pimenta. Item 76, requerimento 2037, do deputado Alfredo Gaspar. Item 77, requerimento 690, deputada Adriana Ventura. Item 78, requerimento 722, deputada Adriana Ventura. Item 79 irá para destaque. Requerimento 725, deputada Adriana Ventura. Item 80 irá para destaque. Requerimento 744, deputada Adriana Ventura. Será colocado em votação. Item 81, requerimento 1206, deputado Marcel Van Hatten. Item 82, requerimento 1220, deputado Marcel Van Hatten. Item 83, requerimento 1230, deputado Marcel Van Hatten. Item 84, requerimento 1242, deputado Marcel Van Hatten. Item 85, requerimento 1312, deputado Marcel Van Hatten. Item 86, 1317, o requerimento do mesmo deputado. Item 87, requerimento 1871, senador Eduardo Girão. Requerimento 1875, senadora Leila Barros. Item 89, requerimento 1937, senador Eduardo Girão. Item 90, requerimento 1952, deputado Alfredo Gaspar. Item 91, requerimento 1972, deputado Alfredo Gaspar. Item 92, requerimento 2022, deputado Alfredo Gaspar. Item 93, por acordo, retirado de pauta. Item 94, requerimento 2032, deputado Marcel Van Hatten. Item 95, requerimento 2038, senador Sérgio Moro.
Requerimento 2040, deputado Alfredo Gaspar, é o item 96. Item 97, requerimento 2041 desta presidência. Em votação, os itens... Presidente, pela ordem. Meu em relação aos requerimentos. Só uma dúvida. Pois não, Excelência. Senhor presidente. Pois não. Com relação aos itens... Sim. 77, 78, 81, 82, 84, 86, 85. Ficou claro que trata-se de uma padronização temporal para que as quebras de sigilo atendam o marco temporal que nós estabelecemos para a comissão. E esse padrão nós pretendemos adotar para todos os requerimentos. Então, quando um colega fizer um requerimento, olha, eu quero quebrar o sigilo de 19 a 21, ou outro fizer, eu quero de 23 a 24, a gente padroniza tudo, de 15 a 25. Com isso, não há necessidade de fazer vários requerimentos diferentes com relação à mesma pessoa. E com relação às entidades, um outro elemento a ser considerado que é a data que foi concedido o ACT. Exatamente, exatamente. Acordo fechado será cumprido, Excelência. Pela ordem, o deputado Rogério Corrêa. Presidente, pela ordem minha no seguinte sentido. Eu sou autor de vários requerimentos lidos e pediria a Vossa Excelência a retirada, se for possível, a retirada do requerimento de minha autoria, que está aí no item 32, é o requerimento 1830 de 2025. Eu estou pedindo a retirada porque solicitei a convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Foi não. Porque havia uma desavença entre ele e o Careca que aqui depôs. Mas eu fui olhar os autos e foi uma briga que tiveram pessoal, familiar, que nada tem a ver com a CPMI. Foi não, Excelência. Como nós já temos diversas outras pessoas a ser ouvidas, então eu estou retirando, se Vossa Excelência conceder, o requerimento 1830 de 2025. Queria apenas também fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Foi não. Ontem foi aprovado no Senado, eu vi aqui hoje, o PL 4089, que é exatamente o projeto de lei que para a gente é fundamental, que vai fazer com que permaneçam as entidades não mais como aquelas que possam fazer os descontos associados. Esse projeto de lei que nós votamos na Câmara foi votado ontem no Senado. E ele teve alterações que depois pudesse, não hoje, mas que vocês pudessem designar algum senador, que pudesse ver quais alterações foram. Silêncio, por favor. Até para que a gente possa ter na Câmara também, ele vai voltar para a Câmara, uma votação mais célere. Pois não. Eu acho que isso já será uma vitória também da CPMI. A gente extinguir definitivamente esses descontos associativos via entidades e via INSS. Pois não, Silêncio. Então a sugestão é que isso acontecesse, que vocês pudessem trazer uma informação disso e nós utilizarmos na Câmara. E por fim, rapidamente, apenas parabenizar também a Câmara ontem pela votação unânime, 393 votos a 0 em relação à isenção do imposto de renda para o povo brasileiro até R$ 5.000 e também até 7.350 de diminuição do imposto de renda, uma grande vitória do Congresso Nacional. Muito obrigado. Só um instante, por favor. Só um instante. Deixe-me responder à questão do deputado. Deputado, a retirada do item de pauta só pode ser feita com acordo das lideranças, porque os demais foram todos feitos em acordo. Eu pergunto ao líder do governo se aceita retirar do item 33. Não, eu acho que é importante que a gente possa 32, desculpe. É importante que a gente possa votar esse requerimento, porque ele claramente é uma prova que nós poderemos buscar, ou é um indício de prova para buscar, de que essas desavenças com o Careca e um ex-sócio dele, pode nos levar a várias evidências sobre esse roubo do INSS. Eu acho importante, e louvo, inclusive, o fato do deputado que nos antecedeu ter apresentado o projeto e o requerimento, Pois não. E quero dizer a ele que vou endossar o requerimento dele com muita... Então, o requerimento está mantido. Pela ordem... O meu requerimento eu posso retirar? Não, Excelência. Depois de pautado, não. Depois que a comissão pauta, só por acordo de lideranças.
ok. Tá? Pela ordem, a senadora Elisiane Gama. Presidente, Oi, não, excelência. nós temos um requerimento que eu queria pedir à benevolência de Vossa Excelência, Oi, não. que é o requerimento da querida senadora Dorinha Seabra, que, aliás, está chegando aí, que é a nossa líder da bancada feminina, e ela apresenta um requerimento, inclusive com apoiamento de vários parlamentares, que é referente à alteração de datas de realização das oitivas da comissão. Foi não? Ela sugere que a data de segunda-feira seja mantida para a terça-feira. O requerimento dela, presidente, é o requerimento 2025/2025, e eu pediria a Vossa Excelência que a gente pudesse incluir esse requerimento também na pauta e dar oportunidade aqui a este plenário, que eu acho que de forma muito ampla, não é, e conjunta, poderá decidir. Esses dias, não é, essa pauta, inclusive, a senadora Dorinha, uma senadora bem independente nesta casa, não é uma pauta, presidente, de governo e de oposição. Eu acho que é um tema que tem a ver com todos os parlamentares, todo mundo tem uma agenda específica. Só para o senhor ter uma ideia, presidente, para a gente poder estar aqui, no caso do Maranhão especificamente, para a gente estar aqui na audiência de segunda-feira com uma relativa tranquilidade, ou você vem no voo da madrugada, que passa a madrugada toda sem dormir, ou você vem no domingo. E na audiência de quinta-feira, se você quer participar de toda a oitiva de quinta-feira, você só pode retornar na sexta-feira pela manhã. Você fica no estado na tarde de sexta-feira e no dia de sábado. Todos os demais dias tem que ficar em Brasília. Então, como a nossa atividade é uma atividade compartilhada entre estado e Brasília, a gente está na terça e na quinta-feira, dá oportunidade para que a gente possa compartilhar as ações do Estado. Eu estou fazendo recorte do Maranhão, eu acho que aqui uma boa parte dos parlamentares, a situação é bem semelhante em relação a voos com o Estado do Maranhão. Então eu pediria a Vossa Excelência que a gente pudesse fazer esse debate em nível de plenário, colocando o requerimento da Dorinha, presidente. Obrigado. Só um instantinho, senador Randolph. Senadora, eu entendo, nós já discutimos esse assunto aqui algumas vezes. Eu mesmo pego um voo às 5h30 da manhã para estar aqui segunda-feira, né? Então, essa questão... O importante também, senhores, o seguinte: pela quantidade de pessoas que estão sendo convocadas a essa comissão, pela quantidade de documentos que chegam e de requerimentos que toda semana nós estamos recebendo, nosso prazo está muito curto. Eu, inclusive, estou avaliando sinceramente nós colocarmos para conversar de nós criarmos um dia a mais da CPMI, possivelmente na quarta-feira, porque senão nós não vamos dar conta, né, de fazermos aqui, porque durante a semana, terça e quarta, nosso horário é de 9 até 2 da tarde ou 4 horas, dependendo do início da sessão da casa. Porque uma vez que a casa começa a sessão às 16 horas, nós temos que encerrar a comissão. Então, nós poderíamos, talvez, numa quarta-feira, acrescentar um dia a mais. Eu acho importante ter a quarta, mas a questão não são os dias, entendeu, presidente? Não são as quantidades de audiência. Outra coisa, a experiência, senadora, tem mostrado que pela quantidade de horas que nós estamos ficando aqui, para que todos os parlamentares participem, a segunda e a quinta-feira são os dias mais acertados. Porque assim nós temos a tranquilidade de que todos possam participar. Nós já fizemos sessões aqui de quase 13 horas. Verdade. Se nós levarmos isso para terça-feira, nós vamos ter que muitas vezes parar o depoimento, em meio, inclusive, a uma lista de oradores. E eu tenho certeza que aqueles que não foram contemplados com a fala vão naturalmente entender que o assunto não é interessante. Vamos dar sequência na nossa reunião? Vou recorrer. Olha, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente. Vou recorrer do requerimento da Dorinha, então, ao presidente do Senado. Pode, perfeitamente. E a outra questão, presidente, que o artigo 42, aí é uma questão de ordem. Pois não, excelência. Vossa Excelência, eu solicitei a retirada do requerimento. Sim. Vossa Excelência disse que por ele estar pautado, não pode ser retirado. Mas o artigo 42 do regimento comum é a questão de ordem. Pois não, claro. Diz o seguinte: a retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida por seu autor e dependerá do despacho da presidência. Exato. Depende do despacho. Não é que ele não pode ser retirado. Então, pedi a Vossa Excelência, só se vocês quiserem não retirar, mas o pedido meu é que fosse retirado. Pois não, pode ser retirado. Mas por despacho dessa presidência, com base nos artigos 256, parágrafo 2º
2º e inciso 2º, que também faz do mesmo que Vossa Excelência citou, essa presidência não retira o requerimento, será mantido para votação em destaque. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, é uma rápida questão de forma. Pois não, querido. O item 96 da ordem do dia, que é o requerimento 2040, requer decreto de prisão preventiva do senhor Carlos Lopes, da Conafer. Pois não. Nada contra o mérito, mas só uma questão de forma, como não é a CPI que pede, que executa a prisão preventiva, isso é atribuição reservada do ministro André Mendonça, Supremo Tribunal Federal. Pois não. Só uma rápida correção, pedindo essa retificação para que conste, requer ao relator, ministro André Mendonça, a decretação de prisão temporária do senhor Carlos Lopes. É só uma questão de forma. Pois não, Excelência. Eu esclareço que o item 96 do relator, acolho a fala de Vossa Excelência, compreende um pedido de prisão preventiva realizado ao ministro André Mendonça, em relação a Carlos Roberto Ferreira Lopes. Não haverá decretação de prisão preventiva por parte dessa comissão, porque nós não temos essa atribuição. Será um requerimento ao ministro, como fizemos nos demais aprovados. Presidente, pela ordem. Coronel Crisóstomo. Presidente, ainda na fala aqui do senhor e da nossa deputada, da nossa senadora do Maranhão, pois não. Acho muito pertinente ter mais um dia. Logicamente que nenhum de nós gostaríamos, mas a rua está nos cobrando o seguinte: vocês vão realmente realizar um trabalho positivo até o final dessa CPI? Sim. As pessoas já estão nos cobrando. E pela quantidade de pessoas que nós já temos para ouvir e outras que virão, não haverá tempo até março, com 2 dias apenas. Portanto, eu concordo com o senhor e a senadora Elisiane, é porque a senhora não voa para Rondônia. Se a senhora voasse para Rondônia, a senhora vai ver a maior dificuldade para chegar ou sair daqui. Obrigado. Não, obrigado. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Só um instantinho. Kim Kataguiri. Presidente, uma questão e uma solicitação. A questão é saber por que foram retirados, por que não vão ser votados os requerimentos relativos à CONTAG. Eu queria entender qual que é o acordo que foi feito, o que foi desenhado, presidente. Senhores, eu não estou conseguindo escutar o que o deputado está falando. Por favor, por gentileza. Pois não, deputado. Eu queria entender, presidente, qual foi o acordo feito para que a gente não votasse, para que fosse retirados de pauta os requerimentos relativos à CONTAG. Pois não, Excelência. Essa é a primeira questão. O segundo ponto, presidente, que eu queria colocar é um pedido para Vossa Excelência que, se possível, se nós pudéssemos votar o requerimento 1892 de 2025 na segunda-feira, é um requerimento relativo ao senhor Silvio Emílio, conhecido no Maranhão como Silvio Preto, que teria, eu sei que alguns membros desta comissão, inclusive eu, recebemos indícios de que ele teria recebido R$100 mil do careca do INSS a título de ter vendido, supostamente, um jet ski para o senador Everton Rocha. Eu acho que seria salutar para essa CPMI esclarecer esse ponto e acho que seria muito ruim, como já aconteceu em reuniões anteriores, se o governo pedisse destaque toda vez que nós vamos tentar convocar alguma pessoa ligada a um parlamentar. Eu acho que não é porque tem um mandato eletivo que a gente deva proteger ou blindar de qualquer maneira no âmbito dessa CPMI. Obrigado, presidente. Deputado Kim, respondendo aos questionamentos. Primeiro, na questão da CONTAG, foi colocado de que nós vamos ouvir primeiro o presidente e analisarmos a quebra de sigilo. Se nessa quebra de sigilo ficar apontado que qualquer outra pessoa do sindicato recebeu ou teve favorecimento ou assinou, essa pessoa será convocada. A mesma decisão vale para dezenas de requerimentos que eu tenho de pessoas que foram citadas por reportagens ou não, mas que não estão ainda no escopo da nossa investigação. E há um compromisso dessa CPMI de que nós vamos trazer aqui todos os envolvidos e vamos, à medida que a investigação avançando, votando os requerimentos. Mas nós não podemos correr o risco de trazer aqui uma pessoa citada em determinado fato, vamos dizer, via imprensa, e essa pessoa não está dentro da nossa investigação. Esse é um ponto que nós precisamos levar e eu vou levar em consideração. Tenho dezenas de pedidos, não é por ser parlamentar ou o que for, mas é porque nós precisamos de provas. Agora nós temos os sigilos bancários. Se no sigilo bancário tem lá, por exemplo, o depósito, como foi feito, nós vamos avançando na investigação. Por que o relator e eu decidimos encaminhar ao ministro André Mendonça o pedido de prisão preventiva do senhor Carlos Roberto Lopes? Porque a quebra de sigilo mostrou que só na empresa dele ele movimentou 110 milhões.
Então não tem o que fazer. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da exposição na CPMI sem um fato confirmado na nossa investigação. Então, à medida que nós formos avançando, nós iremos trazendo essas decisões. Senhor presidente, pela Só um ordem. instantinho, o deputado Pompeu de Mato pediu a palavra, pela ordem. Presidente. Pois não. Na verdade, eu estou chegando na CPMI, presidente, em nome do PDT, substituindo aqui o deputado Mário Erinja, muito honradamente, e eu estou observando aqui o item 97, que requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para que seja autorizado a oitiva do senhor Maurício Camisotti, que, aliás, está preso. Isso. Eu sou advogado, presidente, e fica a preocupação. Eu acho que, nestes casos, quando alguém está preso, quer dizer, basta a advocacia do Senado, no caso, a advocacia, a representação jurídica da CPMI, independentemente de requerimento, acionar, fazer, demandar, que eu não tenho dúvida, absolutamente não tenho dúvida que o Supremo vai autorizar, até porque não tem como o Supremo criar um obstáculo contra a CPMI, na medida que o próprio Supremo determinou, enfim, consolidou a prisão de alguém porque tem um problema, e esse problema está sendo discutido aqui. Então, o Supremo não tem como dificultar, ao contrário, ele deve facilitar para que a CPMI possa ter a testemunha, ou enfim, o indiciado, o investigado, frente aqui para prestar o seu depoimento, os seus esclarecimentos. Pois não, deputado. Essa é a preocupação, presidente. Eu concordo e entendo que vocês têm razão e nós esperamos essa colaboração, mas por se tratar de um preso que está à disposição da Justiça e os inquéritos do Supremo, nós entendemos por bem, naturalmente, solicitar ao ministro a concordância para que a gente possa caminhar para e passo juntamente. É o que eu tenho falado desde o começo, nós não estamos aqui para disputar espaço com ninguém. Essa é uma investigação independente do Parlamento, mas nós temos que buscar assim, o apoio e, naturalmente, a concordância do Supremo Tribunal Federal. Deputado Kleber Verde, não é isso? Senhor presidente, pois não, deputado. Essa palavra para me apresentar a Vossa Excelência. Pois não, deputado. Cumprimentar o nobre presidente pelo trabalho. Muito obrigado. Eu estou aqui tendo a honra de substituir o deputado Rafael, indicado pelo MDB. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os nobres pares aqui pelo trabalho realizado até aqui. Eu tenho acompanhado aqui o trabalho da CPMI. Quero cumprimentar o colega Alfredo, nosso relator, o deputado Duarte, vice-presidente. Dizer, presidente, que eu estou aqui no meu 5º mandato e coordenei junto com o Paulo Paim e alguns companheiros, inclusive Pompeu de Matos, e trabalhamos permanentemente em defesa dos aposentados e pensionistas do nosso país. Então, acompanhar a CPMI e estar fazendo parte desse momento aqui, onde a gente tem instituições, que é óbvio, tem que separar o joio do trigo, não ir caça às bruxas, mas identificar os culpados e fazer com que eles paguem eventualmente pelas irregularidades praticadas é muito importante. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, me apresento aqui como membro da comissão para ajudar nesse contexto dessa investigação, apoiando aqui as iniciativas, requerimentos de convocação, para que nós possamos esclarecer. É importante jogar luz a esse problema e eu quero aqui, nesse sentido, me colocar como membro, apoiando as iniciativas da comissão para buscar apurar as irregularidades e apontar os culpados e, a partir daí, encontrarmos iniciativas que protejam, de fato, os nossos aposentados e pessoas do nosso país. Obrigado, presidente. Pela ordem, senadora Soraya Tronic. Presidente, ainda em relação ao pedido da senadora Elisiane Gama, eu gostaria só de destacar que o regimento interno do Senado Federal prevê que, uma vez iniciada a ordem do dia no plenário, não podem ocorrer deliberações em comissões. É o artigo 83 do RISF. As comissões poderão funcionar, sim, concomitantemente com o plenário, salvo quando houver votação nominal ou verificação de votação. Casos em que não poderão funcionar. Então, se não estivermos deliberando no horário do plenário, ok, nós podemos continuar as oitivas. E ainda com presença já dada, podemos votar via aplicativo. Então, é importante que continuemos essas oitivas e as terças e quartas, não importa, mas segundas e quintas, nesse horário, está realmente muito difícil para que possamos atender os nossos estados, as nossas bases. Muito obrigado. Mas, Excelência, com relação a esse assunto, nós já conversamos aqui na Secretaria sobre as possibilidades de determinação de encerramento da CPMI. E existem precedentes dos dois lados. Nós já tivemos momentos em que uma CPMI, mesmo não tendo deliberações, teve de encerrar por determinação do presidente da Casa e outros momentos que não. Então, para evitar
o desgaste de, por exemplo, eu ter que encerrar uma sessão sem que todos os deputados tenham sido ouvidos ou falando, eu prefiro manter as nossas questões nas segundas e quintas e, com sinceridade, estou muito tendente a colocarmos a partir da semana que vem, na quarta-feira também, entre as 9 e pelo menos 2 horas da tarde. Um precedente não vale mais do que o regimento interno. Mas é porque há uma dúvida sobre o regimento. Davi, pois não. É muito claro o regimento. Não há, o próprio presidente Davi, já trocamos uma ideia com ele sobre isso, ele não vai ser contra. O precedente não vale mais do que uma interpretação literal. Eu vou conversar com o presidente Davi também, pessoalmente, e acompanho, mas agradeço. Aí, só um minutinho, deputado Alencar. O senador Eduardo Girão pediu a palavra. Isso. Muito obrigado, presidente Carlos Viana. Quero cumprimentar todos os colegas aqui, mas, presidente, eu tenho que lhe cumprimentar pela sua decisão firme de manter o requerimento na pauta. A gente não está brincando de fazer CPI aqui. Existe uma expectativa enorme de milhões de brasileiros que estão nos acompanhando querendo a verdade. Então, inclusive, o nosso relator, o deputado Alfredo Gaspar, tem um requerimento semelhante, mais detalhado ainda, do que o requerimento do colega, senador, deputado Rogério Correia. Eu fico aqui vendo como essa história do careca do INSS está cabeluda. Por que a gente está querendo blindar aqui? Por que tem alguém querendo blindar novas investigações aqui, novas oitivas? Esse senhor Edson Claro Medeiros Júnior, até ameaça de morte. O negócio é tão pesado que até ameaça de morte teve. Então aí tem coisa. Eu espero que o PT, a base do governo Lula, não faça de novo o que fez na semana passada, quando negou convocações, negou quebra de sigilo. Está muito claro aqui que a explosão desse roubo do INSS, de órfãos, de viúvas, de velhinhos, aconteceu, explodiu no governo Lula. Então está muito claro quem está defendendo o que aqui. Eu espero que não tenhamos destaque hoje de novo para blindar investigados, blindar pessoas aqui que a gente precisa trazer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Deputada Adriana Ventura, com a palavra. Presidente, é muito rápido. Pois não, queria excelência. pedir uma consideração de Vossa Excelência, que eu sei que é muito trabalho nas duas casas legislativas, só que quarta de manhã, especificamente, na Câmara, é muito pesado, porque todas as comissões são concentradas lá. Então, eu só queria ver se a gente podia considerar fazer na quarta, da 1 às 5, da 1 às 6, porque para a Câmara é muito complicado. O problema na quarta-feira, desculpe, na quarta à tarde, é porque nós temos a sessão do Senado. Aí... Pois é, então não vai ter jeito. Vamos analisar melhor. Senhores. Presidente, peço para analisar melhor, porque quarta-feira de manhã, por exemplo, eu presido a comissão... Nós vamos repensar essa ideia. Porque, senhores, o deputado Alencar, me perdoa. Uma dúvida, presidente. Pois não. Líder Pimenta, só um instantinho, Alencar. O senhor tinha informado esses dias? Sim. A data do depoimento do ex-ministro Onyx Lorenzoni, o senhor tinha informado esses dias? Exato. Qual é a data que ele virá? Nós estamos para marcar novamente, excelência. Mas não tinha já informado? Tinha, mas é porque nós já temos outros nomes que eu considero mais importantes no depoimento para a gente poder. Se não conseguir, a data está marcada dia 6. Tá resolvido. Está marcado para o dia 6? Dia 6, está marcado para o dia 6. Mas se nós conseguirmos trazer nomes que estão diretamente envolvidos na investigação, nós vamos trazendo esses primeiros. Mas ele não está diretamente envolvido na investigação? Não está, excelência, mas ele está como convidado. Nós temos outros que são convocados. Esses eu entendo com prioridade da CPMI. Nós já tínhamos anunciado a data. Não, será mantido se nós não tivermos alguma convocação. Está marcado para setembro. Não, está marcado para o dia 6 agora. Tinha oferecido 2 datas em setembro. Não, está marcado para o dia 6. Mas eu entendo e decido com o relator o seguinte, só para lhe colocar com clareza, se nós tivermos algum convocado diretamente investigado que se predispõe a vir na data, nós vamos colocar até para a gente evitar novos habeas corpus e a gente ficar aqui com as mãos amarradas. Então, quanto antes a gente ouvir o núcleo principal, melhor. Os demais... O próximo ministro ou representante de órgão público que virá é ele, hein? É ele. Isso eu me comprometo com Vossa Excelência. O próximo que virá será o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Deputado Alencar Santana. Presidente. Pois não. Esse debate sobre quem vai vir dar o depoimento tem sido repetido em diversas reuniões nossas aqui. Pois não. E a gente acaba perdendo um tempo desnecessário nesse debate. Salvo
se a gente seguir aquilo que nós combinamos quando aprovamos o plano de trabalho. Exato. Mas nós não estamos cumprindo. Estamos. Não estamos. Estamos cumprindo. Deixa eu só... Para e passo, deputado. Só fazer minha... Nós combinamos que viriam todos ex-ministros, presidente da INSS, diretores de benefícios, presidentes de entidades. Sim. Esse foi um acordo que nós fizemos quando todos aprovaram o plano de trabalho. Exatamente. A gente tem alterado os convites ou as convocações que aqui estejam. E no caso do plano de trabalho, a convocação ou não de um ministro ou do presidente do INSS não é porque ele é mais ou menos importante do que outro convocado, é que nós fizemos o acordo que eles não seriam convocados e seriam convidados, entendendo que eles viriam também de livre vontade numa boa. Eu peço a Vossa Excelência que a gente siga o plano de trabalho para evitar esse debate entre nós. Logicamente que ao longo das audiências, dos depoimentos que nós vamos tomando, podem surgir informações que justifiquem não só novos requerimentos de aprovações de convocações, mas eventualmente alguém vir rapidamente a essa comissão. Agora, a gente ficar alternando, não seguir uma ordem, atrapalha o nosso processo de investigação e vai atrapalhar e muito o resultado final, comprometendo aqui o nosso trabalho perante todo mundo que está acompanhando. Obrigado, deputado Ricardo Santana. Eu vou encerrar agora as falas para as votações, mas eu vou reesclarecer mais uma vez aos senhores parlamentares. Primeiro ponto, com relação aos debates sobre requerimentos. Nós não votaremos nenhum requerimento de pessoas que não estejam diretamente ligadas às investigações. Esse tem sido colocado tanto pelo governo, quanto até a oposição até nem tem feito, mas o governo tem feito e tem sido reconhecido, tem sido respeitado. Segundo ponto, a ordem das oitivas vai de acordo com a importância, sim, da investigação, em que pese a questão dos habeas corpus. Então, se nós temos pessoas que na quebra de sigilo, que nós já recebemos, estão ali, um movimento na conta daquela pessoa de determinado valor, essa pessoa tem prioridade em depoimento. Porque as autoridades públicas que estão convidadas, os atos delas são publicados. Esses aí não vai ter como fugir. Mas esses que nós estamos buscando antecipar têm possibilidade de evasão, da questão da divisa, do desaparecimento do patrimônio roubado, da fuga. A CPMI tem que buscar essas pessoas em primeiro lugar para que a gente possa. E a questão dos habeas corpus, que os senhores têm visto o meu posicionamento aqui. Todas as vezes que a gente anuncia que vai convocar alguém, entra-se com habeas corpus e, surpreendentemente, eu espero que não aconteça mais, vem um habeas corpus dizendo que a pessoa não é obrigada a comparecer. Isso a gente tem que começar a trabalhar. Então, a minha visão é de que nós traremos todos aqui, à medida em que nós fomos dando ao relator as informações e os dados importantes. Vamos lá. Senhores, segunda-feira, em votação. Segunda-feira. Senhor? Segunda-feira está confirmado. Nós estamos convocando vários presidentes de sindicatos. E eu coloquei aqui, nós já estamos em contato e avisando sobre a data. Segunda-feira. Não, segunda e quinta também, nós estamos convidando. Para a próxima segunda. Segunda e quinta, mas segunda e quinta está previsto o ministro. Mas se nós conseguirmos trazer os envolvidos, a gente vai mudar. Eu vou trazer em outra data. Agora... Não, eu digo que segunda-feira está confirmado o Cavalcante? Está confirmado o Cavalcante, né? Desculpe. Está confirmado o Cavalcante. Eu sou o autor, precisava... Nós já temos uma lista que eu passei de prioridades para a Secretaria dentro das investigações. A segunda é dia 6. Não, é o Fernando Cavalcante que virá. O senhor acabou de dizer que é o Ônix dia 6. Não, eu disse, mas vou dizer ao senhor que ele virá numa data mais oportuna. Ou na quinta-feira, ou na segunda-feira, se nós não conseguimos trazer as prioridades. Presidente, ele virá. Estão falando em blindagem aí, mas o senhor acabou de dizer que era dia 6, presidente. Excelência, eu vou repetir, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência. Aqui ninguém vai ser blindado. Sim, mas acontece esse que vai vir é mais importante. Eu posso me manifestar? Olha, mas é que eu só estou achando esquisito, porque o senhor acabou de dizer que o cara é 20 a 6. Senhor, eu tenho muitas coisas na minha cabeça em relação a datas. Para isso, eu preciso ir pautando aqui um por um, até para eu responder rapidamente. Vamos lá. O senhor Cavalcante viria hoje. Nós combinamos de que ele vinha segunda-feira. Isso foi acertado semana passada e divulgado amplamente para todos. Nós estamos com várias prioridades de pessoas que estão na nossa quebra de sigilo.
Se essas pessoas confirmarem a vinda, elas virão primeiro, porque elas são mais importantes para o relator. E essa presidência vai pautar aqueles que vierem. Mas nenhum dos nossos convidados ex-ministros deixaram de vir. Mas Vossa Excelência me permite, eu só quero entender o critério. Não, eu já expliquei várias vezes, Excelência. Que vai vir segunda é mais importante que o ônibus. É Fernando Cavalcante. É mais importante. É mais importante. Para a investigação. É mais importante. Porque eles estão nas nossas quebras de sigilo. Só um minutinho, senador Moro. Só deixar isso aqui bem claro. Porque a decisão sobre a vinda à CPMI é da presidência e do relator, ok? Só que eu não quero exercer essa forma de falar, eu quero fazer isso aberta e transparentemente com todos. Qual é a nossa prioridade? Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos conseguido trazer um dos envolvidos, o senhor ministro da CGU não teria vindo. Por que não veio o Onyx hoje? Não veio hoje porque nós estávamos na expectativa de que outros viessem. Não, por que com o Onyx? Porque o Onyx está... O Onyx virá... Eu já fiz um compromisso com Vossa Excelência que a próxima autoridade a ser ouvida será o ministro Onyx. Eu só não quero que surja essa questão de falar de blindagem, que é um compromisso nosso em expor aqui quem quer que seja dentro da investigação. Então, esse eu não vou abrir mão. Senhor, por favor, deixa eu ir para a votação, que senão a gente não vai sair daqui hoje. Senhores, presidente, em votação... Não, por gentileza, Mondel, deixa eu votar os requerimentos aqui. Senhores, em votação... Mas é importante sobre os requerimentos, presidente. Então, pela ordem, Excelência, pois não. Não, eu vou votar... Já não foi roubado, votar? Não, eu vou votar agora. Eu vou votar agora com exceção dos... que eu queria saber da ordem, se vinham os destaques, se ia votar o geral. Não, nós vamos votar primeiro... Até para a gente preparar a defesa aqui, presidente. Eu vou votar primeiro os que há consenso e os gerais. Certo. Estão destacados os itens 32, 33, 79 e 80. Ok. Ok? Posso dar sequência? Por favor, obrigado. Presidente. Obrigado. Senhores, em votação os requerimentos previstos em pauta, com exceção dos destaques 32, 33, 79, 80 e os itens retirados de pauta. Os senadores e senadoras, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Vamos aos destaques. Itens 32 e 33. Juntos. Só um instante. Vou achar aqui. Itens. Senhores, itens, primeiro destaque a ser votado. Itens 32 e 33, requer a convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior, requerimentos do deputado Rogério Correia e do deputado Alfredo Gaspar. Determina a secretaria que abra o painel para votação. Não tem defesa antes, presidente? Defesa. Só um instante, me perdoe, tem razão. Temos a defesa, só um instante. Não, eu vou deixar fazer a defesa antes. Para defender o requerimento pela oposição, o deputado Marcel Van Hatten. 5 minutos. Só esperar, tem um pouco de silêncio, presidente, para poder fazer a defesa. Silêncio, por favor, senhores. Silêncio. Silêncio. Bom, senhor presidente, caros colegas parlamentares, deputados e senadores, nós temos 2 requerimentos aqui apresentados de teor muito semelhante e com o mesmo objeto, que é a convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Um primeiro requerimento de autoria do deputado Rogério Correia, que falou agora há pouco, inclusive pediu para retirar, mas Vossa Excelência, presidente, disse que não retiraria em função da prerrogativa regimental que possuis, e também um requerimento de autoria do deputado Alfredo Gaspar, nobre relator dessa comissão. Eu queria fazer a defesa dos requerimentos em primeiríssimo lugar, senhor presidente, porque o senhor Edson Claro Medeiros Júnior talvez seja uma das testemunhas mais importantes de toda essa CPMI. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores e das senhoras que tanto o governo, com um requerimento, como o senhor relator, aqui defendido pela oposição, mas tenho certeza que quem quer investigar defende a posição do relator também, seja de governo ou de oposição. Em ambos os requerimentos, a defesa da convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior em razão de um depoimento seu à Polícia Federal, dizendo que houve
uma ameaça da parte do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, contra si. Uma ameaça contra o senhor Edson Claro Medeiros Júnior foi levada à Polícia Federal. E em desencontro àquilo que foi dito há pouco aqui nesta comissão, não havia qualquer tipo de desavença pessoal no teor desta ameaça, segundo o relato feito pela testemunha que nós queremos convocar à Polícia Federal. Diz aqui o requerimento 1830. Inclusive, repito, de autoria de um deputado do governo Lula. Segundo o depoimento de Edson Claros Medeiros Júnior, Antônio Camilo Careca teria iniciado a dilapidação de seu patrimônio, ou seja, começou a vender carros de luxo abaixo do preço de mercado às pressas, entre outras coisas que ele vendeu, que ele havia antes comprado fruto do dinheiro roubado que utilizou para estas aquisições, com o objetivo de se capitalizar, afirmando o Careca a este senhor Edson Claro Medeiros Júnior que precisava, abre aspas, senhor presidente, levantar dinheiro, fechar as torneiras, dispensar os empregados e que iria para os Estados Unidos. Não é à toa, senhor presidente, que hoje o Careca se encontra preso. E um dos motivos para que ele esteja preso é justamente o risco de fuga. E tal risco de fuga foi claramente mencionado pelo senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Também o nobre relator, deputado Alfredo Gaspar, faz requerimento, reitero, e no seu requerimento diz o relator: o testemunho do senhor Edson Claro Medeiros Júnior à autoridade policial trouxe à luz um possível plano de sucessão nas atividades ilícitas, na qual Antônio Antunes, o Careca, deixaria seu filho, Romeu Carvalho Antunes, encarregado da administração de um call center destinado à realização de empréstimos consignados fraudulentos contra segurados do INSS. Ou seja, iria além do roubo, se é que já não tinha ido, dos aposentados na questão dos descontos associativos para avançar sobre os segurados do INSS nos empréstimos consignados. O depoente, Edson, claro que nós queremos que venha aqui, quem quer investigar quer que venha aqui. O depoente afirmou ainda ter recebido ameaças de morte por parte de seu ex-empregador, o que evidencia a gravidade dos fatos por ele conhecidos. Portanto, senhor presidente, eu não vejo um único motivo para que alguém nesta comissão possa se posicionar contrário à convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Repito, creio eu que essa é a testemunha até o momento mais importante que nós queremos convocar. Portanto, peço o voto unânime dessa comissão. Eu fico, inclusive, muito surpreso, não diria, porque nós estamos vendo já a hipocrisia do governo dizer que quer investigar, mas na prática não o faz. Mas eu fico estarrecido com o fato de que estamos destacando esse tema para votar em separado, porque ele deve ser, repito, e espero a compreensão e a revisão no entendimento dos demais, aprovado unanimemente por essa comissão, se nós quisermos realmente investigar e trazer aqui uma testemunha que foi ameaçada de morte pelo seu Careca e certamente tem muitas informações a dar a esta comissão, repito, talvez as mais importantes que essa comissão já tenha a condição até o momento de granjear com algum dos depoentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Deputado senhor presidente. 5 minutos. É curioso, senhor presidente, o critério utilizado para que a gente possa debater de fato o que é prioridade e o que não é prioridade. Prioridade aqui é descobrir como é que esse esquema criminoso foi montado dentro do governo Bolsonaro, a partir de 2019, e onde é que foi parar estes milhões de reais roubados dos aposentados e das aposentadas. Porque ninguém me convence, senhor presidente, que esse dinheiro roubado ficou na mão só desses funcionários, seus familiares. Ninguém monta um esquema bilionário como esse sem ter suporte político.
E nós temos que chegar nas conexões, nós temos que rastrear esse dinheiro para poder, de fato, chegar nos mandantes, nos autores intelectuais dessa roubalheira que o Brasil inteiro está acompanhando. Então, senhor presidente, nós temos muita clareza de qual é o foco, o objetivo desta CPI e vamos trabalhar mantendo aqui uma coerência. Mas aqui, presidente, aqui não é uma delegacia de polícia. Aqui também não é um circo, espetáculo, para parlamentar vir fazer videozinho para querer lacrar na internet. E Vossa Excelência tem sido muito firme nesse sentido. Nós temos que ter aqui seriedade, foco e saber o que nós estamos fazendo. Esse indivíduo, eu nunca vi inquérito policial, eu li uma notícia no jornal, que você diz um desafeto, que teriam brigado por desavenças numa empresa que não tem nada a ver com o INSS, que não tem nada a ver com o desconto associativo. Aí brigaram, um levou uma televisão, o outro queria levar uma mesa, o outro queria saber quem é que ia ficar com os móveis. Brigaram, e aí o cara surgiu uma espécie de um novo Eli Cohen. O cara que sabe tudo. Que, aliás, nós vamos ter que entender bem a história do Eli Cohen. O senador, inclusive, já apresentou um requerimento para quebrar o sigilo do Eli Cohen. E eu não vi nada até agora, eu não vi essa ênfase aqui, essa vontade de investigar, quando surgem esses personagens do dia para a noite. Qualquer dia vão querer convocar aqui ex-namorado, olha, o fulano disse que sabe alguma coisa contra o ciclano. Meus amigos, minhas amigas, senhores deputados, deputados e senadores, aqui é para investigar fraude no INSS, desconto associativo, e não tem nada que ligue esse indivíduo, a esse tema. Portanto, é um requerimento fora do escopo da CPI, não tem nenhuma justificativa. Se ele brigou, vai para a delegacia de polícia. Se apanhou, se bateu, vai lá e faz um BO. Agora, querer trazer uma discussão que não tem nada a ver com o trabalho da CPI aqui para essa comissão é brincar, inclusive, com a nossa inteligência nesse exercício de retórica bobo que acha que alguém aqui não está entendendo o que eles estão tentando fazer. Portanto, sou contra e vou votar contra e peço voto contra o requerimento. Do líder, o relator pediu a palavra. Senhor presidente, com a responsabilidade que o momento existe, e para mim pouco importa se começou... Não há previsão. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Tem que falar. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Ele é o relator. Não há previsão no regimento. Quebrou um copo aqui. Não há previsão no regimento. Um pro lado ou pro outro. Eles estão nervosos, gente. Estão nervosos. Senador, estão bem deputado nervosos. Pimenta. Presidente, ele inclusive é o autor do requerimento. Senhores, só um instantinho. Eu também sou autor, então. Só um instantinho. Isso é censura. Só um instantinho, por favor. Deputado Pimenta. Deputado Pimenta. Querem blindar. Deputado Pimenta. Vossa Excelência, por favor, autor, se assente. No grito aqui ninguém ganha nada. No grito aqui ninguém vai ganhar nada. O regimento vai ser cumprido. Só um instante. Por que querem calar? Só um instantinho. Fala depois de votar. Excelência, primeira coisa, eu vou pedir o regimento vai ser cumprido. Chegamos no cara. Só um instante. Eu vou pedir a Vossa Excelência que, por favor, todas as vezes que fosse manifestar essa presidência, que o senhor não suba o tom de voz comigo. Porque eu trato Vossa Excelência com toda, por gentileza. Não, levantar e bater em mesa aqui não é assim que nós vamos, ganhar. Vossa Excelência, não levante a voz comigo. Presidente, eu vou ler aqui o regimento. Eu vou cumprir o regimento que está aqui no artigo 41 para que Vossa Excelência nunca mais faça isso aqui, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Não, presidente, o senhor não está... me trate com respeito. Regimento não, presidente. Me trate com respeito, o senhor por não favor. Está dando com respeito, mas... me trate com respeito. Presidente, o senhor não está acima do regimento, não. Eu vou ler para os senhores aqui... Nossa, é o cara. É o instante. Eu vou ler para os senhores aqui o artigo 41, que está aqui, para que não paire dúvida sobre essa decisão ou não.
Eu só vou pedir que a gente se trate com respeito aqui. Eu não levanto a voz com ninguém. Eu trato todos aqui com maior respeito e maior igualdade. Tenho sido o mais transparente possível e não vou mudar. Eu só não vou aceitar isso. Acho que não convém isso entre nós, parlamentares. Artigo 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros de cada casa. Artigo 41. Presidente, não... O senhor quer mais alguém para defender o requerimento, Excelência? Vamos lá, presidente. Não, vocês... Não, É importante. Tá aqui, ó. Presidente. Artigo 41, tá aqui, ó. 2 membros de cada casa. Presidente, tudo bem. Vamos lá. Veja bem. Não, só um pouquinho. Ótimo. Vamos tratar as coisas aqui com transparência, certo? Vamos. O senhor não falou isso. O senhor disse assim, o relator quer usar a palavra. Portanto, o senhor não estava dando a palavra para ele como uma segunda manifestação. Pois não, Excelência. Certo? Sim. E nós tratamos deste assunto. Sim. E combinamos um encaminhamento que seria uma manifestação a favor e uma contra nos requerimentos. Certo. Para mim, com todo respeito, vou falar baixinho, o senhor está me pedindo, a palavra... Muito obrigado, Excelência. A palavra na política e acordo onde a gente fala a palavra tem valor. Pois não. E eu acabei de fazer uma reunião com o senhor, com o líder do governo, com o relator, e ficou combinado um procedimento. Pois não. Então não é chegar aqui e mudar o procedimento que foi combinado. E o senhor simplesmente disse, eu vou dar a palavra para o relator. Como vai dar a palavra para o relator? Nós acabamos de fazer um acordo ali, ou não está valendo o que nós acordamos? Não é Vossa Excelência que pediu para eu seguir o regimento? Sim, mas não. O regimento prevê 2. O relator pode pedir a palavra. Não foi feito o acordo? Está aqui no regimento. Então, 2 de cada lado. 2 de cada lado, presidente. Tá aqui. Não, eu cedo, eu vou seguir o regimento. Então o senhor pode escolher quem... Não precisa mais fazer reunião, então. Não. Tá bom? Não, vamos pelo regimento. Nós precisamos fazer sempre... Vamos pelo regimento, como o senhor quer. Para mim tá bom. Quem o senhor quer fazer que alguém indique a mais mais uma pessoa? Não. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Terminou? Presidente. Perfeitamente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidente, por favor. Questão de ordem. O que diz mesmo o artigo que o senhor leu? O artigo que ele leu. 2 de cada casa. 2 de cada casa. Quem falou? Quem defendeu? Os senadores cederam a voz ao relator. Não, só um segundo. Quem isso, falou? Excelência. Quem que falou? 2 de cada casa. O regimento não disse para ceder a palavra. 2 da Câmara e 2 do Senado. 2 de cada casa. Falaram 2 da Câmara já, presidente. Não. Falaram 2 da... 2 da Câmara, não, 2 de cada casa. Então, dois deputados e 2 senadores. Vai falar o deputado Pimenta, que já falou, e o deputado Rogério Correia, ok? Não. Não vai, Excelência? Não, peraí, presidente. Quero saber... Falaram... O senhor mesmo leu o artigo. Tá bem. 2 de cada casa. Sim, senhor. Já falaram 2 deputados. O senhor está dando para um 3º deputado. Não há previsão regimental. Tá errado, fora presidente. Do acordo, é 2 de cada casa para cada posição. É a letra do 41. Senhores, só um instante. Tá louco? Só um instante. Nós estamos numa CPMI. E uma CPMI, deputados e senadores, tem equivalência. Aqui não tem ninguém que nós somos equivalentes no voto, inclusive. Eu pergunto ao líder Rogério Marinho se o senhor cede a palavra ao relator ou se faz questão. Claro. Os senadores da oposição cedem ao... A palavra está com o relator Alfredo Gaspar. Com 5 minutos. Presidente, se eu soubesse que minha palavra ia causar tanto tumulto, eu até abriria mão dela. Mas, vendo esse tumulto, eu vou explicar. Eu nunca vi nesta CPMI, desde ontem, um movimento extra-colegiado para impedir a vinda desse depoente. Eu nunca vi. E os senhores, eu não sou diferente dos senhores, eu também recebo pedido, mas eu tenho uma obrigação com o povo brasileiro. O senhor Edson, assim como fez o deputado Rogério, eu também o requerimento para trazê-lo aqui. E não é trazê-lo por qualquer motivo, não. É porque ele está ligado umbilicalmente ao esquema junto com o senhor Careca. Mas ele já disse que quer falar e quer falar muito. E quer apontar quem são os grandes ladrões da nação. Eu até peço
que se tenha cuidado com a vida desse rapaz até a vinda dele aqui, como relator e com a responsabilidade da investigação. Eu quero deixar muito claro ao colegiado que o senhor Edson Claro foi ameaçado de morte, procurou a polícia porque ia ser assassinado. Ele conhece e participou do esquema, ele tem muitos nomes a dar ao Brasil e ele quer vir. E tem gente querendo blindar externamente a comissão, os pedidos estão vindo de fora para dentro. Isso é feio. Nós somos deputados e senadores. Os senhores não verão da minha parte, e eu digo, todos que retirarem requerimentos, eu já disse ao presidente, eu vou ser sempre signatário para que isso não ocorra. Não é justo com as investigações retirada de requerimento de pessoas importantíssimas ao esclarecimento dos fatos. Eu nunca vi esse Edson, não conheço, mas desde ontem a pressão está enorme para que ele não venha depor perante deputados e senadores. Ele tem muito a esclarecer e deixou isso muito claro. Não somos nós, investigadores, que deixaremos de ouvir esse personagem, porque está dentro do esquema do senhor Careca, é peça fundamental. E o pior, diante da montagem de outra linha de investigação, que são os consignados. E mais ainda, quem conhece um pouco de investigação, vocês já viram depoimento bom que não seja de quem faz parte da organização criminosa? Para mim pouco importa se era amigo, era bandido em conjunto e depois brigou e quer prestar colaboração premiada. O que eu não acho justo com a investigação é blindar alguém que participou dos fatos criminosos e que rompeu com a estrutura criminosa e quer vir aqui a esta casa para dar nomes. E para mim pouco importa nome de direita, de esquerda, de governo A, de governo B, mas fica feio para esta CPMI impedir exatamente nada de bandido de estimação. Agora, eu nunca vi investigador impedir depoimento de quem quer colaborar com as investigações. Então eu quero deixar muito claro, tem muita gente lá fora, com medo da vinda do senhor Edson Claro, porque ele quer falar, e ele quer falar com documentos. Então eu quero deixar isso para o colegiado e para o país, que o senhor Edson Claro é figura fundamental nas investigações, tanto que eu requeri a sua convocação e o deputado Rogério Correia, que hoje está aqui, também requereu. Ele está sendo impedido por forças ocultas de ser chamado aqui. Tem gente com medo. Mantenha o requerimento e digo da essencialidade da sua convocação. Só um instante, pergunta ao líder Paulo Pimenta se indica mais alguém para falar sobre o requerimento. O senador... O senador Rogério. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Olha, primeiro a incoerência, né? O que mostra o que eu tenho dito. Algumas funções que são colocadas aqui deveriam ser funções onde os lados todos fossem ouvidos e respeitados. Infelizmente, a gente tem alguns que deveriam ter essa função e tem lado. Eu já reclamei isso algumas vezes e acho até que às vezes seria bom ter dois relatores. Um para ver antes de 2023 e o outro depois de 2023. O relator, no meu entender, tem um lado explícito. E o lado dele é tentar achar algo que não seja a verdade sobre quem começou esse processo e as responsabilidades e quem roubou. Parece mais uma vontade política e ideológica de incriminar alguém ou algum governo. E isso realmente atrapalha as investigações.
O relator, fazendo agora uma defesa de um dos lados, acabou de dizer que nunca conheceu essa pessoa, nunca o viu. Mas termina dizendo que ele quer vir aqui, que ele tem nome, etc. Não sei de onde ele retirou isso. Eu acho que isso não condiz com a verdade, porque não se sabe onde ele ouviu que essa pessoa quer vir, tem nomes. Não é verdade isso. Eu fiz o requerimento e nós ouvimos primeiro o Careca. Depois eu fui ler todo o processo, inclusive criminal, desta briga que aconteceu entre os dois, coisa que o relator não fez. E o que tem lá é uma briga por roubo que ele fez de carro do outro e tiveram uma briga de ameaça entre um e outro. Isso não serve para ser alguém prioritário para ser ouvido nessa CPMI de uma briga pessoal e desavenças familiares, entre eles o que está claro no relatório da polícia. Então, utilizar isso como via investigativa, aí sim é blindar outros. Cadê o Onyx? Ele vai vir no lugar do Onyx? Olha, tem senador aqui que foi pegar o Careca para almoçar, antes dele vir aqui no dia 30 de abril. Para mim, é mais importante isso do que, por exemplo, ouvir. Mas o relator sabe disso, mas não chama. Careca não, perdão. O presidente da Conafer. Desculpem, o Careca não, o presidente da Conafer que depôs aqui. Teve senador que foi lá buscá-lo antes da questão, ouviu. Esse, para mim, é mais importante. Aqui tem ministro que fazia parte dos processos. Continuam aqui, o relator não se indigna, fazendo defesas de um período em que eles participavam. Ficam como investigador e também, em tese, como investigados. São blindados, porque é muito fácil apontar o dedo para os outros e falar, está querendo blindar. Eu faço o inverso. Estão querendo blindar quem? Blindar os políticos que podiam estar, de fato, a fundo nessa questão e que puderam ter problema nesse processo. Então, presidente, nós temos que ter prioridades. É isso que eu estou dizendo. Então, no tempo ainda que eu tenho, nós temos que ter prioridades. A prioridade não é uma briga entre o Careca e um empregado dele, onde ele deu o cano no Careca, segundo tá os relatos lá. É por isso que eu pedi que retirasse o meu requerimento, porque isso não é prioridade. A prioridade para mim, numa CPI, não é sequer fazer a investigação que a Polícia Federal faz. Porque ela faz melhor que a gente, presidente. Ela tem instrumentos. Uma CPI, ela precisa de ver qual o vínculo político, o que aconteceu nesse processo. Nós vamos escutar agora uma figura importante disso, que é o Controlador-Geral da União, para saber o que foi feito, o que teve no passado, quais os vínculos políticos, quais as responsabilidades políticas. Claro, as policiais também, porque é uma CPI. Mas isso a Polícia Federal faz muito bem. Então vamos nos ater ao que é principal para a nossa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e não insinuar questões que não condizem com o que nós sabemos para tentar passar na frente com objetivos sei lá quais. Os nomes que eu tenho colocado e acho que são prioridades são nomes que com certeza vão contribuir para que a gente possa ver a origem disso tudo, por que isso começou e não teve fim, a não ser agora no governo do presidente Lula. Por que durante todo esse tempo, até 2025, nada foi feito? Por quê? Isso não pode ser escondido. Isso deve ser a principalidade da nossa CPMI. Por isso o relator tem que olhar o período que nós colocamos e não o período que o interessa do ponto de vista político, partidário e ideológico. Por isso é que eu pedi para retirar e peço a votação contrário a este procedimento. Senhor presidente, fui citado várias vezes, me permite o artigo 14. Senhor relator, só um instantinho. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. Líder Pimenta. Marinho. Os animais, então, como todos sabem, eles são seres sencientes. O que significa isso, né? Eles são seres que sentem, amam, têm medo, assim como nós. Haver no estatuto onde se determina, olha, isso aqui que você está fazendo não está de acordo, você está ferindo o direito do outro e você vai ser penalizado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso já vai embutir nas pessoas um senso de responsabilidade maior. Em discussão, hoje, 8 horas da noite.
aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Em outubro, a TV Senado apresenta a mostra Silvio Tendler, uma homenagem ao cineasta que retratou grandes personagens. Então eu escrevi o poema Silvio como quem fizesse a última coisa da vida. E lutas decisivas na história recente do Brasil. Está consolidada entre nós a democracia. Nunca na história da humanidade houve condições tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9h da noite. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão de Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia.
tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África. Vou abrir a votação dos itens 32 e 33 por se tratarem do mesmo tipo de requerimento. Os que concordam com a retirada dos requerimentos votam sim. Para retirar o requerimento, vota sim. Vota sim. Para votar comigo, vota sim. Então, só encaminhar a oposição, encaminha não. Não é isso? Ok. Não. Pela manutenção. Os que concordam com a manutenção votam não. Ok? Sim, nós vamos votar para retirar, sim. Sim, votar. Está... Presidente, rejeitar, né? Presidente, é para... Não, eu estou votando a retirada dos... Pela ordem, presidente, pela ordem. Presidente, só um instantinho, por favor. Presidente, eu pergunto a Vossa Excelência, o requerimento estava na pauta. Vamos apreciar o requerimento. Então, aprova o requerimento ou rejeita. Pois não, Excelência. Acolho o requerimento da Excelência. Então, os que concordam... Presidente, peraí, presidente, pela ordem, rapidamente. Senador Girão. Só para lhe perguntar, tá um pouco confuso. Nós vamos corrigir. Na audiência passada, na oitiva passada, foi o contrário. Tá muito barulho. E também eu gostaria de saber da orientação dos partidos. Vamos lá. O senhor vai abrir para a orientação dos partidos. dos partidos. Vamos fazer corretamente. Os que concordam com a aprovação do requerimento votam sim. Os que não concordam com a aprovação do requerimento votam não, ok? Então a oposição vota sim. Nota não. O governo, orientação do governo é não. Orientação do governo orientação da oposição é sim. Então está aberta a votação, os senhores parlamentares podem votar. Vai ter orientação. O senhor podia abrir para os partidos? Orientação dos partidos, presidente. Não orientação dos partidos. Não há previsão para isso aqui, senhores. Não há previsão para isso. Estamos em votação dos requerimentos 32 e 33. Os que votam pela aprovação votam sim. Os que votam pela rejeição votam não. Agora é o 79. Marquinhos, é serviço do Senado, né? Serviço. Pois não? Não, temos mais outras duas de requerimentos previstos. Pois não? Deputado Orlando Silva? O pessoal, os deputados... Os deputados que tiverem dificuldade com o sistema da casa podem votar pelo Infoleg. Eles que clicam em Congresso Nacional, Serviços do Senado Federal. Clique em Congresso Nacional. Presidente, pela ordem, presidente, a senadora Jussara está com dificuldade de voto. Ela está insistindo na votação. Só pediria a Vossa Excelência o tempo. Vamos aguardar, não tem problema. Deputada Adriana Ventura, senadora Jussara Lima, professora Dorinha. O presidente não vota. Deputado Dorinaldo Malafaia. O Dorinaldo Malafaia já não vota, porque ele já preencheu, né?
Os deputados que estão com dificuldade podem votar pelo Infoleg, Congresso Nacional. Serviços. Serviço do Senado Federal. Serviço do Senado Federal. Está votado. Nós temos a senadora Jussara e a professora Dorinha. E Nelsinho Trade também. Nelsinho Trade é suplente, não? Mas ele vai computar o voto. Ah, tá. O Pompeu está com dificuldade. O Pompeu é suplente, o Marcelo. Pode pedir, mas peça ele menor. Podemos encerrar, presidente. Professora Dorinha tem que votar. Deputada Adriana Ventura. Não, a Adriana Ventura não votou ainda, não. Ela saiu. Tá bom. Calma, senadora Dorinha está voltando. Calma. Senhores, só um instantinho. Só um instantinho. Todos já votaram? Todos já votaram? Posso encerrar a votação? Então vamos encerrar a votação. Determino a secretaria da mesa que publique o resultado no painel. Itens 32 e 33 estão rejeitados. Em votação... Pois não. Pergunto ao líder Paulo Pimenta se mantém os destaques dos itens 79 Presidente. E 80. Pois não. Eu vou... Senhores, silêncio. Senhor presidente, só vou pedir para retirar que seja feito aquele ajuste de ser durante o período todo de 2015 a 25. Pois não. Assim como nós acordamos nos primeiros. Então nós não vamos retirar, vamos só... determinar o período, determinar o período. Aí então, eu posso retirar o destaque. Pois não. Então estão com a orientação e o pedido do líder Pimenta, de prazo que já foi concordado por essa comissão, estão retirados os destaques 79 e 80. O senhor tem que votar, né? O 79 e 80. Com a retirada dos destaques, estão em votação os requerimentos 79 e 80. Os deputadas, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Não, já votou. Calma, nós estamos votando outra coisa. Vai aprovar. Eles tiraram o destaque. Estão em votação, senhores, por favor. Estão em votação os itens 79 e 80. O destaque foi retirado pelo governo. Os deputados e deputadas, senadores e senadoras que concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Oitiva do ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Requerimentos 28, senadores Alci Lucas, 1028, deputado Duarte Júnior, 1695, senadora Soraya Tronic. Convido o senhor ministro a tomar assento à mesa, acompanhado dos advogados os outros da destaque, União. presidente. Pois não, excelência? Vai aprovar. Já retirou o destaque, só com a orientação do prazo que foi combinado de 2015 até hoje. Senhores, solicito a... Já chamaram, né? Muito bem. Presidente, enquanto o ministro está se deslocando para cá... Pois não, excelência. Eu queria aproveitar aqui para pedir desculpa a Vossa Excelência. Pois não, excelência. E aos demais colegas, pela maneira como eu me exaltei aqui de forma inadequada, e gostaria que Vossa Excelência me respeitasse, me desculpasse por ter me tratado pois não, excelência, com respeito e
E a minha maneira de proceder aqui foi intempestiva e não regimental. Portanto, muito obrigado, Excelência. Prova a vocação de um grande líder, Excelência. Muito obrigado. Parabéns, líder Pimenta. Presidente, enquanto convidados chegam à mesa, eu só queria informar o presidente... Pois não, deputado Marcel Van Hatten. ...que eu já solicitei assessoria por ter sido um placar tão apertado, até porque pode haver deputados e senadores que repensem o seu voto, já solicitei para protocolar hoje mesmo um novo pedido de convocação de Edson Claro. Muito obrigado, presidente. Será colocado em votação no momento correto, Excelência. Passo a leitura do termo de compromisso do depoente. Por favor, silêncio. O senhor pode, a qualquer momento, solicitar a suspensão da reunião. Também a advogada da União, as advogadas presentes são muito bem-vindas. Se houver necessidade de alguma pesquisa técnica, alguma informação, o senhor poderá solicitar essa presidência. As advogadas, por gentileza, no caso de alguma manifestação que considerem indevida, com o senhor ministro, por gentileza, se dirigirem a essa presidência, que nós tomaremos as providências, ok? Combinados? Muito obrigado. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Prometo. Por favor, Peter. Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado, na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Para início, passo a palavra ao senhor Vinícius Marques de Carvalho para a sua apresentação por 15 minutos. Bom dia, presidente Carlos Viana. Bom dia, relator deputado Alfredo Gaspar, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Para mim, antes de mais nada, é uma honra, como ministro da CGU, representar esse órgão tão importante para o Estado brasileiro, para a garantia da integridade, do combate à corrupção e da transparência na agenda desse país e nas políticas públicas e nos serviços públicos. Eu trouxe uma apresentação, presidente, para contextualizar um pouco o trabalho da CGU como um todo, considerando, obviamente, que as questões devem se referir especificamente à fraude do INSS. Eu queria, antes de mais nada, apresentar um pouco o trabalho da CGU e mostrar o que nós temos feito nos últimos anos. Presidente, pode disponibilizar para nós a apresentação? Pois não, perfeitamente, será disponibilizado. Uma breve apresentação sobre quem eu sou. Meu nome é Vinícius Marques de Carvalho, eu sou advogado, professor, livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de Direito Empresarial. Fui servidor público concursado durante muitos anos, época em que pude trabalhar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no CAD, como conselheiro, depois como presidente do CAD. Fui também durante um período secretário de Direito Econômico e agora, desde 2023, do começo de 2023, assumi à frente da Controladoria Geral da União. Bom, começando, este é o organograma atual da Controladoria Geral da União. Quando nós chegamos à Controladoria Geral da União, nosso principal objetivo era organizar de maneira efetiva e eficiente essa agenda de integridade e combate à corrupção no Brasil. Quando nós falamos de combate à corrupção, combate a fraudes, nós temos que pensar, obviamente, que há uma série de instrumentos que podem ser conciliados para lidar com esse tema. Na nossa visão, uma visão articulada, inclusive, dentro da própria CGU, a ideia de aperfeiçoar os mecanismos de transparência, os mecanismos de supervisão
e controle de auditorias e os mecanismos de sancionamento, num contexto de ampla participação social e de melhoria das nossas capacidades como Estado de detectar condutas ilícitas, é a grande fórmula, digamos, moderna para lidar com esses temas. Em função disso, nós promovemos algumas mudanças dentro da CGU. Uma dessas mudanças foi criar a Secretaria de Integridade Privada e, dentro da Secretaria de Integridade Privada, colocar a Diretoria de Acordos de Leniência, a Diretoria de Responsabilização de Entes Privados e a Diretoria de Promoção e Avaliação da Integridade Privada, os chamados Programas de Compliance Empresarial. Então, essa secretaria é a secretaria que lida principalmente com o setor privado e a aplicação da lei anticorrupção como um todo. A aplicação da lei anticorrupção, da lei 12846, dentro da CGU, até nós chegarmos, ela estava espalhada em uma série de secretarias. Nesse contexto, a Corregedoria Geral da União se volta principalmente para a responsabilização de servidores públicos, para os famosos PADs, Processos Administrativos Disciplinares. Também criamos a Secretaria Nacional de Acesso à Informação para a agenda de transparência ativa e de transparência passiva via aplicação da Lei de Acesso à Informação, que é algo que teve uma relevância bastante razoável nesse caso aqui do INSS e pouco citado na minha opinião. E também a Secretaria Federal de Controle Interno, que é o coração, digamos assim, da CGU, que é de onde, na verdade, melhor do que coração, é a semente de onde nasce a Controladoria Geral da União. É a maior secretaria da CGU, basicamente 50% dos auditores e auditoras da CGU trabalham nessa secretaria. E é a secretaria que acaba por ser responsável pelas auditorias, né? Inclusive essa auditoria do INSS e por uma série de auditorias que acontecem em função de aprovação de um plano de auditoria feito pelos auditores da CGU ou em função de determinações legais ou de recebimento de denúncias. O que nós fizemos no começo da nossa gestão? Nós inserimos na Secretaria Federal de Controle a Diretoria de Operações Especiais. E essa mudança, ela é uma mudança que parece só uma mudança de caixinha dentro do organograma, mas ela teve um impacto imenso. Porque a CGU vem fazendo com a Polícia Federal, pelo menos desde o primeiro governo do presidente Lula, operações. Essas operações elas foram feitas e são feitas ao longo dos anos, principalmente relacionadas à alocação de recursos públicos nos estados e nos municípios. Toda semana tem uma operação, a cada 2 semanas, enfim, acaba tendo uma operação da Polícia Federal com a CGU. Essa semana mesmo, se não me falha a memória, nós já tivemos 2, olhando para a alocação de recursos públicos nos estados. Sem perder de vista esse objetivo, nós entendíamos e entendemos que era importante que a CGU pudesse ser um lugar em que essas investigações pudessem nascer e essas investigações pudessem ser mais relevantes em termos de impacto nacional também. Afinal de contas, a corrupção tem que ser enfrentada não só nos estados e municípios, mas também nos órgãos do governo federal como um todo. Essa deve ser uma prioridade. E por isso nós alocamos essa diretoria aí dentro da secretaria para que ela pudesse ser trabalhada em conjunto com as auditorias, para que, na medida em que as auditorias detectassem indícios de qualquer tipo de ilícito com características criminosas, a Polícia Federal já pudesse ser acionada, e isso é feito por meio da nossa Diretoria de Operações Especiais. Bom, o que resultou desse trabalho? Né? Resultou desse trabalho uma abordagem mais estratégica, racional, com autonomia. Isso acho que é muito importante, eu considero isso muito importante de ser frisado. O trabalho da equipe da CGU, dos auditores, das auditoras da CGU, é um trabalho que é feito com autonomia, independência, em que eles definem uma agenda de trabalho e eles, a partir da definição dessa agenda de trabalho, constroem essas investigações e essas auditorias. E essa autonomia é o que faz com que a CGU consiga trabalhar com essas investigações de maneira tão plena e eficiente.
Por isso eu queria apresentar para você, para os senhores e senhoras, alguns resultados dessas mudanças institucionais que nós fizemos. Primeiro, esse quadro mostra o avanço dos valores identificados como prejuízos nessas operações especiais. No período de 2020 a 2022, durante 3 anos, nós tivemos 970 milhões de reais de prejuízos apurados, de prejuízos identificados. No período de 2023 a 2024, nos 2 anos do atual governo, nós tivemos 830 milhões de prejuízos identificados. E em 2025, essa mudança de estratégia já operou um impacto enorme em termos de operações que nós fazemos. Já tivemos esse ano, em termos de prejuízos apurados, quase 12 bilhões de reais. Ou seja, se somar todos os anos anteriores de operações especiais da CGU com a Polícia Federal, nós não chegaríamos a esse valor. Isso se deve também, é bom frisar, a um acordo de cooperação que nós assinamos com a Polícia Federal no final de 2023 para operacionalizar melhor esse tipo de interação e garantir que essas operações de fato pudessem acontecer e transcorrer da melhor forma possível. Agora, essa atuação ela não deixou de lado algo que sempre foi muito relevante para a CGU, desde quando ela foi criada no primeiro governo do presidente Lula, que é a sua presença nos estados e municípios. Lá atrás, nós tínhamos aquele programa que ficou famoso de sorteio de municípios, que foi, inclusive, algo que o presidente Lula, na época, considerou bastante relevante para mostrar a presença do Estado brasileiro na fiscalização das políticas públicas na ponta. E isso não ficou de lado. Nós retomamos esse programa, hoje chamado CGU Presente, e olhem, vocês podem observar o impacto desse programa, inclusive em termos de municípios visitados nos últimos anos. Então, nós conseguimos conciliar essas duas dimensões, de estar presente nos municípios e também fazer investigações de impacto nacional. O impacto dessa agenda também na Corregedoria Geral da União. Nós conseguimos uma redução de em torno de 20% do tempo médio de conclusão dos PADs, uma redução de 48% no indicador de infrações prescritas e uma melhoria de 34% no indicador de processos com resultados efetivos, ou seja, processos que têm pelo menos uma condenação ou um acordo realizado, um TAC ou qualquer coisa desse tipo. No âmbito da responsabilização dos entes privados, nós também avançamos bastante nos últimos anos. Nós temos a coluna de processos instaurados, essa coluna azul, e também a coluna de processos concluídos. Vossas Excelências podem observar que há um esforço grande de não só abrir processos na CGU, mas também concluir e julgar esses processos para que nós possamos dar conta de um estoque e, principalmente, garantir que a justiça seja feita, né? Porque justiça lenta é, muitas vezes, justiça que falha, sim. E aqui a gente consegue lidar com esse tema nos últimos anos de uma maneira mais adequada. Em termos de multas aplicadas, um aumento da efetividade bastante sensível em aplicação de sanções. De 2019 a 2022, foram 779 milhões de sanções aplicadas e, nesse período de 2 anos, 23 e 24, já tivemos 1,185 bilhão de multas aplicadas. Em relação, especificamente, às fraudes do INSS, eu sei que Vossas Excelências já têm todas essas informações, inclusive boa parte delas foram viabilizadas pela própria CGU, encaminhadas para a CPMI pela própria CGU, mas aqui uma linha do tempo do que aconteceu em relação a essa investigação. É sempre bom, acho que, ter isso em mente. Quando que a CGU começou a trabalhar nela, quando foram feitas as comunicações formais ao INSS e o processo de auditoria se desencadeou. É uma auditoria que é composta por 3 relatórios. Um relatório em que cujo resultado são entrevistas dos aposentados e pensionistas que supostamente estariam ou não associados às associações e teriam permitido o desconto.
o desconto associativo ou não permitido, né? Então, esse é o primeiro relatório. O segundo relatório é um relatório sobre as próprias entidades. Importante ressaltar que as entidades foram visitadas em loco pela CGU para avaliar a sua capacidade operacional, a sua abrangência nacional, inclusive, e o seu processo de organização dos documentos relacionados à filiação dos seus associados, e o terceiro relatório sobre os controles internos do próprio INSS e o quanto eles eram falhos no controle dos acordos de cooperação técnica e também do processo de fiscalização dessas entidades. E aqui também, nessa linha do tempo, a interação com a Polícia Federal. E a abertura dos PADs pela CGU e dos processos de responsabilização contra as entidades. Então, para sumarizar, nós temos 3 áreas da CGU basicamente envolvidas com esse tema: a área de auditoria, a área de integridade privada, que é responsável pelos processos contra as entidades, abertura e processamento desses casos pelas entidades, contra as entidades, desculpem. E também temos a corregedoria responsável pelos PADs contra os servidores públicos eventualmente envolvidos nessa investigação. Então, é uma agenda que a CGU conduz de investigação e responsabilização e detecção de ilícitos, que nesse caso se mostrou bastante, no meu entendimento, eficiente em relação a essas fraudes do INSS. Apenas para finalizar, do ponto de vista de auditoria, né, nós temos 2 tipos de controle em relação às políticas públicas e aos recursos públicos. O chamado controle externo, que é exercido por uma série de órgãos, o órgão que tem uma interação mais intensa com a CGU, inclusive o Tribunal de Contas da União, e a controladoria interna, controle interno, que é exercido pela CGU. Quando nós decidimos fazer uma auditoria, essa auditoria, na medida em que ela é desenhada, ela é informada ao órgão gestor daquela política pública ou daquele contrato. Esse órgão fica sabendo que essa auditoria vai ser feita, esse órgão é questionado pela auditoria, são requeridas informações desse órgão. A partir do momento que a auditoria se configura ou vai tomando forma, as constatações, os achados da auditoria vão tomando forma, os auditores da CGU entram muitas vezes em contato, entram como regra, na verdade, em contato com o gestor e apresentam uma versão preliminar dessa auditoria, que é apresentada ao gestor para que ele possa fazer considerações, eventuais críticas, eventuais observações à auditoria. A partir dali, os auditores da CGU eles podem construir o relatório final. O que acontece em muitas dessas situações, e aí eu concluo, é que, em algumas dessas situações, nós temos, como eu disse, indicativos de fraudes que possam levar a ilícitos criminais, a infrações penais. Nesse contexto, a CGU aciona a Polícia Federal e começa um trabalho em conjunto. E é nesse contexto que esse material de auditoria, ele se transforma em notas técnicas para o inquérito policial. E a estratégia do inquérito policial, dado o seu sigilo, é que acaba definindo a agenda de investigação até que se possa chegar numa primeira fase de uma operação, por exemplo, que é o que aconteceu nesse caso, dia 23 de abril desse ano, e se pôde descortinar toda essa fraude que acontecia em relação aos descontos associativos. Senadores, senadoras, deputados e deputadas, são essas as minhas considerações iniciais. Estou à disposição para os questionamentos e muito obrigado mais uma vez. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Ministro, bom dia. Quero dizer a Vossa Excelência do orgulho que eu tenho do corpo técnico da CGU. Queria aproveitar a oportunidade de dizer que tem muita corrupção no país, mas queria que houvesse mais instituições como a CGU. Segundo, ministro, um pouco antes
do senhor entrar aqui, eu fui atacado por parcialidade de um deputado acostumado a fazer ataques levianos. Mas eu ia perguntar ao senhor, o senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Eu pergunto ao senhor, o senhor exerceu o cargo de presidente do CAD de 2012 a 2016? Exatamente. Quem lhe nomeou? Quem me nomeou foi a presidenta Dilma. Ministro, o senhor foi secretário de Direito Econômico de 2011 a 2012? Exato. Quem lhe nomeou? Presidenta Dilma. 2008 a 2012, o senhor foi conselheiro do CAD? 2008 a 2011, sim. Quem lhe nomeou? Presidente Lula. Ministro, o senhor 2007 a 2008 foi chefe de gabinete da Secretaria Especial de Direitos Humanos? Sim. Qual governo e quem lhe nomeou? Governo do presidente Lula. O senhor 2003 a 2004 foi assessor de gabinete da Assembleia Legislativa de São Paulo? Sim. Quem era o deputado? Simão Pedro. De que partido? Partido dos Trabalhadores. Ministro, tem um escritório aqui em Brasília, que veio para Brasília agora em 2024, com as iniciais VMCA. Essas iniciais são do senhor? Não. O senhor já fez parte desse escritório? Fiz. O senhor, quando fazia parte desse escritório, esse escritório já tinha essas iniciais? Sim. Essas iniciais significam o quê? Quando eu fazia parte do escritório, essas iniciais significavam Vinícius Marques de Carvalho. Esse escritório continua com essas mesmas iniciais? Sim, mas hoje significam outra coisa. Sim, senhor. Quem hoje comanda esse escritório? Esse escritório é comandado por vários sócios. Tem alguma ligação com o senhor? Não. Não? Sua esposa ou companheira não é a sócia majoritária, não? Não, não é mais. Não é mais? Não é mais minha companheira. Ah, tá. Ministro, esse escritório tinha na sua lista de clientes ou teve na lista de clientes uma empresa chamada Odebrecht Novonor? Sim. O senhor recebeu essa Novonor na sede da Controladoria Geral? Eu recebi várias empresas. O senhor perguntou essa especificamente. A Odebrecht estava entre elas. Sim, senhor. Sim. Tá. Presidente. Tem. Vocês não estão deixando. Excelência. Vocês não estão. Não, presidente, eu não aceito, presidente. Não. Deixa o relator falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a pertinência temática? O que é isso? Só pra saber. Senhores, o relator... Tentativa de criar um embaraço na opinião pública brasileira, só isso. Só um instante, relator. Só um instante, relator. Vou chegar lá agora, presidente. Só um instante, relator. Eu quero que garanta a minha palavra. Não, só um instante. Não, vai ser garantida quando começar a tratar da CPI e do tema dela. Não, presidente. Aí será tudo garantido. É criar um embaraço senhores, na opinião pública. Talvez a mesma que o senhor tenha. Só isso, criar vou pedir um favor. Teve quando foi juiz. Não, presidente. A mesma. Isso não se admite aqui, não. Ou a CPI... Ou eu vou... Quem está sendo imparcial? Eu vou suspender... O senhor Manera, então. O senhor virou pra mim, eu não tô falando com o senhor, tô falando com o presidente. Quem está sendo parcial agora, hein, Só um instante. Só um instante. O relator está com a palavra. Eu vou permitir que ele continue falando. Se os senhores senadores, senadoras não concordam, terão seu tempo para se manifestar. Por favor, continue, relator. Ministro, o senhor é doutor duplamente. O senhor é doutor pela Universidade de São Paulo e o senhor é doutor pela Sorbonne, verdade? Sim. O senhor é professor livre docente da USP. Ministro, é só para fazer um introito. O fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor
tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de começar exatamente sabendo de como o senhor atua. Tem que perguntar qual é os advogados que já prestaram serviço para outros clientes. Por favor, excelência. Ministro, eu gostaria que voltasse naquele gráfico que o ministro expôs sobre a estrutura da CGU. Ministro, era justamente esses fatos. Ministro, o senhor poderia me dizer quem é o secretário federal de controle interno? O senhor Ronald Balbi. Ministro, eu acordei hoje e até quero elogiar a imprensa, porque a imprensa está sabendo mais do que a própria CPMI. Muitas vezes, hoje, a imprensa, por diversos meios de comunicação, cada uma lançou uma notícia diferente. Mas uma me interessou pontualmente. Reportagem do antagonista de hoje, Wilson Lima. CGU sugeriu pauta positiva para proteger INSS da crise. Se a imprensa pega sem contextualização de providências, falará que é o fim do mundo, disse secretário da CGU em reunião do ano passado. Um registro da reunião realizada em agosto do ano passado entre o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e representantes da Controladoria Geral da União, revela que o governo Lula não somente sabia das fraudes em aposentadorias e pensões, mas atuou para evitar a repercussão negativa do caso. Aí vem muita coisa, até a ata, eu acho. Se a imprensa pega, sem contextualização de providências, falará que é o fim do mundo. Chegou a dizer Balbi, eu acho que é Balbi, conforme o registro da reunião. Sugeriu que o INSS instituísse uma pauta positiva para que o órgão divulgasse seu relatório sobre os achados relacionados aos descontos ilegais. No momento da publicação do relatório, é importante que o INSS se prepare para apresentar respostas para as repercussões que ocorrerão, que se prepare para trazer pauta positiva. Não é suficiente tratar números apresentados. Quando se fala de números tão significativos, é necessário indicar como está atuando. Se a imprensa pega, aí falará que é o fim do mundo. Pela CGU participaram, aí diz a senhora Eliane Viegas Motas, o gerente de projetos Rodrigo Dias e a auditora federal Dévola da Rocha Carvalho. Do lado do INSS, aí citam uma série de membros. E também aí, o documento obtido por este portal disse o seguinte: naquele momento, estimava-se que os descontos em folha por meio das entidades chegaria a 2,6 bilhões de reais em 2024. A reunião ocorreu menos de um mês após a conclusão do relatório da Controladoria Geral da União. O secretário da SFC disse que a CGU não está condenando as entidades. Olha essa declaração. Se for mentira, é de quem publicou e dessa ata que obtiver, a gente precisa adotar as providências. O secretário da SFC disse que a CGU não está condenando as entidades a partir do resultado de 97% dos entrevistados dizerem que não autorizam os descontos. Sabe-se que a memória das pessoas, de idosos, agrega uma complexidade ao processo. Praticamente está dizendo aqui que os idosos sem memória eram os responsáveis por esses números.
No entanto, é muito impactante. Por isso, é preciso jogar duro, buscando identificar as associações para que o procedimento demonstre lisura. E aqui, em mais uma oportunidade, que eu não estou achando nessa minha aqui, havia até a sugestão para tornar sigiloso alguns dados. Primeira pergunta que eu faço: quem nomeou esse seu Ronaldo Baldi para a principal secretaria da CGU? Fui eu. Ministro, é correto um servidor de um órgão que exige transparência estar sugestionando duas coisas? Primeiro, mais preocupado com a publicidade da descoberta do que com a própria descoberta. E segundo, sugerindo ao INSS tornar partes do relatório sigilosas? Eu não considero que o senhor Ronald Balbi estava sugerindo algo assim. Então, eu tenho uma, se o senhor me permite, com todo respeito, claro, eu tenho uma discordância em relação à suposição que embasa a pergunta de Vossa Excelência, e eu posso explicar por quê. Bom, primeiro, o senhor Ronald Balbi é um servidor auditor da CGU há mais de 20 anos, ultra respeitado por toda a equipe da CGU, todos os auditores da CGU, pessoa que eu não conhecia, relator, inclusive, até ele se tornar secretário, né? Ele foi quase ou praticamente um consenso da equipe ali de auditores sobre quem deveria ocupar essa função pela sua experiência. O Dr. Ronald estava nessa reunião com o INSS, com um objetivo muito claro de fazer o INSS tomar providências em relação às entidades que já estavam sendo detectadas em função da auditoria da CGU como entidades que possivelmente estavam praticando descontos indevidos. E cobrando medidas, a doutora Eliane, inclusive, esteve aqui e deixou isso muito claro, quanto que a equipe da CGU, do Dr. Ronald, com a doutora Eliane, cobraram medidas para que esses problemas fossem corrigidos. Essas medidas podiam envolver medidas operacionais do INSS, essas medidas podiam envolver medidas normativas do INSS, né, no sentido de, em função dos achados da auditoria, né, e o que ele disse aí em relação aos achados da auditoria, de que 97% disseram que não, eles estavam dizendo, pode ser que não seja 97%, mas mesmo assim é um número muito alto, né? E é um número muito alto, evidentemente. Senhores, por favor, silêncio para ouvirmos as explicações. Ele estava cobrando providências do INSS. Sobre o governo saber, que é o que está no título da matéria, se eu não me engano, ou em parte da matéria, a CGU é um ministério do governo federal. Ela estava fazendo uma investigação, ela estava fazendo uma auditoria, ela fez descobertas nessa auditoria. Nesse contexto, CGU, como Ministério do Governo Federal, sabia, né? Então, eu não entendo o que pode ter de nuance sobre o governo saber no contexto dessa matéria. É muito protocolar do ponto de vista da CGU, e aqui eu termino, relator. Como eu disse, isso é o protocolo, o procedimento da CGU. Quando se chega a um relatório de auditoria, uma primeira versão, chamada versão preliminar de um relatório de auditoria, por conta dessa auditoria que eu realizei, e vocês precisam resolver esses problemas. Nós temos recomendações de como resolver esses problemas. E o que ele disse aí olha, é importante que o dia que isso vier a público, essas soluções já estejam na rua, né? Infelizmente, isso não aconteceu, né? Isso veio a público por causa da operação que nós fizemos com a Polícia Federal, e o INSS ainda não tinha providenciado todas as soluções necessárias. Ministro, eu gostaria de retornar a um dos tópicos da fala registrada na ata.
sob a indicação desse secretário para que houvesse sigilo para trechos do relatório. O relatório foi exposto, hoje nós todos tomamos conhecimento do tamanho do roubo aos aposentados e pensionistas. Eu pergunto ao senhor, essa sugestão desse secretário, eu não duvido do currículo, nem da seriedade, nem o conheço a bem da verdade, conheci hoje, pelo jornal, pelo site de notícia. Isso não viola a regra da transparência da CGU, não? Relator, obrigado pela pergunta. Desculpa não ter respondido na primeira vez, porque o senhor já tinha feito essa pergunta. Há duas hipóteses em que um auditor pode sugerir sigilo. Talvez mais hipóteses, mas tem duas que eu lembro claramente. Uma é se um determinado relatório ou informações de um determinado relatório não devem ser publicadas ou publicizadas naquele momento porque são importantes para uma investigação criminal sigilosa. Então, essa é uma hipótese, que é uma hipótese legal, né, do Código de Processo Penal, inclusive. A outra hipótese de colocar sigilo em algumas informações podem ser, por exemplo, relacionadas à LGPD. Né? Você pode tarjar dados pessoais sensíveis de um determinado relatório. Eu não sei o contexto exatamente em que essa conversa que o Dr. Ronald teve sobre que informações ele estava sugerindo colocar em sigilo, mas eu tenho certeza, posso afirmar com toda a convicção, que se ele sugeriu qualquer tipo de sigilo, foi em função de algum imperativo legal, de forma alguma, para esconder nada da sociedade brasileira no momento em que isso devesse vir à tona, que foi o que aconteceu dia 23 de abril. Ministro, eu volto a afirmar, eu tenho muito respeito pelo trabalho técnico da CGU. Tenho muito respeito pelo que a CGU tem feito pelo Brasil ao longo da sua existência através de seus técnicos. Me responda de forma objetiva. Esse relatório estava sendo apresentado naquele momento a quem? Esse relatório nessa reunião? Sim. Eu entendo que esse relatório estava sendo apresentado, na verdade o relatório ou as conclusões do relatório, desse primeiro relatório, estava sendo apresentado à equipe do INSS na busca de soluções para resolver um problema que foi identificado no relatório e que causou uma preocupação dos auditores da CGU, que foram, o senhor mesmo falou, 97% de pessoas dizendo que não reconheciam a filiação. Ministro, o relatório foi colocado partes em sigilo? Não, quando o relatório foi publicado, ele foi publicado inteiramente público. Então, isso se presume, a não ser que eu esteja equivocado, que as sugestões do secretário interno da CGU não foram acolhidas, né? Sobre sigilo do relatório em partes. Um ponto que eu acho que é importante aqui, relator, é que esse relatório, não só esse, como os outros dois, serviram de embasamento na forma de notas técnicas para o inquérito sigiloso da Polícia Federal. Talvez a preocupação dele, ali naquele momento, foi exatamente com essa questão. Depois da operação da Polícia Federal realizada, não tinha por que se ter nada sigiloso no relatório. É esse ponto que eu queria destacar. Bem, eu discordo de Vossa Excelência, mas entendo bem essa defesa institucional. Muito me chamou a atenção essa regra contraditória explicitada por esse secretário. Para mim, CGU é sinônimo de transparência, integridade e exposição pública daquilo que precisa ser conhecido pela sociedade. Na minha concepção, fugiu completamente a regra. Agora, vamos voltar, por favor, a uma exposição do ministro sobre a data dos fatos. Acho que é o último slide, né? Ou penúltimo. Penúltimo. Antepenúltimo.
Eu não terminei a apresentação. Ministro, eu queria saber de Vossa Excelência, nós estamos tratando aí de mais de 40 entidades com ACTs, acordos de cooperação técnica com o INSS em relação a descontos associativos e mais de 90 entidades bancárias financeiras para consignado no INSS. Queria saber do senhor, como ministro, desde 1º de janeiro de 2023, esquecendo essa linha do tempo oficial, gostaria de saber do senhor quando foi que o ministro tomou conhecimento que se estava com um problema de 3 tópicos: descontos associativos, consignados e seguro defeso. Só aqui mostrou uma linha do tempo oficial, eu quero fazer sobre cada uma dessas perguntas a mesma linha do tempo. Vamos começar por descontos associativos, ministro, por favor. Quando é que o senhor tomou conhecimento? Olha só, é muito importante a gente dividir esses 3 tópicos. Eu quero primeiro saber de descontos associativos. Quando é que o senhor lá se deparou com esse problema nessa magnitude? No caso dos descontos associativos, por isso que eu mencionei aqui a importância da Lei de Acesso à Informação agora há pouco. Havia, no começo de 2024, uma série de pedidos de Lei de Acesso à Informação feito pelo jornalista que fez aquela primeira matéria do Metrópolis em dezembro de 23, e aquela primeira matéria do Metrópolis era sobre uma associação, né? Era sobre a AMBEC, não era sobre a estrutura de um esquema criminoso com as características que nós conhecemos hoje. E havia, depois dessa matéria, uma série de pedidos de acesso à informação sobre a questão dos descontos associativos que chegou para a CGU. O senhor me permite... Eu vou falar a data. O senhor me permite só para a gente dialogar, e eu agradeço o seu respeito também aí nas respostas. O senhor me permite, seria correto dizer que o primeiro alerta sobre isso foram as reportagens para a CGU, foram as reportagens do portal Metrópolis? Quando eu tive acesso ao pedido da Lei de Acesso à Informação, relator. Qual data? Março de 24, mais ou menos, porque o INSS tinha negado acesso a algumas informações e nós... E aí eu não estou falando da SFC, eu estou falando da nossa Secretaria de Transparência. Sim. Fez uma interlocução com o INSS, porque a orientação de aplicação da Lei de Acesso à Informação é de que o sigilo é exceção, a regra é a transparência. E nós tentamos, na medida do possível, garantir esse princípio, que na verdade é um princípio constitucional. Aí eu volto à primeira pergunta, ministro. Qual foi a data que o senhor tomou conhecimento como ministro-chefe? Desses problemas, março, porque nós determinamos essa interlocução com o INSS para que o INSS abrisse essas informações. Eu entendi, em função disso, que talvez nós tivéssemos um problema que merecesse um olhar mais cuidadoso da SFC. Perguntei para o secretário Ronald se já estávamos fazendo algum trabalho sobre aquele tema, e ele disse que sim, que tinha entrado no plano de auditoria de 23 para 24 fazer um trabalho de auditoria sobre os descontos associativos. Portanto, para ser bem específico, a informação que eu obtive da minha área técnica é de que, antes das matérias do Metrópolis, nós já estávamos fazendo o trabalho relativo aos descontos associativos. Queria chegar nesse ponto, ministro. E qual foi... Olha, o ministro-chefe já disse aqui que tomou conhecimento através de um pedido de lei de acesso à informação por um portal de notícias Metrópolis, em março de 2024. Mas a CGU já estava fazendo um trabalho desde 2023.
O plano de 23 para 24. O plano de 23 para 24. Qual foi o ponto de alerta para a CGU em 2023? O ponto de alerta foram basicamente os 2 pontos de alerta. Um ponto de alerta foi uma preocupação que já existia em relação aos descontos associativos, por conta de denúncias que já haviam sido feitas em alguns momentos, ou seja, desde 2019 foram mais de 11 reuniões daquele grupo de trabalho interinstitucional que se discutia descontos associativos. Havia uma preocupação muito grande porque havia aumentado o número de entidades que assinavam acordos de cooperação técnica com o INSS, ou seja, acordos que autorizavam essas entidades a realizarem os descontos. Havia uma preocupação sobre a seriedade dessas entidades e no ano de 2022 e no ano de 2023 houve um aumento no número desses descontos. Quando eu cheguei na CGU em 2023, acho que esse esclarecimento é sempre interessante de fazer, o plano de auditoria é mais ou menos como orçamento, né? O governo herda a lei aprovada de orçamento do último ano do governo anterior. Nós herdamos o plano de auditoria da CGU feito em 2022 para executar em 2023. Nós executamos. O nosso primeiro plano de auditoria foi esse feito em 2023, que constava os descontos associativos. No caso do crédito consignado... Não, aí, antes de eu passar para o consignado, eu queria pontuar o desconto associativo. O senhor falou que tinha 2 pontos de alerta. O primeiro, denúncia, e o segundo? O aumento nos valores. Aumento nos valores. E quem é que estava cuidando dessa temática dentro da CGU? Porque o senhor não foi, o senhor só tomou conhecimento em 24. A CGU ela realiza mais de 600 auditorias por ano. Em 2000, quem é o responsável? Quem é que estava encarregado os planos de auditoria é o secretário Ronald Balbi com sua equipe. Era isso que eu queria saber. Ministro, esse secretário, que é o mesmo que foi ao INSS, durante o ano 2023, em uma reunião de trabalho, em algum momento, conversou com o senhor sobre descontos associativos irregulares? Sim. Ministro, eu perguntei ao senhor há 1 minuto quando o senhor tomou conhecimento. O senhor disse que tomou conhecimento em março de 2024. Eu quero saber, 2023, esse secretário sentou com o senhor para discutir irregularidade de descontos associativos? O senhor disse sim. Em 2023, não. Tá, então, para eu poder não ficar equivocado. O que eu falei, obrigado porque eu consigo esclarecer. Em 2023, a equipe da CGU estrutura um plano de auditoria para 2024. Esse plano de auditoria, ele tem 600, 700 auditorias. E esse plano ele vem de baixo para cima, relator. As equipes de cada diretoria dessa tem algumas coordenações, eles fazem as suas análises de risco, baseado em materialidade, baseado em criticidade, eles estruturam uma proposta de plano de auditoria que é discutida com o secretário aprova esse plano de auditoria. Esse plano de auditoria, neste plano de auditoria está descontos associativos, 2023, entre outras 600 auditorias. Sim, senhor. Ministro. Eu, em 2024, vendo matérias, em março de 2024, vendo essas matérias, eu questionei... O senhor disse que foi pela Lei de Acesso à Informação, né? Vendo os pedidos da Lei de Acesso à Informação, que, em decorrência deles, matérias eram feitas em relação a esse tema. Nós, neste contexto, questionei a área se havia já alguma investigação, alguma apuração, alguma auditoria sobre esse tema. E ele me disse, isso já está em planejamento, porque entrou no plano de 2023 para 2024 e esta auditoria está começando. Foi isso que ele me disse. Ministro, eu recebi um documento, mas ainda não fiz juntar da CPMI, que o TCU tinha acionado a CGU
em setembro ou outubro de 2023, determinando que fosse feita a auditoria e que esse teria sido o pontapé inicial. Isso procede? Eu não tenho conhecimento desse documento, mas se ele existir e proceder, ótimo. Mas o senhor não tem esse... Eu não tenho conhecimento desse documento. Ministro, a pior coisa que existe na vida é fogo amigo. É o que eu mais tenho aqui, é fogo amigo. De amigo da onça, né? Mas eu quero dizer aqui que eu me preocupei muito com uma reportagem e queria que o senhor esclarecesse, se possível. Deflagrada a operação sem desconto, o ministro Rui Costa foi bem taxativo. E olha, eu tenho o maior respeito pela CGU, já disse isso aqui e repito porque é verdade. CGU falhou a não alertar governo sobre fraudes no INSS. Aí vem Vossa Excelência, aí diz algo que contraria o que foi dito. Todo mundo sabia do problema do INSS e o senhor foi taxativo. E o Rui Costa sabe disso. Ministro, sem querer criar polêmica, mas a gente está diante de uma contradição frontal à outra. Quem está faltando a verdade? Rui Costa, que disse que a CGU falhou, ou Vossa Excelência afirmando pela CGU que todo mundo sabia do que estava acontecendo no INSS. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso e me dissesse quem era esse todo mundo. Na minha concepção, nenhum dos dois mentiu. O que o ministro Rui Costa externou foi o fato de que essa auditoria, os problemas que estavam sendo detectados não tinham sido levados ao centro do governo. O que eu disse, e o senhor não tinham sido levados ao governo, né? E o que eu disse, e o senhor, Vossa Excelência, mencionou isso agora há pouco, inclusive, é que nós, em primeiro lugar, estávamos lidando com um tema que havia matérias de jornais, havia um grupo, matérias de veículos de comunicação, havia um grupo de trabalho interinstitucional com representação de todo o sistema U, vamos chamar assim, e mais outros órgãos, em que foram discutidos esses temas, esse material todo já está aqui na CPMI, e que, portanto, essas questões já tinham aparecido. Todas essas entidades já sabiam. O TCU, inclusive, em junho de 24, chegou a suspender os descontos. Tem uma decisão do TCU que chega a suspender os descontos. E os julgamentos do TCU são públicos. Todo mundo acompanha. Havia parlamentares que já haviam feito denúncias sobre isso. Inclusive, acho que, se não me falha a memória, a investigação do TCU começa em função de denúncias de parlamentares. Então, não tem... A minha fala aí foi só no sentido de afirmar com muita clareza de que essa informação sobre problemas relacionados ao desconto associativo era uma informação pública. O que as pessoas talvez não soubessem é a dimensão do problema, os detalhes dos achados de auditoria e da investigação da Polícia Federal, que veio à tona só em 25 com a operação. Ministro, eu confesso que não consegui compreender a superação dessa contradição. Rui Costa afirmou que falhou a não alertar o governo, a CGU, falhou a não alertar o governo. A CGU é o próprio governo, como o senhor disse aí, acabou de falar. O senhor é ministro-chefe do órgão de controle principal do governo. O senhor, com essa bomba na mão,
porque isso eu posso dizer ao senhor que foi uma bomba que irritou muito a divulgação dessa bomba, porque não tem nenhum governo que quer que isso caia no colo. Verdade é que mexe com classe de aposentados e pensionistas e é um tema muito sensível. O senhor manteve para o senhor esse... Olha só, o relatório de criticidade foi em julho de 2024, ou junho, que apresentou ali, o senhor mostrou. O senhor manteve isso sob o seu conhecimento? O senhor era a autoridade máxima que conhecia esse problema? Ou o senhor compartilhou esse problema com outras autoridades da sua mesma estatura ou até maiores? É a pergunta que eu quero fazer. O senhor, diante de um problema desse que caiu no seu colo, com um relatório de criticidade muito grave, o senhor procurou algum outro ministro de Estado? Não procurei. E eu explico por quê. O senhor procurou o presidente da República? Não procurei. Então, isso me faz crer, ministro, isso me faz crer que o ministro Rui Costa tinha razão. Se o senhor não procurou o órgão central ali do coração do governo, que é, não sei se é o gabinete civil, qual é a função do ministro Rui Costa. O senhor não procurou o presidente da República. Me diga, o senhor guardou isso para o senhor? Estou falando em termos de estatura, de hierarquia. O senhor guardou isso para o senhor e não repassou ao dirigente máximo da Previdência Social, nem ao presidente da República, nem ao chefe do Gabinete Civil? O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da maneira mais eficiente possível. Então, era a minha obrigação funcional não revelar dados que pudessem ser utilizados numa investigação para ninguém. Eu mesmo tinha acesso a quase nada do que era investigado exatamente por conta disso. Eu tive acesso aos relatos da nossa auditoria. O trabalho da Polícia Federal era um trabalho da Polícia Federal em conjunto com a equipe técnica da CGU, e como inquérito sigiloso, ele deveria seguir desse jeito. Eu, em função dessa questão como um todo, relator, eu tinha uma preocupação e tenho uma preocupação muito grande, que é nós conseguíssemos acabar de uma vez com os problemas relacionados a essas fraudes. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo 2, 3 associações, sem ressarcir os aposentados e pensionistas, criando algum tipo de regra de revalidação periódica que não seria suficiente no momento para resolver o problema. Eu entendi, a partir do trabalho que a minha equipe estava fazendo, que a atuação com a Polícia Federal era o caminho mais adequado para lidar com esse problema e acabar com esse problema de uma vez. E foi isso que aconteceu. Ministro, voltando a essa temática que para mim é fundamental. Quando o senhor falou para o chefe do gabinete civil do presidente, que todo mundo diz, pelo menos aqui na casa, que é a pessoa com mais influência na administração federal, é lá o cérebro da administração. O senhor disse a ele um fato muito pontual. Todo mundo sabia do problema do INSS. Quem é esse todo mundo, já que o senhor foi tão taxativo? Todo mundo sabia. Quem é esse todo mundo? No grupo de trabalho interinstitucional, a Defensoria Pública da União está presente, o Tribunal de Contas da União está presente, a CGU está presente, o INSS está presente, o Ministério da Previdência está presente. Vários órgãos estão presentes.
Eu, quando falo na matéria, eu cito todos esses órgãos e digo, todo mundo sabia citando todos esses órgãos, esse é o contexto. Além de parlamentares, porque parlamentares fizeram denúncias, inclusive. Ministro, o senhor tomou conhecimento... Pode voltar aquele quadro, por favor? Aquele quadro do cronograma. Ministro, houve em 3 de julho, não sei, por volta daí, o envio do relatório 23 de julho, aí no mês de julho, houve o conhecimento do relatório pelo INSS. Primeiro. O senhor poderia me dizer, nesse momento aí, quantas entidades associativas estavam sob investigação? Com possibilidade de corrigir, mas se não me falha a memória, 29. 29. Esse número era o total de entidades associativas com ACT vigentes? No momento da instauração da auditoria, sim. Ministro, com descontos sendo efetuados. Eu pergunto ao senhor, nós estamos falando de 2024. O senhor apresentou ali gráficos, eu tenho outros aqui, mas não vou colocar. O senhor vai ver que de 2022 para frente foi uma curva ascendente que salta aos olhos. Não vou estar aqui falando nem de números, porque os números são bilionários. Eu queria saber o seguinte: por que o senhor, com a responsabilidade de chefiar a principal instituição dentro do governo para combater a corrupção e desvio, porque o senhor não determinou a quem de direito, com o poder da CGU, de encerrar imediatamente até uma segunda ordem, depois de uma fiscalização, a execução desses ACTs, já que vocês tinham descoberto nesse relatório preliminar a ausência de capacidade do INSS de fiscalizar qualquer ACT vigente. A CGU ela tem como competência de controle interno, relator, fazer recomendações. Foi isso que foi feito ao longo de todo esse processo ao INSS. A CGU não tem o poder de determinar. Tá. Eu agradeço a sua correção. Mas eu pergunto ao senhor, por que o senhor não recomendou, na apresentação do relatório, a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando dali até 2025, no mínimo, uns 2 a 3 bilhões de reais? É exatamente essa a recomendação do relatório. Não, aliás, do primeiro, do segundo e do terceiro relatório, são essas as recomendações. Então, qual foi o ato que o senhor praticou para que isso se concretizasse? Nós encaminhamos a investigação para a Polícia Federal. Não, eu estou falando em termos internos. Em termos internos. A equipe da CGU, os auditores da CGU, o secretário federal de controle e toda a equipe, inclusive da diretoria da senhora Eliane, fizeram todas as interlocuções com o INSS para garantir que isso acontecesse. Olha o que o ministro Rui Costa analisou desse trabalho. Ao fim e ao cabo, nós deixamos passar 2 anos, período no qual mais pessoas foram lesadas para poder corrigir o problema. Isso é o ministro Rui Costa, se referindo à atuação da CGU. O papel da Polícia Federal não é mesmo de avisar ninguém, é apurar ato criminoso. Ela está no papel dela, correto, sem reparo. Agora, a função de qualquer controladoria é preventiva e não corretiva ou punitiva.
Então isso aqui foi a palavra do ministro-chefe do Gabinete Civil condenando o que foi feito pela CGU para não haver essa interrupção. Eu não estou fazendo juízo de valor, não. Quem fez esse juízo de valor aqui foi o ministro-chefe do Gabinete Civil do governo Lula, dizendo que esperaram 2 anos para interromper desconto associativo, que tinham perdido muito tempo. Então, ministro, quero dizer ao senhor que essa foi uma declaração vinda de dentro do governo, mostrando, na ótica de Rui Costa, a demora que as providências foram adotadas após 2 anos. Perguntar ao senhor, ministro, em relação às ACTs, por que, ministro? Qual foi a motivação de ter sido aberto pela CGU? Eu não sei se foram 8, 9, 10, 11, inicialmente em abril ou perto disso, dos procedimentos de responsabilização, de apuração e responsabilização. Acho que é isso, né? Os pais. Esse ano. Sim. Foram abertos, num primeiro momento, 12, ou algo perto disso. Ministro, se os relatórios, eu que sou totalmente leigo nessa análise, se o trabalho maravilhoso que foi feito pela CGU nas auditorias já demonstrava que 97,6% dos descontos autorizativos eram falsos de todas as entidades com ACT. Isso está no trabalho dos senhores. Eu pergunto, por que essa diferenciação? Por que abrir para 12 e deixar para abrir o restante, os 40, ou seja lá quantos forem, só num dia, ou um dia antes, ou dia depois, da CPMI ser instalada? Por que 2 pesos e 2 medidas em relação a 12 associações, se havia problema generalizado em todas? Em primeiro lugar, não há 2 pesos e 2 medidas. O que há nesse caso concreto é simplesmente uma qualificação e tipificação das condutas de cada entidade. Explico. Em relação a essas 12 entidades, logo que houve a operação da Polícia Federal, o INSS abriu os PAR. Quando abriu os PAR sobre essas 12 entidades, nós entendemos na CGU que nós éramos responsáveis por essa investigação. Essa investigação era uma investigação complexa o suficiente para justificar que a própria CGU conduzisse esses processos. Então, nós avocamos esses 12 processos de responsabilização e passamos a analisar e enquadrar a conduta de todas as outras entidades também, que não tinham sido alvo da operação da Polícia Federal, para ver, obviamente, sobre quem que nós íamos abrir processo ou não. A lei anticorrupção, ela tem um inciso, que é um inciso, ela chama a lei, ela adquiriu esse apelido de lei anticorrupção, mas ela não lida só com problemas de corrupção, no sentido de pagamento de propina, ela tem um inciso específico para pagamentos de propina, e ela tem um inciso específico para fraudes em fiscalização. Então, se uma entidade, por exemplo, não tem um indício de que pagou propina, ela pode ser enquadrada no ilícito de fraude à fiscalização. Para enquadrar na fraude à fiscalização, nós precisávamos identificar a conduta de cada entidade. E foi isso que nós fizemos. E o processo, inclusive, de ressarcimento gerou uma série de informações que, inclusive, viabilizaram a abertura desses processos. Algumas caracterizações, por exemplo, como fraude à biometria eletrônica, fraude no próprio processo de ressarcimento, apresentando documentos falsos ou inadequados no próprio processo de ressarcimento. Tudo isso informou a abertura desses 40 processos. Eu tenho muita clareza, relator, de que essa análise da CGU, e eu discordo de qualquer pessoa que diga que a CGU, na atual gestão, demorou,
Porque foi feita uma auditoria com 3 relatórios e uma investigação da Polícia Federal em menos de um ano. Desde que nós começamos isso, no começo de 24, até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, é menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. Se isso não é investigar com rapidez, com presteza, com eficiência, eu não sei o que é. E 90 dias depois da operação, nós já estávamos começando o ressarcimento dos aposentados e dos pensionistas. Isso não é pouca coisa. Ministro, eu não conheço nenhuma investigação em corrupção no Brasil relevante que a investigação não tenha durado pelo menos 2 anos. Ministro, aqui é por tempo real. Você faz uma pergunta e tem os universitários que também ajudam. Aí mandaram para mim aqui. A Controladoria Geral da União instaurou na última quinta-feira, 24 de junho, uma investigação preliminar para apurar possíveis irregularidades na contratação da vacina Covaxin. Como providência adicional, o órgão determinou, por meio de medida cautelar da Corregedoria Geral da União, com a CGU, da Corregedoria com a CGU, a suspensão de qualquer ato por parte do Ministério da Saúde. Eu perguntando ao senhor, porque eu perguntei anteriormente, por que não tinha determinado essa cautela na suspensão dos ACTs. Então, a CGU errou nessa suspensão cautelar da compra da vacina ou essa prática foi abandonada pela CGU? Se não... Posso estar errado, porque o senhor está me trazendo uma informação, mas, se eu não me engano, essa questão da Covaxin foi, inclusive, em função de uma determinação do Supremo. Não, quando nós abrimos os processos administrativos de responsabilização, em muitos casos, não em todos, a área técnica toma uma decisão de pedir cautelares, inclusive de desconsideração da personalidade jurídica. Era isso que eu queria saber. E nós fizemos nesses casos. Eu quero saber, nas ACTs, eu só quero um caso. Quando o senhor apresentou, ou a sua equipe apresentou esse primeiro relatório, existe alguma medida cautelar por parte da CGU? Isso foi feito depois da operação da Polícia em conjunto com a Polícia Federal, salvo o melhor juízo. Então, de 2024 até abril de 2025, passados aí quase um ano, a pergunta é, a CGU exerceu o poder de cautela para suspender a execução dos ACTs? A pergunta é simples. A CGU elaborou uma estratégia de investigação conjunta com a Polícia Federal em função dos resultados da auditoria, e foi essa estratégia de investigação com a Polícia Federal que determinou todo o comportamento da CGU até a operação em 2024. Respeito a sua resposta, mas a pergunta é simples. CGU exerceu o poder de cautela para a suspensão dos ACTs entre a apresentação do relatório e a operação sem desconto? É sim ou não? Para eu exercer esse poder de cautela, eu preciso ter os processos administrativos de responsabilização instaurados, e eles foram instaurados com a partir da operação em abril de 2024. Então, é uma sequência de atos que demandam uma conclusão e que tem um protocolo e procedimento a ser seguido. Ministro, o senhor acabou de dizer aqui que o INSS instaurou 12 processos administrativos e a CGU pegou para ela, avocou para ela esses processos, só tinha processos administrativos de responsabilização. A pergunta é muito objetiva. Esse poder de cautela da CGU foi exercido nesse período? É sim ou não? Sim. Depois que os processos foram avocados, sim. Não, ministro, é de julho de 2024 a abril de 2025. Foi ou não exercido poder de cautela para a suspensão dos ACTs?
salvo o melhor juízo, eu não conheço alguma medida cautelar que a CGU tenha entrado nesse ministro, eu período. agradeço a sua resposta. Ministro, nós estamos vendo um desvio significativo dos ACTs e estamos falando sobre os ACTs e os descontos associativos. O senhor tem uma visão ampla e institucional de tudo que aconteceu em relação a desconto associativo na folha do INSS relativos a aposentados e pensionistas. Pergunta simples, por tudo que o senhor viu, apurou, o senhor é a favor ou contra a manutenção de desconto associativo para a entidade sindical de aposentado e pensionista? Os relatórios da CGU apontam que sem um sistema de biometria, um sistema de fiscalização muito adequado, que garanta a rigidez e a integridade de todo esse processo, não é possível garantir que os descontos associativos em folha de pagamento sejam imunes à fraude. Eu concordo com essa visão. O senhor concorda com a visão de manter suspenso esses descontos? Concordo com a visão de manter suspenso até que ou se decida por não realizá-los ou se constitua um sistema que gere uma imunidade para que esses descontos sejam adequados. Ministro, durante esse período de apuração 24-25, o senhor se reuniu alguma vez com André Fidelis, Stefanuto e Vigílio? Não. Alguma vez essas pessoas tentaram acesso ao senhor? Que eu me lembre, não. Teve alguma recomendação da CGU para o INSS que essas pessoas se omitiram ou demonstraram resistência institucional para cumprimento? Não sei se eu entendi exatamente. Se essas pessoas... Se essas pessoas contribuíram para retardar a adoção de providências para fazer cessar esse roubo. Se eu recebi alguma informação Sim. sobre isso da minha equipe? Exatamente. Eu não lembro se nesse nível de detalhe, sinceramente. Ministro, qual é o papel da CGU? Olha só, tiraram lá os bilhões dos aposentados e pensionistas, colocaram esse dinheiro em entidades aí sindicais, associativas e tal. Até onde a CGU pode ir atrás desse dinheiro? Qual é o limite para a CGU buscar esse rastro? Quando nós... Bom, tem duas situações possíveis aqui. Uma situação é, a partir do momento que eu abro o processo de responsabilização, relator, isso vale para qualquer empresa, qualquer entidade, essa entidade ou empresa pode procurar a CGU, que em conjunto com a AGU vão negociar um acordo de leniência, por exemplo. Nessa situação, qualquer acordo de leniência que possa ser negociado, ele pressupõe o pagamento de uma parte da multa e o ressarcimento integral de um dano causado. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é via ação judicial de ressarcimento que a CGU indica à AGU a necessidade de fazer caso, por exemplo, você tenha uma punição no final desses processos. A pergunta, talvez eu não tenha me feito claro, a pergunta é, a CGU tem atribuição para fazer uma auditoria nessas entidades associativas? Sim. Sim? Sim, se essas entidades são alvo de uma auditoria, se o órgão ao qual essas entidades se relacionam é alvo de uma auditoria, essa auditoria pode se estender para uma determinada entidade que tem algum processo de contratualização com esse órgão. Pergunta segunda. Dessas 40 ou mais entidades que tiraram dinheiro dos aposentados roubando esse dinheiro, CGU já concluiu a auditoria em quantas? Nós fizemos, no segundo relatório, visitas em loco e a auditoria do segundo relatório
envolveu análise de documentos e visita em locus a pelo menos 29 entidades. E o relatório que demonstra que isso foi feito e que apresenta os resultados dessa auditoria é o segundo relatório. O senhor poderia dizer quais foram os principais problemas encontrados nessas auditorias em relação às entidades? Os problemas aparecem de formas distintas, né? Mas um problema que se encontrou em uma série de entidades, que eu acho que é o problema talvez mais sério, digamos assim, foi a completa falta de estrutura organizacional ou de capacidade organizacional para prestar os serviços que elas se diziam aptas a prestar para os aposentados. Obrigado, ministro. Ministro, agora vamos pular para a segunda etapa, empréstimo consignado. O tamanho do empréstimo consignado, não sei por ano, pode aí variar entre 70 e 90 bilhões por ano. É muito maior do que o problema das entidades, dos descontos associativos irregulares. CGU tem alguma auditoria realizada, tem alguma fiscalização sobre empréstimos consignados em relação a aposentados e pensionistas e INSS? Tem uma auditoria que já foi publicado o relatório. Quando, ministro? Se não me falha a memória, foi publicado em começo de 2024. Posso pegar exatamente o mês. Por favor. Que foi um relatório que foi elaborado, eu acho que começou... Esse vinha do plano de 22, né? Então, ele começou a ser feito ali durante 23, fevereiro de 24. Fevereiro de 24 ele foi publicado. E tem uma segunda auditoria que está sendo feita e conduzida agora em relação aos consignados pela doutora Eliane. Vamos falar da primeira que foi realizada. Essa auditoria, ela envolveu a análise de quantos ACTs das instituições financeiras? Aí eu não lembro de cabeça, eu preciso pegar aqui a documentação. O senhor sabe dizer quais foram os principais problemas constatados em relação às instituições financeiras com o consignado? Um dos principais problemas em relação ao crédito consignado do INSS, né? Que eu acho que é importante a gente fazer essa separação, porque tem vários tipos de crédito consignado. Mas um dos principais problemas que foram abordados pelo INSS nessa questão diz respeito ao fato de que também havia, por parte do INSS, um controle pouco eficiente desses acordos de cooperação que eram assinados. Depois de um tempo, o INSS acabou criando o e-consignado, que ajudou no processamento e no procedimento desses descontos em função do crédito consignado. Mas algumas dessas recomendações, creio que só estão sendo implementadas agora, depois com a chegada do Dr. Gilberto à presidência do INSS. O senhor sabe estipular qual é o tamanho desse desvio em relação a consignados pela auditoria feita ou pela análise da CGU? Desculpa, deputado. Estava tentando pegar minha pasta aqui, porque tem os documentos das auditorias. No desconto associativo, a CGU ela sempre cita aí 6 bilhões e 200 milhões ou algo do tipo. Em relação aos consignados do INSS, aposentados e pensionistas, o senhor sabe dizer o tamanho em números desse problema? Ainda não sei dizer. Nem tem estimativa? Não tem estimativa. Essa auditoria... Seria leviano da minha parte aqui falar qualquer coisa. Essa auditoria que foi realizada, o senhor pode repassá-la para a comissão? Claro. E essa o relatório já foi repassado, inclusive. Agradeço. Essa que está em curso, qual é a previsão de finalização? Essa auditoria que está em curso, creio eu que até o final do ano termina. Tá, também, naquilo que for possível, ministro, que não atrapalhe a investigação, gostaria que possível fosse compartilhado também com a comissão. Ministro, o senhor citou um nome aí
Como é o nome do atual presidente do INSS? Gilberto Valer. Quando o senhor assumiu a Controladoria Geral da União, o senhor encontrou esse cidadão lá na Controladoria? Relator, só um instantinho. Por gentileza, silêncio. O ruído, a sala é pequena, acaba nos atrapalhando aqui de acompanhar a fala da testemunha. O senhor encontrou esse cidadão lá na Controladoria? Ele era corregedor, eu acho. O senhor teve a iniciativa de exonerá-lo? Ele recebeu um convite para ir trabalhar na AGU. Foi de moto próprio que... Desculpa. Não, foi de moto próprio? Não, ele tinha recebido um convite para trabalhar na AGU e eu tinha já convidado uma outra pessoa para subir a corregedoria, que é o Dr. Ricardo Wagner, que é auditor da CGU. É que eu queria saber se faltava a ele algum tipo de requisito para continuar na CGU, porque parece meio contraditório. É exonerado da CGU e, ao mesmo tempo, é colocado como peça-chave no INSS no meio desse furacão. Quer dizer, a pergunta seria, faltava qualidade a ele para trabalhar na CGU? Ao contrário, eu nem avaliei exatamente a qualidade. Havia uma questão e uma preocupação. Corregedoria é um órgão muito importante dentro da CGU. Havia um pleito dos auditores que a corregedoria, inclusive, fosse ocupada por um auditor de carreira da CGU, e nós tomamos essa decisão sem nenhum demérito ao trabalho do Dr. Gilberto. Ministro, terceiro ponto, seguro-defeso. Ministro, seguro-defeso está um escândalo absoluto. Eu pergunto ao senhor, qual a medida ou quais medidas a CGU tem tomado em relação a seguro-defesa? Não sei, aqui em Brasília, não sei se eu li errado, 59 mil pescadores. No Maranhão, eu não sei se tinha 1.000 pescadores para um barco. Eu não sei, algo desse tipo. Eu pergunto ao senhor, e esse escândalo está em que pé de apuração na CGU? O que eu posso falar, por enquanto, é que a CGU está investigando possíveis fraudes no seguro-defeso, está fazendo uma auditoria a respeito. O senhor pode dizer qual é o tamanho, em termos de números, supostos de pescadores fictícios? Nós estamos visitando mais de 20 municípios. Não há um número estimado ainda que eu conheça de fraudes, digamos assim. Quando nós fazemos essas auditorias, nós nos preocupamos muito com as questões relacionadas aos números que nós levantamos, porque inferências estatísticas são muito perigosas, né? E nosso objetivo é principalmente identificar possíveis fraudes e, se houver entidades que estejam atuando de maneira a fraudar o seguro-defeso, responsabilizá-las. Desde a sua gestão, quantos pescadores ou cadastros de pescadores fictícios já foram suspensos? Por iniciativa da CGU? Não sei, mas se foi suspenso pelo Ministério da Pesca ou pelo próprio INSS. Ministro, para finalizar, não, só um instante, Excelência. Vamos deixar o relator terminar e eu passo a palavra a Vossa Excelência. Não estou lhe ouvindo. A ordem, estou pedindo exatamente porque tem um questionamento. Pois não, Excelência. O seguro-defeso, qual o nexo causal, qual é a relevância do debate sobre seguro-defesa? A pergunta ao ministro. Eu posso responder, senhor presidente. Por favor, relator. O escopo do trabalho são descontos irregulares na folha de pagamento do INSS. Essa comissão, ela já decidiu de forma taxativa que irá investigar
desconto associativo e empréstimos consignados. E há questionamentos, inclusive aqui com vários requerimentos de membros sobre o seguro defeso. É algo que ainda não foi batido o martelo aqui na comissão. O promotor, relator, vamos encerrar, por gentileza. Bora. O senhor ministro, o senhor foi procurado em algum momento pelo senhor Nelson Williams? Não. O senhor foi procurado em algum momento pelo senhor Antônio Carlos Camilo, careca do INSS? Não. O senhor foi procurado em algum momento pelo senhor Maurício Camisotti? Não. O senhor foi procurado em algum momento pelo senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes? Nem sei quem é essa pessoa. O senhor foi procurado por algum parlamentar, seja ele de onde for, para tomar conhecimento sobre as investigações da controladoria a respeito de descontos associativos ou empréstimos consignados? Não. Obrigado, ministro. Obrigado. O relator encerrou? Bem, nós vamos suspender a sessão para o intervalo de 1 hora. Os animais, então, como todos sabem, eles são seres sencientes. O que significa isso, né? Eles são seres que sentem, amam, têm medo, assim como nós. Havendo um estatuto onde se determina, olha, isso aqui que você está fazendo não está de acordo, você está ferindo o direito do outro e você vai ser penalizado, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso já vai embutir nas pessoas um senso de responsabilidade maior. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o Poema Sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9 horas da noite. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem que ter uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade. Mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que você
O que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui dentro da sala de reuniões, onde acontece a CPMI do INSS. Os senadores, os deputados, os parlamentares pararam agora para almoçar e devem voltar daqui a 1 hora, mais ou menos. Agora são 13 horas e por volta de 14h20 eles voltam. A gente vai acompanhar agora a coletiva que o presidente da CPMI está dando. Acompanhe. A suspensão foi feita somente em 2025, já esse ano, depois da Polícia Federal. Se nós tivéssemos como órgãos de controle que temos no país as ações efetivas no tempo certo e no prazo certo, milhões de aposentados não teriam sido roubados e bilhões de reais não teriam sido desviados. Nós queremos esclarecer por que esse sistema não funcionou. E é bom deixar claro que o país gasta bilhões em Tribunal de Contas, em Controladoria de União, defensorias públicas, que são pagos, e muito bem pagos, para agir quando surgem as denúncias. Então nós temos aí uma lacuna de 2016 até 2025, não é pouco tempo,
para que as ações fossem tomadas e os descontos suspensos. Então, temos que ir passo a passo, buscando inclusive as atas das reuniões que já estão conosco, e tem revelado que já existiu a preocupação. As medidas foram tomadas no tempo certo, as ações, elas de fato foram executadas da maneira que a população esperava desses órgãos. São detalhes que nós vamos... Detalhes não, são pontos fundamentais que nós queremos esclarecer até o final do dia com a presença do ministro. E ele falou também, presidente, sobre seguro-defesa, empréstimo consignado. Quero entender em que momento a CPMI deve dar também continuidade a esses pontos. Olha, a questão do seguro-defeso ainda vai ser alvo de discussão entre os líderes, porque a CPMI ela tem um escopo de descontos irregulares, não de pagamentos irregulares. Porque o seguro-defesa está na linha da auditoria dos pagamentos que são feitos a pessoas que supostamente não têm registro correto como pescador. E nós recebemos, primeiro tem dezenas de requerimentos parlamentares e temos dezenas de denúncias que chegam diariamente à CPMI. Mas esse é um assunto que ainda vai ser discutido. A questão dos empréstimos consignados, eu digo aos senhores com clareza, nós teremos uma segunda parte da CPMI. Espero que nos meses de fevereiro e março do ano que vem, porque para esse ano não será possível, dada a quantidade de pessoas que nós já temos convocadas, a quantidade de documentações que nós já recebemos. Fevereiro e março do ano que vem, nós dedicarmos a entender os contratos que são feitos hoje e se realmente eles são transparentes para que os aposentados saibam o que está descontando ou se há também a possibilidade de que nós tenhamos ali contratos fraudulentos e principalmente descontos, que nós já sabemos que existem, que não foram autorizados pelos aposentados. Muito obrigado, gente. Aqui ao meu lado, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Deputado, o que o senhor está achando do depoimento até agora? Olha, nós estamos colhendo os depoimentos técnicos e os factuais. Hoje foi um depoimento técnico para saber por que a demora de um órgão de controle da importância da CGU para suspender esses acordos de cooperação técnica com quem está metendo a mão no dinheiro de aposentados e pensionistas. Esse é o principal ponto. Nós poderíamos ter evitado o tamanho desse desvio. Mas, enfim, o ministro deu as explicações. CGU, ela não pode ser desconsiderada porque tem um corpo técnico muito importante. Perguntei também se estava havendo proteção a algumas das associações. Mais recentemente, o todo desse grupo de associações que meteram a mão no dinheiro de aposentados e pensionistas, muito recentemente, também foi aberto procedimentos de apuração após a CPMI ser instaurada e nós estamos cobrando cada vez mais providências. Também na questão dos consignados. Queremos saber o que a CGU já tem aí de apuração de consignados, porque faz parte do escopo desta CPMI. E também tocamos no assunto do seguro-defeso, que é uma questão que ainda vai ser decidida se faz parte do escopo da investigação. Tem um ponto que o senhor destaque como o mais importante dessa manhã, desse depoimento? Olha, tenho. A burocracia do Estado brasileiro, ela dá uma resposta muito lenta em relação a essa fome de roubar de alguns agentes públicos em organização criminosa com agentes privados. O Estado brasileiro, infelizmente, não está preparado para combater corrupção à altura. Nós temos um Estado muito corrupto e precisamos de mecanismos eficientes de prevenção e integridade. Tudo que não aconteceu com o INSS. A ausência desses mecanismos possibilitou um desvio bilionário. E estamos falando só, por enquanto, de descontos associativos. Ainda vamos chegar nos consignados. Enfim, os aposentados e pensionistas estavam jogados à própria sorte. E o senhor acha que o depoimento dele está sendo esclarecedor? Olha, ele
Algumas coisas ele deu resposta de forma muito evasiva. E eu repeti, até o próprio chefe do Gabinete Civil do Presidente da República reclamou, assim que foi deflagrada a operação sem desconto, da demora do próprio governo de qual faz parte de ter evitado 2 anos aí de rombo ao dinheiro dos aposentados e pensionistas. O que nós queremos são instituições eficientes e profissionais comprometidos no combate à corrupção. E para a semana que vem, quem que a gente pode esperar para depor? Olha, a próxima semana o presidente senador Carlos Viana, ele já deixou certo o retorno de um depoente. Eu acredito que um advogado, Fernando Cavalcante, para segunda-feira, que ele tinha vindo na terça-feira passada, mas como não deu tempo de ouvi-lo, vai ser ouvido agora na segunda-feira às 16 horas. Tá bom, deputado, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, tá? A gente continua aqui, agora a gente vai ouvir um trechinho da entrevista do senador Isalci Lucas. Acompanhe. Senador, o ministro tem sido bem colaborativo diante da CPMI. O que o senhor está achando? Não, colaborativo no sentido de falar aquilo que ele acha, né? Mas as respostas que nós queremos ainda não foram feitas, que eu quero saber sobre a questão da seletividade, que não falou sobre isso, por que só 12 entidades foram acionadas e encaminhadas à AGU para um processo. As maiores sequer falaram sobre a CONTAG, sobre a Sindinap, sobre a CONAFE. Então, a gente percebe claramente que a CGU não tinha controle, né? Porque se eles tivessem agido no momento que souberam, teria evitado muito desvio, porque a maioria dos recursos foram desviados exatamente no final de 2024 e 2025. Senador, o que o senhor espera aí até o final da tarde, assim, os possíveis esclarecimentos, né, dele? Bem, ele vai justificar, mas não vejo que vá adiantar ou colaborar muito com a investigação. A gente precisa agora correr atrás para onde é que foi o dinheiro. Nós já temos várias quebras de sigilo e aí com certeza nós vamos chegar nos tubarões e aonde precisamos chegar. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ver agora o momento em que o relator perguntou ao ministro da CGU, Vinícius Marques, quando ele ficou sabendo dos descontos. O ministro-chefe já disse aqui que tomou conhecimento através de um pedido de lei de acesso à informação por um portal de notícias Metrópolis, em março de 2024. Mas a CGU já estava fazendo um trabalho desde 2023. O plano de 23 para 24. O plano de 23 para 24. Qual foi o ponto de alerta para a CGU em 2023? O ponto de alerta foram basicamente os 2 pontos de alerta. Um ponto de alerta foi uma preocupação que já existia em relação aos descontos associativos, por conta de denúncias que já haviam sido feitas em alguns momentos, ou seja, desde 2019 foram mais de 11 reuniões daquele grupo de trabalho interinstitucional que se discutia descontos associativos. Havia uma preocupação muito grande porque havia aumentado o número de entidades que assinavam acordos de cooperação técnica com o INSS, ou seja, acordos que autorizavam essas entidades a realizarem os descontos. Havia uma preocupação sobre a seriedade dessas entidades e no ano de 2022 e no ano de 2023 houve um aumento no número desses descontos. Quando eu cheguei na CGU em 2023, acho que esse esclarecimento é sempre interessante de fazer. O plano de auditoria é mais ou menos como orçamento, né? O governo herda a lei aprovada de orçamento do último ano do governo anterior. Nós herdamos o plano de auditoria da CGU feito em 2022 para executar em 2023. Nós executamos. O nosso primeiro plano de auditoria foi esse feito de 2023, que constava os descontos associativos. Nós vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do relator, o deputado Alfredo Gaspar. Acompanhe. Proteção a quem quer que seja. Está diretamente envolvido e tem muita coisa a falar à CPMI. Nós vamos insistir, foi por conta de 1 voto ou 2 votos que vamos não ter a oportunidade de ouvi-lo
agora, mas vamos insistir. Aqui não pode ter passada de mão na cabeça de quem quer que seja. Eu não tenho um bandido de estimação. Por mim, foi importante, a investigação tem que ser ouvida. E teve um ponto também, logo no início da sua fala e também perguntas ali ao depoente, que o senhor reforçou a questão do tempo de ação ali da CGU. O senhor acha que houve alguma demora nesse sentido por parte da Controladoria? Olha, eu fiz essa indagação usando as palavras do ministro-chefe do Gabinete Civil, o senhor Rui Costa. Na deflagração da operação sem desconto, ele disse em alto bom som que a CGU demorou, que não era para ter permitido 2 anos de manutenção de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Inclusive, isso ficou bem exposto. Em 2024, já havia conhecimento do chefe da CGU, mas em 2023 já havia comunicação, inclusive, do Tribunal de Contas à CGU. O que é que a CGU poderia ter feito? Uma medida cautelar para suspender esses ACTs. Nós teríamos economizado aí 1,5 bilhão, 2 bilhões em desvio. Resumo da ópera. Havia uma porta aberta para a corrupção, sem nenhuma fiscalização, muita gente botou dinheiro no bolso. Essas pessoas precisam ser alcançadas, responsabilizadas, o dinheiro devolvido, os aposentados e pensionistas terem a recomposição de suas perdas, funcionários públicos corruptos também, que estavam dominando a estrutura da maior autarquia da América do Sul, também com participação efetiva e uma ausência total de fiscalização, controle e transparência. Nós estávamos com um canhão aberto de corrupção e deu no que deu. Temos ainda outro grande desafio, que é a questão dos consignados, que é uma proporção muito maior do que as irregularidades nos descontos associativos, e ainda temos que analisar se vai ser também papel da comissão a análise do seguro-defesa, que é outro grande rombo que o Brasil está também sofrendo. E vamos ver agora o momento em que o relator pergunta ao ministro da CGU quem era o responsável pela investigação das fraudes. Quem é que estava cuidando dessa temática dentro da CGU? Porque o senhor não foi, o senhor só tomou conhecimento em 24. A CGU ela realiza mais de 600 auditorias por ano. Em 2000, quem é o responsável quem é que estava encarregado os planos de auditoria é o secretário Ronald Balbi com sua equipe. Era isso que eu queria saber. Ministro, esse secretário, que é o mesmo que foi ao INSS, durante o ano 2023, em uma reunião de trabalho, em algum momento, conversou com o senhor sobre descontos associativos irregulares? Sim. Ministro, eu perguntei ao senhor há 1 minuto quando o senhor tomou conhecimento. O senhor disse que tomou conhecimento em março de 2024. Eu quero saber, 2023, esse secretário sentou com o senhor para discutir irregularidade de descontos associativos? O senhor disse sim. Em 2023, não. Tá, então, para eu poder não ficar equivocado. O que eu falei, obrigado porque eu consigo esclarecer. 2023... a equipe da CGU estrutura um plano de auditoria para 2024. Esse plano de auditoria, ele tem 600, 700 auditorias. E esse plano ele vem de baixo para cima, relator. As equipes de cada diretoria dessa tem algumas coordenações, eles fazem as suas análises de risco, baseado em materialidade, baseado em criticidade, eles estruturam uma proposta de plano de auditoria que é discutida com o secretário aprova esse plano de auditoria. Esse plano de auditoria, neste plano de auditoria está descontos associativos, 2023, entre outras 600 auditorias. Sim, senhor. Ministro. Eu, em 2024, vendo matérias
em março de 2024, vendo essas matérias, eu questionei... O senhor disse que foi pela Lei de Acesso à Informação, né? Vendo os pedidos da Lei de Acesso à Informação, que, né, em decorrência deles, matérias eram feitas em relação a esse tema. Nós, neste contexto, questionei a área se havia já alguma investigação, alguma apuração, alguma auditoria sobre esse tema. E ele me disse, isso já está em planejamento, porque entrou no plano de 2023 para 2024 e esta auditoria está começando. Foi isso que ele me disse. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do deputado Rogério Correia. Deputado, a sua primeira avaliação já inicial do depoimento, depois a gente fala sobre a questão dos requerimentos. A avaliação que eu faço foi boa, ele explica aí o que foi feito. A partir da CGU e também da Polícia Federal, inquéritos foram abertos, foram apurados, as culpas foram colocadas claramente e a partir disso estabeleceu-se que não mais haveria desconto associativo e esse desconto acabou para todas as entidades. A partir disso também a Controladoria determinou, como ele disse, através do presidente Lula, com o aval dele, evidentemente, que fossem repostos os recursos que tinham sido roubados aos aposentados. E a partir de agora, a Polícia Federal segue no inquérito policial para ver a culpa do processo. Então, isso ficou bem explicado. Acho que na parte da tarde vem aquilo que o relator não quis saber, mas que é importante. Por que passaram 4, 5, 6 anos? Porque em 2019 foi feito um grupo de trabalho que já havia denúncias sobre este caso. Porque de 2019 até 2023 nada foi feito e apenas depois de 2023 é que se estabeleceu, portanto, esta investigação da Controladoria Geral da União. Então isso é o que nós saberemos agora na parte da tarde sobre o que aconteceu no passado. Por isso eu tenho feito críticas. Eu acho que o certo seria nomear um relator para antes de 2023, porque esse só tem olhares em 2023 e 2024. Não pode ser assim, porque isso é uma quadrilha que a gente sabe que veio de muito tempo e foi desmantelada agora. O senhor acha que houve ali uma indicação, não vou nem forçação, mas uma indicação para colocar que a CGU não atuou nesse período em que o ministro Vinícius esteve à frente aí da CGU? Não, a parcialidade é clara. A Controladoria Geral da União fez agora. Exatamente 2023, planejou, 2024 fez, 2025 cortou todo o processo das associações e junto com a Polícia Federal está fazendo o inquérito. Então, isso foi feito. O que nós temos que saber agora é por que não se fez antes, se desde 2019 já se tinha conhecimento desta roubalheira junto aos aposentados. Por último, a questão dos requerimentos. A gente viu ali uma tensão na parte inicial também durante a sessão em relação aos requerimentos de hoje. Um dos seus, inclusive. Isso, é porque há nitidamente um sentido hoje de desvio do foco. Nós estamos começando a demonstrar a relação política deste roubo que existe e existiu em relação aos aposentados. Há um vínculo político. Isso não fica apenas nas figuras, embora eles tenham roubado muito, do Careca, do Camizote, do tal do Cavalcante que vai vir aqui depois, do presidente da Conafé, mas agora tem a ligação política. Por exemplo, o presidente da Conafé teve em abril, já foi divulgado na imprensa, um almoço com o senador Exalci. É muito estranho que ele tenha levado o presidente da Conafé e pegado ele no carro dele para o almoço. Qual a ligação do senador Exalci com isso e do PL? Porque imediatamente eles fizeram uma emenda parlamentar naquele projeto de lei que era exatamente para que os aposentados não tivessem que ser revalidados. Isso foi uma emenda dele. O projeto chegou em janeiro do primeiro ano do governo Bolsonaro, em fevereiro já tinha essa emenda. E depois ele se encontra estranhamente para levar no carro dele um almoço para presidente do Conafé. Qual a ligação política que tem isso? Qual a ligação política do governador Ibanez, aqui de Brasília, também com o caso do Nelson Williams, também neste caso do Careca, do Camizote, etc. Isso é uma ligação política que nós já estamos também vendo as evidências dela, da Conafé, com vários políticos, em especial aqui do Distrito Federal, mas também outros, que foi o caso do deputado mineiro, que também fez emendas para a Conafé. São casos que você começa a fazer o vínculo político. Eu vou demonstrar à tarde também outros vínculos, que envolvem, inclusive, ex-ministros que estão presentes na CPMI.
Então, quer-se desviar o assunto com problemas que são muitas vezes menores e até de briga entre eles por desavenças de roubo e venda de carro de um para o outro, que não é assunto nosso, sim da polícia. Nós vamos ver agora um trecho em que o relator pergunta ao depoente sobre contradições entre uma fala dele e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma reportagem sobre a fraude do INSS. Eu recebi um documento, mas ainda não fiz juntar da CPMI, que o TCU tinha acionado a CGU em setembro ou outubro de 2023, determinando que fosse feita a auditoria e que esse teria sido o pontapé inicial. Isso procede? Eu não tenho conhecimento desse documento, mas se ele existir e proceder, ótimo. Mas o senhor não tem esse... Eu não tenho conhecimento desse documento. Ministro, a pior coisa que existe na vida é fogo amigo. É o que eu mais tenho aqui, é fogo amigo. De amigo da onça, né? Mas eu quero dizer aqui que eu me preocupei muito com uma reportagem e queria que o senhor esclarecesse, se possível. Deflagrada a operação sem desconto, o ministro Rui Costa foi bem taxativo. E olha, eu tenho o maior respeito pela CGU, já disse isso aqui e repito porque é verdade. CGU falhou a não alertar governo sobre fraudes no INSS. Aí vem Vossa Excelência, aí diz algo que contraria o que foi dito. Todo mundo sabia do problema do INSS e o senhor foi taxativo. E o Rui Costa sabe disso. Ministro, sem querer criar polêmica, mas a gente está diante de uma contradição frontal à outra. Quem está faltando a verdade? Rui Costa, que disse que a CGU falhou, ou Vossa Excelência afirmando pela CGU que todo mundo sabia do que estava acontecendo no INSS. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso e me dissesse quem era esse todo mundo. Na minha concepção, nenhum dos dois mentiu. O que o ministro Rui Costa externou foi o fato de que essa auditoria, os problemas que estavam sendo detectados não tinham sido levados ao centro do governo. O que eu disse, e o senhor, não tinham sido levados ao governo, né? E o que eu disse, e o senhor, Vossa Excelência, mencionou isso agora há pouco, inclusive, é que nós, em primeiro lugar, estávamos lidando com um tema que havia matérias de jornais, havia um grupo, matérias de veículos de comunicação, havia um grupo de trabalho interinstitucional com representação de todo o sistema U, vamos chamar assim, e mais outros órgãos, em que foram discutidos esses temas. Esse material todo já está aqui na CPMI e que, portanto, essas questões já tinham aparecido. Todas essas entidades já sabiam. O TCU, inclusive, em junho de 24, chegou a suspender os descontos. Tem uma decisão do TCU que chega a suspender os descontos e os julgamentos do TCU são públicos. Todo mundo acompanha. Havia parlamentares que já haviam feito denúncias sobre isso. Inclusive, acho que, se não me falha a memória, a investigação do TCU começa em função de denúncias de parlamentares. Então, não tem... A minha fala aí foi só no sentido de afirmar com muita clareza de que essa informação sobre problemas relacionados ao desconto associativo era uma informação pública.
O que as pessoas talvez não soubessem é a dimensão do problema, os detalhes dos achados de auditoria e da investigação da Polícia Federal, que veio à tona só em 25 com a operação. Mas o relator insistiu nas contradições, insistiu na pergunta e pediu para que o ministro falasse mais uma vez sobre as contradições entre a fala dele e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Veja. Ministro, eu confesso que não consegui compreender a superação dessa contradição. Rui Costa afirmou que falhou a não alertar o governo, a CGU, falhou a não alertar o governo. A CGU é o próprio governo, como o senhor disse aí, acabou de falar, o senhor é ministro-chefe do órgão de controle principal do governo. O senhor com essa bomba na mão, porque isso eu posso dizer ao senhor que foi uma bomba que irritou muito a divulgação dessa bomba, porque não tem nenhum governo que quer que isso caia no colo. A verdade é que mexe com classe de aposentados e pensionistas e é um tema muito sensível. O senhor manteve para o senhor olha só, o relatório de criticidade foi em julho de 2024, ou junho, que apresentou ali, o senhor mostrou. O senhor manteve isso sob o seu conhecimento? O senhor era a autoridade máxima que conhecia esse problema? Ou o senhor compartilhou esse problema com outras autoridades da sua mesma estatura ou até maiores? É a pergunta que eu quero fazer. O senhor, diante de um problema desse que caiu no seu colo com um relatório de criticidade muito grave, o senhor procurou algum outro ministro de Estado? Não procurei. E eu explico por quê. O senhor procurou o presidente da República? Não procurei. Então, isso me faz crer, ministro, isso me faz crer que o ministro Rui Costa tinha razão. Se o senhor não procurou o órgão central ali do coração do governo, que é, não sei se é o gabinete civil, qual é a função do ministro Rui Costa. Se o senhor não procurou o presidente da República, me diga, o senhor guardou isso para o senhor? Estou falando em termos de estatura, de hierarquia. O senhor guardou isso para o senhor e não repassou ao dirigente máximo da Previdência Social, nem ao presidente da República, nem ao chefe do Gabinete Civil? O procedimento para a realização de auditorias que se transformam em inquérito policial é o sigilo. A minha responsabilidade funcional era garantir, inclusive, que essa investigação acontecesse da maneira mais eficiente possível. Então, era a minha obrigação funcional não revelar dados que pudessem ser utilizados numa investigação para ninguém. Eu mesmo tinha acesso a quase nada do que era investigado, exatamente por conta disso. Eu tive acesso aos relatos da nossa auditoria. O trabalho da Polícia Federal era um trabalho da Polícia Federal em conjunto com a equipe técnica da CGU, e como inquérito sigiloso, ele deveria seguir desse jeito. Eu, em função dessa questão como um todo, relator, eu tinha uma preocupação e tenho uma preocupação muito grande, que é nós conseguíssemos acabar de uma vez com os problemas relacionados a essas fraudes. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo 2, 3 associações, sem ressarcir os aposentados e pensionistas, criando algum tipo de regra de revalidação periódica que não seria suficiente no momento para resolver o problema. Eu entendi, a partir do trabalho que a minha equipe estava fazendo, que a atuação com a Polícia Federal era o caminho mais adequado para lidar com esse problema e acabar com esse problema de uma vez. E foi isso que aconteceu.
Mais cedo, a CPMI aprovou a convocação de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. Ele é procurador da autarquia e foi afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Os parlamentares também aprovaram hoje mais de 90 requerimentos. Foram aprovados novos pedidos de informações, quebras de sigilo e convocações. Empresários, representantes de entidades suspeitas de fazer parte do esquema e pessoas ligadas ao INSS estão entre os que deverão falar à CPMI. Um dos convocados é o ex-procurador da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado após a operação sem desconto da Polícia Federal. Ele é apontado como suposto facilitador do esquema de descontos indevidos. O deputado Rogério Correia, do PT, pediu a retirada de um requerimento apresentado por ele de convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Mas a oposição e o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, que também apresentou o requerimento para ouvir Edson Claro Medeiros Júnior, não concordaram com a retirada. E o clima ficou tenso na comissão. O senhor Edson Claro Medeiros Júnior talvez seja uma das testemunhas mais importantes de toda essa CPMI. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores e das senhoras que tanto o governo, com um requerimento, como o senhor relator, aqui defendido pela oposição, mas tenho certeza que quem quer investigar defende a posição do relator também, seja de governo ou de oposição. Em ambos os requerimentos, há a defesa da convocação do senhor Edson Claro Medeiros Júnior em razão de um depoimento seu à Polícia Federal, dizendo que houve uma ameaça da parte do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, contra si. Esse indivíduo, eu nunca vi inquérito policial. Eu li uma notícia no jornal que você diz um desafeto, que teriam brigado por desavenças numa empresa que não tem nada a ver com o INSS, que não tem nada a ver com desconto associativo. Eu quero deixar muito claro ao colegiado que o senhor Edson Claro foi ameaçado de morte, procurou a polícia porque ia ser assassinado. Ele conhece e participou do esquema, ele tem muitos nomes a dar ao Brasil e ele quer vir. E tem gente querendo blindar externamente a comissão, os pedidos estão vindo de fora para dentro. Eu fiz o requerimento e nós ouvimos primeiro o careca. Depois eu fui ler todo o processo, inclusive criminal, desta briga que aconteceu entre os dois, coisa que o relator não fez. E o que tem lá é uma briga por roubo que ele fez de carro do outro e tiveram uma briga de ameaça entre um e outro. Isso não serve para ser alguém prioritário para ser ouvido nessa CPMI de uma briga pessoal e desavenças familiares, entre eles o que está claro no relatório da polícia. Os requerimentos foram a voto e o governo conseguiu derrubar a convocação. Senadores e deputados aprovaram 2 pedidos ao ministro André Mendonça do STF. A autorização para ouvir o empresário Maurício Camisotti, que está preso desde o dia 12 de setembro, além da decretação da prisão preventiva de Carlos Roberto Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, a CONAFER. Ele chegou a ser preso pela CPMI, mas foi solto após pagar fiança. E agora são 13 horas e 28 minutos. Nós estamos aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI. Os parlamentares deram intervalo agora para o horário do almoço. O relator já voltou, inclusive já está aqui. Eles devem estar voltando daqui uns 25 minutos. Nós vamos dar um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Espera aí que ele...
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Como ele nasceu prematuro, os cuidados com ele já começou, na verdade, na maternidade, né? Porque quando ele nasceu, ao amamentar ele, eu percebi que ele estava um pouco assim, com falta de ar. E quando eu percebi que ele estava com falta de ar, eu logo chamei a enfermeira e perguntei para ela se era normal, né, essa falta de ar dele em amamentar. E no momento me falaram que sim, mas logo após veio a notícia de que ele ficaria entubado. Então ele ficou 5 dias internado já, aí deu hipoglicemia, veio até uma culpa, porque assim, veio minha culpa por conta da glicemia, porque ele nasceu com hipoglicemia porque eu estava com a glicemia alta. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Mães experientes, outras nem tanto. Quer dizer, completamente inexperientes, mães de primeira viagem. Encontrei aqui no Hospital Materno Infantil de Brasília a Dalcilene, 8 meses de gravidez. E aí, Dalcilene, tá quase chegando a hora. E as expectativas, os medos, os desafios? São muitos. Quando você não sabe como é que vai ser, a questão do amparo, né? Depois do parto, o apoio, então a gente fica meio insegura. Quando você soube da gravidez, e aí o sentimento, felicidade, medos, o que aconteceu? Foi no automático. Eu realmente não estava esperando, não era o momento que eu queria. Tinha muitas coisas, muitos sonhos que eu acho que de repente iria atrapalhar, eu tive que fazer tratamento. Também por causa dessa gravidez inesperada, né? Mas a gente vai se acostumando, vai levando, o tratamento também ajuda. Ficou grávida? Qual é o primeiro passo? O que fazer? Procurar a unidade básica de saúde da sua região para receber as informações e iniciar o pré-natal. Você é atendido por qualquer agente da equipe de saúde, algumas vezes enfermeiro, num primeiro atendimento. Receber a prescrição do ácido fólico, que é muito importante até o final do primeiro trimestre. E depois disso, entrando no pré-natal, fazer os exames que a gente já falou de sorologias, os hemogramas e iniciar esse acompanhamento. Quando descobriu a gravidez, qual foi o sentimento? Olha, vou ser bem sincera para você. Para nós mulheres é um pouco mais difícil, porque tem aquela questão de que a gente se perde, né? Então, para mim foi muito, eu posso dizer, difícil e foi assustador. Porque assim, você tá vivendo para você, né? Naquele momento, quando você descobre que tem uma vida ali, você assim, começa a se perguntar, como que eu vou dar conta? Eu vou estar criando uma vida, como que eu vou educar um ser humano? Como que um ser humano vai sair de mim? E também aquela parte que eu vou ser a casa daquela pessoinha. E você começa a se cobrar dali. Medo. Senti medo porque eu não sabia nem para onde ia, né? Não sabia nem como era aqui, o que ia fazer. E o do Enzo já foi planejado. Assim, o do Enzo eu já queria, a gente já estava com 3 anos de casado, né? Então foi algo assim que eu já esperava. O do Enzo eu queria, né? Tive um pouco de medo da maternidade, né? Se eu vou ser... as expectativas que a gente tem, né? Se vai ser boa mãe, se a gente vai conseguir lidar com a rotina, como que é ter um bebê em casa. E como é que é mudar a vida do casal, né? E incluir uma outra pessoa. A gente também tem o medo, né, da questão financeira, como que vai ser, como que vai lidar. E eu tô vendo atualmente que trabalhar e ter um bebê é difícil. Eu fiquei muito feliz, fiquei alegre,
mas também um pouco com medo, né? Por causa que eu já tive 3 perdas anterior, né? E ela também, os médicos falavam que era de risco de perda, né? E aí uma alegria, uma felicidade, ao mesmo tempo uma tristeza, uma agonia, né? Uma angústia. O que as mães gestantes que chegam aqui, que elas buscam e que a senhora abraça essa causa? Aqui hoje, no HMIB, no caso, a gente fica muito com a questão do risco, né? Da gestação de alto risco, aquela gestação mais delicada. As gestantes que têm fetos mal formados, gestações com passados obstétricos muito ruins. E isso para essa mulher, numa nova gestação, não implica só a gestação em si, implica muito mais. Então, muitas não tem quem ouve, muitas têm o medo da gestação passada, de vir acontecer isso de novo. E como é que foi o pré-natal aqui? Foi muito ótimo, foi bom, já estou sentindo falta porque já está terminando a reta final, né? E eu já estou com saudade das médicas, as amizades que eu fiz aqui, né? Que é muito ótimo, o hospital ajudou muito, né? O pré-natal psicológico me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito depressiva, cheguei muito lá no fundo do poço mesmo, né? E elas me ajudou bastante. A Secretaria de Saúde, né? Ela colocou a HMIB como referência em saúde mental para a gestante. A gente tem leitos de internação específicos para gestantes com alterações psiquiátricas e profissionais que trabalham em enfermaria com isso. Então, há o psiquiatra mesmo, há o pessoal da saúde mental que entra a terapia ocupacional, enfermeiro, psicólogo, que acaba trabalhando com a mulher, a maioria das vezes, alguns medos que ela tem ou as patologias específicas de cada uma. Essa informação básica do pré-natal, como é que foi? O meu pré-natal ele veio acompanhado do tratamento, como eu havia falado, porque meio que as coisas saíram um pouco da rotina, eu precisei realmente entrar com umas medicações para me sentir melhor. E aí foi quando eu comecei a fazer o pré-natal psicológico, né, que é em grupo. A Miriam e o Xavier já têm o Enzo, de 8 anos. Ele não está aqui na cena, mas há 5 meses chegou o Henry. E a gente vai conversar aqui com a Miriam para saber sobre essa maternidade, a segunda maternidade. Dessa vez foi mais complicado porque foi um prematuro. A gravidez do Henry foi mais complicado para mim porque já começou assim eu tive diabetes gestacional. E eu descobri que eu estava grávida do Henry quando eu já estava com 2 meses e algumas semanas. Então eu não sabia que eu estava grávida, né, e continuei comendo algumas coisas que já não poderia comer estando grávida. Passei muito mal, a gravidez do Henry foi muito complicada assim, porque eu passava muito mal, eu sentia muita dor. E os médicos, quando eu comecei a minha primeira consulta, né, que elas pediram um exame da glicemia, aí já me alertaram no posto sobre uma complicaçãozinha que pudesse ter se eu continuasse comendo o que não poderia, né, por conta de eu estar com glicemia alta. E também, na consulta já do pré-natal, já me informaram que ele poderia nascer prematuro. O que é um pré-natal bem feito? Pré-natal bem feito, hoje ele é considerado 5 consultas de pré-natal. Com 5 consultas de pré-natal, a gente vai pensar que ela vai ter uma consulta quando ela descobrir a gestação. E a maioria delas descobre ali pelo 2º, 3º mês. O pré-natal, ele vai constituir palestras sobre os cuidados com o bebê. Então, a Unidade Básica de Saúde, ela faz isso, ela tem isso. O programa, né, da saúde da família leva o profissional até a casa. Então, antes de começar o pré-natal, ele está passando, é da nossa assistência, já busca essa paciente. Além de eu começar o pré-natal, fazer as consultas, eu vou fazer exames. Exames do quê? Exames gerais para ver o bem-estar dessa mulher, como glicemia, hemograma, para ver se tem anemia, para ver se tem diabetes. Exames de sorologia, que são os exames a respeito de doenças que podem acometer essa mulher e atrapalhar a gestação, para poder ser orientada. A ideia do pré-natal
ela é ela pegar essa mulher e cuidando dela concomitante ao bebê. O pai também faz os exames de sorologia, que algumas são sexualmente transmissíveis. Através de um pré-natal bem feito, e ele pode ser feito no Sistema Único de Saúde, avaliações periódicas, não muito complicadas, que o SUS disponibiliza, aquelas mulheres que fazem os seus exames periódicos, os pré-natais periódicos, elas têm uma incidência de complicações durante a gravidez muito menor. Se você tem uma política pública que garanta o acompanhamento da gravidez, o acompanhamento com a questão de alimentação, questão de acompanhamento médico, com certeza a criança vai nascer muito mais saudável e vai evitar uma série de problemas depois. Você ter essa informação sobre questão do pré-natal, de quando ir ao médico, de questão do pós-parto, da vacinação. Você tinha essas informações? Eu fui muito bem assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, né? Em relação à vacina também, até hoje. Na verdade, eu achei algo assim que eu achei interessante que do Enzo eu não tive. Foi a questão, porque como hoje tem a internet, né? Então, tipo assim, até me mandam mensagem para poder levar ele para vacinar. Então foi algo assim que eu achei muito interessante, porque na época do Enzo não tinha, né? Aí como tem agora o WhatsApp, a rede social e tal, então eles estão mais tudo agora digital, então você não tem desculpa de não ir. Se aprovado pelo Congresso, o país ganha uma semana nacional de conscientização sobre os cuidados com as gestantes e mães, com destaque para os primeiros 1000 dias, 9 meses da gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê. A aprovação da proposição vai promover uma série de cuidados, com o propósito de assegurar que cada gestante tem acesso a um pré-natal de qualidade, as informações precisas sobre parto e pós-parto, especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Semana Nacional de Conscientização será celebrada na semana do dia 15 de agosto de cada ano. O dia 15 de agosto é uma data especial para todos nós. Por quê? É a data de comemoração de Nossa Senhora de Assunção. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer hoje, enquanto servidores públicos e pessoas que trabalham pelas mulheres nesse país, é exatamente a conscientização sobre os direitos que as meninas, mulheres têm e como alcançar e usufruir desses direitos. A redução de mortalidade materna ela não fica restrita a discussões só da área da saúde. A gente sabe que envolvem outras questões como a educação de meninas e mulheres, a educação sexual, acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva, então acesso a contraceptivos. E ter uma semana que vai trazer essas discussões e conscientizar a população sobre esses direitos é muito importante para a gente poder avançar e para que cada dia mais as mulheres do nosso país possam realmente acessar os seus direitos. A Semana da Mãe e da Gestante quer conscientizar sobre os inúmeros direitos, como trabalhista, aleitamento, vacinação, acesso à creche. A informação ela é crucial. A gente precisa da informação. Ela é muito boa, mas tem que vir do local correto. Você tem que procurar a fonte correta. Porque informação demais também sobrecarrega a mãe. E se ela estiver vindo de locais diversos, errado, por exemplo, as redes sociais, procurar informação ali é o pior lugar. Eu preferi procurar informação em locais físicos, como aqui. Procurei muita informação na minha UBS do Mangueiral, que foi a que me atendeu. Aqui no banco de leitos eu vinha e tirava todas as minhas dúvidas. Através da informação eu descobri que eu tinha direito ao salário maternidade pelo INSS. Então até isso eu consegui graças à informação no local correto. E informação correta, você gasta menos tempo e você consegue alcançar o que é seu por direito, né? No caso meu foi a licença paternidade. A orientação de uma amamentação adequada, percebe-se que ao longo do tempo temos perdido essas informações que herdávamos das mães e das avós
E atualmente as informações estão muito incongruentes, baseadas em informações midiáticas que nem necessariamente não falam a verdade. O ano de 2023 a gente encerrou com 55 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Essa é a razão de mortalidade materna no Brasil no ano de 2023, um número ainda muito alto, quando a gente tem uma meta para 2030 de chegar a 30 óbitos para 100 mil nascidos vivos. Então a gente precisa acelerar a redução da mortalidade materna no nosso país, e esse desafio é muito grande, porque 2030 está logo aqui do lado, né? Já estamos chegando, então a gente precisa achar caminhos para acelerar a redução de mortalidade materna no nosso país. Infelizmente, no Brasil, nós vivenciamos ainda dados de 107, 110, dependendo dos estados, ainda muito distantes dessa meta, com muito a fazer. Nós estamos falando ainda em 2025 de mulheres morrerem de hemorragia, de infecção e de hipertensão, que são adequadamente preveníveis com adequado pré-natal, com cálcio AS, com dieta e a atividade. Esse projeto de lei de conscientização, de ter essa data, muito bom. Mas junto com essa conscientização, a mãe precisa saber onde pode ser atendida, esse atendimento tem que ser efetivado. E como parlamentar, a gente tem sim como ajudar. Não só aqui com um projeto de lei como esse, de conscientizar, mas também através de emendas parlamentares para estruturar o município e o estado para que possa receber essas mães e ter esse cuidado durante a gestação e pós-gestação. O governo federal, como o governo dos estados, também os municípios, precisam investir nessa atenção em todos os níveis materno-infantil. Não só a mulher grávida, como também a criança depois que ela nasce. Esses investimentos são importantes para diminuir a mortalidade materna. Essa semana, a participação no Senado, com palestras, com audiências públicas, pode contribuir muito para essa conscientização. Aprovado na Câmara e em análise no Senado, o projeto de lei também busca valorizar o cuidado dos pais e alertar para a exposição precoce da criança à publicidade e ao uso de telas. Prioridades serão dadas aos direitos das gestantes e mães, adolescentes com deficiência e em situação de alta vulnerabilidade. A gente está discutindo uma semana de prevenção. O grande objetivo é levar a gestante, a mulher, os seus primeiros 2 anos de vida do bebê, as informações sobre a questão trabalhista, incluir a mulher indígena, a mulher negra, as mulheres vulneráveis. Aí eu lhe pergunto, uma semana é pouco, mas ter isso no calendário da legislação, o que você acha? É pouco, porém é fundamental, né? É o início, né? Vamos dizer assim, podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? As mulheres estão aí o tempo todo vulneráveis, né? E precisam de informação, precisam de cuidado, de acolhimento. E é importante a gente divulgar isso no cenário das políticas públicas, porque todo o cuidado, ele advém de uma política pública. Foi lá, né, atrás, na gestão, né, política e na gestão também do serviço de saúde, pensando nas necessidades do serviço, que as coisas vão melhorando, vão sendo criadas e reforçadas, enfim. Tem muita mãe desinformada, falta informação. Falta porque o Brasil não é igual. Porque a rede de saúde, ela não é igualitária no país inteiro. Tem lugar que não tem. Tem posto de saúde que não tem médico. Tem que melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Até que ponto é orientação, até que ponto é entender a necessidade. Então, com tudo isso, com essa orientação toda, eu acho que você sensibiliza mais a população. A informação, o quanto ela é importante? Bom, eu acredito que a informação, ela te empodera mesmo, ela te dá poder de escolha. Então, assim, as mulheres já chegam assim, já acreditando e confiando nesse trabalho, nesse serviço, nessa informação que ela obteve, né?
E quando ela tem o conhecimento, ela também até previne situações de violência e também ela tem o poder de escolher o que ela quer, né? A gente fala assim, o parto aqui acontece na posição que a mulher quiser, né? A gente não fica falando para ela ficar naquela posição tradicional, deitada. Então a gente fala, olha, tem essa posição 4 apoios, tem de lateral, se você quiser usar a banqueta. Informação, porque vocês, marinheiros de primeira viagem, a gravidez acontece, e aí tem a questão do pré-natal, quando é que eu vou ao médico, que hospital, questão da vacinação, a amamentação. Como é que vocês receberam essa informação? De onde? Como é que foi isso? Aqui pela casa de parto eu tenho uma tia que ela é enfermeira obstetra e aí ela sempre me deu a referência daqui, né? Então, além de eu ter tido meu pré-natal aqui, eu sempre tive a ideia de que eu queria ter um parto normal. Então, aqui já era uma escolha. Então, assim, como a gente está num mundo hoje de muita tecnologia, muita informação, após essa referência, eu mesma fui procurar já muita informação de como ir, de como fazer. Realmente aqui é o cuidado integral, tanto com a mãe quanto o bebê, desde quando você chega aqui para fazer ali a anamnese, né? Quando você entra para ver como é que está a questão do coração, da dilatação, até o dia que você vai embora. Por que a casa de parto aqui de São Sebastião é uma referência no Distrito Federal? A casa de parto, ela é um local, né, onde acontecem os partos normais, com assistência 100% realizada pela equipe de enfermagem, que é composta por enfermeiros obstetras e por técnicos de enfermagem. A mulher chega aqui, tem o parto aqui e depois do nascimento, qual é a atuação da casa do parto? Ela sai daqui com agendamento para vir também conhecer o nosso posto de coleta, que funciona como se fosse um banco de leite. E aí ela tem as orientações de amamentação, o banco de leite que dá todo o suporte para as mulheres. E o bebê também, ele sai daqui com agendamento para fazer o teste da orelhinha lá no Paranoá. E a gente aqui faz o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho. Então, todo mundo ganha todo o suporte, que se ela tivesse parido no hospital, seria equiparado, né? E depois essa mulher volta para a unidade básica de saúde dela. Aqui eu tive uma experiência excepcional. É realmente um trabalho humanizado. E a gente percebe o amor, né, que os profissionais daqui da unidade, da casa de parto têm. Elas são muito amorosas. Então, desde o exame de toque que eu passei, né, elas tiveram uma dúvida ali se estava tudo bem, se realmente poderia ser um parto normal. Mas, ao invés de ficarem só, não, eu estou em dúvida, vamos transferir para outro local. Elas chamaram uma outra profissional para dar uma segunda opinião. Aí essa profissional falou, não, tá tudo bem, pode transferir ela para a sala. Eu cheguei aqui na casa de parto, era 9h40, eu tive minha filha 10h30, eu já estava com ela nos braços. E a todo momento a enfermeira obstétrica me deixava à vontade, olha, essa posição aqui eu acho que vai ser melhor, vai ser mais rápido para você, você vai sentir menos dor. Então até nisso elas foram muito humanas comigo. Aqui na casa de parto eu saí daqui com a caderneta toda preparada, né? Já a questão dos exames tudo marcado, da orelhinha, do pezinho, né? Já saiu daqui do pezinho ok, dessa daqui teve que retornar para refazer, eles entraram em contato, já Ciara, retorna aqui, que o da Laura a gente vai ter que refazer a questão do teste da orelhinha. Então, assim, todos os informativos em questão de vacina, todos os exames, foi tudo explicado, tudo muito bem organizado. A amamentação deve ter sido difícil. Olha, é um tópico que eu gosto muito de falar, porque no começo foi muito doloroso, porque tem toda aquela mudança, né? Mas é uma das coisas mais prazerosas da vida. E era uma coisa que eu também queria muito, amamentar. E é um tópico muito sensível porque muitas mães não conseguem, né? Não são todas as mulheres que conseguem, mas para mim é o momento mais de conexão que eu tenho com a minha filha. É, assim, disparada a melhor coisa que eu posso estar fazendo por ela e para ela. E também estamos no mês do aleitamento materno, né? Que é o agosto dourado. É o melhor que eu posso fazer para ela. É o meu ouro e, assim, é muito bom. E apesar de que eu dou também, eu olho por esse lado que acho importante. Se a gente tem muito, a gente doa. A gente oferece. Ser mãe ao mesmo tempo que é algo assim que é estressante, é algo maravilhoso, né? Porque muda você.
te transforma. Você passa a ver a vida assim de uma maneira diferente, né? Assim, uma maneira que você nunca imaginou ver. No momento, pelo menos agora, né? Não consigo dizer assim, faltou isso para mim, né? Assim, em relação ao hospital, eu fui muito bem assistida. Na verdade, eu achei que até mudou muito assim em relação à equipe, mudou bastante, porque na gravidez do Enzo, eu achei assim a qualidade não era tão boa, tanto dos profissionais quanto do ambiente, né? E agora não, quando eu tive o Enzo, eu falei assim, nossa, será que eu estou no hospital da Ceilândia mesmo? Vamos ver daqui a alguns anos aqui se talvez a gente veja essa entrevista, né? E mostre para ela, né? Você veja que você tem esse porto seguro. A pena para quem fornece bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes deve ser aumentada? Quais os prejuízos do uso nessa fase da vida? A coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Drogas e Violência da Sociedade Brasileira de Pediatria, João Paulo Lotufo, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Tive acesso a um documento da Rota dos Escravos de Portugal que também delineava vários lugares de memória da escravidão que nós acabamos por visitar. Um roteiro completamente inusitado, que não existe nenhuma agência no mundo que estava preparada no sentido de já ter esmiuçado esse roteiro. Os caras fazem a África gourmet, ninguém quer saber desses países. Ninguém quer saber dessa história, na verdade. Muitos desses países simplesmente não têm operação logística. Foram dizimados por guerra civil, os hotéis foram abandonados e a gente não conseguia viabilizar essa viagem. Muitas Áfricas nos esperavam lá. Essa África diversa, colorida, vibrante, contemporânea e ainda assim ancestral, tradicional. Recuperar a memória da escravidão a partir dos pontos de partida dos africanos escravizados para as Américas, né, principalmente. Isso foi um fio condutor. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão, aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante, você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que você
O que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Os animais, então, como todos sabem, eles são seres sencientes. O que significa isso, né? Eles são seres que sentem, amam, têm medo, assim como nós. Havendo um estatuto onde se determina, olha, isso aqui que você está fazendo não está de acordo, você está ferindo o direito do outro e você vai ser penalizado, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso já vai embutir nas pessoas um senso de responsabilidade maior. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto. Estamos de volta aqui na sala onde vai acontecer a reunião da CPMI. A reunião acabou de ter início, os parlamentares voltaram agora do almoço e nós vamos transmitir para vocês. Acompanhem. Por 10 minutos, o ministro poderá responder ou não, se desejar comentar, né? Mas o importante é 10 minutos de perguntas e respostas. O primeiro inscrito é o senador Isalci Lucas, que tem a palavra por 10 minutos, senador. Bem, presidente, antes de iniciar a minha fala, eu quero reforçar o que foi dito aqui pelo relator, né, a forma leviana que alguns parlamentares aqui agem nessa CPMI. Eles normalmente acusam os outros daquilo que eles fazem. Quem está tentando blindar aqui a CPMI são exatamente eles. Quero dizer, presidente, que fui o relator da medida provisória 759 da regularização fundiária, em 2017, era deputado. E de lá para cá, sou um dos maiores apoiadores da agricultura familiar. Conheci a Conafer lá. Assim como vários parlamentares aqui visitaram lá a Conafer, eu também visitei, falei com ele. Né, tem a questão da agricultura familiar. Então, o que eles querem na prática, esses petistas, é exatamente blindar, mentir. Eles não têm moral nenhuma para falar qualquer coisa, porque eu participei de todas as CPIs aqui, senador Alfredo Gaspar. Petrobras, Lei Rouanet, JBS, Fundo de Pensão, eu sei como eles agem, como eles fazem. Então, são levianos, irresponsáveis e acusam as pessoas. Só que eles encontraram uma pessoa que não tem medo. Quem fez o requerimento de convocação da Conafer fui eu. Quem fez o requerimento de quebra de sigilo fui eu. E não tem nenhuma dificuldade. Eu quero ver se eles têm a mesma disposição do que nós. Inclusive, hoje mesmo tentaram já blindar um. Ontem, a semana passada, foi exatamente a empresa de turismo lá da Contag, que superfaturou as passagens, viu? Já tem as informações todas. Superfaturava, provavelmente para pagar por fora para quem beneficia. E hoje, o Edson comemoraram aqui, bateram palma, como se fosse uma grande vantagem a obstrução que fizeram. Então, são levianos, mentirosos e irresponsáveis.
Conheço já a Conafer há muito tempo, depois que eu soube agora dos descontos. Por isso, fiz o requerimento imediatamente de convocação da Conafer aqui. Mas eu queria aproveitar, presidente, perguntar ao nosso Vinícius aí, que é o... Primeiro é o seguinte, eu sou auditor. E sei que um órgão como esse, a CGU, é um órgão de Estado, não é órgão de governo. A gente precisava ter muita independência para atuar na CGU. Eu percebi algumas colocações que foram feitas aqui já, o relator adiantou bastante, porque de fato é muito competente, mas eu queria saber de algumas coisas que ele não perguntou, pelo menos eu não entendi. A Polícia Federal apontou que o INSS ignorou 6 alertas da CGU em 2024. Questiona-se por que a CGU não interveio mais cedo ou forçou ações como o bloqueio imediato dos convênios. Desculpa, boa tarde. Há um caminho a ser feito quando se fala de investigação e de auditoria. Auditoria, investigação, operação com a Polícia Federal, se for o caso, e cautelares, abertura de processos e cautelares. Eu preciso abrir os processos administrativos para fazer o pedido de cautelar. Foi isso que foi feito. Sobre demora... Demorou muito. Eu acho que se tivesse agido realmente na hora que soube, porque o escândalo é tamanho... Eu não tenho dúvida, senador, se o senhor me permite, que em 2019, quando 4 associações foram suspensas, se essas associações tivessem sido alvo de investigação, se tivesse aberto processos administrativos contra elas, sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro não teria demorado tanto. Mas a CGU não demorou. Mas na medida Lá em 2019, são 400 milhões de reais de descontos de aposentados que não foram ressarcidos. Esses 400 milhões de reais não foram ressarcidos. As entidades foram suspensas e os descontos que foram realizados por elas? Não foi ressarcido nada até agora, inclusive. Não, está sendo ressarcido os aposentados, é dinheiro do orçamento do contribuinte. Os aposentados estão sendo ressarcidos. Eu até queria saber exatamente isso. Por que no processo de bloqueio e de ação judicial, por que houve esse processo, praticamente um processo seletivo? Não colocou principalmente as entidades como a CONTAG, a CONAFER e outras. Fez apenas com 12 instituições. Foram as 12 instituições que foram abertos processos logo no começo, que foram as 12 instituições que foram alvo da operação da Polícia Federal. Como eu expliquei aqui para o relator, logo depois disso, nós abrimos processos e investigações sobre todas as outras. Foram abertos inquéritos, os chamados IPS, e em seguida foram abertos os processos administrativos contra todas, e as cautelares de ressarcimento ou de bloqueio de bens estão sendo feitas pela AGU. Mas eu estou vendo aqui, Vinícius, porque só em 2 de setembro de 2025, após determinação do TCU, a AGU passou a instaurar o processo de responsabilidade da empresa contra as 40 entidades. Quer dizer, só depois, agora que o TCU colocou em setembro de 2025, agora recente, é que houve realmente esse processo de responsabilização das 40 entidades. Não é e aproveitando, só porque está terminando o meu tempo, a CGU também instaurou 12 processos administrativos par, né, por vantagens indevidas dos agentes públicos que foram avocados naquele momento. Quem são os agentes públicos investigados? A que órgão eles pertencem e quais são os resultados práticos já alcançados dessa apuração, incluindo afastamento, multas e encaminhamento ao Ministério Público? Pode? Posso responder sem problema. Só para deixar claro aqui, todas as entidades, a partir da operação, passaram a responder inquéritos dentro da CGU. Todas elas. 12 foram abertos processos imediatamente em função da operação que foi feita. Os alvos da operação, abriu o processo, o INSS abriu o processo, nós avocamos. Depois nós instauramos inquéritos contra todas as outras. A equipe da CGU trabalhou intensamente, em 3 meses os processos administrativos foram abertos contra todas as outras. Não tem nenhuma relação com determinação do Tribunal de Contas da União. Até porque
Se o senhor observar... Mas o Tribunal de Contas determinou. Aí, na sequência, foi feito. Pode ser coincidência, mas que foi feito, foi. Até porque, se analisarmos todas as notas técnicas que foram instauradas, as 40 notas técnicas, elas seriam impossíveis de serem produzidas em uma semana. Elas foram produzidas ao longo desses meses, depois de um trabalho muito intenso da equipe técnica lá da CGU de apurar e identificar os ilícitos de cada associação. Sobre os processos disciplinares. Isso. São processos disciplinares contra servidores públicos, são 7 servidores públicos, se eu não me engano. Pode citar isso? Quais são os servidores? Todos aqueles que foram, de algum modo, associados a casos de propina na abertura do processo, na operação da Polícia Federal. Quais são eles? André Paulo Félix Fidelis, Giovanni Batista Speaker, Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, Alexandre Guimarães, Jucimar Fonseca da Silva, Felipe Rotes Coutinho, Vanderlei Barbosa dos Santos e Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Alessandro Antônio Stefanuto. Esses 2 últimos pela Corregedoria da AGU, já que eles são da carreira da AGU. Esses alguns já foram multados ou foi encaminhamento já feito ao Ministério Público, alguma coisa já? Não, todos os processos estão abertos, não tem condenação de ninguém ainda, até porque são processos que foram abertos depois da operação também. Entendi. E o Ministério Público tem acesso a todo esse material, assim como a própria CPMI. Agora, com relação, eu queria ver o posicionamento da CGU com relação a esse acordo que foi feito com os aposentados e pensionistas. Houve um acordo, bastava entrar no meu INSS, qualquer aposentado, para pedir a restituição. Por que vocês exigiram que os aposentados e pensionistas tivessem que abrir mão de entrar na justiça ou tirar a ação judicial, se houvesse? Porque, pela lei do Código do Consumidor, eles teriam o direito de receber em dobro. Essa era a preocupação de ter que pagar em dobro, e aí vocês concordaram com isso, inclusive a DPU? Quem fez essa negociação, inclusive desenhou esse procedimento de acordo foi a AGU. Os advogados da União têm capacidade técnica suficiente, mais do que suficiente, para desenhar esses modelos de acordo. O que eu entendo do meu conhecimento sobre acordo de uma maneira geral é que quando você faz um acordo, você abre mão do processo, né? Se eu faço um acordo de leniência na CGU com uma empresa, nós abrimos mãos de processar aquela empresa porque ela assinou um acordo de leniência. E ela abre mão de processar a administração pública porque ela fez um acordo de leniência. Então, é assim que funciona o acordo. Agora, só para informar, senhor relator, já tem aqui, espero que o PT não faça obstrução, mas já está definido aqui, já está mostrado nas quebras, que a Paper já recebeu 15 milhões do PT, do Careca. O Careca do INSS financiou a campanha e também a empresa de... Senador, desculpa. Eu espero que não haja realmente nenhuma... Quem é a Paper? É uma que cuida da... Eu vou passar para Vossa Excelência... Pode passar, senador. Vou passar ao próximo orador. Com a palavra, por 10 minutos, senador... Uma agência de publicidade, depois eu passo para Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Jorge Seife. Pois não, líder Pimenta. Cabe artigo 14? Não, Excelência. Vossa Excelência não foi citado. Por analogia com o partido? Não, Excelência. Uma interpretação ampla e subjetiva? Não, Excelência, não cabe. Obrigado. Se couber, eu quero os meus atrasados. Senador Jorge Seife, 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhora. Estão me ouvindo aí no microfone? Sim, excelente. Então, alto e claro. Ministro Vinícius, obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor sabe que o serviço público é uma corrida de bastões, né? Aí, presidente, já começa cedo, aí depois eu fico nervoso e vocês reclamam. Olha só, a vida pública é uma corrida de bastões, ou seja, o ministro que antecedeu o senhor fez planejamentos, passou para o senhor para o ano de 2023. O senhor conhece esse PAINT 2022 aqui? Plano Anual de Auditoria Interna? O senhor conhece? É um documento oficial, pelo menos está no portal da CGU, tá certo? Então, esse Plano Anual de Auditoria foi publicado, segundo o site, em abril de 2022.
Quando nós pegamos o plano de auditoria, já sob a gestão de Vossa Excelência, planejamento atual 2023, esse documento o senhor deve ter, imagino que o senhor esteja até aí com o senhor. Veja bem, a narrativa, e isso que a gente precisa quebrar, é dizendo que não foi feito nada nos anos anteriores, que o senhor, inclusive nas notas taquigráficas, o senhor, vou falar de uma forma popular, mas o senhor quis dizer que em 2022 o senhor pegou sem saber de nada e que em 2024 então vocês começaram a agir. Mas não é um fato verdadeiro, é uma inverdade, eu vou lhe explicar. No plano de 2023, que é planejado em 2022, assim funciona a CGU, é ou não é? Então aqui, olha, na página de número 10, serviços relacionados com Previdência, 2023 nós estamos tratando. E o quarto item é consignações realizadas na folha de pagamento do INSS. Sabe o que isso aqui comprova? Comprova que Vossa Excelência ou sua equipe, que eu entendo, eu já fui secretário nacional, que era similar ao ministro de Estado, e muitas coisas a nossa equipe responde e resolve. Eu entendo isso, né? Para confirmar o que eu estou falando, a Defensoria Pública esteve aqui nessa CPMI e disse o seguinte, que já alertou o senhor, o INSS, em outubro de 24, sob ofício 747-7875, sobre fraudes. E que apesar desse sistema formal, eu me pergunto, por que a CGU só tomou medidas efetivas em agosto de 2025? Ou seja, sim, esse ano que foram suspensas as cobranças, vocês só agiram esse ano. Porém, o senhor já sabia em 2023, de acordo com o plano que está em minha mão na página 10, vocês já sabiam disso. Antes do senhor responder, deixa eu só terminar comprovando a comprovação. É porque eu vou precisar responder mesmo. Não, ótimo. É uma bela narrativa. E aí, não é narrativa, são documentos 2023 já sob sua gestão, não é narrativa. São documentos oficiais que estão no site da CGU. Ou seja, mais de 10 meses. Outra coisa, no GTI, a DPU afirmou que em fevereiro, a DPU que esteve aqui, fevereiro de 24 e maio de 25, ocorreram reuniões bimestrais documentadas, inclusive com a participação de CGU, não sei se o senhor ou se sua equipe, INSS, Dataprev, TCU e outros órgãos. Eu lhe pergunto também, o senhor participou dessas reuniões? Por que não tomaram medidas, assim como vocês tomaram na Covaxin, que foram medidas antecipadas? Vocês só agiram em 2025. Outra coisa, diante dos alertas, diante do planejamento da CGU de 2023, diante dos alertas da DPU e da própria servidora da CGU em 2024, reuniões bimestrais, por que a CGU só agiu efetivamente em 2025? E eu tenho uma conclusão. Eu vou deixar o senhor responder para eu me manifestar. O senhor está com a palavra. Obrigado. Obrigado, senador Jorge Seife. Vamos lá. 2023. Plano de 2022 para 2023. Consignações em pagamento. Certo? A informação que eu tenho, inclusive da minha equipe, da doutora Eliane, inclusive, é que a opção que foi feita ali em 2022 em relação a 23 era fazer auditoria em relação aos empréstimos consignados. Consignações em pagamento. Empréstimos consignados. Certo? O próprio relator, hoje cedo, disse para mim que a questão dos empréstimos consignados tem valores muito grandes. Então, por uma questão de critério de análise de risco que foi feita pela equipe técnica da CGU, eles, em 2023, fizeram auditoria sobre crédito em consignado, créditos consignados, relatório publicado no começo de 24. Todas as outras interações que o senhor menciona e que o faz crer, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que a CGU só agiu em abril de 2025, agosto de 2025, elas decorrem da própria investigação da CGU. Todas essas interações, eu falei aqui logo cedo,
nós investigamos junto com a Polícia Federal e fizemos auditoria durante 1 ano. Essas interações que o senhor menciona com o INSS, ou dentro do grupo de trabalho interinstitucional, aconteceram várias delas no contexto já da auditoria. O senhor menciona que supostamente há uma narrativa de que entre 2019 e 2022 não aconteceu nada. Na verdade, eu falei aqui, aconteceu. Suspenderam 4 entidades, não foi isso? Aconteceu também, assinaram 21 acordos de cooperação durante a gestão do Dr. José Carlos Oliveira, com entidades que são responsáveis por praticamente 50% daquilo que foi arrecadado a mais em 2023 e 2024. O que eu disse foi que, em relação a essas 4 entidades que retiraram recursos na ordem de 400 milhões de reais de 2 milhões de aposentados, não teve interação com o INSS, não teve abertura de processo sancionador contra essas entidades, não teve cautelar, não teve nada disso. E o senhor está aqui dizendo que eu não fiz nada na minha gestão, ou só em agosto de 25, depois de ter feito tudo isso que nós fizemos? Desculpa. Ministro, isso não fica de pé perante os fatos. Eu só tenho todo respeito. Eu só tenho mais 2 minutos e pouco. Na verdade, eu não falei que o senhor não fez nada. Ao contrário, o que eu estou afirmando é que o senhor e sua equipe, desde 2023, quando na página 10 menciona consignações, não é empréstimo consignado. Qualquer desconto em cima de aposentados e pensionistas, segundo a linguagem da CGU, são consignações, são descontos consignados. Seja de plano de saúde, seja de associações, seja de empréstimo, seja de... enfim. Então, consignações é uma palavra ampla para todo tipo de desconto. Então, eu não estou falando que o senhor não fez nada. Eu estou falando o seguinte, conscientemente, e eu vou lhe falar o porquê que o senhor fez isso, conscientemente, vocês sabiam do que estava acontecendo, no entanto, devido à gestão de Carlos Lupe, amigo indicado de Lula, que inclusive me surpreende que a CGU não tenha dado uma só palavra sobre ele dar para si poderes para nomear servidores do INSS. Eu nunca vi isso na minha vida. O senhor é ministro da CGU, o senhor ia nomear servidores na pesca? Uma portaria dando esse poder para o senhor, para mim? Absurdo. Então, veja, vocês só agiram e a Polícia Federal só mostrou serviço depois do Metrópolis. Porque aí vocês ficaram exatamente expostos. E digo mais, o Metrópolis fez um grande serviço para a nação. Vocês só começaram as operações. E se Lupe fosse o santinho que ele mostrou aqui, nossa, eu pensei que o Papa ia até beatificá-lo. Se ele fosse santinho, ele não pediria demissão. Por quê? Se estão me acusando de algo que eu não fiz, eu vou pedir demissão ou eu vou seguir no cargo para provar que eu sou inocente? Não, ele fugiu, fujão, porque sabe que tem culpa no cartório, que deu para si poderes para infestar o INSS de servidores que estavam macumunados para roubar nossos aposentados pensionistas. A CGU viu tudo isso e o senhor já com histórico de... Primeiro que, lógico, quem te indicou foi Lula, sou simpatizante do Partido dos Trabalhadores, porque, inclusive, confessou aqui, eu acho que bacana, ser honesto e sincero, que já foi filiado, ou seja, foi uma blindagem sistêmica. O senhor e sua equipe blindaram o governo e esqueceram-se dos aposentados e pensionistas que já pagaram mais de 6 bilhões de reais na roubalheira autorizada, infelizmente, pelos órgãos do governo. Agradeço o senhor tem tempo aí de responder. Não, essa é a opinião do senhor, ela só não corresponde ao que aconteceu, mas tudo bem. Pois não, pelo tempo da liderança, deputado Paulo Pimenta. Presidente, essa sessão hoje, ela está, de fato, ela está estranha, né? O senador, que falou agora há pouco, começou a ofender o PT e acusar o PT, porque apareceu um vídeo dele com o presidente da Conafer, onde ele vai de carro, pega o cara, leva para almoçar. Pode? Pode. Por que ele não falou aqui aquele dia? Ó, o cara é meu amigo. Eu vou frouxar aqui com ele,
porque ele é meu parça. Inclusive eu saio com ele para jantar, para almoçar. Ninguém falou nada. Aí a culpa é do PT. Aí eles, não, mas eu fui relator de uma medida provisória em 2016 e por isso eu fui almoçar com ele em 2020. Tá bom, é a explicação dele. Agora, o PT não tem culpa disso. Agora, o outro senador que me antecedeu agora, presidente, era ministro do Bolsonaro. O GT foi instalado em 2019. O GT foi instalado pelo Ministério Público em 2019. 19, 20, 21, 22. O que aconteceu, senhor presidente, da investigação? Para valer. Foi ali que explodiu o roubo, senhor presidente. Os ACTs das entidades fantasmas. As mudanças de interpretação com o José Carlos Oliveira. Não fizeram nada. Foram cúmplices da roubalheira. Ah, porque os servidores que estavam lá, eles indicaram todos foram eles que nomearam. Toda essa turma aí, envolvida no esquema da corrupção, foram colocados em cargo de chefia no governo Bolsonaro. Governo que ele era ministro. E não fizeram nada. Ah, mas por que a CGU não fez auditoria em 2023? Por uma razão muito simples. O plano das auditorias da CGU é feita de um ano para o outro. E eles não, mesmo sabendo, porque eles sabiam de tudo, Bolsonaro sabia, eles sabiam, eram parte do esquema, mesmo sabendo, não tinha nenhuma previsão em 2023 da CGU investigar. E por que foi investigado pela CGU em 24? Não foi por conta de matéria de jornal nenhuma. Foi porque foi incluído no plano das auditorias de 24. E por que a operação da Polícia Federal ocorreu só em 25? Porque a CGU comunicou à Polícia Federal, que preparou a operação policial, solicitou ao Poder Judiciário, que demorou alguns meses para autorizar a operação sem desconto. Então esse é um discurso que não para em pé, é um discurso sem pé nem cabeça. Se tem, senhor presidente, algo que esta CPI já mostrou de forma inequívoca para a sociedade brasileira, é que o esquema da corrupção começou no governo Bolsonaro, é que as regras que foram modificadas para forçar a fiscalização foram no governo Bolsonaro, é que as entidades fantasmas ganharam a CT no governo Bolsonaro, que os servidores afastados por corrupção foram colocados em função de chefia no governo Bolsonaro, e só existiu uma ação concreta de fiscalização para desmontar a quadrilha que entrou para dentro da máquina do Estado no governo Bolsonaro, no governo do presidente Lula. A CGU com independência, promoveu a auditoria, a Polícia Federal com independência. Tem até um ex-ministro, que agora é senador, que quando saiu, deu uma entrevista dizendo: um dos motivos que eu estou saindo é porque a Polícia Federal não tem independência funcional para trabalhar. Não fui eu que disse. É o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Quando saiu do governo, saiu denunciando que a Polícia Federal era comandada pela família, né? Então, gente, não para em pé a conversa aqui. Uma coisa está clara, e quanto a isso, não há mais dúvida. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro. O roubo começou no governo Bolsonaro. E a quadrilha foi desbaratada no governo do Lula. E o dinheiro roubado no governo Bolsonaro foi... Senhores, por favor. Devolve meu tempo aí, presidente, por favor. Ele ganhou 1 minuto. Se apagar a palavra Bolsonaro do planeta, minuto. vai ter que aprender Libra. Senhores, 1 minuto. Pronto, excelência. O pessoal não gosta de ouvir a verdade, né? O pessoal não gosta de ouvir. Mas vão ouvir. Vão ouvir todo o tempo. O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro. A quadrilha entrou para dentro do governo durante o governo Bolsonaro. Mudaram as regras para poder acomodar os interesses da quadrilha no governo Bolsonaro. Os servidores corruptos foram nomeados para funções de comando no governo Bolsonaro. E foi no governo do presidente Lula, eu quero cumprimentar aqui o ministro Vinícius, com independência
a CGU fez auditoria, com independência, a Polícia Federal fez a operação que garantiu que a quadrilha montada no governo Bolsonaro fosse desbaratada, que nós já temos quase 2 milhões de aposentados e aposentadas que tiveram o dinheiro devolvido. Essa é a verdade, presidente. O resto é retórica, conversa furada, que qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência sabe que não vai convencer ninguém. A verdade está aí, basta quem quiser olhar para saber. Muito obrigado. Com a palavra... pela ordem. Não, excelência. Não, eu só queria dois esclarecimentos. Não, excelência. O tempo já encerrou. O tempo já encerrou. O líder Paulo Pimenta falou... Não, excelência. O tempo já encerrou. Por favor. Com a palavra, o deputado Beto Pereira. O problema, presidente, é que ele fica lançando dúvidas. Senhor Marcel Van Hatten, por gentileza, o tempo já encerrou. Cada um teve a sua manifestação. Deputado Beto Pereira. Não, deputado Beto Pereira. Presidente. Pois não, excelência. Antes de mais nada, eu queria aqui deixar registrado que é necessário reconhecer que dentro da Controladoria Geral da União existe um corpo técnico muito bem qualificado. Talvez um dos mais bem qualificados da República. É importante dizer, e aí eu quero talvez até ser bastante repetitivo, é dizer o seguinte: tem 3 mantras que me guiam dentro dessa comissão. Primeiro, é responsabilizar quem concorreu ao crime. Segundo, é tentar recuperar os recursos que foram desviados. O terceiro é propor legislação para reforçar o sistema de controle e segurança. E aqui eu quero dizer a primeira sugestão legislativa que faço aqui, depois da que nós fizemos na Câmara. E o Senado reforçou esse pedido, que é justamente acabar de uma vez por todas com os descontos associativos. Agora, nós temos que ouvir e tirarmos isso como lição, que é propor uma legislação. Como a Controladoria Geral da União é uma carreira de Estado, que a chefia da Controladoria Geral da União seja exercida por alguém de carreira. Silêncio, por favor. Não dá para nós ficarmos sempre na dúvida e não termos a independência necessária para o ministro controlador geral, e aqui não é uma questão pessoal, mas nós temos que propor isso como carreira de Estado. Não é correto partidarizar a controladoria. E aí eu quero ir um pouco além. Saía eu aqui no intervalo, ministro, senador presidente Carlos Viana, para comer um lanche. Minha esposa perguntou: o que é a CGU? Cabe a gente a explicar. CGU é um órgão de Estado responsável por fazer o alerta, a advertência, sempre que enxergar algo que possa causar algum prejuízo à sociedade, ao público. Tem como suas atribuições principais defesa do patrimônio público, controle interno e auditoria governamental, integridade pública e privada, correição e responsabilização de agentes públicos e privados, prevenção e combate a fraudes e à corrupção. Eu vi aqui e ouvi atentamente o ministro dizendo que começou-se a responsabilizar alguns agentes públicos
e o senhor nominou aqui meia dúzia deles que já estão com procedimentos abertos. Agora, a pergunta que eu faço, na mesma cadeira que o senhor está sentado, ministro, esteve sentado o ministro Carlos Lupe. E o ministro Carlos Lupe foi aqui perguntado sobre a sua autonomia na escolha da sua equipe. E ele respondeu a essa comissão que teve total autonomia na escolha dos seus subordinados. O senhor elencou aqui um rol de pessoas que hoje estão sendo responsabilizadas. Eu não ouvi a citação daquele que tinha a autonomia para montar a equipe, para desmontar a equipe e para conduzir a equipe. É seletivo? A pergunta que eu faço. De forma objetiva. A resposta que eu vou dar para Vossa Excelência é a mais objetiva possível. A CGU não tem competência para avaliar a conduta de ministro. A CGU recomendou a quem tem competência e hoje ele é ex-ministro. Não. Exerceu a função de ministro, o ato que, ou a omissão, ou qualquer questão que o senhor está levantando aí, como possível conduta do ministro, é dele como ministro, não dele como ex-ministro, né? A CGU é um órgão que tem como competência abrir processos administrativos disciplinares contra servidores públicos, não agentes políticos. E isso inclui ministros, que são agentes políticos. Os ministros podem ser responsabilizados pelo Ministério Público Federal, enfim, pelas instâncias e órgãos competentes. A CGU, quando abriu os processos administrativos disciplinares, abriu em função da investigação feita pela Polícia Federal. Ministro, o senhor citou 2 nomes de procuradores da AGU, que não são responsabilidades e não é responsabilidade da CGU. E o senhor remeteu esses autos à AGU. Não. À Procuradoria. Não. A ninguém. A AGU abriu por conta própria. A AGU abriu por conta própria, mas o senhor abriu o termo e responsabilizou. O senhor acabou de falar. Não, eu abri contra os servidores que foram identificados... Não, então assim, não houve nenhuma recomendação para abrir nenhum procedimento contra o senhor Carlos Lupe, sim ou não? Não houve? Não. Ótimo. Bom, em 2023, a CGU estruturou um plano de auditoria, um plano que é antecipado, prévio. O senhor mesmo disse isso. Estava nesse plano o desconto associativo. Ele foi incluído de forma aleatória, foi porque faz parte de um rodízio que às vezes se faz necessário, ou foi mediante a indícios prévios que necessitavam, que exigiam algum tipo de olhar diferenciado à CGU? O plano de auditorias montado em 2023 foi feito pela minha equipe da CGU, chefiada pelo Dr. Ronald, e esse plano incluiu os descontos associativos por uma análise de risco que a equipe fez de que era necessário investigar e entender o que estava acontecendo com os descontos associativos. Bom, durante o período, a lacuna entre o momento em que o que foi pretérito, vamos dizer o seguinte, até então estava sob investigação, mas houve um momento que teve um relatório. Do momento em que a CGU teve um relatório, até o momento em que foram suspensos judicialmente em abril de 2025, foi suspenso judicialmente os descontos, houve um prejuízo de bilhões, ou talvez 1,5 bi, por conta da ausência da cautelar. Agora, veja bem, por que essa cautelar não foi fundamentada e dada
pela Controladoria Geral da União para estancar. Não é possível a gente ver algo acontecendo de forma recorrente. Todos os meses, a gente está vendo o paciente sangrar e não tomar uma providência. Foi isso que aconteceu. Durante um período de mais de 6 meses, de quase um ano, a Controladoria Geral da União sabia da sangria, sabia que aposentados e pensionistas do Brasil estavam sendo lesados e ela não tomou nenhuma medida cautelar. Se não fosse a decisão judicial, talvez aquilo que estava sangrando estaria sangrando até hoje, os brasileiros. Quem pediu a decisão judicial? Quem pediu a decisão judicial? Ora, a CGU, a Polícia Federal. O juiz não decide do nada. O juiz decide porque alguém pede para ele decidir. Não, eu tenho certeza. Alguém pediu para ele decidir. A CGU estava investigando. E investigou a fundo. Não tinha elementos, então é o seguinte, eu não tinha. É fácil dizer. A partir do Doutor Vinícius, é fácil dizer. Eu não tinha elementos para dar a cautelar. Ou para pedir a cautelar. Eu não dou cautelar. Não, para pedir a cautelar. Eu não dou cautelar. Não tinha elementos para pedir a cautelar. Eu peço cautelar depois que eu abro processos. Eu estava no meio de uma auditoria. A cautelar é pedida quando se entende necessário. Obrigado, deputado. Não, o senhor pode não. O senhor quer comentar? O senhor pode comentar. Não. Com a palavra a senadora Elisiane Gama. Prevariquei? Pode responder. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, senador, melhor dizendo, deputado relator, senadores e senadoras, deputados e deputadas. Eu queria iniciar cumprimentando o Controlador-Geral da União, doutor Vinícius Carvalho. Silêncio, por favor. E peço recompor meu tempo, presidente. E já lhe cumprimento, doutor Vinícius, pela sua forma de condução desse problema. Porque, inclusive, eu quero colocar aqui já na tela, porque a gente precisa desenhar para algumas pessoas, para, de fato, mostrar de forma clara e inequívoca o que aconteceu desde o início do conhecimento das denúncias até, de fato, uma ação clara por parte de integrantes do governo para estancar uma verdadeira roubalheira que era conduzida por integrantes do poder público, junto com representações da sociedade civil e também da classe empresarial. E por que eu digo que tem que desenhar? Porque quando nós recebemos aqui, doutor Vinícius, há alguns dias atrás, a doutora Eliane, ela foi clara numa pergunta que, aliás, eu fiz a ela. Desde quando a Controladoria Geral da União teve conhecimento dos descontos irregulares? Desde 2019. Não foi desde 2023 ou 2024, não. Foi desde 2019. Naquele momento não houve nenhuma ação de quem integrava o INSS, a Controladoria Geral da União ou o Ministério da Previdência para impedir a continuidade do desconto irregular. Houve, inclusive, a suspensão de algumas entidades em 2021, precisamente, por provocação do Ministério Público. Houve o afastamento dessas entidades por provocação do Ministério Público, que, aliás, depois ela retoma essa entidade com um novo nome, mas com o mesmo CNPJ. E aí nós temos um caso que é clássico, que foi, aliás, recomendação do doutor Vinícius, que foi a retomada do dinheiro do aposentado. Porque pode-se dizer o seguinte, o dinheiro era lá no âmbito privado, entre a associação e o aposentado, mas houve uma autorização anterior. Essa autorização anterior dada pelos ACTs foram dadas em sua larga maioria durante o governo ali que está naquela cor amarela, laranja, de 2019 a 2022. Mais da metade dos ACTs que explodiram os casos em 2023 e 2024, mais da metade delas vieram do período de 2019 a 2022.
E aí vamos lá, em 2018, ainda lá no governo Temer, nós temos uma denúncia do Ministério Público Federal já referente aos mesmos casos, mais na frente confirmada aí pela doutora Eliane, que é diretora de auditoria. Em 2019, Rogério, veja, nós temos uma denúncia do PROCON, eu estou aqui com a denúncia em mão. A denúncia foi feita e, naquele momento, foi criado um grupo de trabalho interinstitucional com representantes da CGU. O senhor Wagner Rosário, que tripudiou na CPI da Covid, em cima da nossa querida Maria do Rosário, não teve a mesma pujança para combater esse tipo de crime. Porque as perguntas que estão sendo feitas aqui com o Vinícius deverão ser feitas ao senhor Wagner Rosário. Porque o Vinícius, ao receber a denúncia, eu abri um plano que incluía, assim, já eu falo sobre isso, os descontos irregulares, o Wagner Rosário não teve a mesma disposição. Nós temos, então, a denúncia que é feita do servidor do INSS à Polícia Federal, e nós temos também uma denúncia de cidadãos comuns ao Ministério Público do Distrito Federal. Mais na frente nós temos, em 2021, a reunião do MPDFT com Rolim Virgílio, ou seja, integrantes do governo, do INSS, do Ministério da Previdência, tiveram um conhecimento claro de que havia ali, portanto, descontos irregulares. Mais na frente, em 2022, foi feito um plano de auditoria. Mas o plano de auditoria, que é bom lembrar, gente, um plano, ele faz um ano para começar a executar no ano seguinte. O plano de auditoria de 2022, com as informações, Rogério, de todas essas denúncias, desde 2018, não incluiu, no âmbito das auditorias, os descontos irregulares, não houve inclusão. Em 2022, quando o doutor Vinícius assume a Controladoria Geral da União, ele tinha um plano, mas o plano não dizia dos descontos irregulares. Ou seja, foi iniciado a confecção de um plano de auditoria em 2024, sim, para estancar a roubalheira. Aí sim, foi iniciado o plano de auditoria com a investigação dos descontos irregulares. Com a auditoria de descontos irregulares, gente, isso daqui é algo inaceitável. Todos os colegas que passam aqui, que tentam colar na imagem do doutor Vinícius ou de outros representantes do governo do presidente Lula a ideia ou a pecha de que realmente foi conivente ou prevaricou, eles não conseguem enxergar, até enxergam, mas não admitem. De fato, o que aconteceu, a denúncia não é de 2024, não. Vejam, quando a gente fala de 2022 e 2021 e 2022, nós temos nesse universo todas essas entidades que estão ali exemplificadas, passando da AMBEC, pela Amar Brasil e tantas outras, um total de ACT que resultou numa movimentação de 2,6 bilhões de reais. Sabe o que estava acontecendo? Pimenta, nós tínhamos denúncia feita, nós tínhamos informação no âmbito do governo daquele momento, mas o que acontecia? Nada. As entidades continuaram à torta e à direita recebendo autorização, porque o ACT não é nada mais, nada menos do que uma autorização. Por isso o presidente Lula tomou a atitude de ressarcir lá o aposentado, porque a autorização lá atrás foi dada por entes do poder público. E aí, então, vem 2023, o plano é feito, começam-se as auditorias, e as auditorias, todas elas, centradas em cima do desconto irregular, e aí depois vem a atitude mais nobre, mais correta e mais justa, que já passa de 2 bilhões de ressarcimento por parte do erário público ao aposentado e à aposentada do Brasil. Doutor Vinícius, eu quero dizer ao senhor que contra fatos não há argumentos. Há uma tentativa clara de uma narrativa, de uma retórica, de tentar realmente desconstruir ou tentar dizer que a CGU atual ou os demais integrantes deste governo, alguém pode dizer assim, o INSS participou. Pode ter participado, a investigação está em curso. E foi por isso que o presidente Lula afastou o ministro, foi por isso que o presidente Lula afastou
presidente do INSS, afastou diretorias, afastou vários cargos, para que a investigação no âmbito da Polícia Federal, provocada pela CGU, provocada pelo poder público, possa trabalhar na sua isenta e na sua autonomia e na sua independência. Por quê? Porque não houve por parte deste governo a conivência ou a proteção de quem quer que seja, neste caso clássico que se torna um dos maiores casos de roubalheira dos nossos aposentados e aposentadas do Brasil. Eu quero dizer ao senhor, doutor Vinícius, que todo o trabalho que foi feito pela CGU, que está sendo acompanhado por esta CPMI, e nós vamos aprofundar, ao final ela estará clara, tanto na investigação do âmbito da Polícia Federal, como os demais inquéritos no âmbito da Polícia Civil e o relatório desta comissão, que não deverá sair um relatório parcial, deverá sair um relatório imparcial, e por isso nós temos colegiado para trazer a esse relatório exatamente a construção necessária, as alterações necessárias e tudo o que se precisa de fato para que as autoridades a posterior possam provocar e possam proceder o indiciamento e a punição daqueles que tentaram surrupiar o dinheiro suado, que é resultado de anos e de décadas de trabalhos dos nossos aposentados e aposentadas do Brasil. Muito obrigada, presidente. Obrigado. O senhor deseja comentar, senador? Pelo artigo 14, senador Rogério Marinho. A senadora me citou, agradeço até a Citou explicitamente, excelência. Não, a senadora citou. Eu citou? Citou, Rogério. Sou eu. Não, eu estava comentando Rogério. Então, me perdoe. 14 Achei que era Rogério que Marinho. tem que falar. Então, não. E se eu tivesse, Rogério, citado seu nome, nem era ofensivo. De novo. Nem era ofensivo. O povo está preocupado, hein, presidente? Tá bem, senhores, tá bem. Está preocupado, hein, meu? Ok. Tem gente Senador, preocupada. aqui é assim mesmo. Tá certo. Melhor assim, hein? Bom nível. Olha senhores. olha a parcialidade. Senador. Bem, deixa, eu ia fazer, mas deixa pra lá. Senador Eduardo Girão com a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao coronel Crisóstomo, deputado federal, por ter me cedido aí esse tempo, feita a permuta comigo. Quero cumprimentá-lo pela condução sempre firme e coerente, assim como também o relator que tem dado aí um presente à nação brasileira em nome da verdade, deputado Alfredo Gaspar. Seja muito bem-vindo, ministro Vinícius, e a sua equipe aqui de advogadas, a esse recinto. Para mim está muito claro que, mais do que nunca, nós precisamos ter uma CGU reformulada a partir desse escândalo. Nós vamos mostrar por quê, mas nós precisamos ter uma PEC, eu vou propor, conversei até com o senador Sérgio Moro também, estamos trabalhando juntos, a equipe, uma PEC para dar autonomia, para dar independência à CGU, para acabar com essa história de nós termos vínculos políticos profundos, como a gente vê no governo Lula, através de um ativista, de um filiado do PT há muitos anos que o senhor foi. Então isso acaba ofuscando o resultado do trabalho. Então nós vamos propor essa PEC, não há mal que não venha para um bem maior, né? Eu acredito que esse roubo escancarado de milhões de brasileiros, os mais pobres, que a gente possa ter atitudes daqui para frente para corrigir. Eu peço a atenciosa assessoria aqui que coloque um vídeo para a gente trazer, dar voz àqueles que foram roubados, trazer aqui para dentro humanidade, porque esse assunto não é de direita, não é de esquerda, não é de quem é contra governo e a favor de governo. É um assunto relativo a, na verdade, desumanidade, o que aconteceu, senhor presidente. Eu não tinha assinado, eu não tinha dado autorização nenhuma. Sou um pessoal vigarista. A aposentada Maria das Graças recebe R$ 700 por mês do INSS. No ano passado, o filho dela estranhou um desconto de R$ 40 em nome de uma associação. Meu filho foi lá, pedir para
tirar essa comissão que estava tirando de mim. Mas quando tentaram cancelar, mãe e filho não conseguiram ser atendidos. Eu nem sabia nem que tinha entrado essa firma. Que eu não tinha assinado, eu não tinha dado autorização nenhuma. O custo de vida está difícil, né? Senhor ministro, foram milhões aí de órfãs, viúvas, aposentados, pensionistas do Brasil roubados. E, coincidência ou não, a explosão, a multiplicação desse roubo aconteceu durante o governo Lula. O senhor considera essa fraude algo grave? Desculpa. Boa tarde, senador. Considero bastante grave. Então, por que o senhor demorou tanto para instaurar internamente um processo? Porque o senhor falou, durante as perguntas do relator, que descobriu, viu pela imprensa, pelo Metrópolis, que foi em dezembro de 2023, a revelação de todo esse esquema. Por que só em março de 2024 foi acionado a auditoria para fazer esse procedimento? Obrigado pela pergunta, senador, mas não foi isso que aconteceu. O que eu disse foi que, em dezembro de 23, saiu uma primeira matéria no Metrópolis, especificamente sobre descontos da AMBEC. Em março de 24, eu começo a receber o pedido da Lei de Acesso à Informação e a nossa equipe vai junto ao INSS e abre as informações. Tá, mas por que período... quando o senhor viu a matéria do Metrópolis mostrando a gravidade em relação à AMBEC, porque o senhor vê a imprensa, o senhor acompanha, esse escândalo mobilizou o Congresso Nacional. Por que o senhor não tomou a medida ali, imediato, em dezembro mesmo? Não deixou passar Natal, não deixou passar férias, não deixou passar o mês de fevereiro? A nossa equipe já tinha colocado no plano fazer auditoria em relação aos descontos associativos. Que plano? No plano de auditoria. Mas no plano de auditoria que foi mostrado aqui foi 2023, o senhor já pegou do governo anterior. Não, no plano de 23 para 24. Mas não está lá, no plano de 23 para 24, mas no plano... Tá, sim. No plano de vocês não está. No plano do governo Lula, na sua gestão, não está a previsão. É aqui que foi um erro que o senhor colocou. O senhor tem a oportunidade de reparar o seu equívoco, porque 24 e 25, o senhor não colocou, não está lá no plano investigação de consignado e de descontos indevidos. Estava no governo anterior. Não. No plano de 23 estava as consignações em pagamento, como foi dito aqui. E essa informação é a informação que eu tenho da minha equipe, senador. Mas não estava no do senhor. Calma, essa informação é que eu tenho da minha equipe. Deixa eu explicar, por favor. Que, em relação às consignações e pagamentos, se tomou uma decisão ali, a doutora Eliane disse isso aqui, de se fazer sobre os créditos consignados. A etapa posterior seria fazer sobre os descontos associativos, que foi feito e foi inserido no relatório de auditoria que foi feito e que foi inserido no plano. Essa informação é a informação que a minha equipe me passou. Então a sua equipe me passou a informação errada, é isso? A informação que a minha equipe... Não, porque onde é que está no plano? O senhor pode mostrar para a gente o plano de 24 e 25 que a sua equipe, o senhor, fez? De 25. Isso. De 25 não tinha por que estar no plano, porque a auditoria já tinha sido feita em 24. Tá, não tinha por que estar no plano de 25. A informação que eu tenho da minha equipe é que já estava no planejamento para fazer em 24 essa auditoria. Eu não tenho porquê. Senhores, silêncio, por favor. Da minha equipe. Agora, se eu puder fazer só uma questão de esclarecimento. Eu tenho várias outras perguntas aqui, ministro. Se eu puder ser objetivo. Eu posso falar no final, então. Pode terminar. Não, fale, pode falar. Se, porventura, eu inicio uma auditoria em função de uma matéria de qualquer veículo de imprensa,
parece uma matéria ou uma denúncia do Ministério Público, qualquer coisa assim, não tem problema algum. Eu teria muito orgulho da minha equipe ter iniciado uma auditoria porque viu uma matéria de jornal investigativa e achou que tinha que fazer auditoria. Não tem problema algum. Aliás, se nesse caso as denúncias que tinham sido feitas lá atrás tivessem gerado auditorias, tivessem gerado investigação profunda, talvez a gente não tivesse que fazer o que a gente fez agora. Ô, ministro... Então não tem problema algum. Mas se problema tem. Se foi o Metrópolis, que foi a matéria do Metrópolis que gerou esse alerta para a minha equipe. Mas o fato é que a sua equipe e o senhor, como líder da equipe, como ministro de Estado, o senhor não agiu imediatamente a partir da matéria do Metrópolis, que marcou. A matéria do Metrópolis foi um marco que impactou o Brasil inteiro. Eu queria também colocar para o senhor o seguinte: está muito constrangedor, e eu quero saber quem é que está com a verdade. O ministro do governo Lula, Carlos Lupe, e o ministro Rui Costa disseram que não foram avisados pelo senhor com relação, e colocaram a culpa, colocaram a responsabilidade aqui no senhor. Quem é que está falando a verdade nisso? O senhor já respondeu ao relator, mas eu quero lhe insistir aqui. O senhor avisou ao Carlos Lupe, o senhor avisou ao ministro Rui Costa da gravidade desse assunto, o senhor avisou ao presidente Lula, que é o líder do partido que o senhor foi filiado, ou o senhor ficou constrangido porque esse é o naco de poder do partido PDT, que é apoiador do seu presidente, e o senhor não quis constranger o Carlos Lupe? O que foi que aconteceu? O senhor avisou ou não avisou? O que aconteceu foi uma investigação conjunta da CGU com a Polícia Federal, que estava sob sigilo, e eu tenho que respeitar o sigilo de uma investigação, senador. No governo do presidente Lula, nós respeitamos sigilos de investigação e não tem interferência em investigação da Polícia Federal. Me parece uma blindagem, clara, viu? Com todo respeito. Me parece que foi o que viabilizou. O senhor podia ter... O senhor não teve reunião ministerial nenhuma? Você pede para... O senhor não teve reunião ministerial com o presidente Lula? Depois disso senhores, por favor. Senhores, por favor. Presidente, eu queria pelo menos mais uns 2 minutos. Não, de maneira nenhuma, excelência. Mais 1 minuto para o senador Girão, por favor. Senhores. A pergunta é, o senhor participava de reunião ministerial com Lula, com Carlos Lupe? Claro. Sigilo não é para proteger roubo. Sigilo é para proteger a investigação. Pronto, mas por que o senhor não falou isso para o ministro, para o presidente da República? O Ministério da Previdência, ele foi comunicado pela equipe técnica da CGU que estava se fazendo uma auditoria no INSS. Tinha 40 matérias de jornal e em sites sobre esse tema. A minha equipe estava fazendo uma investigação numa velocidade recorde. Em 1 ano, de novo. Em 1 ano, nós desbaratramos, não foi uma quadrilha não, senador, foram várias quadrilhas dentro do INSS e que atuavam durante muitos anos. Esse foi o trabalho que a CGU fez com a Polícia Federal. Eu não concordo... As mesmas que foram blindadas hoje aqui? Não posso concordar com nenhum tipo de ilação que envolva qualquer discussão sobre a conduta técnica, proba dos servidores da CGU e o meu trabalho. Senador, eu tenho muito orgulho da minha formação e eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Fui sim filiado ao PT, fui sim presidente do CAD. Quando eu cheguei no CAD, sabe quanto que o CAD arrecadava por mês em multas? 40 milhões de reais. Quando eu saí, ele arrecadava 1 bilhão de reais. E foi isso que me catapultou a poder ser ministro da CGU. Coisa que eu faço com muita honra e muito esforço. Para encerrar, só para concluir, realmente, porque eu quero deixar muito claro o seguinte, que poderia ter sido evitado. Os dados estão claros aqui, poderia ter sido evitado se ele tivesse avisado aos ministros que estavam com ele nas reuniões ministeriais. O Brasil, os brasileiros que nos assistem não teriam bilhões de reais roubados dos mais pobres, que o PT diz proteger e aqui blindou a investigação hoje de chamamento de gente. Muito obrigado, excelência. Com a palavra o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Presidente Carlos Viana, primeiro silêncio, por favor, senhores. Primeiro agradecer a presença do ministro Vinícius Carvalho e dizer que são 18 anos de governo do PT e os erros se repetem. E eu gostaria aqui
presidente Vinícius, o ministro Vinícius não acompanhou, é o 12º convidado, e nenhum deputado do PT subiu na tribuna da Câmara dos Deputados entre o ano de 2019 e 2022 para apontar nenhum erro do governo Bolsonaro. Nenhum deputado federal do PT usou a tribuna para ocupar e apontando algum erro do governo Bolsonaro em relação a INSS, a sindicatos. Nenhum. Só depois da operação sem descontos que eles estão falando que o problema era no governo Bolsonaro. Mas aqui a gente tem alguns momentos que são autoexplicativos desse governo. Nós temos SEBAP, AMBEC e Unaspub defendidas por um escritório de advocacia, ou pelo menos foi, do filho do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, que é chefe da Polícia Federal. Nós temos um ministro do Estado, ministro da CGU, militante, filiado ao PT. Não tem nada errado nisso, mas são erros que poderiam ter sido evitados, é claro que poderiam ter sido evitados. Nós temos aqui esquemas de corrupção desenhados por assessores do Partido Novo e assessores de outros partidos e que demoraram muito tempo para serem desenvolvidos. A gente tem sindicatos de fachada, operadores financeiros e recebedores de propina. Isso tanto do Careca como do Maurício Camisotti. Eu vou repetir, a gente tem escritórios de advocacia do filho do ministro da Justiça do Brasil, que é o responsável pela Polícia Federal, defendendo essas organizações que são apontadas pela própria Polícia Federal como organizações criminosas. Segunda-feira, a gente recebeu o senhor Carlos Roberto, presidente da Conafer, ligado ao PDT, a CONTAG ligado ao PT. E o senhor cai nesse liquidificador, sendo um ministro de um órgão interno de controle do Estado brasileiro. A CGU não é órgão de controle do Estado petista. Sabe qual é a semelhança? Eu trabalho em Copacabana há muitos anos. Eu fui atleta olímpico de natação e quando eu me lembro da CGU, eu lembro da Eliana Viegas, que me visitou quando eu fui secretário de esporte durante a Olimpíada aqui no Brasil. Eu cheguei a Brasília como professor de educação física e trazendo pessoas melhores do que eu para me cercar e me proteger, e atendemos tudo o que a Eliane me disse. Eu fui ordenador de despesas de mais de 700 milhões de reais em um ano. Nenhum apontamento negativo. Como é que a CGU deixa isso acontecer, ministro? E aí, voltando a Copacabana, como é que deixa isso aqui? O relator Alfredo, na exposição que ele fez, ele falou como é que o Estado brasileiro, cadê a CGU, cadê o Tribunal de Contas? Como é que chegou a esse ponto? E aí eu pensando aqui, refletindo, eu sempre tento pegar alguns pontos diferentes da tecnicidade, para trazer para o lado humano, para quem está em casa, entenda a gente. A sua similaridade com o guarda-vidas em Copacabana é muito parecido com o salva-vidas, porque o senhor deveria salvar vidas. Imagina o senhor como salva-vidas ali no posto 4, em frente ao Otton, tem um aposentado se afogando atrás da arrebentação e o senhor não tem coragem ou competência para furar as ondas. O que o senhor faz imediatamente? Só que o salva-vidas só tem uns 15 minutos para salvar aquele senhor. Ele liga para o helicóptero, ele liga para a central de bombeiros e traz um jet ski. O senhor, depois de ter visto isso, o senhor, como até o ministro aqui, Rui Costa, da Casa Civil, o senhor tinha que ter dado um grito, ou então pedido demissão. Você tem que salvar as pessoas, você tem que chamar o helicóptero, você tem que chamar o jet ski. Quantos idosos morreram porque faltaram medicamento? Só a Conafer tinha 640 mil filiados sem autorização. Como é que o senhor permitiu isso? O senhor não foi um bom ministro. Me desculpa, a gente tem idade parecida, eu estou com 47, o senhor está com 46. Mas o senhor não foi bom. O senhor não foi bom. Se eu sou um atleta olímpico e estou nadando uma prova de 100 livres, se eu errar uma virada, eu sou desclassificado. O senhor não errou a virada, não. O senhor errou a saída, errou o pace, errou a virada, errou o nado submerso. O aposentado morreu, afogado em Copacabana, com um helicóptero parado ali no posto 6, com um jet ski da Marina da Glória podendo chegar em 5 minutos. O senhor nada fez. E aí eu pergunto para o senhor, essa linha tênue entre tecnicidade e política afetou o senhor claramente. Qual a resistência que o senhor tem de até agora não ter apontado os responsáveis da CONTAG?
por desviar R$4 a cada R$10 roubados no país. A Conafer parecia uma piada. Foi um momento que eu e Magno Malta aqui sentimos energia péssima. Mais do que ladrão, mais do que roubar. Era um afronto aqui a todos nós. O senhor sempre foi um político. O senhor se filiou com 21 anos no PT. Com 21 anos o senhor se filiou. Não é crime nenhum. Nós podemos nos filiar a qualquer partido. Mas só isso já traz dúvida. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o senhor. Primeiro que eu quero repetir aqui o que o Rui Costa falou. Não só a oposição, mas integrantes do próprio governo Lula chegaram a responsabilizar a CGU pela crise. Em entrevista em maio de 2025, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que a controladoria falhou ao não alertar em nível de ministro. Rui Costa sugeriu que Carvalho deveria ter soado o alarme diretamente ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, ou ao Planalto, em vez de tratar o assunto apenas em nível técnico. E agora eu não quero ser advogado do senhor, não. Pelo amor de Deus, não quero. Mas eu vou acabar sendo. Porque o Bruno Oliveira, da Polícia Federal, ficou com medo aqui de dizer a verdade e de fazer apontamentos sobre o próprio relatório que ele fez. Até a própria Eliane Viegas, ela estava desconfortável aí onde o senhor estava. Onde o senhor está agora. Ela estava desconfortável, ela estava aflita. Porque o que ela passou para a gente é o que ela sabia de tudo que estava acontecendo, que ela avisou, até o Marcel tinha me lembrado aqui, o diretor que é abaixo do senhor, e ela tinha certeza que esse senhor falou para o senhor do que estava acontecendo. E nada foi... O Ronaldo Balbi, ela citou aqui. O Marcel depois vai falar sobre isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, e aí eu encerro. Primeiro agradecendo que o senhor veio aqui. A CGU apontou falha de controle no INSS e participação de servidores no esquema. O senhor concorda que isso evidencia também fragilidades no próprio sistema de auditoria da CGU? Afinal, por que os auditores e corregedores federais, seja da CGU ou do INSS, não detectaram as propinas internas e um enriquecimento ilícito de funcionários antes que a situação saísse do controle? Gostaríamos que o senhor delimitasse a responsabilidade institucional, inclusive a sua, nessa cadeia de fiscalização que falhou. E aí, aproveitando, me veio agora aqui na cabeça, o senhor tem medo de alguém? O senhor está sendo intimidado por alguém? Porque eu lembro que quando o Renato Duque, na Petrobras, fez um depoimento, ele citava o Lula como nine-chefe ou fazia assim. Renato Duque foi um operador da Petrobras, que desviou mais de 100 milhões de reais, e ele falou que tinha medo. O senhor tem medo? E eu gostaria que o senhor me respondesse esse questionamento que eu lhe fiz. Muito obrigado. Deputado, acho que o primeiro ponto aqui é que, como eu disse já algumas vezes, e isso vem de depoimentos anteriores, inclusive de pessoas da CGU, eu garanti a autonomia para a minha equipe trabalhar. Se a minha equipe buscou a Polícia Federal porque identificou indícios de atividade criminosa, e foi a minha equipe que buscou a Polícia Federal, foi porque ela tinha autonomia para fazer isso. E se eu tivesse diante de uma situação em que eu pudesse sugerir à minha equipe que fizesse isso, eu teria feito. E nem precisei, porque a equipe foi atrás da Polícia Federal. Quando eu perguntei, inclusive, já tinha ido. Isso é motivo de muito orgulho para mim. E eu deixei a minha equipe conduzir essa investigação e essa apuração com a autonomia que eles mereciam e eles desenvolverem a estratégia. Se em algum momento eles chegassem e falassem, agora é hora de tomar tal medida, agora é hora de tomar tal medida, e assim por diante, eles teriam tomado, e eles teriam meu completo apoio para tomar as medidas que eles tomassem. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, até porque eu sei que se essa CPI existe, ela existe, em boa parte, em função do trabalho que a CGU fez. Do trabalho que a CGU fez com a Polícia Federal. Porque foi a operação da CGU com a Polícia Federal que gerou o pedido para a instalação da própria CPI.
Ou não foi depois da operação da Polícia Federal que houve o pedido de instalação da CPI? Por favor, senhor. Essa CPI, mas ninguém está falando que foi o PT. Por favor, Coronel Crisóstomo, por gentileza. A CPI foi instaurada e todos os materiais que a CGU produziu estão aqui hoje à disposição da CPI para serem avaliados pela CPI. Todos os documentos de auditoria estão aqui para que a CPI possa avaliar não só o trabalho da CGU, como todo o trabalho de investigação. Agora, se essas condições que o senhor mencionou para tomar medidas de determinadas naturezas existiam, elas existem há muito tempo. Elas existem há muito tempo. A CGU fez a investigação que tinha que fazer, fez o trabalho que tinha que fazer. Eu não tenho nenhum problema, até porque eu acho que são coisas completamente compatíveis, em ser um técnico, ser um professor universitário e ter um lado na vida pública. Não acho que isso acontece em todos os lugares. Eu acho que é importante, inclusive, que quadros com boa formação possam ocupar os espaços públicos quando o partido A, o partido B, o partido C esteja no poder. Não tem nenhum problema com isso. E eu não misturo as coisas. Eu nunca atuaria na CGU para proteger A, B ou C. E por isso que eu não tenho medo. Não tenho por que ter medo. Eu sei que eu fiz o meu trabalho. Eu sei que eu segui todas as sugestões que a minha equipe me deu de comportamento em relação ao trabalho que estava sendo feito. E eu tenho muito orgulho da CGU como instituição. E eu sei o impacto que esse trabalho da CGU teve sobre a vida das pessoas, sobre a vida de aposentados, de pensionistas. Se eles estão recebendo ressarcimento hoje, é porque essa auditoria foi feita. O Estado brasileiro demorou para fazer? Demorou para identificar? Demorou. Óbvio que demorou. Se desde 2019 tem denúncia do Ministério Público, e isso foi pego em 2024, então é óbvio que o Estado brasileiro demorou, não tem discussão sobre isso. Mas nós fizemos o nosso trabalho, a CGU fez o trabalho dela. É isso que eu acho que é importante deixar claro aqui para todos os senadores, deputados e deputadas. Com a palavra o delegado Fábio Costa. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Vinícius, quero agradecer ao senhor pela forma, inclusive respeitosa, como o senhor tem respondido às perguntas. Diferente de algumas figuras que passaram por aqui, enfim, foram debochadas e mesmo completamente enroladas com esse roubo, ainda fizeram um verdadeiro deboche aqui com os integrantes dessa CPMI. Mas, ministro, praticamente todos os integrantes dessa CPMI que me antecederam foram sempre no mesmo caminho, de que a CGU, de que o Estado brasileiro demorou a agir. E acredito que as próximas perguntas também serão nesse sentido. E isso não é uma questão de posicionamento político, ideológico, porque o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, também afirmou isso, que a CGU falhou ao não alertar o governo sobre as fraudes no INSS. Então, isso é uma percepção geral, reforçada, chancelada, confirmada pelo ministro do próprio governo Lula. Então, pergunto mais uma vez para o senhor, a mesma pergunta que já foi feita aqui inúmeras vezes. Será que a CGU não poderia ter adotado medidas enérgicas, mais céleres, para ter freado, para ter evitado que milhões de outros aposentados fossem lesados, fossem roubados através desse esquema bilionário que assaltou os nossos aposentados? Obrigado pela pergunta, delegado. Se o senhor me permitir, eu vou fazer rapidamente um preâmbulo aqui. Quando a CGU começa uma auditoria, essa auditoria ela pode desembocar num relatório de auditoria que é publicado, ou ela pode desembocar numa investigação conjunta com a Polícia Federal. A partir do momento que a equipe da CGU avalia
que aquilo pode ser uma investigação criminal, que tem indícios de ilícitos criminais ali envolvidos, a equipe da CGU aciona esse acordo de cooperação que nós assinamos com a Polícia Federal e começa uma interlocução com a Polícia Federal, em torno já da abertura de inquéritos penais. A partir desse momento, esse é um protocolo que existe na CGU, não é um protocolo do Vinícius, não é nada que eu inventei. A partir desse momento, essa estratégia relacionada ao inquérito criminal comanda todas as interlocuções da CGU. Né? Então, a partir desse momento, a CGU fica em contato. Os auditores da CGU estão submetidos e organizados em função de um aprofundamento que a polícia vai fazer, inclusive de quebra de sigilos. O senhor está falando do rito, da burocracia envolvida, mas a pergunta é se a CGU não poderia ter agido diferente, não poderia ter agido de maneira mais enérgica, mais célere, não poderia ter evitado que outros aposentados fossem roubados? A outra opção que existia, ao invés de procurar a Polícia Federal, seria simplesmente os auditores chegarem às conclusões que eles tivessem que chegar fazendo esses relatórios, fazendo essas auditorias e publicassem esses relatórios. Esses relatórios seriam encaminhados ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, às autoridades, ao próprio Ministério afeto ao caso, no caso o Ministério da Previdência, e aí as recomendações da CGU poderiam ou não serem implementadas. Mas assim, a CGU não tem poder nenhum para frear isso, não tem medidas legais, independentemente do que foi praticado pela Polícia Federal? A CGU não tem como obrigar que as suas recomendações, se é essa a pergunta, ela não tem como obrigar que as suas recomendações sejam implementadas. Tanto que, recentemente, nós fizemos um projeto, eu, quando inclusive tomei conhecimento desse fato logo lá atrás, quando me tornei ministro, eu falei, eu quero um projeto dentro da CGU para garantir a efetividade das nossas recomendações. Nós criamos um projeto, o nome não é muito bom, porque chama Projeto Efetividade, mas enfim, às vezes a gente não é tão criativo com a Polícia Federal para dar nome às coisas. E esse Projeto Efetividade já permitiu que nós saltássemos de 60% para 85% o nível de recomendações cumpridas pelos órgãos. A CGU não tinha poder para suspender as ACTs? Ela não tem um poder para suspender as ACTs, diretamente não. Nem poderia ter instaurado PA antes, enfim, do momento em que foi instaurado? De novo, por isso que é importante. É mais ou menos como se eu instaurasse um processo criminal contra alguém antes de concluir o inquérito. Eu poderia ter instaurado processos a CGU poderia ter instaurado processo de responsabilização contra as entidades. Você pode instaurar, mas na medida em que havia uma investigação da Polícia Federal, a opção que foi tomada pela equipe da CGU foi esperar que houvesse uma operação da Polícia Federal para instaurar os processos. Tá, ministro, obrigado. Senhor presidente, um deputado que me antecedeu, um vermelhinho, ele falou o seguinte, enfim, tem pessoas aqui, tem integrantes aqui nessa comissão que não estão dispostas a buscar a verdade dos fatos e responsabilizar quem deve ser responsabilizado, independentemente a que governo essa pessoa, ou esse envolvido, ou esse bandido tem a relação. E esse deputado esqueceu, por exemplo, de alguns fatos que já foram aqui, enfim, ditos e repetidos várias vezes, como, por exemplo, que só no primeiro ano do governo Lula os valores descontados por entidades mais do que dobraram, de 2023 para 2024, saltando de 1,3 bilhão para 2,8 bilhões de reais. Esse deputado também, ele esqueceu que o acordo de cooperação técnica entre o INSS e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, foi renovado no dia 27 de agosto de 2024, mesmo com pareceres de procuradores federais desfavoráveis e também de alertas da CGU para não formalizar esse convênio. Esse deputado também esqueceu que é o irmão do Lula, o Frei Chico, que é vice-presidente de uma dessas entidades enroladas. Ele também esqueceu que os valores repassados pelo INSS ao Sindinap cresceram 564%
até 2024, passando de 23 milhões para 154 milhões. E, por fim, no ano de 2024, segundo o Portal da Transparência, o Sindinap recebeu cerca de 154 milhões em repasses via descontos, valor considerado o pico desses benefícios. Então, assim, ao invés da gente estar procurando aqui defender, porque tem integrantes aqui que receberam a missão de blindar o governo, de blindar envolvidos nesse escândalo, eu acho que a gente deveria, todos aqui, a gente está envolvido com o mesmo pensamento de procurar responsabilizar os envolvidos e não procurar defender quem quer que seja. Presidente, muito obrigado. A pedido do depoente, sessão suspensa por 10 minutos. Pode ser 5. 5 minutos? Só eu, banheiro. 10 minutos. 10 minutos. O romance Feras Soltas, e mais do que uma literatura meramente brasileira, Lule Rojansky transforma este elemento numa literatura de cunhos universais. Não estão preparados para sair de dentro de casa, para enfrentar um hospital, para enfrentar um sistema que não funciona, para enfrentar um sistema que beneficia aqueles que têm um poder aquisitivo. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Inspiração para compor, às vezes a gente não programa. Não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né? É sempre um momento de descontração, é imprevisível. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Não. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais. Ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso, de pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter inclusive um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Olá, boa tarde. Estamos de volta ao vivo aqui da CPMI do INSS. Nesse exato momento, a CPMI teve
um intervalo, foi suspensa a sessão a pedido do depoente. Aqui ao meu lado, o senador Eduardo Girão. Senador, o que você está achando do depoimento? Olha, infelizmente está ficando muito claro que a CGU poderia ter agido pelo menos 5 meses antes, depois da matéria reveladora, escandalosa, mostrando a fraude do Metrópolis. E a CGU poderia ter agido ali e ficou esperando, né? Então eu acho que essa farra ela poderia ter sido estancada naquele momento e eu acredito que houve essa falha. Também é bom deixar muito claro, registrar, que no começo dessa sessão nós tivemos ali a oportunidade de trazer peças-chave, né, ligadas ao tal do careca do INSS, essa história cabeluda que tem deixado o brasileiro horrorizado, né, órfãs, viúvas, aposentados e pensionistas. E, infelizmente, ficou muito claro pelos votos que a bancada de apoio ao governo Lula, a base do Lula, votou contra a vinda do senhor Edson Claro, que é uma peça que recebeu até ameaça de morte, né? Então, por que não trazer? Nós vamos insistir, o Partido Novo vai entrar novamente com o pedido para que a gente possa, nas próximas semanas, trazer. Não podemos blindar ninguém, nós temos aprovado todos os requerimentos e a sociedade espera o mínimo com relação a isso. Outra coisa também é que a gente vê esse acordo que foi feito, vários órgãos do governo Lula, né, inclusive o STF também, e junto outros, para fazer um acordo para devolver o dinheiro para os brasileiros roubados. Mas o governo que diz proteger os pobres tira o direito, né, a partir desse acordo, que as pessoas possam buscar o dano moral, porque ali faltou para comprar remédio para as pessoas, ali faltou para comprar o básico, que são pessoas pobres. Por que foi feito esse acordo? Por que foi tirada essa oportunidade se o Código de Defesa do Consumidor diz que essas pessoas deveriam receber em dobro, né? Então, eu acho que está ficando muito claro para a sociedade quem é quem defende o quê, onde é que começou, porque o escândalo explodiu no governo Lula, os gráficos todos mostram isso, né? Ou esse assalto às pessoas mais pobres do país, que pode ser comparado a Mensalão e Petrolão, se a gente buscar os consignados, e nós vamos atrás desse escândalo todo. Tá ótimo, senador. Muito obrigada, viu? Aqui ao meu lado agora o deputado Paulo Pimenta. Lembrando que hoje a CPMI do INSS está ouvindo o ministro da CGU, o... Vinícius. Esqueci o nome dele. Obrigada. O que o senhor está achando do depoimento? Esclarecedor, né? O doutor Vinícius é uma pessoa muito preparada, né? E ele conseguiu demonstrar como ele traz documentos, ele traz dados. Fica muito fácil de entender, né? Por mais que alguns parlamentares procurem com retórica construir uma narrativa para justificar o injustificável, todo mundo que acompanha a CPI, a imprensa, todo mundo sabe que esse é um esquema que inicia em 2019, né? O grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal para investigar denúncias de descontos ilegais de aposentados, ele é instalado dia 11 de abril de 2019. Governo Bolsonaro. 19, 20, 21, 22, todo o período do governo Bolsonaro, 21 entidades fantasmas ganharam autorização de fazer descontos. As regras de fiscalização foram sendo retiradas, né? Então, o doutor Vinícius está mostrando isso aqui. E quando é que acaba o esquema criminoso? Quando a CGU, já no governo do Lula, com a Polícia Federal, consegue desbaratar a quadrilha. E aquele dinheiro que estava sendo roubado pelos aposentados, desde o período do governo Bolsonaro, ele passa então a ser devolvido. Já foram devolvidos dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas para mais de 2 milhões de aposentados e aposentadas. E nós vamos devolver para todas as pessoas que foram roubadas. Mas nós não abrimos mão de ir atrás dos responsáveis. Por quê? Com quem ficou esse dinheiro? Quem são as pessoas que estão por trás dessa trama criminosa, que colocaram esses criminosos em posições chaves dentro do governo para que eles pudessem fazer o roubo? Eu não acredito que isso pudesse acontecer sem apoio do mundo da política.
E o mundo da política, em 2019, 20, 21, 22, é o mundo da política do governo Bolsonaro. Então, eu acho que o Vinícius está indo muito bem. E não adianta querer apresentar requerimento aqui sobre coisas que não têm a ver. Alguns deputados, senadores chegam aqui e apresentam requerimento sobre assuntos que não têm nada a ver com a investigação. Com que objetivo? Desviar o foco da investigação. Então aqui não é uma delegacia de polícia. Aqui é uma CPI para investigar descontos associativos ilegais do INSS. Aí eles reclamam, mas o requerimento não foi aprovado. Mas, gente, cada tipo de requerimento que é apresentado aqui é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. E esse tipo de requerimento tem que ser rejeitado mesmo, para que a gente não possa, né, ser levado a não investigar aquilo que é fundamental, e isso só serve para proteger os criminosos. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Lembrando que a reunião da CPMI começou hoje cedo, 9 horas da manhã. O relator já fez as perguntas, o presidente já fez as perguntas para o ministro-chefe da CGU. E agora a gente está na parte em que os parlamentares fazem os questionamentos. Teve uma pausa pequena agora, justamente para que o depoente pediu, então foi uma pausa de 10 minutinhos. Eles vão voltar daqui a pouquinho, vão continuar com os questionamentos. O ministro-chefe da CGU já falou mais cedo que soube dos descontos, assim que ele assumiu o cargo, por volta de 2023, no final, quando eles começaram a elaborar o relatório. E em 2024, por meio de denúncias do portal Metrópolis, que pediu a lei de acesso à informação, ele teve certeza das denúncias, tá? A gente vai mostrar agora um trechinho da matéria sobre o depoimento de hoje, mais cedo, do ministro. Acompanhe. Vinícius Marques de Carvalho é o atual ministro da Controladoria-Geral da União. Ele prestou esclarecimentos à CPMI na condição de convidado para explicar a participação da CGU na Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Segundo ele, a CGU iniciou a auditoria em 2023 e recomendou ao INSS a suspensão desses descontos. O relator da CPMI iniciou as perguntas fazendo um histórico das funções exercidas por Vinícius Marques no governo, o que gerou questionamentos de alguns parlamentares. O senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. Pode falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a pertinência temática? O que é isso? Só para saber. Senhores, o fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. O ministro foi questionado sobre uma sugestão feita por um secretário da CGU de colocar partes do relatório que investigava as fraudes no INSS em sigilo. Isso não viola a regra da transparência da CGU, não? Nós encerramos a matéria porque teve início novamente a reunião da CPMI. Acompanhe. É só para começar meu tempo de novo, senhor. 10 minutos. Senhor ministro, não vamos dourar a pílula aqui. 3 nomes: Alessandro Stefanuto, André Fidelis, Virgílio Oliveira. Todos eles foram guindados à posição de comando máximo do INSS desses setores envolvidos durante o governo Lula. Em relação a esses 3 indivíduos, há indícios veementes de pagamento de suborno. E durante o período de gestão deles, já no governo Lula, houve essa grande escalada dos descontos fraudulentos do INSS. Ao que me consta, e Vossa Excelência pode responder depois, não existe indício de pagamento de suborno para agentes do INSS, pelo menos não na posição de comando, anteriormente nos governos anteriores. Claro que se tiver, que paguem, que sejam todos presos. Mas as provas hoje apontam para esses 3 indivíduos com a participação central. É possível dizer que o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Como foi, repetindo até um padrão anterior, colocou uma quadrilha no comando da Petrobras, que gerou
o escândalo do Petrolão. De fato, reconheço aqui que a equipe da CGU fez um trabalho técnico, mas é o próprio ministro Rui Costa que critica o desempenho de Vossa Excelência por Vossa Excelência não ter comunicado ninguém de alto nível em relação a esses desmandos. Então, minha primeira pergunta que faço a Vossa Excelência confirma que não comunicou nenhum ministro e nenhum secretário da pasta do Ministério da Previdência? Eu sou ministro do governo Lula, assim como o senhor foi ministro do governo Bolsonaro. Eu tenho muito cuidado com a minha função como ministro, senador Sérgio Moro. Minha função como ministro pressupõe, entre outras coisas, eu ter a capacidade de tomar decisões sob minha responsabilidade. Mas a pergunta é objetiva. Vossa Excelência comunicou algum ministro do governo Lula? Que não. Não comunicou? Disse que não, havia uma investigação em curso. Comunicou algum secretário da Previdência, o secretário executivo, por exemplo? Eu não. Quando o senhor respondeu à entrevista do Rui Costa no Globo, o senhor disse o seguinte: a preocupação do ministro Rui é super legítima, etc, etc, etc. O senhor mencionou, houve reuniões com a Previdência envolvendo secretários. Quais secretários? Não, essa são declaração do senhor. Sim, mas não minhas. Reuniões da minha equipe com o Ministério da Previdência dentro do GTI. Qual secretário? Não lembro qual secretário exatamente. Mas Vossa Excelência que declarou aqui, envolvendo os secretários, nível de secretariado, pelo que eu entendi. Sim, não foi isso que aconteceu? Eu não preciso saber o nome do secretário. Eu sei que a minha equipe se reuniu dentro do GTI, as atas todas do GTI estão à disposição da comissão. Eu tenho aqui as reuniões, ministro. Havia secretários do Ministério da Previdência, é isso que eu soube. Ministro, eu tenho aqui as reuniões, então a primeira que eu tenho aqui é 13/7/23, pode ser que seja 13 de junho. Quem estava presente? Eliana Viegas, que veio aqui da CGU. Presente, Alessandro Stefanuto. 28/11/23. A Eliane, de novo, aqui, presente. Quem está presente? André Fidelis. Em 22/4/24. A Eliane Vegas, de novo, quem está presente? Alessandro Stefanuto e André Fidelis. Então, a CGU estava comunicando, basicamente, que vamos fazer uma metáfora aqui, que o INSS estaria desprotegido, como se fosse ali, vamos pôr um galinheiro, mas estava comunicando aos ladrões, estava comunicando às raposas que havia um problema de descontos e fraudes em benefícios. Então é evidente que essas reuniões, essas comunicações feitas ao INSS não iam surtir efeito. E veio aqui a servidora muito competente e zelosa do CGU e falou desalentada que eu comunicava, ela dizia, eu comunicava e eles não faziam nada. Por quê? Porque a CGU estava fazendo a comunicação aos ladrões do INSS que foram colocados ali pelo governo Lula. Então era evidente que nesse cenário, Vossa Excelência deveria ter comunicado um ministro de alto nível ou um secretário, porque não estava surtindo efeito essas comunicações, porque estavam comunicando as pessoas responsáveis pela fraude, que inclusive foram afastadas. Agora me espanta uma pessoa com a sua experiência não ter tido essa percepção, porque, claro, você não pode comunicar que havia ali uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto, mas Vossa Excelência comunicar o Ministério, o ministro Rui Costa, ou procurar o ministro Carlos Lupe e dizer para ele, ministro, nós estamos com um problema sério do INSS, desses descontos, a minha equipe técnica está procurando os técnicos do Ministério, nós estamos comunicando e não está fazendo nada. Vossa Excelência não procurou o ministro Carlos Lupe? Não procurei o ministro Carlos Lupe, entre outras coisas, porque a minha equipe estava comunicando aos ladrões do INSS que estava havendo um roubo. E claro que eles não iam tomar nenhuma providência. Vai deixar eu falar? Não, se me pode fez uma falar, pergunta, não vai deixar eu falar? Foi feita uma comunicação dentro de um contexto desse GTI. A minha equipe, infelizmente, não tinha como saber que aquelas pessoas podiam estar sendo envolvidas no ilícito, ou podiam estar envolvidas no ilícito. Elas estavam fazendo reuniões com diretores do INSS, pessoas que tinham o poder
e autoridade para resolver questões dentro do INSS. A minha equipe ia fazer reunião com quem? Fez E reunião não com essas tomaram pessoas. providências. Fez Mas reunião eles com essas pessoas. não comunicaram a Vossa Excelência que não foram tomadas providências? Vossa Excelência mesmo tinha essa percepção. Porque olha, durante todo o ano de 24, Vossa Excelência mencionou que foi comunicado em janeiro de 24. A CGU esperando uma providência do INSS. O INSS não fez nada. E Vossa Excelência não procurou sequer o ministro Carlos Lupe para informar que estava havendo um problema. E desculpe, ministro, em 2011, Vossa Excelência estava no governo Dilma, não estava? O senhor sabe as circunstâncias que o ministro Carlos Lupe deixou o governo Dilma, com suspeita de corrupção. Vossa Excelência não imaginou em algum momento que poderia ter um comprometimento do próprio ministro, que aliás indicou... E a sua sugestão é que eu falasse com ele, é isso? Que tomar providências, ministro. A sua sugestão é que eu falasse com ele. Então falasse com o Rui Costa. O que não pode é essa atuação puramente burocrática de Vossa Excelência, confiando que a sua equipe, comunicando os ladrões do INSS, quem estava lá dentro, ia tomar providência, porque não tomaram. E, de fato, a equipe fez um trabalho investigativo, que merece elogios, mas a percepção, que não é nossa apenas aqui, do próprio Rui Costa, é que Vossa Excelência deveria ter feito uma comunicação em alto nível, e Vossa Excelência não fez. E isso que nós queremos entender por quê. Dizer que tinha investigação da Polícia Federal não é justificativa, porque ninguém estava pedindo para o senhor revelar que tem investigação, detalhes da investigação, mas procurar os colegas do Ministério, procurar o presidente Lula e afirmar que havia um problema que não estava sendo resolvido, essa era a sua responsabilidade, da decisão de alto nível do Ministério. E Vossa Excelência não fez isso. E me surpreende que o senhor queira aqui justificar que estava tudo bem, que não era sua atribuição fazer isso. A responsabilidade é do ministro para fazer isso. Como é que o senhor, ministro, pode justificar essa sua omissão durante mais de um ano, enquanto os benefícios continuaram sendo descontados? E mais ainda, houve um acréscimo do volume dos descontos e dos beneficiários. Vossa Excelência não entende que tem uma responsabilidade, que Vossa Excelência falhou na condução desse trabalho, que, aliás, é a afirmação do próprio ministro Rui Costa, que ninguém está acusando aqui de ser da oposição. O senhor que está dizendo que é a afirmação do ministro Rui Costa. Não, está da declaração da entrevista dele. O ministro Rui Costa achava que esse problema deveria ter sido resolvido e ele foi resolvido com operação conjunta com a Polícia Federal. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncias sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. Nós investigamos e fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Ministro, posso ler aqui o relatório da própria CGU de setembro de 2024. Mesmo conhecendo a situação, a existência de denúncias recorrentes acerca da realização de descontos associativos não autorizados pelos beneficiários e a falta de capacidade operacional necessária para comparecimento dos ACTs, o INSS não implementou controles suficientes para mitigar o risco de descontos indevidos. Relatório da CGU público em setembro de 2024. E seguiu assinando ACTs, após suspensão ocorrida em 2019, com o crescimento significativo dos descontos a partir de julho de 2023. A própria CGU aponta o problema crescendo em 2023. Em 2019, nós fomos comunicados de reclamações dos consumidores, sem que houvesse um apontamento de fraude. O presidente do INSS, à época, descredenciou de imediato. Assim que foi comunicado... Senador, por favor. Só um pouquinho. Assim que foi comunicado, foi descredenciadas 4 entidades. Ressarciram os aposentados? 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, senador Sérgio Moro. Ressarciram os aposentados dessas 4 entidades que vocês suspenderam? Ministro, não. Para encerrar, ministro, por favor, senador. Ele está me acusando, eu tenho que falar. Né? Vou te cortar minha palavra. Para encerrar, senador. O tempo está encerrado já, por gentileza. 4 entidades foram descredenciadas de imediato. Caiu pela metade os descontos associativos. Agora, em 2019, ninguém tinha colocado uma quadrilha no comando do INSS como fez o governo Lula. Alessandro Stefanuto, Virgílio Oliveira
e André Fidelis, nomeados pelo Lula para roubar os aposentados, assim como foi no caso do Petrolão. Não havia? Ele pode me responder. Tem suspeita de suborno em 2019? Senador Moro, o tempo encerrou, por gentileza. Me interrompeu? Não interrompi. O tempo já está encerrado há mais tempo, senador Moro. Por favor, olha, deputado Carlos Jordi com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente, nobre relator, cumprimentar também o depoente, ministro. Senhor presidente, senhores deputados, nós ouvimos aqui o ministro dizendo que a CPMI só está acontecendo graças ao trabalho da CGU. Eu acho que nem os governistas, nem os próprios petistas acreditam nisso. Que tem uma matéria de 27 de agosto, deputado do PT critica a CGU e diz que o órgão demorou na farra do INSS. Aí tem aqui o nome do petista, não vou falar evidentemente, mas fala aqui, deputado que vai liderar bancada governista na CPMI, avalia que a CGU deveria ter mais agilidade. Isso foi 27 de agosto. Aliás, esse mesmo deputado, ele também afirmou que o trabalho da Polícia Federal foi muito diligente e só aconteceram as investigações por conta da independência da Polícia Federal. Essa Polícia Federal aqui, tem um jornaleco de esquerda, fez uma matéria aqui, no dia 25 de abril. PF nega investigação contra irmão de Lula e Sindinap. E aí hoje nós tivemos algumas notícias. Sindicato ligado ao irmão de Lula movimentou 1,2 bilhões em 6 anos, diz COAF. UOL. Metrópolis. INSS. Sindicato liderado por irmão de Lula pagou 8 milhões e 200 mil a parentes de dirigentes. Informações são de relatório de inteligência financeira sobre o Sindinap, encaminhado à CPMI do INSS. Pagamentos foram a empresas. Bom, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é que é uma blindagem ao governo Lula, blindagem, que inclusive é a blindagem que eles estão fazendo aqui. Hoje nós vimos aqui um papel vergonhoso dos deputados governistas, deputados de esquerda. Desde o início da CPMI, nós estamos vendo aqui uma tentativa de construção de narrativas, tentando jogar a bola para o governo Bolsonaro, responsabilizar o governo Bolsonaro e dizer que o governo Lula foi o grande responsável pelo desmantelamento dessa quadrilha, por ter solucionado toda essa questão da fraude do INSS. Mas nós vimos aqui que não é nada disso. Nós vimos aqui deputados do PT votando contrariamente à convocação de um cidadão que é sócio, ex-sócio do Careca do INSS. Senhor Edson Claro, que inclusive já disse que vem sendo ameaçado pelo Careca do INSS. Eu não entendo por que os deputados do PT são contrários à oitiva de alguém que tem informações, que inclusive repassou a Polícia Federal, que inclusive já disse que quer vir à CPMI para prestar esclarecimentos. Tudo indica que é blindagem. Tudo indica que há deputados e senadores que estão fazendo pedidos aqui para que ele não seja ouvido nessa comissão. Será que ele tem algo a falar a respeito da Daniele Miranda Fonteles? Essa senhora, saiu uma matéria hoje da revista Veja, publicitária de campanhas do PT recebeu 5 milhões do Careca do INSS. E as matérias não param de sair. Está borbulhando. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, transferiu 5 milhões de reais para uma publicitária que atuou em campanhas eleitorais do PT, como a disputa de 2010, que elegeu Dilma Rousseff presidente da República. E aqui fala da empresa dela, que é a empresa
Pepper Comunicação, ela comandou essa empresa, ficou nacionalmente conhecida ao ser investigada na Operação Lava Jato por participar de um esquema de financiamento ilegal de campanhas do PT. Em delação, ela admitiu ter recebido milhões de forma irregular na campanha de Dilma Rousseff, e Daniele também delatou esquemas envolvendo campanhas de Rui Costa, atual chefe da Casa Civil de Lula, para o governo da Bahia em 2014. Bom, eu acho que ela tem muito a prestar aqui de esclarecimentos para essa comissão. Inclusive, eu fui fazer uma busca sobre essa senhora, Daniele Miranda Fontelli, sobre os processos dela na internet. Encontramos vários, mas 6 processos me chamam a atenção. O advogado dela é Kleber Lopes de Oliveira. Guardem esse nome. É bom, né? E aí existem aqui alguns processos: lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores oriundos de corrupção, falsidade ideológica. Quem é esse advogado? Kleber Lopes de Oliveira. É o advogado do careca do INSS. Por isso, senhor presidente, que eu fiz aqui já um requerimento de oitiva para que ela venha aqui como testemunha, a senhora Daniele, para que ela possa ser ouvida na CPMI, trazer as informações de onde que vem esse recurso, de onde que é proveniente esses recursos que vêm do careca e para onde foram esses recursos também. E, aliás, senhor presidente, senhores deputados, nós ouvimos aqui o ministro, inclusive foi muito questionado pelo relator, com relação a esse entrevero que ele teve com o ministro Rui Costa. O relator questionou o ministro sobre essa troca de acusações entre Rui Costa e o ministro da CGU. Inclusive, há diversas matérias aqui. Rui Costa: CGU falhou ao não alertar governo sobre fraudes no INSS. Mesma linha do deputado que falou que a CGU falhou, demorou para fazer os alertas, comunicar sobre as fraudes. Isso em 8 de maio de 2025. E aí o ministro responde, tirando da reta, evidentemente: todo mundo sabia do problema do INSS e o Rui Costa sabe disso, diz o ministro da CGU, Vinícius Carvalho. E aí o relator questionou quem teria mentido, se foi Rui Costa ou se era o ministro. E aí o ministro se enrolou, falou que, na verdade, ninguém tinha mentido, o que aconteceu foi um mal-entendido. E aí eu gostaria de questionar o ministro, porque as falas do ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, foram muito graves. Ele disse o seguinte: ao fim e ao cabo, nós deixamos passar 2 anos, período no qual mais pessoas foram lesadas, para poder corrigir o problema. O papel da Polícia Federal não é mesmo o de avisar nada a ninguém, é apurar o ato criminoso. Ele está no papel dela, correto, sem reparo. Agora, a função de qualquer controladoria é preventiva e não corretiva ou punitiva. E aí eu gostaria de questionar o ministro: Rui Costa mentiu ou não? Por que ele teria mentido, deputado, só para eu entender? Porque ele disse que a CGU falhou, que a CGU demorou para fazer os alertas, para comunicar. Não teria feito os devidos alertas sobre a fraude no INSS. É uma opinião, não é uma questão de... Quando a gente está falando de fatos, a gente fala entre mentira e verdade. Essa é uma opinião dele, que ele colocou aí, é uma opinião que eu respeito. Como respeito a opinião de todos os senhores aqui que acharem que a CGU demorou, não demorou, foi rápida. É uma opinião. Eu tenho certeza de que a CGU fez o seu trabalho na velocidade que ela podia fazer, com um nível técnico muito adequado e, de novo, em menos de um ano, essa auditoria e essa operação foi colocada na rua. Tá, foi o ministro Rui Costa, e no caso, eu vou aqui citar nominalmente, eu estava evitando citar o nome do deputado, mas foi o deputado que está liderando a base governista aqui, o deputado Paulo Pimenta, que disse que, inclusive, você também falhou, que você demorou. Ele afirmou isso aqui
Senhores. Ele afirmou isso na reportagem. Ele também está mentindo? Foi apenas uma opinião dele também? Eu sei que às vezes as pessoas podem fazer confusão sobre opinião, verdade, fatos. No caso concreto aqui... Silêncio, por favor, senhores. Eu posso responder com muita tranquilidade. Desculpa, eu não estou enxergando, deputado. Eu fico chato falar sem olhar para a pessoa. Mas, deputado, eu posso com muita tranquilidade dizer uma coisa que eu já falei, inclusive em entrevistas. O Estado brasileiro demorou, sim. O Estado brasileiro demorou. Todas as instituições do Estado brasileiro demoraram. A CGU é uma dessas instituições do Estado brasileiro. Eu acabei de dizer, o Ministério Público Federal tem denúncia desde 2019, o PROCON tem denúncia desde 2018. Quando a gente olha para trás e vê esse período inteiro, só uma pessoa com completa ausência de bom senso e falta de capacidade de sentir a dor do outro, falta de capacidade de ter alteridade, vai achar que isso não é demora. O que eu estou dizendo aqui desde o começo, presidente, é que a CGU fez o seu trabalho. Não, o tempo encerrou, Excelência. O Excelência gastou o tempo todo fazendo as afirmações. Se ele fala que todo mundo sabia, e também o deputado e o governo diz que eles demoraram, a CGU demorou, então é porque realmente a CGU, o ministro, prevaricou. Pois não. Obrigado, Excelência. Não, agora eu tenho o senhor quer fazer mais alguma coisa? Senhor presidente, artigo 14. Só um instantinho, não. Ninguém foi citado aqui. Não fui o Estado. Não. Deputado Paulo Pimenta. Ele foi citado. Presidente, Só um instante. Eu não escutei. Foi citado o nome do deputado Paulo Pimenta? Então, deputado Paulo Pimenta, 2 vezes. Não. Presidente, pela ordem. Pode mandar para ele, presidente. Eu fui citado por aquele deputado e também exijo o meu direito de resposta. Quando o senhor votou da reunião, o senhor disse que eu não teria direito ao artigo 14. Não, também gostaria. Senhores, vamos padronizar e deixar claro o procedimento. Se a citação for feita partidariamente e genericamente, só um instante, não haverá artigo 14. Se o nome do parlamentar for explicitamente citado, eu tenho que seguir o artigo 14. O senhor citou o nome do Paulo Pimenta, Débora? Citei, senhor presidente. Então, eu vou conceder daqui a pouco. Até porque, para ele se explicar... Primeiro, eu vou deixar... o ministro falhou. Eu vou deixar... Esse é o último artigo 14. Senhores, tá? por gentileza. Posso falar, não? Só um instantinho. Eu vou deixar que o ministro Vinícius faça o comentário final e passe o artigo 14 ao líder Paulo Pimenta, por 2 minutos. 5. Por favor, senhor ministro. Deputado Carlos Jordi, só para deixar claro um ponto. De novo, novamente vou insistir nesse ponto. Havia um grupo de trabalho interinstitucional com membros de uma série de entidades que discutiam vários temas relacionados ao Ministério da Previdência, inclusive descontos associativos. Entre 2019 e 2022, o tema descontos associativos foi discutido em 11 reuniões, deputado Jordi. 11 reuniões. Entre 19 e 22. Depois de 23 para frente também. Saíram vários artigos, matérias de jornal, editoriais de jornal sobre o tema, durante os anos recentes, inclusive depois da denúncia do Metrópolis. A CGU fez o seu trabalho de investigar. Eu fiz o meu trabalho de dar apoio à minha equipe no processo de investigação. Eu não consigo entender, a partir do seu raciocínio, onde pode ter tido qualquer tipo de prevaricação no trabalho meu e da equipe da CGU. Porque se teve, qualquer um que leu matéria de jornal e não fez uma denúncia também prevaricou. E não é essa lógica do tipo penal de prevaricação. O tipo penal de prevaricação... Por favor... O senhor também é uma autoridade. O senhor não viu as matérias? O senhor fez denúncia? O senhor fez... Não, o senhor fez denúncia? Por favor. Se o senhor fez denúncia... Se o senhor fez denúncia, tudo bem. Se o senhor não tivesse feito denúncia, eu não teria prevaricado por conta disso. Porque o senhor leu uma matéria de jornal. Para encerrar, por gentileza. Artigo 14, deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, o deputado fez referência à minha pessoa pelo fato de que eu teria feito uma crítica
ao que naquela oportunidade entendi que era uma demora por parte da CGU. Logo em seguida, o doutor Vinícius entrou em contato comigo e me mostrou, passo a passo, tudo que havia sido feito. E imediatamente compreendi e percebi que aquilo que a CGU, na minha intenção, era achar que deveria ser mais rápido, nada mais foi do que uma ação junto com a Polícia Federal. E que, portanto, a operação ocorreu porque já havia, por parte da CGU e da Polícia Federal, uma operação em andamento. Então, estava correta a posição da CGU e a posição do ministro Vinícius. Aproveito aqui, senhor presidente, porque o colega deputado também, ele mostrou um exercício curioso que me chama a atenção sobre, em primeiro lugar, sobre a advocacia, né? Ele fez referência aqui ao doutor Kleber. Eu não tenho procuração para defender o doutor Kleber. Mas agora a conexão é o seguinte, o doutor Kleber foi advogado do fulano. Boa viagem. E foi também advogado do ciclano. E, portanto, se ele foi advogado dos dois, existe algum tipo de vínculo entre essas pessoas. Daqui para frente, no Brasil, nós vamos ter que criar agora, senhor presidente, esses gráficos que são colocados ali no mural, porque daqui para frente, quando alguém for contratar um advogado, vai ter que perguntar, doutor, quem mais que o senhor já foi advogado na sua vida? Por gentileza, presidente, me levou o tempo. Dá prosseguimento, excelência. Porque agora estão criando aqui na CPI uma nova categoria para estabelecer vínculo funcional e de comprometimento dessas pessoas. Para quem o senhor já advogou? E o curioso é que não é só para advogado. O ilustre deputado e o senador, que agora há pouco usou a palavra, tentaram criar um factoide bobo, dizendo o seguinte, olha, a publicitária da Dilma tem vínculos com o Careca. Gente, aqui ninguém é imbecil. Quer dizer, então, que uma publicitária presta um serviço em 2010. 15 anos atrás. 15 anos atrás. E 15 anos atrás, a Dilma teria que saber já que em 2025 essa publicitária poderia ser contratada por um empresário e que esse empresário seria denunciado por esse monte de coisa. Então a Dilma não poderia ter contratado essa publicitária em 2015. Senhor presidente, isso é brincar com a inteligência das pessoas. O senhor que tanto defende a importância dessa CPI ser respeitada, não é razoável que os colegas digam tanta bobagem, senhor presidente, como essa que foi aqui dita agora há pouco. Se ele advogou para o fulano e se ele advogou para o ciclano, portanto, existe vínculo entre as pessoas que ele defende. Se foi publicitária da Dilma no século passado e agora trabalhou como publicitário de alguém, isso prova um nexo entre as pessoas. Então, senhor presidente, tinha que ter uma regra aqui para as pessoas ter o tempo diminuído cada vez que elas falam bobagem. Por fim, senhor presidente, foi citado aqui pelo outro senador o nome de 4 pessoas, segundo ele, as 4 pessoas que provam o comprometimento do nosso governo com a corrupção do INSS. Os 4 tinham função de chefia no INSS no governo Bolsonaro. Os 4. Stefanuto, citado aqui, procurador federal geral do INSS em Belo Horizonte. Alexandre Guimarães, diretor da integridade do INSS. Virgílio Filho, procurador geral do INSS. André Fidelis, superintendente do INSS. Todos os afastados foram para a posição de comando durante o governo Bolsonaro. Obrigado. Que é quem, nós sabemos, abriu as portas para a corrupção. Obrigado, silêncio. Dando continuidade,
Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo. Atenção, Rondônia. 10 minutos, Excelência. Presidente, pela ordem. Acho que é o Alencar. Pela ordem. Não, ele trocou. Não, mas eu troquei. Não, me perdoe. Desculpe, Coronel. Eu passei aqui, é o deputado Alencar Santana, por gentileza. Não é Rondônia agora, não? Me perdoe, achei que não queria deixar eu falar. Não, em momento algum, Excelência. Vossa Excelência pode falar os 10 minutos. Só trocar meu voo aqui que eu acabei de perder, presidente. Só mandar mensagem aqui. Ministro Vinícius, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo vosso trabalho, de toda a equipe da CGU. E para nós, para o Brasil, um orgulho ter um ministro como o senhor à frente da Controladoria Geral da União. E não há ministro de nível A, de nível B. Todos são ministros de Estado. Vossa Excelência cumpre a tarefa com muita maestria. E se nós aqui dessa comissão tivermos responsabilidade e, de fato, quisermos a verdade, se tivermos compromisso com os aposentados e pensionistas que foram roubados, lesados, e a eles devemos esclarecimentos, Vossa Excelência será homenageada ao final do trabalho. Porque se cessar os descontos indevidos, esse roubo, se deve ao trabalho da CGU, que começou, que compartilhou informação com a Polícia Federal, onde abriu-se processo investigatório para valer, e se apontou os dedos para os responsáveis, pessoas estão presas, outros investigados, dirigentes, servidores públicos, autoridades e dirigentes de entidades. Então, parabéns ao trabalho de Vossa Excelência. E parabéns por Vossa Excelência ter filiado ao PT, ter militado no PT desde a juventude, e mesmo assim não ter jogado para debaixo do tapete sendo ministro de um governo do PT. Agindo ali com autonomia e com respeito ao cargo que ocupa, com a função que desenvolve e com os brasileiros e brasileiros a quem deve também, sem dúvida alguma, prestar conta. Então agiu com muita responsabilidade, diferentemente de outros que souberam em diversos momentos, foram omissos, prevaricaram, que não agiram. Aliás, tem senador que diz que saiu do governo anterior porque não se investigava. Aliás, ele poderia ter investigado quando tomou conhecimento pela denúncia do PROCON de São Paulo e nada fez. Eu não queria repetir isso daqui de novo, mas eu tenho que falar e tenho que mostrar. Queria que mostrasse um vídeo. Talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento, ministro Vinícius. Um senador da República, do partido do PL, do Bolsonaro, disse que sabia desde o governo de transição. Por favor. Primeiro, respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro. As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. E olha só ele, dando carona ao presidente da Conafer, com o carro dele. Saiu hoje uma das entidades investigadas. Olha só, o mesmo senador que disse que tomou conhecimento, mas que não mandou a Polícia Federal investigar, o Ministério Público investigar, que não pediu para cessar os descontos indevidos, fraudulentos e de roubo que estavam sendo praticados, menos tendo levado ao seu conhecimento. Isso é prevaricar e cometer crime, mas está aqui dizendo que quer a moralidade investigar algo. Ministro, e o mesmo senador apresentou uma emenda à medida provisória para cessarem os recadastramentos, não existirem, acabar a revalidação. E olha só o que ele escreve na justificativa, eu vou ler. Entendemos que se houve ou há alguma prática irregular de alguma dessas associações, portanto ele sabia, que tenha levado o INSS a receber alguma reclamação, portanto sabia, cabe identificar quem é a entidade responsável pela irregularidade, tomando as medidas corretivas cabíveis, mas não tomar uma decisão que não segue a lógica do interesse coletivo, de todos os milhares de pessoas beneficiadas que estão satisfeitas com o que recebem.
no caso, o tratamento das entidades. Seria o mesmo que justificar o fechamento das estradas brasileiras por ser o Brasil um dos países com alto índice de mortes em estradas, ou melhor, proibir a fabricação e venda de automóveis para que não haja mais mortes por acidente com automóvel. Essa é a justificativa. Ele queria não ter qualquer tipo de controle, mesmo tendo conhecimento da denúncia. Será que foi o presidente da Conafer que pediu para fazer essa emenda? Será, senhoras e senhores? Será, senadores que aqui estão, da bancada da oposição, como Girão, como Marinho? Será que era essa o pedido? Era algo a ser esclarecido. Por isso, presidente, já tinha justificativa anterior, de segunda-feira, com as mentiras que o presidente da Conafer disse aqui. Tanto que o senhor determinou a prisão para ele. Disse que ele merecia vir de novo a essa CPI para dar mais esclarecimentos. Estou apresentando hoje um requerimento de convocação. Espero contar com o apoio de todos para que a gente aprove e traga ele novamente. Ele precisa explicar mais coisas, trazer a verdade que ele escondeu naquele dia e mais informações, relator. Tenho excelência que Vossa Excelência assim também pensa, se tiver compromisso com a verdade. Ministro, a Controladoria Geral da União, da gestão anterior do senhor Wagner Rosário, tomou conhecimento que fez parte do grupo de trabalho criado pelo Ministério Público, mas nada tomou de providência, nada. Foi omissa. Assim como foi o Ministério da Justiça da época, que também comandava a Polícia Federal. Omissos, porque o governo anterior não se investigou nada, não se apurou nada, não revelou nada. E a gente percebe que as entidades ali entraram, cresceram, se cadastraram, fizeram a CT, líder Sóstenes. Mas nada se tomou de providência, líder do PL da Câmara que aqui está. Nada o governo fez, não tomou uma medidinha sequer. Uma suspensão, um controle, um procedimento. Pelo contrário, até denúncia de servidor que diz ter sido ameaçado não se levou adiante. Senhoras e senhores, se tivermos compromisso e responsabilidade, mais uma vez, eu não tenho dúvida que o ministro Vinícius Evair, deputado Evair, o ministro Vinícius será reconhecido pelo trabalho da seriedade que desenvolveu, assim como toda a equipe desenvolveu. Então nós tivemos atos claros, revelações nítidas, inclusive, mais uma vez, repito, no grupo de trabalho que participava INSS, Promotoria Federal, Procuradoria da República, CGU, Ministério da Previdência, tudo do governo anterior, com atas, com relatos, com cobranças de medidas que fossem tomadas. E o que foi feito, senhoras e senhores? Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o desejo da Conafer em 2019 de não ter revalidação dos filiados cadastrados, que acabou naquela medida provisória, saindo de um ano e ficando em 3 anos, se concretizou em 2020, 2022, com a nova medida provisória do governo Bolsonaro, onde em 2022... por um relator também do Distrito Federal, à época deputado Luiz Miranda, que acabou com o recadastramento. Começa com a proposta, em 2019, do senador Exalci, não sei se a pedido da Conafer, e se conclui em 2022, no mesmo governo. Ora, se o governo anterior sabia que tinha irregularidade, por que zerou o recadastramento em 2022? Por que, senhoras e senhores? Esse é um esclarecimento que nós temos que trazer. Talvez o senador que fez a emenda pudesse trazer aqui informação, ou outras pessoas, ou o secretário da Previdência da época, em 2019, que também faz parte aqui dessa comissão. Aliás, o secretário da emenda de 2019 faz parte dessa comissão, o senador Rogério Marinho, e o senador Exalci, que propôs a emenda. E ali foi, o secretário deu aval para se sancionar a lei. Então, senhoras e senhores, muitas coisas precisam ser de fato esclarecidas e a verdade vem à tona. Pergunto, senhoras e senhores, dar carona não tem problema. A gente pode dar carona, receber carona, não tem problema. Se fosse alguém do PT recebendo aquela carona, como é que estaria aqui o comportamento dos senhoras e senhores? Qual que seria o escândalo da hora? Qual que seria o escândalo do momento, presidente? Qual que seria o comportamento?
Qual seria? Se fosse o ministro Vinícius tomado conhecimento e não ter feito nada a sua equipe na CGU, o que seria o comportamento dos senhores e das senhoras? Mas ele fez, tomou atitude. E além de cessar o roubo, esse governo teve a coragem de repor o prejuízo, devolver aos os senhores e senhoras aposentados, que merecem sim um comportamento sério nosso, que a gente busca a verdade, sem dúvida alguma, ressarciu eles e está indo atrás das entidades. Mais uma vez, repito, a verdade tem que vir à tona, por isso peço novamente a convocação do presidente da CONAFER e ministro Vinícius, tem todo o nosso reconhecimento pela seriedade, pela história, pela trajetória, pelo compromisso com a função que exerce à frente desse importante ministério. Bem, só um instantinho. Foram citados vários parlamentares durante a fala. Bem, no caso do senador Girão e na primeira fala ao senador Marinho, foi apenas uma pergunta sem qualquer tipo de acusação. Então, não concedo o artigo 14. Mas, na segunda informação de Vossa Excelência, o senador Exalci e o senador Rogério Marinho foram explicitamente citados na questão da medida provisória. Respeitosamente, só fazer um contraponto aqui. Pois não, Excelência. Ele colocou no sentido, foi leviano o deputado, com todo o respeito que eu tenho a ele, ele colocou no sentido de... É muito importante que o senhor perceba. Pois não, retornar a fala. Senhores. Retornar a fala, o senhor vai ver. Ele colocou no sentido de que eu, senador Rogério Marinho, estaríamos tentando blindar. Não, sob suspeita. Quem blindou foi eles aqui. Nós aprovamos todos os requerimentos. Eu ouvi bem. Foi a base do governo Lula que blindou. Aliás, está blindando desde o começo. Okay. Então eu acho que o artigo 14 é justo. Tem que ser a 2 minutos, senhor presidente. Tem que ser a 2 minutos. Não, só um instantinho. Vou dar a sequência aqui, senador Girão. Vossa Excelência terá todo o tempo para falar posteriormente. Concedo o artigo 14 por 2 citações ao senador Exalci Lucas e ao senador Rogério Marinho. 5 minutos para cada um. Presidente, como... 5 minutos de acordo com... Presidente, como esses deputados são levianos e irresponsáveis. Pedi para colocar ali, mas tem aqui a foto. A foto que eles publicaram ali do carro foi em abril de 2024. No dia 13 de abril de 2024, senhor relator, tem aqui a foto da chefe de gabinete do deputado Alencar, lá na CONAFER. Provavelmente foi uma emenda que está nessa pasta aqui, que foi apresentada para ele. Porque a relação que eu tenho com a CONAFER, eu fui o relator da Comissão da Reforma Tributária em 2017. E eles trabalhavam aqui em Brasília na área da rural, na área de agricultura familiar, que eu tenho uma relação muito próxima. Então, é muito leviano, é pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, pessoas que não têm credibilidade, pessoas que participaram, eu falei aqui já uma vez, eu participei de todas as CPIs, eu sei como é que funciona isso. Mentiras, afirmações, publica esses videozinhos aí, mas eles não têm credibilidade nesse país. Todo mundo sabe que o PT tem o mesmo modus operandi de fazer, rouba do mesmo jeito. Essa imagem que apareceu novamente, essa entrevista que apareceu novamente com relação ao Bolsonaro, quero dizer, presidente, mais uma vez, se observar o que está no vídeo, não tem nenhuma afirmação com desconto assistencial. Ele fala no seguro defeso, hoje nós temos inclusive uma operação no Maranhão, 100 mil estão sendo retirados do cadastramento lá do Maranhão, do seguro defeso. Na época da medida provisória, aqui em Brasília, tinha mais pescador que não cabia em volta do lago. E a aposentadoria rural, que desde 94 a CONTAG desconta esses descontos assistenciais. Então, o que eles têm medo, na realidade, presidente, é que nós coloquemos aqui a questão da CONTAG. A CONTAG está blindada. Semana passada, Vossa Excelência viu, nós tentamos aprovar um requerimento de uma empresa de agência de turismo que recebeu mais de 5 milhões da CONTAG. E hoje recebo aqui os documentos que realmente era superfatura a passagem aérea. Agora, hoje, testamos mais uma vez uma pessoa que está sendo ameaçada de morte. E aí foi comemorado aqui, bateram palma, porque ganharam a eleição por um voto. Esse é o modus operandi do PT. Essa é a forma que eles trabalham. Eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Eles só fazem isso. Eles querem brindar, eles não querem realmente chegar na roubalheira que eles fizeram, porque 80% disso está na CONTAG, está no Sindinap e na CONAFER. Agora, quem apresentou o requerimento de convocação da CONAFER fui eu. Quem apresentou o requerimento de quebra de sigilo fui eu. E estou apresentando mais. Comigo não tem esse negócio, não.
Tem medo nenhum, não. Pode fiscalizar minha vida toda. Eu não entrei na política para roubar como eles fizeram sempre. Na Petrobras, LRUAD, JBS, vários outros roubos no Brasil. Então, roubar aposentado e pensionista é o que nós queremos chegar e vamos chegar com o relator, com o relatório do relator, que está apurando realmente detalhadamente, imparcialmente. Ele é profissional e sabe o que está fazendo. Não tem nenhuma narrativa como acontecia aqui. Então, vários deputados e senadores estiveram na Conafé. Posso citar, inclusive, o último, que foi o PT Reginaldo. Estava lá, fez um vídeo lá na Conafé. Tem senadores, deputados, porque é uma instituição que, de fato, era apresentado como representante da agricultura familiar. Tem várias emendas de vários parlamentares. E que eu vou pedir a quebra de sigilo também. Eu não tenho medo disso. Eu quero ver se eles fazem isso. Por que eles blindam aqui todo dia? Por que não votam a favor de todos os requerimentos? Quem não deve, não teme. Eles são realmente hipócritas. São hipócritas porque não sabem. Eles têm medo realmente da verdade. A verdade, presidente, é essa. O PT sempre operou dessa forma. Sempre assaltou as entidades públicas. Está aí as estatais todas quebradas. O Correio quebrado. Fundo de pensão novamente. O que é isso? É um modus operandi. Sempre fizeram isso da mesma forma. E nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos investigar a fundo essa CONTAG, o Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do Lula. Eu estou com medo disso. Eu apresentei o requerimento e quero ver se vão aprovar para a gente poder realmente chamar aqui, para ver até que ponto essas inclusões de 50 mil pessoas no cadastro não foi influência política do vice-presidente, que é irmão do Lula, ou o presidente da CONTAG, que é irmão do presidente lá da vice-presidente da Câmara, o Carlos, que é do PT também. Então, para encerrar, senador. Essa é a realidade. Então, chega, basta de hipocrisia aqui. Obrigado. Presidente, regimentalmente... Não. Eu também vou querer, presidente. Senhores... Fui citado também. Não, ele não citou Vossa Excelência nominalmente. Não citou, Excelência. Não citou. Ele respondeu. Senhores, olha, só um instantinho. Vamos colocar uma coisa com clareza aqui. Regimentalmente, só se permite 2 artigos 14 por sessão. Você já tinha passado. Mas como o Marinho e o Exaustivo foram citados juntos na mesma fala, eu vou dar o artigo 14 e nós vamos encerrar e dar sequência. Com a palavra, o senador Rogério Marinho, por 5 minutos. Presidente, ele me citou, eu não posso ter o direito? Ele respondeu a Vossa Excelência. Vamos lá, que foi Vossa Excelência quem provocou. Foi Vossa Excelência quem provocou. A palavra ao senador Rogério Marinho. Problema nenhum. Senador Rogério Marinho com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Teve precedente. Isso é parcialidade, presidente. Não há parcialidade. Vossa Excelência foi quem provocou. Ele respondeu, Vossa Excelência. Já teve esse precedente. Vossa Excelência já provocou. Não, espere. Vamos conversar. Eu tenho o direito de fazer esclarecimento. Ele fez uma acusação. Presidente. Senador, ele fez uma acusação. O senhor foi respondido, porque foi o senhor quem fez a acusação. Só que ele fez uma acusação, então, na próxima vez, não provoca os seus colegas. Presidente, eu não provoquei ninguém. Provocou, Excelência. Tanto provocou que está sendo dado o artigo 14 a 2 colegas seus aqui. Senador Rogério Marinho. Presidente, Não, o senador Paulo Guilherme. Deputado Paulo Guilherme, por favor. A decisão está tomada. Houve uma resposta ao deputado. Resposta autoritária e parcial. Pois, o comentário de Vossa Excelência. Uma sugestão, presidente. Senador Rogério Marinho, com a palavra por 5 minutos, por favor. Reitero o meu pedido pelo artigo 14. Não, pedido negado, Excelência. Ok. Agradeço ao presidente e agradeço aos nobres pares, inclusive ao deputado Vermelho que nos antecedeu, que nos permitiu essa fala agora, antecipando. Não citei o nome, né? Para dizer a Vossas Excelências que é importante, porque nós estamos sendo acompanhados por muita gente. Eu acredito que tanto a TV Câmara como o Senado estão tendo picos de audiência, porque isso afeta 40 milhões de cidadãos brasileiros. E há uma preocupação de que não se erga de forma reiterada cortinas de fumaça. Parece que é uma prática recorrente de se tentar desviar o foco da discussão.
Claramente, o deputado Vermelho que me antecedeu levantou uma situação de provocação contra 3 parlamentares ao mesmo tempo, querendo tumultuar o processo. Porque nós estamos aqui buscando a verdade. Eu quero crer que todos que estão aqui presentes querem identificar aqueles que foram beneficiados com esse roubo, com essa fraude, puni-los exemplarmente, verificar qual é a influência política que permitiu, por exemplo, que determinadas pessoas ficassem em posição de mando e que esta posição de mando proporcionou afrouxamento de regras que foram impostas justamente para impedir que o mal feito fosse perpetrado. Quebramos o sigilo aqui de várias instituições com o voto da grande maioria dos cidadãos. Agora, de fato, há um processo de blindagem em curso. Há um processo de blindagem. O senhor Edson Claro, sócio do Careca, hoje o governo impediu a sua convocação. Na semana passada, o Gaspar, sócio do Careca, o governo impediu a sua convocação. É um fato. A bancada do governo impediu a sua convocação. Na semana passada, a entidade que comercializava passagens para a CONTAG, o governo impediu a quebra do sigilo. O governo que eu falo, a base do governo atual, do Lula, tá? Para ficar mais claro. Então, nós temos que ter uma preocupação de não sermos seletivos na investigação. Essa CPMI está de parabéns, porque, surpreendentemente, após a sua instalação, veja, eminente presidente, nós tivemos aqui a prisão dos primeiros malfeitores. Segundo, nós tivemos o fato de que a prevenção que havia acontecido de forma indevida no STF fosse devolvida e houvesse um sorteio, porque estava paralisando a investigação da Polícia Federal. Várias foram sustadas. E, por fim, eu diria de uma forma importante para todos nós, nós tivemos a CGU aqui abrangendo o conjunto das entidades que são as associações e não apenas aquelas que a AGU havia perfilado anteriormente, 10 ou 12. Então, nós já estamos fazendo um papel importante. Parabéns a todos. Agora, se afirma aqui com uma empáfia, com a cara de pau, com uma certeza, olha, a MP 871... né? Ela foi feita, mas nós trabalhamos sempre para que a revalidação fosse implementada e quem impediu a revalidação foi o governo Bolsonaro. Gente, por favor, não insistam nessa mentira. Quererem colocar no presidente Bolsonaro a pecha de que ele deliberadamente organizou uma quadrilha dentro do INSS para fraudar e para roubar, para beneficiar sindicatos de trabalhadores, gente, isso não cola. Vocês não entenderam que isso não cola? Não adianta vocês repetirem isso até a exaustão, porque até a exaustão eu vou mostrar que vocês estão na contramão da história e da lógica. No dia em que houve a votação, o presidente Jair Bolsonaro fez um tweet, e o print é eterno, ó, sancionei há pouco agora a lei que combate fraudes previdenciárias no INSS, MP 871, 9,8 bilhões economizados nos próximos 12 meses, avanço importante para o Brasil. Jair Messias Bolsonaro. No mesmo dia, o PT no Senado votou contra a MP 871 para entender que não precisa retirar direitos, prejudicar gravemente os mais pobres, com menos acesso à informação para combater fraudes contra o INSS, bastaria uma força-tarefa contra as supostas fraudes que Bolsonaro vai querer coibir. O print é eterno, gente. Por favor, as impressões digitais do PT estão em todo o processo. Nós temos aqui o senador Paulo Paim, o deputado Bongaus, o deputado Zé Neto, Paulo Rocha, Patrões Anani, o senador Jean Paul, todos eles fizeram, estou concluindo os 14 segundos, fizeram emendas supressivas da revalidação. Está nos anais da casa. Por favor. Com a palavra, agora sim, atenção... Presidente, o senador Exalci fez uma acusação mentirosa. Eu tenho o direito de esclarecer, presidente. Presidente, eu também gostaria, presidente, ele fez uma acusação, pela ordem. Eu gostaria também, presidente, da mesma lógica. Excelência, eu já comuniquei ao plenário, comuniquei a Vossa Excelência. O senador Exalci respondeu à sua provocação. O senador Girão, foi feita a parte de uma pergunta. Eu quero propor uma coisa para frente. Nós vamos para frente agora. Me dá 30 segundos. De esclarecimento, presidente. Só está, pela ordem, o líder Paulo Pimenta. Assim, presidente, o que acontece? Quando o senhor concede o artigo 14... Pois não, Excelência. O parlamentar usa o espaço para se defender, correto? É o previsto.
Bom, mas se ele faz uma acusação, sobre outro assunto, ao parlamentar, ele provoca uma situação. Então, o que eu queria sugerir ao senhor? Pois não. Quando for cumprido o artigo 14, se o parlamentar, na sua defesa, usar a palavra de forma ofensiva, de modo a atingir, ele foge do escopo do objetivo. E aí, então, ele deveria provocar que o ofendido também pudesse usar a palavra. Pois não, mas a tese de Vossa Excelência é correta. Obrigado. Mas a posição do senador Exalci foi em resposta à provocação que teve. Ele trouxe um fato novo. Não, ele trouxe outro fato. Não, essa presidência não entendeu dessa maneira. Vai virar um loop infinito. Essa presidência não entendeu. Presidente. Obrigado. Essa presidência não entendeu dessa maneira. O senador Exalci mentiu e nós vamos provar a relação dele com a Conafer. Teremos tempo suficiente, deputado Alencar, para poder fazer. Temos muitas sessões pela frente ainda. Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo. Faltou alguma coisa só falar. Atenção, Rondônia. Agora sim. Selva, Coronel Crisóstomo. Por favor, senhores. Vamos zerar ali, por favor. 10 minutos para o coronel. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Anistia ampla, geral e restrita é o que o Brasil quer. Senhor ministro, será que o mensalão, o petrolão e o roubo do BNDES teve alguma interferência da CGU? Naquele tempo, o senhor poderia me dizer, já que o senhor hoje é o comandante lá? Porque afundaram o pé, roubaram o Brasil. E a CGU? Coronel, boa tarde para o senhor. A CGU ela é um órgão que foi criado como ministério em 2003 pelo presidente Lula. E o primeiro ministro da CGU é um ex-governador muito respeitado, Valdir Pires. Ele que estruturou a CGU basicamente como ela é hoje. Eu tenho certeza que em todos os casos de responsabilidade da CGU, que a CGU tinha competência, durante esse período, o ministro Valdir Pires e quem veio depois dele fez o trabalho que deveria ser feito. Ok. Certamente, se tivesse realmente um órgão eficiente, o PT não teria afundado o pé no roubo que botou muita gente na cadeia, inclusive o próprio presidente. Eu gostaria, ministro, eu gostaria que Vossa Excelência ou qualquer outro ministro ou autoridade do PT fizesse igual o Palocci fez na CPI do BNDES. Eu era titular lá. Lá, o Palocci disse assim, eu fui culpado. Eu fui culpado, assumo. Mas o Lula não roubou só isso que vocês estão falando, 500 bilhões de reais. Roubou muito mais. E eu perguntei, onde está o dinheiro? Está nos paraísos fiscais. Tá vendo? Essa é a realidade desse governo, desse PT. Palocci falou. Ninguém fala nada porque ele sabe que é verdade. Alguns aqui também estavam na CPI. Vamos lá agora. Passa ali agora, joga ali na tela pro ministro não ter dúvida de quem foi que tomou conta pro Brasil saber que tinha que ter essa investigação. O senhor tá vendo aquilo ali, nosso ministro? Ali é exatamente o meu requerimento para a criação da CPI. Sabe que data? 23 de abril. O senhor vai ter dúvida agora quem foi que mexeu? Sim, o pedido de criação de uma CPI tem que ser feito por parlamentares. Sim, mas o senhor viu quem mexeu? A partir dali começou essa saga. Porque todos os jornais me chamaram no dia seguinte para falar sobre isso. A partir daí, eu vou lhe dizer o que o jornal Estadão, tá lá, tá em Infoleg, tá? Infoleg, pode entrar que o senhor vai ver. 23 de abril. Sabe que dia foi esse? O dia que o Metrópole falou. Eu imediatamente tomei providência. É assim que se age.
O homem público faz assim. Não espera... Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Excelência, pode mais um minuto. Não, silêncio, por gentileza. Pode mais um minuto, 2 minutos. Silêncio. Excelência. Deputado Evaí, por favor, deputado Rogério Corrêa, por gentileza. Retorne o tempo. 1 minuto para o Coronel Eu Crisóstomo. estou vendo barulho aqui já um tempo. Pois não, Excelência. Excelência. 1 minuto para Vossa Excelência. Bote 2 minutos. Pode dar sequência, Excelência, por favor, Coronel. Sim, senhor. Toca a marcha. O senhor entendeu como é que faz o homem público? É assim. O senhor esperou tempo para tomar providência, ministro. O senhor esperou. Eu tomei essa providência porque o Metrópolis... Parabéns, Metrópolis! Parabéns a vocês! E no mesmo dia que eu pedi a criação da CPI, olha o que o Estadão falou, no mesmo dia. Aliados do Lula temem que a oposição consiga emplacar a CPI. Eita, tava todo com medo, rapaz. Interlocutores de Lula dizem que o Palácio do Planalto precisa evitar que a marca da corrupção cole na gestão. É medo! Para finalizar, ministro, você está vendo como é que se age? O temor é que a população passe a associar novamente os governos petistas à corrupção do PT. Já carrega o histórico do Mensalão e do Petrolão. É, Brasil! Isso que se faz, ministro! Quando a gente sabe do rolo, a gente tem que entrar. A CGU se atrasou. Na sua gestão. Na sua gestão. Sabe o que significa isso? É prevaricar, ministro. Me perdoe. Isso é prevaricar. Quando a gente sabe do roubo, a gente tem que agir imediatamente. E eu dei exemplo aí, olha. Eu dei exemplo. Vamos avançar. Vamos avançar. Fica a pergunta para o senhor responder, ministro, por favor. Deixa ele responder a pergunta, então, para os 10 minutos. Deixa ele responder a pergunta. Eu perguntei ainda para Então, o senhor acabou de falar que deixou uma pergunta. Não, Deixa a pergunta para ele, deixa ele responder, ele se posicionar. Pois não. Não, bote mais um minuto. Ô, Rogério, por favor. Presidente. O senhor tomou 1 minuto. Não, o senhor tem 10 minutos entre perguntas e respostas. O senhor falou, então, por favor. Excelência, deixa o entrevistado. A boca torta de jornalista. Eu tô sentindo que eu toquei o rolo aqui na casa. Não, por gentileza, senhor Vinícius. Não, mas volte mais um lá, minuto, excelência. mais um Excelência, minuto. volte Tá bom, eu lá, concedo, porque mais o um senhor tá minuto. falando, Mas senão o senhor vai usar os 10 minutos e não vai deixar ele responder. E a gente tem que seguir para respeitar todos os demais. É 10 minutos entre colocações e respostas. O senhor Mais um minuto. Tá falando, não, excelência, de boa. Não, já te deu. Já lhe deu um minuto. Já lhe deu um minuto. Senhor Vinícius, o senhor quer responder? É só um esclarecimento, deputado. O senhor fez um ofício de criação da CPI dia 23 de abril desse ano, que foi o ano da operação, foi o dia da operação da Polícia Federal e da CGU. Ok. Né? Então, assim, nós fizemos a operação veio a público, o senhor fez um ofício de construção da CPI, está tudo certo, não tem problema nenhum nisso. A única coisa que eu quis dizer é que o fato da gente ter feito o nosso trabalho permitiu, por exemplo, que isso se tornasse público do jeito que se tornou e uma CPI como essa pudesse ser instalada. Não tem nada demais nessa frase. Mas o senhor entendeu agora quem mexeu nisso, né? Sim, a CGU. Eu acho que o senhor não entendeu. A CGU e a Polícia Federal. Infoleg trata de parlamentar, não de CGU. Infoleg trata de parlamentares federais, tá? E nós somos fiscais. Por isso que eu estou lhe cobrando. Que o senhor atrasou. O senhor atrasou, sim. Solta lá, só para concluir já lá, solta mais as outras imagens, vou ser rápido, até porque eu já falei aqui, ó. Já, sim. Olha lá, CGU, olha lá. CGU abre 40 processos contra entidades por falha do INSS. O senhor se recorda bem que antes disso, a CGU avocou para si 12 processos administrativos. E o irmão do Lula estava fora. Por que o irmão do Lula estava fora nesse momento? E lá à frente, quando surge a CPMI, opa! Aí a CGU inicia
com 40 processos. O senhor está vendo como o senhor atrasa, ministro? A CGU, os técnicos da CGU, os auditores da CGU, avocaram 12 processos que o INSS havia aberto logo depois da operação, porque foram as entidades que foram alvo de busca e apreensão ou da operação da Polícia Federal. Depois disso, a CGU passou a analisar a conduta de todas as entidades, individualizar essas condutas, porque há entidades que são acusadas de corrupção, há entidades que são acusadas de outros tipos de erros ou ilícitos. Então, a nossa equipe organizou esse trabalho e abriu os processos quando tinha como abrir os processos contra todas as entidades que faltavam, foi isso que foi feito. Num tempo médio muito menor do que normalmente se leva na CGU para abrir processos. Mas atrasou. Atrasou. Veio aqui há pouco tempo, aqui na Câmara dos Deputados, e o delegado informou que o irmão do Lula não estava sendo investigado pela Polícia Federal. O senhor, como CGU, estava junto? O senhor se recorda disso? Ou o senhor tem conhecimento disso? Do que exatamente? No roubo dos aposentados. O delegado disse que ele não estava dentro da investigação, no momento que o senhor também estava junto. Não, essa é uma... Não, isso foi numa audiência pública. Foi numa audiência pública. Numa coletiva. Sim, senhor. Numa entrevista audiência coletiva. Pública, na Câmara dos Deputados. Então eu não estava. Não, eu quero saber o seguinte, eu estou perguntando, o senhor tinha conhecimento que o irmão do Lula não estava? Eu fiquei sabendo que o irmão do presidente Lula não estava sendo investigado, não é investigado. Olha lá, ministro. Quando o diretor-geral da Polícia Federal disse isso. Então o irmão do Lula não estava. Não está. Eu não respondo pela investigação da Polícia Federal. Mas o senhor está junto, o CGU não estava junto? Eu respondo pela CGU. Não. Agora ele pula fora! Antes só pulou dentro! Afinal de contas, o senhor tem que decidir. Tá dentro ou tá fora? Ministro, o senhor tem que decidir. Ora o senhor diz é Polícia Federal e CGU. Excelência. Agora o senhor diz, estou fora. Pode continuar, coronel. Se ele continuar, não vou responder. Eu acho que o presidente está querendo tirar meu tempo. Não, muito pelo contrário, excelência. Falou novamente. Eu quero... Só um minuto para eu encerrar. Eu pedi foi o silêncio a todos. Então tá bom. Bote um minuto para encerrar, porque senão eu fico conversando com o senhor, eu quero conversar com o ministro. Para concluir, excelência, bote só mais um minuto, por favor. Um minuto, excelência. Pronto. Então, ministro, ora o senhor pula dentro da canoa, junto com a Polícia Federal, e depois o senhor pula fora. Afinal de contas, o irmão do Lula estava dentro ou estava fora? O Brasil quer saber, ministro. Até onde eu sei, conhecendo a investigação, não há investigação contra o irmão do presidente Lula. Há investigação... Me perdoe, ministro, não há! Há investigação contra... E o sindicato dele que está até o talo de roubo, ministro? O sindicato... Como é que faz? O sindicato está sendo investigado pela Polícia Federal. Tem processo contra o sindicato dentro da CGU, porque nós responsabilizamos pessoas jurídicas. E ele, como vice-presidente do sindicato, tá limpinho fora? Ministro, afinal de contas, é assim que funciona a Controladoria Geral? É dessa forma? A gente funciona assim, fora seguindo a lei e olhando para ver se tem provas contra as pessoas que a gente precisa investigar ou não, sobre as pessoas jurídicas, a mesma coisa. O cara é vice-presidente. A associação dele tá até o talo de roubo e o Brasil sabe disso. Para encerrar, coronel. Os senhores deixam ele fora. Para encerrar. O irmão do Lula vai vir aqui. Ele tem que vir aqui. Para encerrar, excelência. Para falar do roubo que está acontecendo. Para encerrar, excelência. Por favor. Excelência, eu quero agradecer as respostas do ministro, embora algumas coisas o Brasil já viu que prevaricou. E eu agradeço ao senhor essa oportunidade. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Presidente, eu vou solicitar
que o pessoal coloque aí para mim, o primeiro slide que eu pedi para apresentar, é um ofício sobre um assunto de descadastramento junto ao INSS de empresas que praticam descontos abusivos, de 1º de agosto de 2019. Pedi a vocês que eu pudesse começar do início, enquanto eles acham, presidente, para não atrasar, se desse o tempo normal. Pode ser, presidente? Pode ser? Porque eu tenho o tempo normal, senão não vai dar tempo. Posso voltar o tempo, por favor? Isso é importante, que isso é do PROCON, de 1º de agosto de 2019. Ali vocês vão ver no segundo parágrafo que diz que durante a reunião é um ofício do PROCON que foi enviado ao governo, na época Bolsonaro, já colocando uma série de irregularidades do INSS, 1º de agosto de 2019. E no segundo parágrafo diz: durante a reunião, o diretor executivo do PROCON, Fernando Capes, ou Capes, levou sua preocupação com os descontos abusivos realizados nos benefícios aposentados por associações em parceria com seguradoras, empresas de serviços e instituições financeiras, que desde 2017 foram registrados mais de 16 mil atendimentos PROCON São Paulo e em PROCONs municipais conveniados com as seguintes empresas. E no primeiro parágrafo, veja bem, servimos no presente para cumprimentá-los e informar que o diretor executivo do PROCON esteve em reunião no Ministério da Justiça com a participação do ministro, eu vou chamar de amarelo, para não pedir resposta, não que ele tenha amarelado, mas eu já tenho o azul, então fica o amarelo, do secretário nacional do Consumidor e do presidente do INSS, Renato Vieira. E ali embaixo, deputada, se Vossa Excelência prestar atenção, tem ali algumas entidades e clubes de serviços que eu quero ressaltar. Eu vou começar lá embaixo, na penúltima, com a Sabem Seguradora. Eu peço atenção ao relator que possa olhar que essa Sabem Seguradora está no RIF do Careca, viu? Ela já foi denunciada em 1º de agosto de 2019. Ela está no RIF do Careca, lá na frente. Ou seja, ela continuou atuando, essa Sabem aí, e foi dar no Careca. O último aí, ANAPES, Associação Nacional do Aposentado, Pensionista e Previdência Social, que depois virou a ABRAPS. É dessas que disseram, nós interrompemos o serviço dela, mas ela voltou 3 meses depois com outro nome. E olha aquela ali, Sudamérica Clube de Serviço, Sudamérica Vida Corretora de Seguros. Eu pediria que passasse um vídeo, que eu quero chamar a atenção dessa Sudamérica, denunciada em 1º de agosto. Eu quero dizer que 1º de agosto não fizeram nada. Nem ministro foi na Polícia Federal. No geral, todo mundo gosta das Lamborghinis. Eu tenho duas. Só um minuto, espera aí. Não entregaram à Polícia Federal nada, não foram à Controladoria Geral da União. Devem ter avisado ao presidente Bolsonaro, será? Não sei. É possível que tenha. Mas, enfim, prevaricaram, demorou não, nunca agiu neste período quem estava lá no Ministério, inclusive recebeu essa denúncia do PROCON de São Paulo. E olha, as empresas estavam lá. Vamos ver agora a imagem dessa aí, da Sabem Seguradora. Vamos lá. Vamos lá. No geral, todo mundo gosta das Lamborghinis. Eu tenho duas. Hoje a maior embarcação que navega, acho que é do sul aqui, né? Aqui do Brasil é a minha embarcação, o máximo, tem 100 peças. Lamborghinis, avião particular, iate. Esse é Luciano Fracaro, um empresário paranaense condenado por liderar uma organização criminosa que lesava idosos. Nos últimos anos, os negócios de Fracaro receberam um empurrãozinho de um importante político do Centrão, o deputado federal Ricardo Barros. Barros é um dos principais nomes do PP.
Foi líder do governo Bolsonaro na Câmara e ministro da Saúde de Michel Temer. Desde 2022, Barros faz lobby em Brasília para uma das empresas de Fracaro, a financeira Sudacred. A Sudacred surgiu em 2021, mesmo ano em que o Banco Central mudou as regras do débito automático. A partir de então, empresas financeiras puderam fazer débitos automáticos em contas de grandes bancos sem que eles pedissem autorização dos clientes. Foi o que aconteceu com a Sudacred. Assim que foi criada, a financeira começou a fazer débitos automáticos de seguros vendidos por outras empresas do grupo de Fracaro. Uma delas é a seguradora Sudaseg. Nos últimos 4 anos, a venda de seguros da Sudaseg disparou, mas o pagamento de sinistros caiu. A cada R$100 recebidos em apólices, menos de R$3 foram pagos em sinistros. A média do mercado é de R$42. São indícios de cobranças indevidas. Os débitos automáticos da Sudacred geraram reclamações. Clientes dos bancos, principalmente aposentados do INSS, diziam não ter contratado seguro nenhum. Então, alguns bancos estudaram fazer algo a respeito. Mas o UOL descobriu que Ricardo Barros solicitou e participou de reuniões no Banco Central, na Caixa e no Banco do Brasil para tentar impedir que os bancos bloqueassem os débitos automáticos da Sudacred. Já na Justiça, as empresas estão sendo condenadas. No ano passado, a Justiça de São Paulo determinou que a Sudacred e outras empresas do grupo de Fracaro pagassem R$1,5 milhão em danos morais coletivos. Fracaro também foi condenado em 2023 por liderar uma organização criminosa que fazia descontos de idosos do Distrito Federal. Ele recorreu e aguarda julgamento. Em todos os casos, a maioria das vítimas são aposentados. Presidente, isso é de 1º de agosto de 2019. Será que se tivesse sido feita alguma coisa, ministros que estiveram na reunião que isso foi colocado, tivesse feito alguma coisa, por exemplo, feito como a CGU fez, ido à Polícia Federal e pedido para investigar, será que nós teríamos ainda essa SABEM junto com o Careca? Será que teríamos esse Fracaro, que depois fomos ver, tinha ligação com o líder do governo Bolsonaro na Câmara de Deputados? Será que se aqueles que sabiam foram até o Jair Bolsonaro, entregaram o documento, será que todos esses tivessem de fato agido, como agiu a CGU agora, que alguns dizem que foi mole, foi atrasado? Mas imagina, estes que não fizeram nada, foram atrasados ou prevaricaram? Vamos ver se prevaricaram. Eu penso que sim. Um ministro que não vai à Polícia Federal depois de saber disso. E olha o resultado. Milhões, bilhões de reais. Mais de 6 bilhões de reais. Podia ter acabado, quem sabe, a partir de 1979. Portanto, 1989. Não é isso? Poderia ter acabado. Mas não. Isso veio como uma quadrilha no interior do INSS. Isso me parece óbvio. Por isso eu não gosto que coloque o tempo. Eu falei 2019. Eu estou lá atrás, né, presidente? 2019. A partir de 2019, imagina, se isso tivesse sido feito, nós não teríamos progredido ao que se progrediu. Mas tem mais. Como nada foi feito, essa quadrilha foi, e ela foi descoberta agora. E descoberta a quadrilha, ou pelo menos ela agora, colocada sobre a investigação da Polícia Federal e da Controle Geral da União, descoberta foi antes. Mas colocada agora sob investigação, essa quadrilha acabou. O presidente Lula determinou que nada mais fosse descontado das associações dos aposentados. A pergunta que eu vou fazer depois, para que possa em seguida me falar, o doutor Vinícius, é como que está o processo de devolução desse recurso dos aposentados que foi roubado. Porque isso foi uma vitória de todos nós. Vitória não é só do governo do presidente Lula, de todos que fizeram denúncia, acusaram, etc., foi uma vitória importante, mas está sendo feita, precisa reconhecer isso. E podia ter sido feita a partir de 2019. Presidente, eu só queria, não vai dar tempo de falar tudo, mas dizer que a primeira reunião de 30 de julho de 2020 do tal grupo de trabalho, que tinha na época Onyx Lorenzoni como ministro, do grupo de trabalho interministerial, que estava trabalhando e trabalhou até 2024, 2025, e a primeira reunião de 30 de julho de 2020, eu estou com a ata dela, e ali já se
faziam as denúncias desde aquela época, 2020. Portanto, isso veio enrolando, até agora, até ser feita alguma coisa. Então, realmente, quando as pessoas querem esquecer o passado, eu não sei se são negacionistas da história, se são desmemoriados ou se são cara de pau mesmo. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Orlando Presidente, Silva. artigo 14. O senhor não foi citado, excelência. Eles botam um ofício, faz uma acusação. Não, excelência. Ele fez uma acusação, excelência. Vossa Excelência não foi citado. Ele fez uma acusação. Ele fez uma acusação e botou um ofício e disse que ia prevaricar. O nome estava ali na tela. Não, excelência. Não, Vossa Excelência, nós fizemos um acordo de procedimentos aqui. A citação não foi feita nominalmente. Aqui é uma acusação de prevaricação, que ele mostra um ofício. Senhor presidente, só um instante, aí é uma coisa Deixa eu diferente. responder. Aí é uma coisa Senador diferente. Sérgio Moro, a solicitação do artigo 14 está negada. Com a palavra pela liderança da oposição, o senador Rogério Marinho. Presidente, não deu a palavra, presidente? É tempo de líder. É tempo de líder, excelência. Excelência já usou. Paciência de 5 minutos. 5 minutos só. Posso? Eu pedi o tempo de líder. Rogério Marinho? Graças eu pedi o tempo de líder. Obrigado, senhor Pimenta. É regimental, presidente. Obrigado, Pimenta. Bom, presidente, eu pedi o tempo de líder agora, estava aguardando um pouquinho, né, ainda tem a nossa fala mais adiante, para deixar claro que a gente precisa, nós que estamos aqui, ter responsabilidade no que estamos colocando para a sociedade. Foi dito aqui que em 2019 nada aconteceu, apesar da apresentação de um documento que foi exibido, e não é a primeira vez, por isso que quando começou a falar de novo, o pessoal não se cansa, tem o que se chama de centralismo democrático. A esquerda ela é organizada e faz o roteiro bem bonitinho, então está repetindo aqui até a exaustão. Esse documento de 1º de agosto fala de 8 ou 9 entidades que estavam tendo problemas e pede providência. As providências foram tomadas, senhores. 4 entidades tiveram o seu ACT rescindido, cancelado. Tá? Uma delas, inclusive, que é a ANAPS, isso em 2019, voltou em 2023. Tá? Voltou em 2023 no governo do presidente Lula e foi responsável por receber mais de 300 milhões de reais de roubo dos aposentados no governo do presidente Lula. Voltou em 23, uma delas. As que foram citadas pelo deputado Vermelho que me antecedeu, a Sabem Seguradora, além da Chub Seguros, além de Previsul Seguro, nenhuma delas tem ACT com o INSS. Por favor, senhores, a gente não pode misturar alhos com bugalho. Está se levantando aqui uma cortina de fumaça, a gente não quer investigar, nós queremos investigar. Foi dito aqui, desde o início, foi gritado aqui, foi colocado que nós deveríamos nos concentrar em descontos associativos e consignados. As pessoas estão dizendo aqui, por exemplo, que esse problema começa em 2019. Vou repetir aqui nesses 3 minutos. Vamos lá, escolinha do professor Marinho. Quando é que começa a questão dos consignados? 1994, primeira CT. A vovó aí de toda a confusão e das fraudes, CONTAG. De lá para cá, aconteceram vários problemas no INSS. Quem assiste TV, quem compulsa jornais, quem lê TV, jornais, verifica que tem problema no INSS desde sempre. Agora, governos são lenientes e prevaricadores e outros são ativos, fazem alguma coisa. Essa é a diferença. Eu quero lembrar os senhores aqui o seguinte, Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo em envia relatório ao STF 2010 sobre consignados. 2010, senhores. Eminente ministro, 2010. Contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber se de caso faturam milhões. Era o ministro Carlos Gabas. 2010 também, Mesma situação de hoje. Então, o problema sempre existiu. Agora, uns agem, outros não. 2020 aconteceu a mesma coisa. 5 entidades sofreram sanção. Uma delas, a Conafé, voltou. A gente falou aqui a respeito, inclusive, na oportunidade em que veio aqui o presidente da Conafé. E se coloca uma suspeição em relação a de que forma isso aconteceu. Vamos investigar. Agora, não dá para blindar o sócio do Careca, não dá para blindar a lavanderia ou a provável lavanderia que recebeu recurso porque é ligada à entidade da CONTAG, não dá para blindar o primo do nosso relator, que é o Gaspar, né, que se pede para ele não vir aqui,
Não é porque tem uma associação com... Ô, presidente. Não, primo, porque tem um sobrenome Gaspar. É o maior respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas o público pode ter entrado agora. Pelo amor de Deus, aí Gaspar, vou até retirar esse nome. Tá certo. Então, senhores, nós sabemos que, ao contrário do que está sendo dito, não houve inércia, houve proatividade. Eu vou lembrar os senhores aqui, peço agora, eu vou fazer um desafio. Olha que coisa boa. Por favor, todo mundo olhando para o seu Google. O nosso eminente ministro falou aqui há pouco que teve 40 reportagens editoriais de jornais a respeito de escândalo de descontos associativos. Nós escutamos aqui. Quantas reportagens de jornal aconteceram de 2019 a 2022 sobre descansos associativos? Atenção, já, olha no Google, nenhuma. Você sabe por quê, senhores senadores e deputados? Porque não havia 1.540.000 pedidos de exclusão no meu INSS 2024 com a inércia deste governo. Porque não havia uma explosão de 7.410.000 pessoas que passaram a contribuir como consignado, contra 2.700.000 no início do governo do presidente Bolsonaro, contra 2.700.000 no final do governo do presidente Bolsonaro. É simples assim. Agora, o que nós precisamos saber, de novo, aonde foi o dinheiro? Vamos quebrar aqui, vamos olhar os sigilos quebrados e verificar quem isso não completou. Todo mundo quer isso. A população que nos assiste também. Vamos ao trabalho, senhores. Tempos de liderança encerrados. Com a palavra, o deputado Orlando Silva. Presidente, só um... Não, Excelência. Excelência, o vosso tempo já... Mas Vossa Excelência gastou os 10 minutos. Não, os 10 minutos numa colocação. Puder, e é 10 minutos entre pergunta e resposta. É uma pergunta sobre o número de... Ele pode responder na próxima interferência. Deputado Orlando Silva, por 10 minutos, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, parlamentares. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o ministro Vinícius. Eu pensei se eu deveria agradecê-lo pelos excelentes serviços prestados à nação brasileira, ou se antes eu deveria pedir desculpas a Vossa Excelência pelo constrangimento de assistir certas performances aqui nessa sala, performances que mesmo desonram a atividade parlamentar. Eu fico muitas vezes imaginando que um cidadão brasileiro que liga a televisão, na TV Senado, e assiste o comportamento de alguns parlamentares, o que passa pela cabeça do cidadão brasileiro, que imagina que os parlamentares devem cumprir suas funções de legislador, devem estudar a realidade do Brasil, devem fiscalizar o comportamento e as ações governamentais do Poder Executivo, e eu imagino que eles fiquem perplexos diante da performance, porque aqui, ministro, infelizmente, o que se vê muitas vezes é uma intervenção para gerar um corte. A gente vai ver nas redes sociais, está ali, um corte editado que quase sempre oculta a polêmica com quem a travou. Então é lamentável que o parlamento brasileiro assuma essa estatura. Depois alguns não compreendem as razões do desgaste da política, as razões do desgaste dos políticos, as razões que fazem com que o Congresso Nacional seja das instituições menos respeitadas do Brasil. Mas eu espero que os colegas reflitam sobre o papel que deve ter uma comissão parlamentar de inquérito, sobre as atribuições que nós, como parlamentares, devemos cumprir. Felizmente, nós temos, ministro, a Controladoria Geral da União. Eu quero saudar a Controladoria Geral da União, criada pelo presidente Lula no ano de 2003, e que se configurou numa instituição do Estado. Eu considero que hoje a CGU tem um papel estratégico no combate à corrupção e se afirma pela capacidade técnica, se afirma pela sua competência, se afirma por cumprir a lei. Aqui, acolá, intervenções de deputados e senadores, eles questionaram Vossa Excelência por cumprir a lei. Se uma investigação está sob sigilo, isso impõe limites à condução de gestores. E esse comportamento, que é o de cumpridor da lei, passa a ser questionado. Então, eu quero cumprimentar a Controladoria Geral da União e, antes de fazer questionamentos a Vossa Excelência, quero cumprimentá-lo, porque ao tempo em que eu vejo e ouço insinuações, eu quero dizer que conheço Vossa Excelência, não conheci pessoalmente, conheci pessoalmente faz pouco, mas conheço como um homem de Estado.
Assim como nós celebramos a CGU se constituir numa instituição de Estado, ela tem à sua frente um gestor que tem um comportamento de um homem de Estado. Desconsidere, pelo nanismo de alguns pronunciamentos aqui, os ataques baixos e as insinuações vis que foram feitas a Vossa Excelência. Eu gostaria de saber, ministro, quanto tempo passou entre a abertura da auditoria na CGU e o início da colaboração da CGU com a Polícia Federal? Boa tarde, deputado Orlando Silva. O tempo foi abril de 2019, de 2024, a auditoria instaurada oficialmente, e acho que em junho, 2 meses depois, 3 meses depois, no máximo, a Polícia Federal foi acionada. De 2024. E por que a Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril de 2025? O primeiro pedido da Polícia Federal para fazer uma operação, uma cautelar de busca e apreensão no Judiciário, foi, acho que em dezembro de 24. Depois foram sucessivos pedidos ao longo do começo de 25, e o Judiciário levou ali entre 2 e 3 meses para decidir. Acredito que também era uma série de varas judiciais que tinham que tomar a decisão também. Levando em conta a vossa experiência, a experiência que a AGU adquiriu ao longo da sua história, e mais recentemente nesse caso, o senhor indicaria a essa comissão parlamentar de inquérito, o senhor indicaria mecanismos, procedimentos, iniciativas que permitissem agilizar medidas, que fornecessem mais instrumentos para que a CGU pudesse enfrentar crimes como esse que assistimos aqui, atacando os aposentados inativos? Tem um ponto bastante interessante, deputado, que é como que a CGU pode se estruturar como órgão central de uma série de sistemas na esplanada. Órgão central do sistema de ouvidoria, de corregedoria, de integridade pública e privada. Só que como órgão central hoje, a CGU tem competências de coordenação, de alinhamento, mas ela não tem hierarquia sobre os órgãos dos ministérios que lidam com esses temas, como, por exemplo, a AGU tem em relação às consultorias jurídicas. Na minha opinião, se nós pudéssemos garantir à CGU um pouco mais de capacidade de atuação sobre esses órgãos responsáveis por corregedoria, ouvidoria e controle interno nos ministérios, seria muito adequado para o país. Ministro, eu celebrei a iniciativa do presidente Lula de determinar num prazo recorde a devolução dos recursos roubados de aposentados e de pensionistas. O presidente Lula protege pessoas vulneráveis. O presidente Lula restitui aquilo que era de direito para essas pessoas. Mas, evidentemente, que essa é uma etapa e que o presidente faz justiça a vítimas que foram lesadas por quadrilhas que se estruturaram para assaltar pessoas vulneráveis. Mas, na minha percepção, há uma segunda fase, porque a devolução foi feita, está sendo feita, com base em recursos públicos, em dinheiro público, em dinheiro dos cidadãos brasileiros, em dinheiro dos impostos do Brasil. Eu quero saber se a CGU, a Polícia Federal, a AGU, como trabalham para resgatar os valores roubados dos aposentados. Porque há que se restituir aos cofres públicos aquilo que foi extorquido dos nossos aposentados e pensionistas. Gostaria que Vossa Excelência falasse se há um trabalho integrado, se a CGU colabora com a AGU e com a PF, em que termos esse trabalho se desenvolve nesse instante para devolver aos cofres públicos aquilo que foi roubado dos aposentados, já que eles receberam a justa restituição. Há um trabalho integrado. A AGU lida com esses temas de restituição mais diretamente. O importante dizer, eu acho que a investigação ela chega num nível que já é possível falar desse tipo, fazer a afirmação que eu estou fazendo, que muitas dessas entidades, na verdade, eram entidades de fachada que foram apropriadas por empresas. Na verdade, era um empreendimento que se fazia. E essas entidades, muitas vezes, acabam, para usar uma expressão típica de investigação, elas acabam sendo espécies de conchas vazias, né?
E aí, numa situação como essa, é muito importante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para se chegar em outras pessoas jurídicas e em outras pessoas físicas, que são aquelas que, de fato, receberam os recursos dessas entidades que foram utilizadas de maneira fraudulenta. Esse trabalho está sendo feito em conjunto. A CGU atua e age muitas vezes nessas situações, até auxiliando como uma espécie de consultoria para a identificação dos fatos, que muitas vezes, e nos próprios processos administrativos que nós abrimos, nessas situações nós entramos com as cautelares. Com as cautelares para se fazer a desconsideração e o bloqueio de bens. Agradeço, ministro, e reafirmo a minha convicção. Felizmente, a Polícia Federal investiga com capacidade técnica, com acurácia, com precisão. Felizmente, a CGU cumpriu seu papel, operando para desmontar as quadrilhas estruturadas para assaltar os velhinhos e velhinhas do Brasil, e espero que a AGU se some a esse esforço, que nós possamos encontrar o recurso fraudado, punir exemplarmente esses criminosos e devolver ao erário público. Quem sabe, inclusive, utilizando para fortalecer as estruturas de transparência, fiscalização e combate à corrupção do Estado brasileiro, que eu sei que essa é uma determinação do presidente Lula. E é por isso que o presidente Lula goza de prestígio e é tão querido pela população do nosso país. Muito obrigado, ministro, e parabéns pela sua participação e pela sua paciência na sessão da tarde de hoje. Na sequência, o deputado Dorinaldo Malafaia, por favor. Não, eu só ia dizer que foi essa exatamente a orientação que eu recebi, quando o presidente Lula me convidou, inclusive, que todo ato de corrupção, de desvio ou de fraude que eu identificasse, ou que a equipe da CGU identificasse, nós fôssemos até o fundo para apurar. E é isso que nós fizemos. 10 minutos, deputado Dorinaldo Malafaia. Obrigado, presidente. Pois não. Agradecer mais uma vez pela gentileza e equilíbrio dentro do possível. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o ministro, porque, de fato, ministro Vinícius, eu li aqui o seu currículo e vi que Vossa Excelência tem um percurso acadêmico importante, interessante. Isso tem um valor significativo para a gente, deu aula fora do país, né? Ou seja, é um brasileiro que, me parece, até que se prove o contrário, que tem muita responsabilidade com a coisa pública e tem uma carreira a zelar. Isso é muito importante. Digo isso a Vossa Excelência porque, diferente dos últimos dois depoentes que vieram aqui, que tinham uma larga, um largo currículo, né, e claramente todos eles suspeitos e muitos comprovados aqui de terem montado um esquema fraudulento de corrupção. Eu queria só fazer essa comparação, ministro, porque o que me salta aos olhos nessa audiência é a brutalidade de uma certa quantidade de parlamentares aqui, agressividade com Vossa Excelência, e a mansidão que trataram os dois últimos que vieram aqui, tanto o careca do INSS quanto o representante da Conafer, que claramente saíram daqui, um estava preso e o outro saiu preso. E era interessante a postura dos parlamentares quando pediam até desculpa àquelas pessoas. E hoje, Vossa Excelência, que veio aqui exatamente dizer como desbaratar um esquema fraudulento de corrupção, tem sofrido uma série de agressões do ponto de vista, inclusive desqualificada. Tem gente que veio aqui para lacrar, que levanta, fica em pé, grita, faz gracejo, porque é exatamente para lacrar na rede social sem nenhum conteúdo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Teve ex-juiz aqui, que foi secretário, que foi ministro, que saiu escorraçado de um governo anterior e que Vossa Excelência conseguiu, inclusive, inverter a lógica dessa discussão e mostrar claramente a oposição e a diferença entre os dois governos. Então, eu queria lhe parabenizar por isso. E tem uma questão fundamental que eu também quero resgatar, é que a todo momento as pessoas aqui tentaram classificar e carimbar na CGU um crime de demora, que não existe, não é? Existe crime de demora?
Eu não conheço o crime de demora. Eu não conheço também. Prevaricação existe. E, portanto, até onde eu sei, Vossa Excelência, a CGU não prevaricou. Mas tentaram fazer uma inversão aqui de valores, que a única coisa que tentaram insistir é de que houve uma demora nas ações da CGU. Então, acho que há que se fazer essa diferenciação e Vossa Excelência sair daqui tranquila, porque, de fato, tem uma diferença. Passaram a manhã toda falando sobre isso, o dia todo falando sobre isso. E aí eu queria lhe perguntar, porque, na minha cabeça, ministro, desde o primeiro momento, nós temos uma chave aí para entrar na casa dos outros. Esse bandido que entrou na casa de alguém criou e burlou essa configuração, essa entrada tem um sentido. Eu acho que o principal questão a ser desvendada é como que a quadrilha se infiltrou no INSS. E pelo relatório que eu vi aqui da CGU, está muito centrado nos anos de 2019 e 2021, nesse ambiente. E está muito ligado à questão dos termos de cooperação. Então eu queria lhe perguntar se, na sua opinião, nós podemos afirmar, seria correto afirmar, que de fato, onde a gente consegue detectar que essa quadrilha se instala é nesse período, porque é isso que diz aqui o seu relatório. E eu queria que Vossa Excelência me confirmasse isso ou não. Na verdade, boa parte dessas entidades que foram avaliadas pela CGU, se eu não me engano, 21 dessas entidades assinaram ou renovaram seus acordos de cooperação principalmente entre 21 e 22 durante a gestão do senhor José Carlos Oliveira, na DIRBEM ou no INSS e depois como ministro da Previdência. Inclusive a entidade que foi mencionada agora há pouco, a ANAPS, como se ela tivesse voltado em 2023, ela foi suspensa em 2019 e voltou em 21, pela mão do senhor José Carlos Oliveira, que tomou uma decisão contra o parecer da área técnica. Ele Perfeito. veio aqui e falou que ele tomava decisões no automático, né? Eu até entendo que o ministro tome decisões em função de vários pareceres de área técnica e de consultoria jurídica na mesma direção. Agora, quando um ministro ou um presidente do INSS resolve tomar uma decisão contra pareceres da área técnica e da consultoria jurídica, coisa que ele até pode fazer, eu não entendo como isso pode ser uma decisão automática. Algo automático, algo não burocrático, algo desse tipo. E foi isso que ele fez nesse caso da ANAPS, que o senador agora há pouco registrou como 2023, mas foi 2021 que ela voltou. Perfeito. Me diga uma coisa, você tem ideia de quantos ACTs foram ali sacramentados nesse período? 21, se eu não me falha a memória. E essa questão, deputado, se o senhor me permite, claro, sobre onde começou, como começou, as assinaturas dos acordos de cooperação, e há um relatório de auditoria da CGU de 2021, que é pouco falado, sobre ACTs do INSS. Ele não se referia exclusivamente a descontos associativos, mas ele falava de ACTs de uma maneira geral e ele questionava a capacidade do INSS controlar esses acordos de cooperação, fiscalizar esses acordos de cooperação. Então, essa deficiência, ela sempre existiu, ela era uma deficiência estrutural do INSS que a gente espera que agora seja corrigida. Agora, essa deficiência, ela é muito relevante, porque o acordo de cooperação técnica, a assinatura dele nada mais é do que um atestado para aquela entidade de que ela pode realizar descontos associativos. Então, se eu assino um acordo com uma entidade fraudulenta em 2022 e ela vai fazer descontos fraudulentos, é bem provável que ela faça isso em 2023 e em 2024. E assim sucessivamente. Se eu assinar em 2023, ela vai fazer em 2024. Se eu assinar em 2021, ela vai começar a fazer em 2022. E foi isso que aconteceu aqui. Se nós olharmos o gráfico sobre quem são as entidades responsáveis pelo aumento nos descontos que gerou o descalabro de 2024, nós vamos ver que são essas entidades responsáveis por pelo menos 50% desse aumento. Perfeito. Para finalizar, eu tenho aqui, em 2022 ainda, um decreto presidencial, assinado, logicamente, pelo presidente e ex-presidente Bolsonaro, que,
na verdade, primeiro dissolve, né? Ou seja, essa divisão de acordos nacionais de benefício, a DAMB, não é isso? Ela deixa de existir, não é isso? Por esse decreto. Então, acho que sim. Este decreto aqui, haviam várias denúncias de servidores para que tivesse a correta instrução dos termos de cooperação técnica, e me parece que este decreto aqui, assinado pelo presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, dá um cavalo de pau nesse modelo. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse rapidamente falar sobre isso, se houve realmente essa movimentação, e logicamente foi na gestão assinada pelo José Carlos Oliveira. Então, esse aqui me parece que foi o caso onde a casa ficou sem o vigia, né? Ou seja, o ladrão se instalou, chegou, entrou na casa, né? Tomou conta do espaço. Me parece que aqui é um ponto importante, porque, na nossa opinião, essa questão da CT é o ponto realmente de virada, é onde dar causa a todo esse processo de corrupção dentro do INSS. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para a gente poder entender esse marco histórico. É fundamental a gente ter clareza disso. Verdade, deputado. Há uma série de alterações normativas ao longo do tempo sobre essas questões de descontos associativos e mudanças operacionais dentro do INSS que, de fato, elas merecem um aprofundamento, no meu entendimento, para entender as relações de causa e consequência entre essas instruções e uma eventual aceitação de ACTs ou um eventual aumento dos descontos associativos. Por exemplo, há uma instrução de 2020 que prevê a possibilidade de realização dessas autorizações, de comprovação dessas autorizações por meio eletrônico. Então, a partir de que limite que isso pode ter, por exemplo, acelerado esse processo? Isso tem que ser avaliado, de fato. Perfeito. Eu poderia, por último aqui, nesses 14 minutos, 13, o senhor poderia afirmar, então, que esse processo todo que nós vivemos hoje foi herdado pelo governo de Bolsonaro e foi desarticulado pela gestão que Vossa Excelência está à frente no governo de Lula? É possível afirmar? A CGU não tem dúvida alguma de que esses problemas existiam no governo anterior, existiram e adentraram nesse atual governo. Isso acho que é uma discussão que não é possível de se fazer, né? Enfim, é óbvio que isso é verdade. Agora, fomos nós que, de fato, investigamos e acabamos com o esquema. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Posso ir embora? Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e toda a imprensa em nome de Vossa Excelência, para ser breve. Cumprimento especial o ministro da CGU, ministro Vinícius Marques de Carvalho e suas advogadas, doutora Maria Vitória Lerner e doutora Priscila de Oliveira. E gostaria de reiterar, presidente, a necessidade de pautar os meus requerimentos de quebra de sigilo do senhor Eli Cohen e do Partido Liberal, além da inclusão do senhor Eli Cohen no rol das prisões cautelares. Além disso, o convite da PicPay. E sim, eu não me nego a votar convocação nenhuma, mas entendo que já apreciamos inúmeros requerimentos e eles precisam ser agendados. Mas, mais do que isso, já é o segundo ministro do atual governo que nós ouvimos. Eu quero ouvir, e peço para não esfriar o assunto CGU, que seja pautada a oitiva do ex-ministro Wagner Rosário o quanto antes. Do ministro Onyx Lorenzoni, ex-ministro, que não sei por que milagre ele consegue sempre prorrogar a vinda dele, e do Paulo Guedes. Porque aí nós estaríamos numa linha coerente de investigação. Bom, ministro, seria cômico se não fosse trágico. Tudo isso que a gente viu aqui, eu me sinto envergonhada, vergonha alheia, ainda mais porque o primeiro convite de Vossa Excelência partiu da minha pessoa. Peço, então, desculpas pelos colegas e alguns, né? Alguns, porque não são todos os congressistas que agem da mesma maneira. E, assim, alguns por conta da tecnia ou, quem sabe, um ouvido seletivo. Bom, isso porque, ouvido seletivo, nós estamos lidando com vários órgãos públicos que têm suas competências limitadas.
e o tempo inteiro querem confundir as competências dos órgãos. Então, CGU, pessoal, não se confunde com DPU, não se confunde com TCU, não se confunde com o Ministério Público, não se confunde com a Polícia Federal. E já foi dito inúmeras vezes que o senhor, além de tudo, executou em 23 o planejamento de 2022 do governo Bolsonaro. E quero, para deixar bem claro, por que o ministro Vinícius não avisou o presidente Lula? E por que ele não avisou os demais ministros? Simplesmente, não só porque ele não poderia ou ele não pode, como ele não deve. A legislação não permite. Ele, em primeiro lugar, não é ministro das Comunicações. Segundo lugar, se ele tivesse feito, seria uma fofoca ilegal. E que eu saiba, não existe Ministério da Fofoca aqui no Brasil. Ele dirige um órgão de investigação e que deve fazer todas as investigações e as auditorias sob sigilo. Julgaram o senhor o tempo inteiro, ministro, aqui, e eu me sinto aliviada pelo fato de o senhor não ter avisado nem o presidente Lula e nem outros ministros, tá? Me sinto aliviada, porque o senhor cumpriu com o seu dever, ainda trouxe algo muito importante aqui. 21 ACTs foram assinadas durante o governo Bolsonaro, 21 dessas responsáveis por 50% das fraudes do INSS. Quem assinou, contra o parecer da área técnica? O Oliveira. O Oliveira que foi Dirbem, o Oliveira que foi presidente do INSS e o Oliveira que foi ministro da Previdência, sucedeu no Onyx Lorenzoni. Bom, e o porquê que ele não disse nada e por que tudo foi deflagrado posteriormente às investigações? Por óbvio. Por óbvio, porque não há interferência política no órgão. O órgão tem autonomia, como não deve haver na Polícia Federal. Mas nós sabemos que o governo Bolsonaro trocou só 5 vezes de diretor-geral da Polícia Federal. Foi Maurício Valeixo, depois foi Rolando Alexandre de Souza, depois Paulo Maiorino, depois Márcio Nunes de Oliveira, afora a indicação do Alexandre Ramagem, que não prosperou. E não sou eu que estou dizendo, tá? Podem preparar, por favor, o vídeo? Não sou eu que estou dizendo e não fui eu que confessei. Pode passar, por favor. Dá meus minutos aí, presidente. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Peço aqui perdão porque a Dona Maria, lá de Rondônia, cadê o amigo de Dona Maria de Rondônia acabou de colocar na minha rede social aqui que ela perdeu o vídeo. O Sargento Tomé do Paraná, o senhor Firmino Alves, pode repetir o vídeo, fazendo um favor, porque eu estou trabalhando para eles. Repete, fazendo um favor, eles não ouviram. Eu não posso ser surpreendido com notícias.
Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Eu peço desculpa de novo, porque o colega aqui do lado foi ao toalete, falou pra mim que não conhecia esse vídeo. Passa de novo, fazer um favor. O Brasil precisa saber. Deputados aqui não sabem. Vamos lá, por último. Vai dar o tempo, que é 1 minuto e 20. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. A sessão está suspensa por 10 minutos. Oh, eu queria tanto falar agora que estava certinho. Falamos ao vivo aqui da sala da reunião da CPMI e do INSS. A reunião está suspensa por 10 minutos a pedido do depoente, que hoje é o ministro da Controladoria Geral da União, o senhor Vinícius Marques de Carvalho. A reunião começou hoje, quinta-feira, começou às 9 horas da manhã. Foram votados quase 100 requerimentos de convocação e outros assuntos. E o ministro da CGU começou
começou a depor, começou a falar um pouquinho depois das 10. São 28 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e 15 já falaram, já fizeram perguntas, então ainda faltam muitos parlamentares para perguntar. A sala está um pouco vazia agora, porque estão todos saindo para esse pequeno intervalo de apenas 10 minutos. E a maioria dos questionamentos feitos ao ministro da CGU é se a Controladoria Geral da União agiu a tempo, em tempo para proibir, para acabar com as fraudes no INSS. Vários parlamentares, então, como eu disse, já questionaram, além do relator, já questionaram o ministro em relação a isso. O senador Isalci Lucas questionou Vinícius Marques de Carvalho sobre a atuação da CGU após o início das investigações da Polícia Federal. Acompanhe. A Polícia Federal apontou que o INSS ignorou 6 alertas da CGU em 2024. Questiona-se por que a CGU não interveio mais cedo ou forçou ações como o bloqueio imediato dos convênios. Desculpa, boa tarde. Há um caminho a ser feito quando se fala de investigação e de auditoria. Auditoria, investigação, operação com a Polícia Federal, se for o caso, e cautelares. Abertura de processos e cautelares. Eu preciso abrir os processos administrativos para fazer o pedido de cautelar. Foi isso que foi feito. Sobre demora... Demorou muito. Eu acho que se tivesse agido realmente na hora que soube, porque o escândalo é tamanho... Eu não tenho dúvida, senador, se o senhor me permite, que em 2019, quando 4 associações foram suspensas, se essas associações tivessem sido alvo de investigação, se tivesse aberto processos administrativos contra elas, sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro não teria demorado tanto. Mas a CGU não demorou. Mas na medida que... Lá em 2019, são 400 milhões de reais de descontos de aposentados que não foram ressarcidos. Esses 400 milhões de reais não foram ressarcidos. As entidades foram suspensas e os descontos que foram realizados por elas? Não foi ressarcido nada até agora, inclusive. Não, está sendo ressarcido os aposentados, é dinheiro do orçamento do contribuinte. Os aposentados estão sendo ressarcidos. Agora acompanhe a entrevista coletiva do deputado Paulo Pimenta, que está acontecendo nesse momento. Veja. Que foram roubados dos aposentados e das aposentadas. Então nós temos que ir até o final e descobrir onde que esse dinheiro foi parar. Do início da sessão, ele foi marcado por um desentendimento, né, entre o senhor, o presidente, envolvendo também a questão do relator, por conta de um requerimento para convocar o ex-funcionário do Careca do INSS. O que o senhor pensou ali em relação a esse requerimento de convocação? É o momento de falar sobre isso, de chamá-lo agora no momento aqui na CPMI? Qual é o foco, né? Qual é o caminho que os senhores querem levar? Enfim, também esses desentendimentos que têm acontecido sempre na presença ali do presidente, do relator, os ânimos estão mais acirrados ali dentro? A discussão que aconteceu, ela não tem nada a ver com o conteúdo do requerimento. A discussão que nós tivemos, ela diz respeito ao método de condução dos trabalhos. Nós fizemos uma reunião com o presidente, com o relator, com o líder da oposição, junto comigo, e combinamos um procedimento. E ele chegou na mesa e procedeu de uma forma distinta do que ele havia acordado comigo. E na política, eu já sou um parlamentar aqui, né, que tem uma certa experiência. A palavra aqui vale muito. Em muitas circunstâncias, ela vale, inclusive, mais que o regimento. Então, na medida que ele rompeu com a palavra daquilo que ele havia acordado comigo, eu me insurgi. Porque eu não estou acostumado a tratar aqui dentro do Congresso, com a oposição, ou seja, com quem for, dessa maneira. Então, se fizer um acordo comigo, ele vai ser cumprido. Se ele não for cumprido, eu vou denunciar publicamente como eu fiz, né? Com relação ao requerimento, o conteúdo, o que ocorre é o seguinte: não adianta apresentar aqui requerimentos sobre temas que não são
dentro do escopo da CPI. Não adianta apresentar requerimento aqui sobre qualquer outro assunto, porque a CPI tem um foco. Aqui não é uma delegacia de polícia. Qual é o foco da CPI? Descontos indevidos de aposentados e aposentadas, descontos associativos, consignado. Então, alguns parlamentares, eles acabam apresentando requerimentos sobre temas que não têm nada a ver com o assunto, com um claro objetivo de desviar o foco da investigação. Para que eles fazem isso? Talvez para dificultar que a gente chegue nos mandantes da organização criminosa. Então, todo requerimento que for apresentado aqui, que tenha por objetivo tirar o foco da investigação, nós vamos rejeitar. Deputado, foi pedido 10 minutos. Houve um mal-estar ali por conta do vídeo que foi passado pela senadora Soraya? Não. O que aconteceu? Por que teve esse... O depoente pediu um tempo para poder, né, enfim, né, de tempo em tempo é necessário parar um pouquinho para o depoente, né, mas não há nenhuma questão. O vídeo... Nós tivemos 2 vídeos muito fortes hoje, né? Um vídeo que envolve um empresário, que inclusive a convocação dele foi aprovada hoje, envolvido num esquema de fraudes muito grandes durante o governo Bolsonaro. Eu acho que esse vídeo acabou chocando as pessoas, né? Pelo detalhe que ele mostrou. E esse outro vídeo é um vídeo que foi apresentado pela senadora Soraya, né? E que mostra fatos, né, que dizem respeito ao ex-presidente e ao ex-ministro da Justiça da época e que acabam revelando, né, elementos muito fortes da maneira como o governo anterior trabalhou para que investigações que pudessem, de alguma forma, atingir o governo, mas principalmente a família do ex-presidente Bolsonaro, fossem impedidas, né? Claramente determinando aos órgãos de controle, a Polícia Federal, que não insistissem em investigar, né, a sua família. E isso, evidentemente, que é algo totalmente ilegal. Ele já está sendo até condenado por conta disso, mas quando a gente olha o vídeo do próprio Bolsonaro falando isso, naturalmente as pessoas ficam um pouco chocadas. Deputado, como o senhor avalia o vídeo que também foi mostrado hoje sobre um membro da CPMI se encontrando com o presidente de entidade? Como é que é essa relação aqui do parlamento com os investigados? Olha, veja bem, qualquer pessoa aqui, ela tem, ao longo da sua trajetória, tido a oportunidade de ter contato com o presidente de uma entidade, com o presidente de uma instituição. Isso por si só não faz de ninguém suspeito. O suspeito é tu não informar a comissão. Eu entendo que todos nós somos pessoas públicas, podemos participar de reuniões, de atividades, de agendas. Agora, nós temos a obrigação de, quando vem aqui alguém depor, que nós temos uma relação pessoal ou de intimidade, como é o caso desse senador, que aparece no vídeo, com o seu próprio carro, levando o depoente para depor, é no início da sessão dizer, olha, eu me sinto impedido de poder participar aqui dessa audiência porque eu tenho uma relação pessoal. Você não pode omitir dos demais integrantes da comissão que você tem uma relação de amizade ou de proximidade. Isso sim é que torna suspeita a conduta do senador e é isso que acaba, né, fazendo com que esse vídeo, que poderia ser um vídeo absolutamente normal, ganhe a dimensão de denúncia pela omissão, pelo fato de ele ter escondido dos demais integrantes da comissão essa relação de proximidade que ele tem com um dos principais investigados aqui da comissão. O senhor avalia que cabe um pedido de afastamento ou pelo menos uma nova convocação do depoente de segunda-feira, presidente da CONAFE? Olha, eu tenho defendido, né, em várias circunstâncias. Márcio. Retomando a reunião da CPMI e do INSS. Presidente, aqui tem que reiterar, a todo momento é uma cortina de fumaça que a base do governo tenta levantar. Em 2019, nós fomos comunicados reclamações a nível de direito do consumidor, de descontos em salários, benefícios, aposentadorias. Promovemos, inclusive, reunião com o presidente do INSS da época, que na data mesmo da comunicação promoveu o descredenciamento de pelo menos 4 associações. Isso está no Diário Oficial, 1º de agosto. Então, as providências foram imediatamente tomadas. Ninguém esperou 1 ano ou 2 anos para tomar ali providências. Não havia o mesmo número de reclamações
que explodiram a partir de 2003 e nem havia o mesmo volume de desconto dos benefícios. Isso é só acompanhar a série histórica, os descontos tinham um patamar muito inferior. O que acontece? Como a própria CGU reconhece, em 2023 esses números explodiram. Por que explodiram? Porque o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Vou repetir. Stefanuto foi nomeado presidente do INSS pelo governo Lula. Anteriormente, ele poderia até ter uma posição dentro do INSS. Não sei quem colocou lá, não tenho nenhuma responsabilidade em relação a isso. Mas quem colocou ele como presidente do INSS foi o governo Lula. Procurador-Geral de Benefícios do INSS, Virgílio Oliveira. Da mesma forma, diretor de benefícios, André Fidelis. Essa quadrilha tomou conta do INSS. E essa é a causa imediata que fez esse crescimento exponencial. Com o aumento das reclamações, com o aumento do volume dos descontos, houve uma atenção diferenciada. Agora, em 2019, sim, foram 4 entidades imediatamente descredenciadas. Em 2020, outras 5 foram descredenciadas. O volume, inclusive, caiu pela metade em 2019. Já no governo Lula, em 2023, o volume dos benefícios descontados explodiu. Foi lá 4, 5 vezes mais do que era em 2019. Então a responsabilidade aqui é muito clara. E é um padrão que a gente vê, infelizmente, no governo Lula, no seguinte sentido. Nomearam lá para a Petrobras o primeiro mandato do governo Lula, o segundo mandato do governo Lula, o pessoal que saqueou a Petrobras. Nomearam agora para o INSS essa quadrilha, e veja que as suspeitas de pagamento de suborno datam da época do governo Lula. O careca do INSS foi aqui confrontado exatamente com essas provas de que houve o enriquecimento ilícito deles. Agora, se for comprovado que alguém no governo anterior recebeu suborno, que pague, que seja preso, que seja condenado. Inclusive, se for requerido aqui quebra de sigilo bancário e fiscal de alguém suspeito de ter recebido suborno no governo anterior, eu vou votar a favor. Não vou fazer com a base do governo que vota contra, tentando proteger o governo. E que votou contra. Era contra a instalação da CPMI do INSS. Fez tudo para abafar a investigação desse escândalo. O que eu coloquei aqui respeitosamente, né, ao ministro Vinícius, foi que sim, a equipe da CGU tem um mérito, ministro, fez o seu trabalho, mas a crítica de que não houve a interrupção imediata do desconto dos benefícios e, do outro lado, não houve igualmente ali uma comunicação de alto nível que deveria haver dentro do governo, porque, na minha opinião, o ministro nomeado Carlos Lupe, pelo governo Lula, deveria estar sendo investigado também pelos órgãos administrativos e pelo Ministério Público, porque foi escolha dele, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Stefanuto, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Virgílio Oliveira e o André Fidelis. E essas pessoas foram comunicadas pela CGU para tomar providências e nada fizeram. Então não adianta aqui levantar uma cortina de fumaça e negar os fatos. A própria CGU admite que a escalada exponencial se deu a partir de 2023. A própria CGU admite que os indicativos de pagamento de suborno são para os altos funcionários nomeados pelo governo Lula. Depois foram afastados? Sim, quando o escândalo atingiu os jornais e era inevitável esse afastamento pelos indícios veementes. Mas a conivência, até então, é do governo Lula. A responsabilidade pela nomeação desses indivíduos é do governo Lula. Não adianta dizer nada. Não adianta colocar aqui o vídeo daquele episódio também, que não tem nada a ver com esse assunto. Nós tivemos ali, durante o meu período de gestão do Ministério da Justiça, ampla autonomia de todos os órgãos relacionados ao Ministério da Justiça. Depois que eu saí, não respondo por mais nada. Com a pela palavra ordem, presidente, pela ordem. Não há excelência. Pela ordem, não há pela ordem. Com a palavra ao senador Rogério Marinho. Então eu tô na fila do não pela concedo ordem. a palavra pela ordem. Ao senador Rogério Marinho, por favor. Como é? 10 minutos. Não cabe porque ele foi citado 14. 3 vezes num vídeo aqui. Para elogio. Não, ele era ministro. Ele foi elogiado. Eu concedi cabe o artigo 14. Para elogio? É elogio. Senador Rogério Marinho, por favor. Senhores, elogio. Eu cedi o artigo 14. Cabe artigo 14 para elogio? Toda vez que for citar ministro que estava na época... elogio. Senador Rogério, questão, pelo senador Rogério,
É o modus operandi do governo Bolsonaro, só isso. Aqui nós estamos lidando com muito respeito uns com os outros. E nesse caso, se colocar o vídeo do senador Exaussi mais uma vez, eu vou conceder artigo 14 para ele. Ministro. Porque nós temos uma audiência hoje de milhões de pessoas nos acompanhando. É direito da pessoa se responder. Ele era ministro, presidente. Então, é o direito dele responder, deputado. E essa presidência vai ceder. Se Vossa Excelência for colocado num vídeo qualquer aqui... Não é uma questão de ordem. Qual é o artigo? Qual é o artigo, Excelência? O artigo é que nós podemos citar pessoas que estavam envolvidas no processo como ex-ministros que estavam na época. Se eles estão aqui na CPMI, eu não posso citá-los, eu não posso trazer à tona aqueles elementos. Excelência, presidente, como... Pimenta, vamos deixar isso claro aqui. Vamos deixar isso claro aqui. Eu cedi o artigo 14 porque o mesmo vídeo passou 3 vezes aqui. Eu tive a paciência elogiando. Total. Eu não entendi como elogio. Eu não entendi. E o senhor entendeu como elogio, senador Moro? Presidente. Então, vai dar mais tempo para ele? Ele respondeu a minha questão. Eu estou respondendo a Vossas Excelências. Ao final, ele respondeu em relação ao vídeo. Antes, ele respondeu a um ofício que eu coloquei ali e não disse o nome dele. Ele fez a resposta esta. Ele era, na época, ministro. Então, eu não posso deixar de citá-lo, presidente. Ele fez a resposta... Ele não respondeu da primeira vez, eu neguei o artigo 14. Mas quando ele respondeu, respondeu a este. Não, eu vou fazer isso, porque também tem uma coisa. Eu gostaria de entender o que isso tem a ver com a investigação do INSS. Posso explicar? Porque, eu queria entender. Que eu passe de novo o vídeo? Entender o que nós temos a ver com isso aqui. Eu explico. Sabe, por isso que eu falo, a gente tem que ter aqui respeito uns pelos outros. 15 segundos eu explico. Eu não estou defendendo, não. Porque se fosse o seu caso, eu te defenderia do mesmo jeito. Presidente, eu coloquei um ofício onde ele era ministro. Ele era ministro, eu respondo então, 15 segundos. O ofício que eu coloquei, ele era ministro à época e foi avisado, enquanto ministro, que tinham várias entidades que já estavam roubando os aposentados. Como ministro, na minha opinião, não fez nada. Eu citei como ministro, um fato naquele instante que levou a que acontecesse isso. Agora, ele pode responder toda vez que citar, eu não posso trazer aqui o que foi fruto do passado, onde ele estava envolvido. Não, eu entendo plenamente. Se a imagem for colocada de qualquer um dos senhores... Se a imagem de qualquer um dos senhores for exibida aqui, eu vou dar direito ao artigo 14. Por favor, senador Rogério Marinho. Presidente, está errado. Não está. É uma decisão da presidência. Senador Rogério Marinho, por favor, a palavra. Pediria a vocês que pensassem. Eu vou pensar. Com calma, realmente é ilógico. Obrigado. Eu vou pensar, mas eu vou dar o direito ao artigo 14. Ainda bem que você é homem, viu, Rogério? Rogério Correia é homem. Presidente, nisso, porque eu não tenho direito. Eu não posso deixar de citar coisas do passado, Rogério, por gentileza. Por gentileza. Já essa discussão está encerrada, por favor. Não pode ser dessa forma. Deputado Rogério Marinho, com a palavra, por favor. Eu sou o senador, ele aqui é o deputado. Não. Senador Rogério Marinho, por favor, dê sequência. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Olha, primeiro, eu quero lamentar que parece que o que eu tenho falado aqui está se transformando em realidade. Alguns estão preocupados em desvendar essa trama que certamente desonra o povo brasileiro, que é extremamente degradante, né, de pessoas que se locupletaram, que ficaram fartas de ganhar dinheiro com a desgraça de outros, ou com o fato de pessoas fragilizadas não poderem se defender. Nós estamos vendo pessoas aqui sem argumentos. Né? Se repetir 3 vezes... Silêncio, por favor. Se repetir 3 vezes um vídeo que mostra que nós tivemos um presidente que fala exatamente o que pensa, sem subterfúgios, né, que não roubou nem deixou roubar, que pelo seu exemplo, até hoje, mesmo fora do poder, é colocado como justamente o outro lado da política brasileira. Ninguém esquece Jair Messias Bolsonaro. Então, realmente, a gente precisa se debruçar, se dedicar ao que nós estamos fazendo aqui. Eu queria começar, por gentileza, com um vídeo, um dos slides, o primeiro slide, e pediria a atenção dos senhores sobre o que esse slide representa, porque esses dados aqui são justamente obtidos através de lei, da nossa Lei de Acesso à Informação. Quando se pergunta o tempo todo por que, na época do presidente Bolsonaro, não se abriu PADs, né? Por que não se fez uma ação do Ministério Público? Porque, na época,
Quando nós ingressamos no governo em 2019, janeiro de 2019, nós tínhamos 2.778.000 associados que pagavam empréstimos consignados. Ao final de 22, em dezembro, esse número decaiu em 70.000 consignados. E isso cresceu substancialmente nos anos subsequentes, de tal forma que chegamos em dezembro de 24 com 7.491.000 cidadãos aposentados que contribuíam com consignados. Um número tão expressivo que causa a espécie que o governo estivesse dormindo em berço esplêndido. Presidente, eu peço mais um minuto, por gentileza. Eu vou dar mais um minuto pelo barulho em sala. Eu já pedi 2 vezes, por gentileza. Tem gente gravando um vídeo aqui de costas para o que a gente está falando. 1 minuto para o senador. Agradeço a Vossa Excelência. Então, isso mostra justamente que essa evolução, eu diria, exponencial, geométrica, ocorreu de forma subsequente e a gente vai mostrar por quê. Então, está aí os dados claros, obtidos através de lei. Quero dizer ao nosso convidado que, de fato, eu me enganei. Não era a entidade que eu falei que é uma sopa de letras, né? Mas o fato é que foi a ABCP, que foi rescindido em fevereiro de 20, voltou em 23 e amealhou mais de 300 milhões de reais. Que é tantas letras aqui, é uma sigla, são tantas siglas, né? Essa que eu citei anteriormente, ela de fato, ela voltou em 21 e arrecadou até o final de 25 6 milhões de reais, contra 120 milhões de reais anteriormente. Então não foi uma das mais expressivas, né? Passa, por gentileza. Esse dado aqui eu acho que é importante, porque também é obtido através de lá e mostra que ao longo dos 4 primeiros anos, nós tivemos um número de reclamações, de pedido de exclusão pelo canal do meu INSS, que se manteve mais ou menos estável nos 3 primeiros anos, dobrou em 2022, é um fato, mas quadruplicou em 2023, e se você pegar como base 2022, ele aumentou 15 vezes. E se essa tendência se mantivesse em 2025, provavelmente esse número de 1.516.000 reclamações estaria também configurado. Qual é a diferença? Em 2019, 4 entidades tiveram seus ACTs rescindidos. Em 2020, 4 entidades tiveram rescisão e uma suspensão. Obrigado. Essa é a diferença. Em 23 e 24, mesmo com essa explosão de pedidos de retirada, de reclamação feito pelo canal oficial do INSS, o governo parece que não tomou as providências no sentido de atacar o problema. Só o fez, e é importante que se diga de novo, porque a repetição traz o conhecimento, está na cerne de quem quer transmitir qualquer conteúdo, quando a Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS e do procurador-geral. Foi a Justiça, não foi o governo Lula, foi a Justiça. Passa, por favor. Nós estamos vendo aí a questão das ACTs. Vejam que, de fato, nós tivemos um número expressivo de ACTs nesse período de 2019 e 2022, mas ele cresce exponencialmente nos anos seguintes. Me parece que, propositalmente, aqueles que me antecederam e fazem parte da base do governo esquecem de citar esses dados aqui, que também foram obtidos por lei. E uma questão de causa e efeito é que as travas, os ferrolhos, as barreiras que foram colocadas no meio do caminho para evitar justamente essa permissividade que nós observamos, foram colocadas por terra uma por uma. Vejam, por exemplo, o caso do que ocorreu na questão da revalidação anual, que tanto se fala aqui. O único governo em 30 anos de funcionamento de ACTs que propôs revalidação foi o governo do presidente Bolsonaro, através da medida provisória 871. Os outros que antecederam, inclusive Lula 1, 2, Dilma 1,5, não tomaram essa providência. E ao contrário do que se diz, o PT votou e trabalhou violentamente contra essa revalidação. Agora, o fato é que o decreto que foi expedido em 2020, o decreto 10.410, bem como as instruções normativas que obrigam a
apesar de não... A lei obriga a sociedade, a instrução normativa e o decreto obrigam a autarquia, mantiveram a revalidação. Isso só foi colocado por terra em 2024, na IN 162, feita por quem? Pelo governo atual do presidente Lula. Né? É importante dizer que o afrouxamento ele foi sistemático e ele aconteceu para e passo a um processo de ocupação do sistema previdenciário que tem método. Vejam, o descumprimento do decreto 10.410 ocorreu justamente pelo desbloqueio em lotes e foi a favor da CONTAG. E existia já uma decisão feita pelo primeiro procurador que foi entronizado no início do mandato do governo Lula, e isso foi ultrapassado por ocasião da sua substituição. E essa substituição, que ocorreu em setembro de 2023, foi extremamente buscada pelo então ministro Carlos Lupe, que pediu, inclusive, que a decisão da AGU, no sentido contrário da substituição, fosse ultrapassado pelo senhor Jorge Messias. Esse cidadão, que é o Vigílio, quando chega lá, começa a permitir o desbloqueio em lotes, porque anteriormente a própria AGU expediu um documento, muito bem feito, aliás, quero inclusive elogiar aqui o corpo técnico da AGU, onde demonstra que ao longo de 2019, 2018, 2016, acho que até 2016, havia um número... AGU ou CGU? A CGU, desculpe. Havia um número de consignados que eram colocados dentro do sistema e colocou como tarrafa, como número mínimo 50 mil por um período de 20 dias. Em 2019, 20, 21 e 22, apenas uma vez em cada ano. Quando chega nos anos de 2024, 2023 e 2024, isso sobe exponencialmente. São 39 disposições nesse sentido, justamente porque os mecanismos foram afrouxados. E isso foi deliberado. O INSS... E é bom lembrar aqui aos senhores, começou a instituir processos. Por exemplo, em 2020, desse decreto, se definiu que todo benefício seria bloqueado para evitar justamente o acesso indevido do consignado. Em 2020. Definiu também, em 2022, em novembro ou outubro, que as futuras ações ligadas a desconto associativo consignados seriam pela biometria. Isso de fato aconteceu. Mas o desconto associativo foi definido que deveria ser colocado em 24, mas a própria Dataprev afirmou que não implementaria, isso foi em setembro de 24, se eu não estou enganado, por orientação do presidente do INSS na época. Ou seja, dentro do governo do presidente Lula, o presidente do INSS descumprindo uma determinação expressa de estabelecimento da biometria que só foi implementada em março de 2025 e no mês subsequente foi suspenso, né, em função da ação policial. Então nós estamos vendo aqui que essa situação é uma situação em que a forma como isso aconteceu está muito claro. O que nós precisamos saber agora é que quem colocou determinadas pessoas que permitiram essa ultrapassagem da legislação, se essas pessoas tinham interesse político ou foi somente um descaso. Eu não acredito em descaso. Eu não acredito que isso foi uma questão aleatória. Houve uma ação orquestrada, deliberada, de ocupação do espaço público com figuras que nós aqui já tivemos a ocasião de prescrutar, de perguntar, inclusive de sociedade, de membros importantes do INSS com perpetradores de fraudes contra o INSS, como é o caso da esposa do senhor Vigílio com o senhor Careca do INSS. E eu quero concluir com o último slide para mostrar o seguinte: isso aqui é o extrato da realidade. Enquanto um comemora uma ação antifraude, o Partido dos Trabalhadores comemora o fato de ter votado contra essa ação antifraude. Eu acho que a própria história vai resgatar essa ação e vai mostrar com clareza quem foram aqueles que se beneficiaram, né, com os recursos que foram desviados. E eu espero que no futuro nós não tenhamos aqui a condição de ficar blindando pessoas que são importantes para a nossa investigação. Agradeço. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura não está. Deputado Paulo Pimenta.
Muito bem. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o doutor Vinícius, depoimento extremamente esclarecedor, não deixando dúvidas sobre cada passo dessa investigação. Doutor Vinícius, sobre os PAR, processos administrativos de responsabilização, a CGU encontrou alguma coisa sobre uma instituição chamada Amar Brasil? Encontramos, sim. Podia falar um pouquinho para nós sobre a Amar Brasil? Amar Brasil é clube de benefícios. Ela tem uma abertura de par e as acusações são as seguintes, deputado Pimenta. Utilização de fichas de filiação e autorizações de desconto com indícios de inidoneidade, inclusive com filiação de menores de 16 anos. Deixou de efetuar a validação biométrica com análise de vivacidade, que foi aquela que também a Dataprev em setembro de 24 estabeleceu. Fraude na certificação digital das fichas de associação, utilizando uma empresa que ajudava não só ela, como algumas outras entidades a fraudarem as fichas de certificação digital. E também omissão na apresentação das fichas de filiação para a CGU. São essas as condutas que estão sendo analisadas. E nessa investigação sobre a Amar Brasil, ministro, vocês chegaram no nome de alguém, Igor Dias Delacrode? Igor Dias Delacrode, o senhor já ouviu falar desse nome? Nunca ouvi falar do nome, deputado Pimenta. Esse nome, ele é muito importante, senhor presidente, porque ele é o elo de ligação de várias dessas instituições, a ASAP, a APEM, a BCB, Amar Brasil, Masterprev, ANDAP. Esse Igor Dias Delacrode é uma figura muito importante nessa investigação. E eu, inclusive, quero apresentar um requerimento, senhor presidente, para que ele seja convidado. Pelo que eu entendi, ele é uma espécie de um careca desse grupo de entidades. A gente poderia aqui chamar do eixo Felipe Gomes. Já ouviu falar, ministro Vinícius, de um cidadão chamado Felipe Gomes? Esse sim, já ouvi falar. A conduta também é objeto de investigação. No caso, nós estamos falando de uma pessoa física no inquérito da Polícia Federal. Muito bem. Esse Felipe Gomes figurava como presidente da associação, considerado o principal operador do esquema da ABCB. Felipe Gomes possui valores expressivos registrados em seu nome, veículos, motos aquáticas, Porsche. O senhor sabe me dizer, o senhor Vinícius Marques de Carvalho, por que razão esse indivíduo depositou dinheiro na conta da campanha do ex-ministro Onyx Dornelles Lorenzoni, logo depois do ministro ter sido ministro do Trabalho e da Previdência e tratado diretamente de assuntos relacionados a essa entidade? O senhor sabe me dizer por que eles depositaram esse monte de dinheiro na conta da campanha do Onyx Lorenzoni? Eu não sei dizer o motivo, mas espero que a investigação esclareça. Muito bem. Uma das principais características da Amar Brasil, senhor presidente, é também esse vínculo com entidades ligadas a servidores. André Paulo Félix Fidelis, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, empresas de propriedades de Caroline Martins Fidelis, filha de André Paulo Félix Fidelis, ex-Dirbem. É interessante, senhor presidente, que essa entidade, Amar Brasil, tenha sido pouco falada aqui
até agora, porque as tratativas para a concessão do ACT na época, que o ministro Onyx Lorenzoni era o ministro da Previdência, e José Carlos Oliveira, presidente do INSS, foi feito por esta pessoa, Felipe Macedo Gomes, que faz uma contribuição na própria conta da campanha, o que mostra o sentimento de impunidade desta organização, que certamente imaginava que iriam ganhar a eleição. E imaginavam que o bando criminoso ia continuar sendo protegido. Tiveram a desfaçatez de depositar o dinheiro na conta da campanha, mesmo sendo laranja de mais de 10 empresas. Isso mostra, senhor presidente, que a organização criminosa tinha, além de tudo, um sentimento de impunidade. Como eles tinham a proteção, conseguiram mudar as regras internas, eles também, certamente, foram contagiados com aquela ideia que um determinado setor da sociedade tinha naquela época, que iam ganhar a eleição. E ganhando a eleição, imaginavam que continuariam sendo protegidos e que a organização criminosa continuaria agindo de forma a que ninguém desbaratasse a ação dessa quadrilha. Eu, inclusive, já fiz um pedido de informação, senhor presidente, sobre quem é que acompanhou o pessoal da Mar Brasil no Ministério da Previdência, no INSS. Quem será que foi lá junto com eles pedir pelo ACT, pedir a agilização? Eu espero que chegue logo. E também estou esperando a quebra do sigilo que já foi aprovado, esperando que chegue a resposta. Chegou já da Mar Brasil. Para que nós possamos entender, além do senhor Onyx Oliveira, quem Felipe Macedo Gomes também irrigou com recursos do esquema criminoso através da Amar Brasil e das demais instituições ligadas a esse núcleo das organizações criminosas que atuaram dentro do INSS, né? Ministro Vinícius, sobre as questões que têm sido objeto da investigação da CGU, o senhor gostaria de falar alguma coisa que, na sua opinião, deve ser também foco do esforço desse trabalho que nós estamos fazendo aqui na CPMI? Eu acho que essa preocupação, deputado, que o senhor tem externado sobre a necessidade de fato saber para onde o dinheiro dessas fraudes foi, é uma contribuição que, sem dúvida nenhuma, a CPI pode dar para fechar o arco dessa investigação como um todo. Muito bem. Por final, senhor presidente, colega deputado que se ausentou já, ele gritava agora há pouco que se uma pessoa jurídica for investigada, todas as pessoas físicas ligadas a essa entidade ou essa instituição automaticamente devem ser tratadas como suspeitas. Isso mais ou menos nos levaria ao seguinte raciocínio: se houver uma denúncia contra o Exército Brasileiro por corrupção em qualquer lugar, todos os integrantes do Exército Brasileiro deveriam ser tratados como suspeitos. Então, esse é um raciocínio primário, um raciocínio que não para em pé. E não há nenhuma relação, nenhum nexo, nenhuma investigação que envolva o irmão do presidente da República. O fato dele ser vice-presidente do sindicato não significa nada, não significa que ele tenha vínculo, não está sendo investigado, não há nenhuma denúncia a respeito dele, a não ser essa tentativa permanente de utilização política desta relação. É uma pessoa honrada, honesta, que não pesa absolutamente nada a respeito dele e, ao final,
da investigação dessa CPI da Polícia Federal, com certeza isso será aprovado. Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu quero iniciar aqui a minha fala, senhor ministro Vinícius Marques Carvalho, elogiando o corpo técnico, os servidores da CGU. Quero começar pela senhora Eliane Viegas Mota, que esteve aqui conosco e que fez um trabalho exemplar para ir atrás do roubo dentro do INSS. Fez um trabalho exemplar, apontou as irregularidades, fez pesquisa junto aos associados, mostrou o tanto que estava sendo roubado. Porém, senhor ministro, infelizmente ela não foi ouvida como deveria dentro da Controladoria Geral da União. E eu quero dizer isso com muita tristeza, senhor ministro, porque se ela tivesse sido ouvida antes, certamente nós não estaríamos hoje lamentando os milhões de aposentados roubados e os bilhões de reais desviados para carros de luxo, enquanto idosos, viúvas, deficientes físicos foram ao longo do tempo ficando sem remédio, sem alimento e até pereceram ao longo do caminho. Eu queria lembrar aqui ao senhor presidente, ao senhor relator, que está fazendo um exímio trabalho, que o senhor ministro aqui tem colocado a culpa no andar de baixo. Tem passado a responsabilidade para uma equipe que supostamente teria toda a autonomia, senhor ministro. Mas o senhor não está assumindo a responsabilidade que possuía de tomar as decisões corretas e, a partir desta minha inquirição, demonstrarei isso. Eu começo lembrando que o senhor disse ao relator da CPMI, que perguntou para o secretário Ronald Balbi, e estou lendo exatamente o que o senhor disse, se já estávamos fazendo algum trabalho sobre o tema do INSS e os descontos associativos, e ele disse que sim, que tinha entrado no plano de auditoria de 23 para 24, fazer um trabalho de auditoria sobre os descontos associativos. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, o plano para 2024 está aqui. O senhor tem conhecimento, senhor ministro, que não está no plano de trabalho tratar de descontos associativos, sim ou não? O plano de trabalho foi publicado no site, se eu não me engano, no final está de 23, aqui, o senhor tem conhecimento, não está no plano de trabalho. 24, e ele foi incluído no plano de trabalho. Não está no plano de trabalho, o senhor não está no plano de trabalho. Ele foi incluído no plano de trabalho. Senhor presidente, está no relatório de... O ministro falta com a verdade, não está no plano de trabalho o que o ministro diz que ouviu do seu assessor. E é muito confortável para ele, mas agora ele foi peremptório dizendo que estava. Não está. O documento está aqui, não está no plano de trabalho, senhor ministro. E o senhor passa a responsabilidade adiante para o secretário Ronald Balbi? Não, eu perguntei se o senhor sabe que não está, porque não está. Se o senhor disser qualquer outra coisa diferente, é porque o senhor não está faltando com a verdade. O senhor sabe que não está no plano de trabalho? Não estava no plano de trabalho, na versão que foi para o site. Isso foi me esclarecido logo de manhã, depois que os senhores levantaram esse ponto. Mas então entrou no planejamento da CGU para 2023. Então foi adulterado o plano de trabalho. O plano de trabalho é aprovado e precisa ser publicado para todos. Foi adulterado, segundo o ministro, porque depois foi alterado. É isso, senhor ministro. Deputado, está até hoje, esse plano de trabalho foi impresso hoje, ministro. Por favor, qualquer plano de auditoria pode incluir novas auditorias ou tirar algumas auditorias. Isso é um plano. Ministro, o plano de 2023 para 2024 não incluía os descontos associativos, diferentemente do plano de 2022 para 2023 que sim incluía. Isso não é verdade. Senhor presidente, não é verdade. Vamos adiante. Aí o senhor diz aqui que a questão da Covaxin, que teve cautelar, foi, segundo o senhor achava, e eu já o corrijo porque o senhor achou errado, provocação do Supremo Tribunal Federal. Não. As cautelares foram por decisão do Corregedor Geral da União. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, quando o senhor soube mesmo do que estava acontecendo dentro do INSS? Eu soube que nós estávamos fazendo auditoria, como eu disse, em março de 23. Pois é. 23 ou 24? Eu sou 24, desculpa. Ok. Em julho de nós estávamos fazendo uma auditoria sobre o tema. Em julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota disse que informou o senhor Ronald Balbi, o mesmo que estava mais preocupado com a imagem do INSS do que com o roubo em si, do fato. O senhor foi informado do fato por senhor Ronald Balbi? Que fato que o senhor está falando?
o relatório que estava sendo feito, a pesquisa que estava sendo feita dentro da CGU? Sim, fui informado, já disse que sim. E o senhor instalou quando um par para tratar desse assunto? Bom, eu vou ter que explicar isso de novo. Quando foi? Só a data? Não, é porque eu falo a data, eu só crio o raciocínio que o senhor quer. Não, então eu vou dizer o seguinte, o senhor tem conhecimento de que no dia 17 de julho de 2024, a senhora Eliane Viegas Mota enviou ao INSS um pedido para que o INSS suspendesse cautelarmente o repasse dos descontos mensalidades associativas de 8 associações já visitadas pela CGU. O senhor tem conhecimento disso? Que ela teria pedido isso ao INSS? Exato. Eu não lembro desse fato, mas talvez eu tenha sido avisado sobre isso, mas eu não lembro desse fato especificamente. E o INSS fez o que a esse respeito? Se eu estou falando para o senhor que eu não lembro? Não, mas o INSS não fez nada, isso é público. Se tivesse feito, já não estava nessa situação. E se o INSS não fez nada, senhor ministro, por que o senhor, então, não decidiu abrir um par para tratar deste assunto no âmbito da CGU? Enquanto nós tínhamos já uma auditoria do TCU funcionando, nós já tínhamos o Ministério Público Federal movendo a ação judicial, nós tivemos em maio de 2024 um novo acordo do TCU, por que o senhor, eu repito a pergunta, não decidiu abrir uma investigação interna? Foram abertas investigações internas, sim. Quando? Desde o começo de 2024, pela CIPRE. Senhor presidente, o senhor está com a informação totalmente equivocada. O depoente não está tratando do tema com a seriedade que ele merece, porque o que nós precisaríamos ter visto... Eu esclareci a sua pergunta, o senhor não ficou satisfeito, não ouviu o que eu falei, não estou satisfeito. Os idosos continuaram sendo roubados, o senhor poderia ter tomado medidas cautelares, como foi feito na época do 2 milhões de idosos em 2019. Por que o senhor não deu cautelar? Quando vocês suspenderam as 4 entidades em 2019... Só um instante. Vocês não ressarciram 2 milhões de aposentados. Só um instante. 400 milhões de reais. Senhor presidente, não mandaram investigar. E não mandaram investigar. Senhores, por favor, vamos suspender o tempo, deputado Marcelo Van Hatten. Deputado Alencar, por gentileza. Eu só sugiro ao deputado Marcelo Van Hatten que permita tempo para que o ministro possa responder. É a minha única colocação aqui para que ele possa dar sequência no... Vossa Excelência faz as perguntas, ok? Pode continuar, deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, o senhor ministro Vinícius Marques de Carvalho deveria, naquela época, quando o INSS não deu retorno, é bom lembrar o que o ministro Sérgio Moro disse há pouco, dentro da CGU, aqueles que roubaram os idosos estavam recebendo as informações, inclusive André Fidelis e o Stefanuto, que faziam parte do grupo de trabalho. Quando não houve ação do INSS, o senhor ministro, que gosta de passar a culpa para baixo, para o andar de baixo, deveria ter aberto um par ou uma investigação preliminar sumária, senhor presidente. É isso que diz o decreto 11.129, no seu artigo 3º, sobre o titular da corregedoria, e depois diz, senhor ministro, que é preciso, em capacidade concorrente, tomar atitude quando o órgão não faz o seu artigo 17, parágrafo 1º. O senhor deveria ter suspendido imediatamente, cautelarmente. Mas quando mesmo o senhor decidiu finalmente suspender as entidades, ou pelo menos algumas daquelas que foram citadas, que foram solicitadas pela... A suspensão das entidades... Pela membro da corregedoria? A suspensão das entidades foi demandada pela Polícia Federal durante o processo de busca e apreensão, e por isso teve uma decisão judicial concordando com isso. Isso não é verdade, presidente, porque a Eliane Viegas Mota, que deveria estar sentada na sua cadeira, porque ela sim mereceria ser ministra. Ela merecia ser ministra. Servidor exemplar. O senhor está aí, infelizmente, pelas suas vinculações políticas. Ela mereceria estar aí. Ela pediu de várias entidades, inclusive, senhor presidente, sabe de quais mais? Do Sindinap do irmão do Lula, tá? E da Conafer, que roubou mais de 800 milhões de reais. E sabe o que o ministro fez depois da operação da Polícia Federal? Não pediu para que fosse incluído o sindicato do irmão do Lula, nem a Conafer. Tem tanto dentre as entidades... Não tem erro nenhum, o senhor aponte todos os erros, o senhor vai ter o tempo que quiser para apontar erros que quiser, não tem nada. Senhores, na verdade, senhor presidente... Se houver mais interrupções, eu vou dar mais tempo, mais um minuto para o deputado Marcelo Van Hatten.
Eu vou deixar Vossa Excelência, assim que ele terminar, você Eu peço, inclusive, que a assessoria passe um vídeo, por gentileza. O senhor poderá comentar. Agora, eu concordo contigo no aspecto. Eu acho que a CGU demorou. Acho que demorou. E eu acho que essa é uma das questões que nós temos que, inclusive, tratar quando comparecerem na CPMI os representantes da CGU. Né? É um órgão do Estado, um órgão de fiscalização, tem que ter mais agilidade. Não é possível que, diante de denúncias tão graves e da quantidade, do volume de denúncias que surgiam sobre esses descontos irregulares, descontos ilegais, e nós mesmos recebíamos essas denúncias, encaminhávamos elas para os órgãos de controle, tenha demorado tanto. Né? Eu achei, senhor presidente, no início dessa reunião, que eu concordaria com o deputado Paulo Pimenta. Mas ele não apenas demorou, o ministro não apenas demorou, prevaricou e muito provavelmente essas investigações ainda demonstrarão acobertou, porque sindicato do irmão do Lula ficou de fora no primeiro momento. Só depois que essa CPI foi instalada que a CGU decidiu tocar o processo contra várias outras entidades que não estavam. E agora vem aqui, senhor presidente, depois de idosos terem sido roubados, viúvas, deficientes físicos, tantas pessoas tendo sido logradas pelo governo Lula, tentar passar para o andar de baixo a responsabilidade. Não, senhor ministro, o andar de baixo fez o serviço certo. Aliás, a Eliane deveria estar sentada na sua cadeira, ela deveria ser a ministra. E o senhor, se tiver sorte, volta apenas para casa, porque deveria, na verdade, ir para outro lugar pela sua omissão, prevaricação e possível conivência. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro, o senhor tem tempo para comentar? Depois do artigo 14. Está me acusando sem nenhuma prova, sem nenhum indício sobre um comportamento inadequado meu e sem saber o que o Código Penal fala sobre prevaricação, inclusive no artigo 319. Mas parece que a estratégia é tentar me intimidar. Parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU talvez não tivesse feito nada. Né? Parece que a estratégia é tentar fazer com que a CGU não venha aqui e fale de uma contradição imensa no discurso do deputado Marcel Van Hatten. Imensa. Porque se eu prevariquei, tendo estimulado a minha equipe a fazer a investigação, se eu prevariquei, quando a minha equipe decidiu que o melhor caminho era a investigação junto com a Polícia Federal, e eu falei, vão adiante, façam a investigação e o processo administrativo de responsabilização vai ser aberto depois da operação com a Polícia Federal, porque era uma investigação que estava em sigilo. Essa foi a estratégia da minha equipe. Eu não estou passando nada para baixo. Eu assumo totalmente a minha responsabilidade como ministro da CGU e eu sei que todos os dados, deputado Marcel, que aparecem aqui do trabalho da CGU, 63% de aumento de visita do Portal da Transparência se deve ao nosso trabalho. 1,25 bilhão de reais de economia por meio de uso de inteligência artificial nos contratos de licitação nesse país são por conta do trabalho da CGU. Foi a CGU, a equipe técnica da CGU, que o senhor tanto elogia e merece mesmo elogio, que descobriu a fraude da carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. E isso permitiu com que o doutor Mauro Cid fosse preso e a delação dele gerasse o que gerou. Porque é a mesma equipe técnica da CGU. É a mesma equipe técnica e eu agradeço... Senhor presidente, essa posição política do presidente... O que tem a ver com senhores, me desculpa, olha, o senhor está mostrando que o senhor é um profissional, um agente político. Senhores, por favor. O senhor respeita. Ô, Rogério, você que respeite. Ô, senador, você que respeite. A prevaricação... Eu vou cortar. O senhor faz uma fala o que quer, está aqui preso, senhor. Deputado Marcel Van Hatten. Fala o que quer. Vossa Excelência teve todo o tempo para falar os seus pensamentos e colocações. O senhor, por favor, termine o raciocínio e encerre. O ministro já tomou advertência. Por gentileza, ele pode falar o que ele quiser, Marcel. É acostumado com ser ético. Não. É acostumado a ser ético. Omitir informações sem Senhores, você não manda... ele vai encerrar o raciocínio dele, por favor. A CGU fez o seu trabalho como sempre faz em todas as outras situações. Todos os casos que a CGU investigou de fraudes
foram fraudes muito bem detectadas, dimensionadas pela equipe da CGU. Nesse caso específico, foi decidido se fazer uma investigação em conjunto com a Polícia Federal. Em função dessa investigação, em conjunto com a Polícia Federal, vários procedimentos foram sobrestados na CGU, porque já havia, ao contrário do que o deputado mencionou, inquéritos instaurados desde abril de 2024. Esses inquéritos já estavam instaurados na nossa Secretaria de Integridade Privada e eles esperaram a operação da Polícia Federal para se tornarem processos administrativos. É simples assim, por conta da estratégia da investigação que foi desenhada. Foi isso que aconteceu. Antes de passar a palavra ao deputado Pompeu de Matos, concedo o artigo 14 ao líder Paulo Pimenta. 5 minutos. Senhores, por favor, Vossa Excelência já expressou todo o pensamento, já teve todo o tempo. 5 minutos, Excelência. Percebi claramente que há uma tentativa de intimidação, uma forma covarde de comportamento que aumenta o tom contra algumas pessoas e é cordial e subserviente com relação a outras pessoas. Não vai ser tentando intimidar, fazendo perguntas sem dar direito que o depoente responda, ou tentando achar contradições onde não tem, que nós vamos abrir mão do foco dessa investigação. Nós temos aqui um objetivo muito claro, senhor presidente. E o nosso objetivo, nós não vamos abrir mão dele. Inclusive, eu tive uma boa ideia agora, porque eu vou apresentar um requerimento, e eu espero contar com o apoio de todos e de todas, para trazer aqui o CGU da época, Wagner Rosário, porque é importante ele nos explicar, durante todo o período que ele esteve à frente da CGU, a omissão. Afinal de contas, todos nós sabemos que o grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal foi instalado no dia 11 de abril de 2019. E as entidades, aquelas que tiveram por algum período rápido a suspensão dos ACTs, que depois algumas delas, inclusive, foram ressuscitadas, devolveram o dinheiro que tinha sido roubado dos aposentados e aposentadas, não devolveram. Abriram investigação? Não abriram investigação. Então não vai ser com tentativa de intimidação para criar constrangimento, perguntando o que querem e depois não querem ouvir. São extremamente desrespeitosos, ofensivos, levam ao limite daquilo que o regimento considera plausível do ponto de vista de uma conduta parlamentar, e na hora que o depoente vai responder, se sentem ofendidos. Que bom que nós temos uma CGU qualificada, com capacidade técnica independente, que, como disse aqui o doutor Vinícius, descobriu o esquema da fraude da carteira de vacinação do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, que permitiu a prisão do Mauro Cid, que era o caixa, né, da família. O Mauro Cid, aquele que... Mauro Cid que substituiu o Queiroz, né, que era o pagador das contas da família Bolsonaro. Que bom que a CGU teve a independência para fazer essa investigação. Para fazer a pesca probatória. Excelência. Foi arquivado. Senhores, senador Rogério Marinho, por favor, mais 1 minuto para o líder. Que bom que a CGU independente pôde descobrir tanta coisa, né, presidente? Inclusive o esquema criminoso da falsificação das carteiras de vacinação do Bolsonaro e também demais integrantes do núcleo mais próximo dessa organização criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro. E quem diz isso não sou eu, né? Não sou eu que estou dizendo que era uma organização criminosa. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, que inclusive já condenou o ex-presidente a mais de 27 anos de cadeia, né? Pelo envolvimento numa tentativa de golpe de Estado.
Então, presidente, não vamos permitir essa conduta daqueles que estão claramente aqui para desviar o foco da investigação com interesses que eu ainda vou descobrir quais são. Mas certamente não são os objetivos da gente chegar nos mandantes desse esquema criminoso. Ninguém me convence. Não é razoável que tantos bilhões tenham sido roubados da Previdência sem que tivesse um suporte político para essa organização poder fazer o que fez no Brasil durante o governo anterior sem respaldo da política. E nós temos que descobrir, senhor presidente. Já apareceu aqui depósito na conta de campanha de ex-ministro do governo Bolsonaro. Vai vir aqui de alguns dias, a gente vai poder interrogá-lo, mas eu acho que deve existir muito mais coisa. Eu acho que na medida que a gente quebrar o sigilo, essa Mar Brasil, eu acho que tem muita coisa para aparecer sobre essa Mar Brasil. A maneira muito excessivamente cordial com que alguns parlamentares aqui fizeram as suas intervenções no depoimento da Conafer me permitem ficar, no mínimo, com uma suspeição. Por que são tão corajosos e falam alto e gritam quando normalmente vêm aqui mulheres ou integrantes do nosso governo e são tão subservientes? Não vou usar a palavra covardes para não ofender ninguém, mas de uma cordialidade excessiva que chega até a ser vergonhosa com relação a algumas pessoas que a gente sabe que são suspeitos e que têm fortes vínculos com o governo anterior, senhor presidente. Bem, deixando claro aos parlamentares que já que a questão da utilização de vídeos, ao que parece, vai se tornar algo comum aqui daqui para frente, todas as vezes que um parlamentar aparecer em um vídeo, eu daria a palavra para que ele possa se manifestar. Parlamentar, né, presidente? Parlamentar. Com a palavra, se ele estiver presente, eu daria a palavra a ele. Ao deputado Pompeu de Matos, por favor, 10 minutos. Muito obrigado, presidente senador Carlos Viana, nosso senador deputado Alfredo Gaspar, colegas deputados, deputadas, deputada Soraya Tronic, minha amiga, irmã, camarada, gaúcha e sul-mato-grossense. Eu quero dizer, presidente, que a minha missão aqui na CPI, presidente, é olhar para aquele que talvez seja o menos visto, que é o aposentado, que é a razão de ser de todo o nosso embate, nosso debate. Porque o aposentado é que espera de nós ações efetivas para que possa ter dignidade, amparo e proteção. E eu fiz isso e faço isso em todos os meus mandatos. Quem me acompanha na tribuna da Câmara dos Deputados, eu tenho lado e o meu lado é do aposentado. Mais do que ser de oposição, o que ser do governo, é exatamente proteger, amparar, acolher, enfim, dar o suporte àquelas que são, na verdade, as vítimas dessa falcatrua, que passou por 3 governos. Não adianta tapar o sol com a peneira. Iniciou no governo Temer, 4 anos no governo Bolsonaro, teve agora no governo do presidente Lula, mas que aqui encontrou enfrentamento, ou seja, foi desbaratada a quadrilha. Por isso é preciso dizer que tem muita gente aqui que fala, mas a mão que aponta um dedo para lá, aponta 4 dedos para cá. Tem gente apontando o dedo, mas cuidado com sua mão que está cheia de dedo apontando para si, porque se olhar para trás, tem 4 anos para trás que não foi feito nada. Aliás, foi feito o que o peixe faz ali no Rio Jacuí. Nada, 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 nada. Por isso, nós precisamos dizer que o sistema, na verdade, na essência, eu sei o sistema falhou. E os bandidos, pelo que vejo, eu compreendo, os bandidos não são do Temer. Não acredito que seja do Bolsonaro, muito menos do Lula. Os bandidos são bandidos. E como tal tem que ser tratado, enfrentado, investigado, processado, condenado, trancafiado, tomar o dinheiro deles. Até porque o dinheiro não é deles. O dinheiro é do povo, do aposentado. O dinheiro é nosso. Eles têm que pagar pelo crime que fizeram contra os nossos aposentados e aposentados. Aliás, eu digo
disse lá na tribuna, eu vou repetir aqui, para mim não tem malvado preferido nem bandido protegido. Ou seja, não tem que proteger ninguém, seja quem for. Bata onde bater. Tem que responder pelo que fez e pelos maus feitos. Aliás, eu mesmo, na tribuna da Câmara, no dia 23 de abril de 2024, fui lá e denunciei. Botei a boca no trombone, dei nome aos bois, disse quem era quem. E mandei para todos os órgãos a denúncia que fiz, que aliás era pública, não precisava nem mandar, porque era pública. Mas fiz a minha parte, como outros fizeram, mas eu fiz a minha com muita clareza. Por isso, ministro, como vejo e como tenho visto e ouvido, ministro Vinícius, com toda essa roubalheira no INSS, e que perdurou por tanto tempo, e que atingiu tanta gente, na verdade, faltou controle do Estado. O Estado falhou. Vários órgãos do Estado falharam. AGU, CGU, Ministério Público, todo mundo, INSS, todo mundo falhou. Não adianta nós querer esconder. Demoraram para agir. Demoraram bastante. E os meliantes, como são ligeiros, levaram o dinheiro e se foi o boi com a corda, a vaca e o terneiro de atrás. Eles são muito rápidos e resistiram em 3 governos. Aí me vem aquela mente, quando alguém tem que fazer uma tarefa, e aí tem uma visão de que nessa tarefa tem várias pessoas que podem desempenhar essa tarefa. E a metáfora, a comparação, a figura de linguagem diz que nessa tarefa tem 4 pessoas para fazer, alguém, ninguém, qualquer um e todo mundo. E essa tarefa, alguém ficou de fazer. Qualquer um podia ter feito. Todo mundo faria. Mas o que acabou? Ninguém fazendo. E assim o aposentado pagou uma conta que não era sua. E aí nós estamos correndo atrás do prejuízo. Mas antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que nunca, nós precisamos fazer a nossa parte para dar uma resposta. E aí no que diz respeito à CGU, para mim, a CGU falhou. E começou falhando lá atrás, porque a CGU é um órgão do governo, não é Vossa Excelência, senhor ministro. A CGU é um órgão do governo, o senhor é um ente do órgão que é maior. Entra governo, sai governo, a CGU ali está. Mudam os agentes da CGU. E aqueles agentes que ficaram 4 anos, em 2019, 2020, 21 e 22, fizeram o quê? Nada. E a CGU aqui demorou, mas pelo menos fez antes tarde do que mais tarde, repito, antes tarde do que nunca, embora tenha demorado. E olha que lá em 2019 foi feito um grupo de trabalho, e eu tenho aqui, com 10 entidades, inclusive Ministério Público, Polícia Federal, INSS, CGU, AGU, um monte de órgãos. Ficaram 4 anos, aquelas reuniões, foram 10, 12, 15, 20 reuniões. Resultou em quê? Nada. Então a gente tem que dizer isso para que o aposentado que está lá na ponta e a razão de ser saiba por que chegou lá, no seu extrato, na sua conta, como é que sacaram lá. Porque todo mundo deixou para trás, todo mundo brincou, todo mundo facilitou. Agora eu quero dizer que prevaricar, ministro, prevaricar é não fazer nada, é se omitir. Se alguém demora para fazer, mas faz, não prevarica. Mas agora, se alguém tem o dever de fazer e nunca fez nada, esse prevaricou. Vossa Excelência demorou, devia ter tido mais pressa, mas pelo menos fez. E isso a gente tem que compreender, declarar e entender. Até porque, na verdade, e a bem da verdade, tinha uma quadrilha no INSS, dentro e fora, com advogados especializados, tinha gente até da Polícia Federal no meio. Ou seja, não era pouca coisa. Tanto que passou por todos esses governos, passou por todos esses grupos, e eles se mantiveram. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e agora desbaratado em 25. Por isso que
é importante dizer que quem prevaricou é aquele que efetivamente não fez nada, absolutamente não fez nada. Para mim, e concluindo, ministro, eu quero perguntar a Vossa Excelência, para que fique bem consignado, eu quero que fique dentro daquilo que eu tenho dito aqui, para que a gente possa repetir, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Imagine a própria verdade repetida. Pelo que a CGU apurou, quando começou a fraude? Quando começou a fraude? Pelo menos desde 2019. Pelo menos? Desde 2019. Pelo menos? Provavelmente antes também. Provavelmente antes de 2019, mas de maneira categórica 2019. Porque 2019 é uma data em que o Ministério Público, pela primeira vez, aponta isso de maneira contundente. E por que o Ministério Público apontou isso, essas 4 entidades que são tão faladas aqui foram suspensas. Ou seja, lá em 2019 o próprio Ministério Público apontou e, no entanto, as coisas não andaram. E é uma pena, e é até interessante essa questão sobre a prevaricação, né? Porque eu sou acusado de ter prevaricado tendo feito tudo que a gente fez na CGU. Quem lá em 2019... não abriu o processo de responsabilização contra as entidades, não é criticado aqui, estava aqui. Quem lá em 2019 não abriu investigação com a Polícia Federal, que também podia ter feito, também não é acusado de prevaricação. Ou seja, além de tudo, foram 400 milhões de reais que essas 4 entidades tiraram dos aposentados. Esses aposentados foram ressarcidos? Não. Não. Bem, para concluir, ministro... quando que o senhor tomou conhecimento e quando que o senhor tomou atitude? Só aguarda a sua resposta. Quando o senhor tomou conhecimento e quando o senhor tomou atitude? Estas datas, para nós, na CPI, para mim especialmente, é muito importante. Até porque tudo isso nós temos que esclarecer e nós devemos esclarecimento mais do que a CPI. Mais do que o governo e a oposição, nós devemos uma sociedade, é o cidadão, é o aposentado, a viúva que foi lograda, que foi roubada, que perdeu o seu dinheirinho, o seu saláriozinho miserável, o seu salário mínimo, as pessoas com deficiência, todas essas pessoas foram logradas. E é a eles que nós temos que dar resposta. Então essa resposta que o senhor não é para mim, é para eles. Muito obrigado, presidente. No começo de 2024, eu tomei conhecimento da existência de denúncias sobre essas fraudes no INSS, chamei a equipe, perguntei se eles estavam fazendo algum trabalho, eles falaram que tinham incluído isso no plano e que iam fazer o trabalho. E começaram o trabalho a partir disso, eu determinei que eles de fato fizessem isso, disse, olha, vocês têm todo o meu apoio para fazer o trabalho que vocês têm que fazer, e foi isso que aconteceu. O resto é todo o procedimento que a gente conhece. Com a palavra a deputada Bia Kicis, por 10 minutos, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Pois não, deputada. Sou relator, colegas, doutor Vinícius Carvalho. Primeiramente, doutor Vinícius, eu só gostaria de dizer para o senhor que essa afirmação com respeito à falsidade do cartão de vacina do presidente Bolsonaro, que foi a própria equipe da CGU que deflagrou isso, que isso foi arquivado a pedido do PGR e o ministro Alexandre arquivou porque não encontrou nenhuma fraude. Na verdade, nós sabemos que isso serviu apenas para a pesca probatória, que é algo condenável, que a lei não permite e que tem sido usado. E foi usado apenas para que tivessem acesso ao celular do CID e para poder dar continuidade a essa narrativa fraudulenta de golpe, que todo mundo sabe que não existiu. Então, está aqui, arquivado, sem nenhum problema, não havia fraude nenhuma. Aliás, o presidente Bolsonaro sempre afirmou que ele não tinha tomado vacina. Então é ridículo querer pegar o cartão dele para dizer que ele teria fraudado, sendo que ele sempre afirmou publicamente que nunca tomou nenhuma dose do experimento, né, chamado vacina. Bom, com relação, eu quero dizer também ao senhor que com relação a essa história de que foram suspensas
as 4 entidades e que o pessoal, os prejudicados, não foram ressarcidos, isso também não corresponde à verdade. Está aqui. INSS rompe com entidades e segurados terão de volta 57 milhões de reais. Eu quero dizer que essa conversa que eu escuto todo dia, de que o governo federal ressarciu os aposentados, eu tenho na minha casa uma aposentada que até hoje não recebeu nem um centavo de volta, só fica recebendo ligação de bancos aí para querer que ela clique aqui, clique ali, diga sim, diga não, mais um golpe. Ela até hoje não conseguiu nem receber de volta o que lhe foi roubado e nem suspender os consignados. Isso realmente é uma luta árdua que nós estamos tendo que fazer. Bom, eu quero dizer para o senhor que no início eu tive um pouco de... Eu tinha a impressão que o conhecia, mas estava um pouco difícil de lembrar, até que o deputado Evair me lembrou, porque nós já estivemos juntos quando eu presidi... eu estava até mais jovem. Nós estivemos juntos em 2023, quando eu presidia a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E a pedido instado aqui pelo deputado Evair, nós convocamos o senhor, que compareceu, prestou esclarecimentos sobre a remodelação da CGU, e naquela ocasião nós já falamos a respeito, nós já denunciamos os descontos indevidos, uma série de problemas, então, assim, já era de conhecimento, tanto que nós instamos o TCU, e com base no ofício que foi assinado por mim, sim, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, por iniciativa do deputado Evair, o TCU iniciou essa investigação. Então, na verdade, este parlamento, ele deu esse pontapé inicial. Na verdade, o protagonismo partiu daqui, porque nós percebemos que havia esses desvios, essas fraudes, Vossa Excelência veio, prestou depoimento, e naquela ocasião, eu quero até dizer que nós fizemos um pedido ao senhor para recriar a diretoria de investigação e operações que tinha virado uma coordenação. E o senhor atendeu o nosso pedido em dezembro, a sua vinda foi em maio. Precisava dos cargos. A sua vinda foi em maio, e em dezembro, não estou aqui dizendo que ela foi atendida, né? A gente entende que na administração pública se leva um tempo, foi atendido o nosso pedido, porque nós entendemos que transformar aquela diretoria numa coordenação trazia prejuízos para a fiscalização e a investigação. Bom, o senhor afirmou que o Estado demorou a agir e que tinha denúncias desde 2019. Mas não dá para a gente entender, né? Se o senhor diz que era a partir de 19, que a culpa era do governo Bolsonaro, tão logo assumiu como ministro, o senhor não iniciou nenhuma investigação, não tomou atitudes, sendo que, sob a sua gestão, houve uma explosão de cadastramentos em lote, novos associados à arrecadação das entidades e reclamações. Eu tenho aqui, doutor Vinícius, né, essas fotos que mostram o número de filiados que em 2019... era 3 milhões em maio de 19, e em 2024 chegou a 7,5 milhões e em setembro de 24, 8 milhões. Então, uma explosão do número de filiados, né? Com relação aos valores dos descontos e evoluções das CTs, aqui em 2019, 575 milhões. Em 2024, os impressionantes 3,5 bilhões. Tudo sob a sua gestão. Fica difícil de não ver algo assim. Com relação ao desbloqueio em lote, a gente sabe que mesmo que a lei tenha sido revogada, a lei que proibia, havia ainda havia instruções normativas, havia decreto que proibia o desconto em lote. Tanto assim que o seu primeiro procurador, agora me falha o nome dele, me falta, negou um pedido da CONTAG para desconto em lote. Ele fez um parecer, ele não tem o poder de autorizar ou negar, mas ele deu um parecer negando, dizendo que não poderia haver desconto em lote. Porém,
Quando ele foi substituído pelo Virgílio, o Virgílio já mudou tudo e autorizou, deu um parecer favorável ao desconto em lote em 2024, sendo que isso era vedado pela legislação. E esse foi um dos maiores problemas, porque o desconto em lote, ele fazia com que não houvesse mais a checagem. Ia tudo direto para a data prévia e descontava, daí essa explosão que fez com que... E aí vem uma IN 162 que liberou geral. E daí essa explosão em 2024 para 1,5 milhão, né, de pedidos de exclusões e reclamações. Tudo isso sob a sua gestão e, diga-se, no governo PT. Não foi no governo Bolsonaro que isso aconteceu. Bom, eu vou... adiantar aqui um pouquinho, porque o tempo está passando bastante rápido, né? Quero dizer o seguinte, que antes da assinatura de renovação da CT com a CONTAG em agosto de 2024, os dirigentes do INSS já tinham ciência de problemas identificados através da nota de auditoria e de relatório de auditoria enviado pela CGU. Em 1º de agosto de 2024, o auditor-geral do INSS encaminhou à CGU o relatório que mostrava problemas relacionados à CONTAG, principalmente com relação ao desconto em lotes, tá? Porque o senhor não fez nada quando o INSS renovou a CT com a CONTAG, mesmo após a recomendação da própria CGU. E agora, diante do que ficou claro que a CGU tem competência para baixar medida cautelar no processo administrativo, se pode sustar contrato, como fez no caso da Vaccin, por que não sustou esses ACTs? Porque poderia ter feito, ficou muito claro aqui que poderia ter feito. Então, assim, quando o senhor avocou os 12 processos do INSS também, não estava na lista do INSS a CONTAG, mas a CGU sabia dos problemas da CONTAG. Poderia ter incluído, sim, a CGU, ter incluído a CONTAG nesses processos. Quero fazer uma denúncia aqui, que após o senador Exalci ter mostrado essa foto aqui da chefe de gabinete de um deputado do PT aqui, a Conafer retirou do ar essa foto, tá? Só dizer, estão querendo blindar aqui alguém, não sei quem, mas essa foto foi retirada. Hoje ela foi impressa, ela estava no site, agora não está mais no site. Para finalizar... Qual deputado do PT? Para finalizar, eu não preciso dizer o nome. Qual deputado Para finalizar, a Lei 14.600 de 23... Senhor presidente, um minuto, por favor, a mais aqui. Vamos deixar a deputada terminar o raciocínio dela, por favor. Raciocínio. Por favor. Para finalizar a Lei 4.600 de 2023, que estabelece a organização da presidência e trata da organização dos ministérios, estabelece em seu artigo... Senhor presidente, eu não consigo nem raciocinar assim. Vou lhe dar mais um minuto, deputado. Por gentileza. Estabelece em seu artigo 49 a competência da CGU, que é fiscalizar, apurar irregularidades e defender o patrimônio público, sendo a comunicação passo necessário para a efetivação dessas competências. O ministro da CGU tem obrigação funcional de comunicar irregularidades graves ao presidente da República e demais autoridades. A CGU é um órgão de auxílio direto ao presidente e é a comunicação que é essencial para a tomada de providências e a correção de falhas na gestão. Está aqui na lei também 14.600, que diz o seguinte, que cabe à CGU prevenção e combate a fraudes e à corrupção, e diz aqui o seguinte... instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas com fundamento da Lei 12.846, acompanhar e, quando necessário, avocar os referidos procedimentos em curso em órgãos e entidades federais. O senhor tinha que ter avocado isso do INSS muito antes, porque já tinha ciência. E outra coisa, é público e notório que desde 2016, pelo menos, ocorrem essas fraudes, esses descontos fraudulentos. Então, fazer um recorte para 2019 é, no mínimo, muito suspeito. Eu queria saber por que o senhor faz isso e por que não avocou os processos. Os processos foram avocados.
No dia seguinte que o INSS instaurou os processos, nós avocamos os processos, deputado. Mas no dia antes seguinte, disso... Deputada, o tempo acabou. Não, se não tem processo, eu não tenho que avocar. Eu tenho que avocar depois de instaurado o processo. Não, o senhor sabia muito antes. Deputada, por favor. Os processos. O senhor já sabia muito antes. Por que gentileza. tinha instaurado. Outra coisa só, para esclarecer um ponto aqui. A senhora usou várias vezes a expressão sobre minha gestão para se referir a pessoas do INSS. Eu não sou gestor do INSS. O doutor Vigílio não era meu procurador, nem nada disso, né? Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, artigo 14, presidente. Presidente. O senhor falou que a imagem que fosse utilizada geraria artigo 14. Quem foi citado no artigo 14? Foi mostrada a foto, a imagem fazendo foto do deputado. Ao deputado do PT, senador Ela Isalci, mostrou a foto, está está sendo transmitido pelo vídeo. O senhor, presidente, foi mostrada a foto, foi transmitida claramente dentro daquilo que o senhor citou. Não tem nenhum deputado aqui na foto. Presidente. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues. Presidente. Não tem deputado. Qual é o deputado que está nessa foto? Por favor. Está fazendo referência à minha chefe de gabinete. Não, negativo. Está fazendo referência à minha chefe de gabinete. O doutor Isalci, Excelência. o senador Isalci fez uma acusação falsa, dizendo que a minha assessora tinha ido na sede da Conafer. É mentira. Essa foto é do meu gabinete. No dia, em maio... Excelência. Por gentileza. Olha, resposta ao artigo 14. Deputado Alencar, por favor. Presidente, a resposta... o senhor não está deixando eu responder. Claro que não vai dar resposta, porque o senhor não foi citado, excelência. O senhor não foi citado, não tem o senhor aqui. Olha, esse aqui é o problema. Quando eu tomo uma decisão firme, eu sou colocado como autoritário. Vossa Excelência, não concedo o artigo 14. Não concedo o artigo 14, porque Vossa Excelência não foi citado. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues, por 10 minutos. Isso é, por gentileza, isso é um desrespeito, gente. Olha aqui, os senhores, quando querem do seu lado, sabem fazer a coisa nessa confusão. Quando é do outro lado, a mesma coisa. Eu não vou dar o artigo 14, porque Vossa Excelência não foi citado aqui, não tem foto de Vossa Excelência aqui, não tem. É a regra que nós vamos seguir na coisa. O senador Randolfo Rodrigues, não estou sendo parcial. Há uma regra que eu vou seguir e que eu tenho deixado claro. Senador Randolfo, por favor, a palavra. O senhor é informado pela Conafer até hoje. E daquele vídeo que apareceu... Por favor, deputado Alencar, deputado Alencar, o senhor, por gentileza, nos respeite. Deputado Randolfo Rodrigues, a palavra. Eu respeito e muito. Agora, Vossa Excelência não vai ganhar no grito, Excelência. Eu já falei, não vai ganhar no grito. Não tem ninguém aqui citado aqui. Eu não vou deixar Vossa Excelência, porque eu não vou conceder o artigo 14 nesse caso. É a palavra dessa presidência. Acabou, não tem. Sabe, não. Presidente, senador Randolfo, então sugestão, antes de começar meu tempo, para resolvermos isso. Toda vez que tiver a chancela para utilização de fotos, utilização de vídeos, esse tipo de problema vai ocorrer. Excelência, eu acho que Vossa tem razão. É uma sugestão que eu dou a Vossa Excelência. Só que aqui não tem deputado, não aparece parlamentar aqui nessa foto. Esse aqui é o negócio. Vossa Excelência me permite? Vossa Excelência permito, perfeitamente. Vossa Excelência, a presidência, uma sugestão que eu dou à presidência para o bom encaminhar dos trabalhos. Nós poderíamos suspender para todo mundo, seja quem for, tanto o uso de vídeo quanto o uso de fotos que faça referência aos parlamentares. Vamos escutar. Obrigado pela sugestão, senhor, mas acho impossível ela ser praticada. Então, eu vou conseguir a regra que eu estipulei mais cedo, que é claro para todo mundo. O senador Moro foi mostrado, eu dei a palavra a ele. O deputado Paulo Pimenta foi mostrado, eu dei a palavra a ele. Se o deputado que reclamou tivesse nessa foto, eu daria a palavra a ele. Mas não está. Fala o nome, qual deputado? Não, deputado. Trata com respeito. O deputado Alencar. Se Vossa Excelência... Então eu posso usar a palavra em responder. Vossa Excelência sou eu. Se Vossa Excelência sabe que sou eu. Agora que Vossa Excelência sabe é o que eu coloco. Se o deputado Alencar estivesse na foto, eu daria a palavra a ele. Mas Vossa Excelência não está. Vossa Excelência está sendo parcial. Não estou. Vossa Excelência sabe que sou eu. Não cabe artigo 14 da presidência. Senador Randolfo, por favor, senador Randolfo. O senhor está sendo parcial. Você, gente. Senador Randolfo, por favor, a palavra, senador. Por gentileza. Presidente. Vamos lá. Não vamos, não, já está resolvido. Já passou. Com a palavra, Excelência. Presidente, meus cumprimentos ao ministro Wagner do Rosário. Presidente. Pois não, Excelência. Eu acho que nós temos que, inicialmente,
meus colegas de CPI, senhor presidente, senhor relator, ministro Wagner do Rosário. Entender o seguinte... Não é a CPI da Covid, é ministro Vinícius. Eu queria falar do seu antecessor. Me chamou de Wagner do Rosário. Sabe o que é, ministro Vinícius? É porque teve um outro colega seu, antecessor, que esteve em uma CPI. Mas eu já vou falar disso. Obrigado por me corrigir, ministro Vinícius. É que eu já vou falar disso. Como foi o comportamento do seu antecessor em uma CPI igual a essa há pouco tempo. Mas então, retomando, ministro Vinícius, e obrigado por vossa correção. Realmente é uma confusão indevida, lhe peço perdão. A essa hora, excelência. Tudo é permitido, né? Então, qual o ventre, ministro Vinícius, que foi fecundado essa fraude? O ventre da fecundação dessa fraude, que chegou até aqui, se chama ACTs, esses acordos de trabalho que são feitos. A raiz das fraudes estão nesses ACTs, na celebração deles. Essa foi uma herança que o nosso governo recebeu, mas essa herança não foi fecundada agora. Eu vi que tem colegas que gostam de mostrar gráfico, e gráfico pode ser mostrado, porque gráfico é revelador da verdade. Aqui nessa linha azul está o crescimento de ACTs ao longo do tempo, ao longo dos anos, de entidades que prestaram e prestam o serviço que devem prestar ao INSS. As entidades, 50% das fraudes se concentram em 3 entidades, AMBEC, CONAFER e AMAR. 21 ACTs foram feitos por essa entidade. Quem foi o autor desses ACTs? Quem firmou esses ACTs? Um cidadão chamado José Carlos Oliveira. O ministro pode confirmar. José Carlos Oliveira, isso mesmo. Diretor de benefícios de qual governo? Foi do nosso governo que ele era diretor de benefícios? Não me parece que era. Diretor de benefícios do governo passado, ele esteve aqui sentado há pouco tempo. Esses 21 ACTs correspondem a mais de 50% das fraudes. Esse gráfico aqui ele é ilustrativo. Olha 2019, o firmamento de ACTs como é que cresce. Essa foi uma das várias. O governo do presidente Lula recebeu centenas de heranças malditas. Essa foi a herança maldita que foi recebida no nosso governo. Eu vi um colega parlamentar aqui falar os agentes da fraude que estavam no INSS. Aí ele citou Alexandre Guimarães, diretor de integridade no INSS entre 2021 e 2022. Vou mais além, ministro Vinícius. Alexandre Guimarães ascendeu à diretoria de integridade. Aliás, é um significado de diagnóstico de hipocrisia, porque teve um tal documento de integridade firmado antes pelo ministro Paulo Guedes para criar uma diretoria de integridade, diretoria essa que colocaram quem? O senhor da fraude, o Alexandre Guimarães, 2021, 2022, no governo anterior. O outro que disseram aqui, que foi dito aqui por parlamentares, que estava também no eixo da corrupção, André Fidelis, indiciado, superintendente do INSS na região norte e superintendente em vários cargos entre 2019, 2020, 2021 e 2022. O terceiro, Virgílio Filho, procurador do INSS 2001, 2022 no governo anterior. Se tem algum erro, foi realmente, em alguns momentos, ter a recondução desses cidadãos que estão indiciados, mas todos estes foram fecundados, paridos, atuaram durante o governo anterior. Não foi no nosso governo a atuação desses senhores. Ocorre que todas essas fraudes, teve um trabalho de investigação feito agora, conduzido pelo senhor, ministro Vinícius. Mas todas essas fraudes poderiam ter sido descobertas em 2021, 2022. Chegou denúncia ao Ministério da Justiça de então. Aliás, lhe cumprimentar, ministro Vinícius, o senhor lembrou isso aqui muito bem, certa vez na pergunta, quando foi interpelado por um colega. Chegou denúncia. Algum procedimento foi aberto na Polícia Federal? Algum inquérito foi instaurado? Houve, por acaso, algum aposentado que já estava sendo roubado foi ressarcido? Algum prejudicado, algum servidor, algum beneficiário prejudicado, teve algum tipo de reparação? Teve alguma investigação? Não.
Não teve nenhuma investigação, embora já ali, entre 2020, 21 e 22, as denúncias já ocorressem. Mas sabe por que não ocorreram investigações naquele período, ministro Vinícius? Porque o presidente da República de então, entre outras coisas, eu não vou usar vídeo, não vou usar matéria de jornal, mas todo mundo lembra, 15 de agosto de 2019, declaração do presidente da República de então, mudanças, vou mudar o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque quem manda sou eu. Foi o presidente da República de então, Jair Messias Bolsonaro, que declarou isso, 15 de agosto de 2019. Mas eu nem precisava, já foi mostrado um vídeo aqui. No vídeo em que diz o seguinte, em que o presidente da República de então, em uma reunião ministerial, com o CGU de então lá, aí sim, o senhor Wagner do Rosário, ele diz o seguinte, vem um palavrão, o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro. Oficialmente não consegui. Isso acabou. O Brasil todo viu esse vídeo. Não me consta o atual presidente da República ter feito uma declaração sequer próxima disso. Sabe por que isso não ocorre, senhor presidente? Porque aqui nós temos um governo que investiga, em que os órgãos têm a autonomia necessária, que responsabiliza, e aposentado, que disse o deputado Pompeu ainda há pouco, de Matos, o mais importante é aposentado, e o aposentado que foi roubado é ressarcido. Este nosso governo já recebeu 3.522.000 pedidos de ressarcimento, que estão aptos para a adesão dos beneficiários a acordo de ressarcimento. 2.584.000 beneficiários já aderiram ao acordo. 1.731.000 já foram ressarcidos. Eu sei que tem gente aqui que não gosta de gente, não gosta de povo. Eu já ouvi gente aqui dizer, não tem que ressarcir que é dinheiro público. A gente vai atrás do dinheiro de quem roubou e vai atrás dos ladrões com os órgãos de investigação. Mas o aposentado que foi roubado, nesse governo é ressarcido. Se era roubado no governo passado e não era ressarcido, nesse está sendo. Nesse está sendo. Mais de 1.731.000 reais já foram pagos. Mais de 2.569.000 pedidos já estão prontos para serem pagos para ressarcir os aposentados. 1.700.000 já foi ressarcido dos aposentados. Por fim, ministro, é importante fazer uma pergunta a Vossa Excelência, a única que quero fazer. Quem suspendeu os descontos indevidos que ocorriam assim que os descontos indevidos foram diagnosticados? Depois da operação da Polícia Federal, foi uma decisão do governo suspender todos os descontos, inclusive ressarcir já os aposentados do mês que a folha de pagamento já tinha sido rodada, devolver já o dinheiro daquele mês e depois todo o processo que nós vivemos. Como eu disse, ministro Vinícius, é um governo que investiga, responsabiliza e ressarce. Veja, essa oportunidade, eu gostaria que a nossa hoje oposição dissesse para mim aqui, olha, nós investigamos. Eles receberam denúncia, eles não investigaram. Eu queria que eles dissessem, nós responsabilizamos. Eles não responsabilizaram ninguém. Não tem nenhum investigado no governo anterior. Eu queria que eles tivessem ressarcido um aposentado que já estava sendo roubado naquela época. Eles não deram um centavo para ressarcir algum aposentado lá roubado. Ministro Vinícius, digo para o senhor o seguinte. Qualquer governo do mundo gostaria de ter na CGU alguém com seu perfil. Qualquer governo do mundo gostaria de ter um professor catedrático da USP. Alguém formado em Direito Comparado pela Université de Paris, de Sorbonne. Alguém com a qualificação de Vossa Excelência. Alguém que já assumiu cargos públicos e não partidarizou cargos públicos. Eu sei que tentaram aqui, até pejorativamente, se referir à vossa biografia. Vossa biografia é uma razão de orgulho de prestação ao serviço público brasileiro. O senhor dirigiu o CAD e combateu a corrupção, que não vem só do setor público, não. Tem também muito rico, aliás, tem muito rico e bilionário nesse país que tem os esquemas de corrupção e o senhor denunciou e combateu isso à frente do CAD. Já concluindo, senhor presidente. É esse o currículo de Vossa Excelência que tem que ser saudado.
Vossa Excelência tomou o cuidado necessário para encerrar, de fazer o trabalho com o sigilo necessário com a Polícia Federal. Porque neste governo tem um órgão de fiscalização com a autonomia necessária, que é a Controladoria Geral da União. E neste governo não existe um presidente da República que diz que manda na Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem autonomia. Por isso, reitero, esse é um governo que investiga, que responsabiliza e que ressarce o que é direito dos aposentados. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Obrigada, senador, pois não, presidente senadora. dessa CPMI, né, Carlos Viana. Eu quero cumprimentar, né, o ministro Vinícius Marques. Né, aguentou firme aí, né, ministro? Nossa, e parabéns pela força. Né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor, né, Vossa Excelência, pelos números positivos que o senhor registrou aqui na sua apresentação anterior, né, a gestão da CGU, né, sob seu comando. Cumprimentar também pela auditoria realizada em 2024. E aí, ministro, eu ouvi aqui uma pergunta de um colega parlamentar que eu acompanhei. Eu estou indo e voltando porque a gente tem agenda, né? Enfim, está aqui os gabinetes do lado. Eu ouvi de um colega parlamentar, até escrevi, ó, para eu não esquecer, né? Mas será que a CGU não poderia ter feito algo mais enérgico? Deveria ter sido mais célere nas ações de combate às fraudes? Eu vou responder pelo senhor. Sim, e o senhor fez. O senhor assumiu em 2023. Em 2024 teve auditoria. O senhor investigou com os servidores da CGU os indícios de fraude. E quem não fez, senhor ministro, foi o CGU anterior, que teve 4 anos para fazer as investigações, porque foi falado aqui, inclusive, eu vou reforçar o que o senador Randolfo falou, o governo anterior suspendeu, né, cancelou as ACTs de 4 entidades. Né? Cancelamos, não teve mais recolhimento. Mas eu pergunto, mas cadê cadê a investigação dessas 4 entidades, senadora Soraya? Né, Alencar, deputada Alencar. Cadê as investigações dessas entidades que depois voltaram? Elas voltaram. Então, assim, é um absurdo, né? O que a gente está tentando ver aqui de narrativa, tentando acusar o seu trabalho, tentando acusar, né, enfraquecer o seu trabalho, né, e dos servidores da CGU. Então, parabéns, aguentou firme aqui, parabéns pelo trabalho e de todos os nossos servidores da CGU, inclusive, senhor presidente, para a gente não deixar esquentar esse momento aqui, nós já aprovamos o requerimento da senadora Soraya, convocando aqui o Wagner Rosário, né? O que foi o último CGU. A gente também tem curiosidade de saber se o Vinícius aqui, o nosso controlador, ele foi empurrado para a parede, mesmo fazendo o trabalho dele, em tão pouco tempo à frente da CGU. Nós queremos saber do anterior, que ficou 4 anos, que já tinham as denúncias, que as entidades, né, algumas foram suspensas, retornaram de novo. Vamos retornar, vamos convocá-lo para a semana que vem, que aí a gente não perde o time e vamos ouvir os 2 últimos CGUs aqui. Eu acho que seria ótimo. Acho que seria ótimo até pedir apoio do nosso relator também. Né? Acho que seria muito interessante nós termos aqui os 2 CGUs, né, do governo anterior e do atual governo dentro dessa CPMI para a gente não perder esse time. Então, assim, a minha primeira pergunta, senhor ministro Vinícius, por que, afinal, apenas em 2024 foi realizado? O senhor já respondeu, mas eu quero que o senhor reforce isso para nós aqui. Né? Porque somente apenas em 2024 foi realizada a auditoria pela CGU sobre a cobrança indevida de descontos associativos junto aos aposentados do INSS, apesar da CGU integrar, desde 2019, um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério Público que tratava justamente dos desvios e problemas de fraudes no INSS. O senhor poderia me responder? Eu ouvi agora há pouco que a doutora Eliane não foi ouvida. Se tem uma coisa que as doutoras Elianes da CGU são, é serem ouvidas. Essa auditoria aconteceu a partir de 2024, entre outras coisas, porque a doutora Eliane foi ouvida.
porque o trabalho que ela vem fazendo desde 2019 na CGU foi ouvido e nós pudemos desenvolver essa auditoria e investigar e descobrir tudo que nós descobrimos. Por que essa auditoria não foi feita antes e por que foram ignorados os alertas dos anos anteriores? Essa é uma pergunta que eu não tenho como responder. Quem vai poder responder para a gente, doutor? Quem estava antes de mim. Perfeito. Então, mais uma vez, reforça ao nosso presidente da CPMI a convocação do doutor Wagner Rosário. Ministro, considerando as evidências identificadas pela auditoria da CGU sobre esse escândalo, eu lhe pergunto, qual é, na sua opinião, a maior fragilidade desse processo de aprovação e implementação de descontos associativos nas aposentadorias do INSS? É no processo de celebração das ACTs com as associações? É na validação dos descontos pelo INSS? Afinal, onde estavam os principais gargalos para a implementação desta gigante fraude? Senador, o processo de celebração dos ACTs certamente é um gargalo imenso, porque, de fato, quando se assina um acordo de cooperação com uma entidade, com ou sem transferência de recursos por parte do Estado, há ali uma relação em que o Estado, de certo modo, no caso o INSS, ele se apresenta quase que como, aí eu vou colocar entre aspas, porque o termo técnico não é o mais apropriado, como um curador perante a sociedade daquela relação, né, daquela entidade. Tem uma relação de fidúcia que se cria ali e que, por acaso, acaba viabilizando, nesse caso específico, que essa entidade possa realizar descontos automáticos. Então, esse é o nó central, porque tudo decorre disso, a falta de capacidade de fiscalização a posteriori, a dificuldade do INSS de poder fazer visita em loco nessas entidades e saber se elas estão prestando serviços. Enfim, tudo decorre de uma quantidade imensa de ACTs que provavelmente não deveriam ter sido assinados. Perfeito. O último depoente que esteve nessa CPMI, antes do senhor, o presidente da CONAFER, acabou saindo do seu depoimento, né, com a prisão em flagrante decretada. Pelo tanto que mentiu, né, em relação ao seu envolvimento no escândalo. Porém, ele deixou claro a todos a cronologia dos fatos. Em relação ao processo enfrentado por sua instituição, no que se refere à celebração do ACT com o INSS e o início das cobranças de desconto dos seus associados aposentados. Disse que depois de anos tentando, conseguiu apenas em 2017... Silêncio, por favor. ...celebrar o ACT da CONAFER. Isso depois de uma mudança de entendimento em relação às associações que poderiam realizar esses convênios, antes restritos a sindicatos e, a partir de 2017, a quaisquer associação. Depois dessa mudança de entendimento, foi possível que a CONAFER recebesse mais de 800 milhões, sendo que todos pudemos constatar que se trata de uma entidade cuja diretoria é composta por familiares do presidente. Não vou entrar em detalhe. Também foi possível que a associação como a Ambec, que tinha apenas 3 associados no momento da assinatura da CT em 2021, pudesse operar e depois de poucos anos roubar centenas de milhões de reais dos aposentados. Eu pergunto, novamente considerando as conclusões da CGU, como o senhor avalia as mudanças que ocorreram no processo de celebração de ACTs relativas às cobranças de descontos associativos desde 2015 até os dias atuais, período determinado pela apuração desta CPMI, para que tenhamos atingido essa situação ao qual chegamos? Me parece, pela situação que a senhora descreveu, que tem uma sucessão de casuísmos nesse caso. Inclusive com mudança de competência de diretoria, que depois vai e depois volta, durante a gestão do senhor José Carlos Oliveira.
E, por fim, em relação à fiscalização dessas operações, estou terminando, senhor presidente, foi rápido, com descontos associativos, quais as conclusões que a CGU sobre a existência e o funcionamento das associações como a Conafé, repleta de parentes na diretoria, a AMBEC, que foi criada com apenas 3 associados e que acabaram recebendo juntas mais de 1 bilhão, houve falhas em aprovar e fiscalizar as associações muito suspeitas como ambas? O senhor enxerga essas falhas? Sem dúvida houve falhas, sim, na celebração dos ACPs. Falhas ou vista grossa, omissão? O senhor também vê isso? Comportamentos de servidores do INSS estão sendo apurados como comportamentos possivelmente corruptos. Então, se isso se comprovar de fato, certamente não foi só omissão, foi no mínimo uma omissão dolosa. Obrigado, senhor ministro. Obrigado, presidente. Senadora. O nosso último desta noite agora, deputado Evaí de Mello, 10 minutos. Senhor presidente, solte o primeiro vídeo, por favor. Se tiver parlamentar, vai ter resposta. Se perderam lá, por isso eu me reponho o tempo aí. Ó. Claro. Aquele vídeo que a gente já viu 3 vezes? Esse vídeo aí não, apenas. O senhor me ajuda um tempo lá, hein? Não era esse vídeo, não. O que aconteceu aí? É bom que aumenta a expectativa. Mas acho melhor você começar sem vídeo. Hein? Senhor presidente, senão, então só me repõe o tempo lá. Não, já repusemos 2 vezes. Porque o problema é técnico lá. Mas 2 vezes já. Ótimo. Senhor Vinícius, senhor, até me perdoe eu ter estranhado o senhor um pouco. Eu tive a oportunidade de convocá-lo em março de 23 para que o senhor viesse na Câmara dos Deputados prestar um depoimento, se representar, porque estranhou muito a todos nós, assim que o senhor assumiu, a diretoria de combate à corrupção da CGU foi transformada numa coordenação. Naturalmente, nós os acionamos e o senhor esteve na comissão e nós, naturalmente, defendemos a recriação da diretoria de combate à corrupção. Era inadmissível que nós tivéssemos um órgão igual a CGU e essa coordenação não fosse instalada. Portanto, a remodelação era necessária. Isso já era um sintoma, parece uma infeliz decisão, essa é a minha interpretação, de que combate à corrupção não seria uma prioridade. Por favor, o vídeo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi eleito hoje o novo presidente do PSDB. Na convenção nacional do partido em Brasília, Alckmin atacou o ex-presidente Lula. Único candidato à presidência do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi eleito para a função com 470 votos e apenas 3 contra. Com o comando do partido, o Alckmin fala abertamente em disputar as eleições presidenciais do ano que vem. O governador aproveitou o discurso para atacar Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O próximo, por favor. Qual o artigo, Excelência? É uma questão de ordem seguinte. Pois não. Vai ficar liberado para botar qualquer vídeo mesmo que não tenha nada a ver com... Excelência. Eu estou falando uma questão de ordem. Excelência, Excelência, eu conto com um bom... Você pode suspender o tempo do deputado. Eu conto com um bom senso dos parlamentares, mas não é essa presidência quem vai dizer qualquer vídeo ou qualquer assunto. Não é essa presidência que vai dizer o que a pessoa fazer durante o tempo dela. Né? Com a Excelência, continue, deputado. Próximo vídeo, por favor. Vossa Excelência, todos compõem aqui. Senhor ministro, diversos jornais têm noticiado, como o senhor expôs aí de forma bem sucinta, a remodelação da CGU, da qual foi extinta a Secretaria de Combate à Corrupção e rebaixou a diretoria de operações especiais a uma coordenação localizada dentro do gabinete
de outra estrutura da pasta. Com isso, o combate de corrupção deixou de ser uma prioridade? Obrigado. Qual é, de fato, a real necessidade dessa remuneração? Isso para mostrar a nossa demonstração, senhor ministro. Eu fui o primeiro parlamentar, em março de 2023, a fazer uma provocação à AGU, à TCU, tudo que tiver de UR pela frente, Ministério Público, Polícia Federal e ao ministro Lupe, desses descontos irregulares no INSS. Isso não nasceu em 19, nasceu muito antes disso, como a própria Controladoria sabe disso. Portanto, o senhor comete um equívoco, você disse que começou em 19. Os relatórios da Controladoria dizem que começou muito antes disso. O bandido sempre existiu, o traficante sempre existiu. Em períodos eles se recolheram porque o enfrentamento ia ser mais duro e outros, quando a cerca foi frouxa, eles avançavam um pouco mais. Portanto, está aqui. A CGU abre 40 processos contra as entidades de fraudes do INSS. Mas o nosso questionamento é porque das 12 entidades que em 23 a dona Eliana ela notifica a Controladoria que estavam envolvidos em esquemas fraudulentos, o CGU, na sequência, suspende 8 e o Sindinap é retirado dessa lista. O senhor responder no final de quem foi a decisão de retirar o Sindinap da suspensão, conforme o relatório da CGU, eu aguardo para o final. Porque isso não é só o roubo para ficar rico. Naturalmente, a gente sabe que esse dinheiro irrigou campanhas eleitorais, tem relações diretas e indiretas com um monte de promiscuidade aqui nesse país. Essa história da publicitária das campanhas do PT recebeu 5 milhões do careca do INSS, alguém que recebe 5 milhões tem que saber com quem está se relacionando. É inadmissível. E quem paga também sabe por que está pagando. Dizer que comprou uma casa, que não entregou, que não tem escritura, parece coisa de amador. Portanto, precisa ver o que esses ladrões tiveram coragem de fazer. Está aqui, ó. Tinha conta agência da tal dos 5 milhões, tinha conta na Suíça para receber da Queiroz Galvão. Você vê que esse esquema não é um esquema que envolve só o CGU, envolve só o INSS, não. Isso é uma quadrilha monstruosa. E já foi citado aqui, vale a pena repetir. Chefe da CGU diz que o Rui Costa sabia do problema do INSS antes do escândalo. Só estou reprisando aqui para poder dizer que tem uma memória do passado, que ela precisa de ser revisitada para que possa fazer o enfrentamento dos dados do dia de hoje. E aqui está a matéria de hoje do Estadão. Está aqui a matéria do Estadão, uma das entidades, inclusive, não auditada até aqui pelo CGU. O que é que diz aqui? CONTAG. Essa mesma que diz defender os trabalhadores. Afinal de contas, o rural parece que pagou a conta. Essa desgraça da Conafé, junto com a CONTAG, parece que resolveram roubar os pobres dos nossos agricultores. As duas entidades estão até o pescoço, somado, claro, essa aqui do Lula, mas as do irmão do Lula aqui, nós vamos chegar ao Lulinha, isso daqui vai dar muito pano para manga ainda. CONTAG, investigada por fraude do INSS, movimentou 2 bilhões de agricultores brasileiros. Vocês são dos sindicatos dos trabalhadores rurais. A CONTAG movimentou 2 bilhões de reais. Tem transações suspeitas, diz o COAF. E por que suspeita? A maioria dessas operações foi feita em regiões fronteiriças do país. Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, Cruzeiro do Sul, no Acre e Tangará da Serra, no Mato Grosso. Os três não são vizinhos, mas são regiões fronteiriças. E como foi essa movimentação? Operações de cheques viagens. Trata de um sistema de pagamento que consiste na compra de um crédito junto a banco que pode ser usado no destino. Portanto, o Brasil do rural precisa de saber que se confirme aqui a quadrilha que é essa CONTAG. E, infelizmente, eu lamento mais uma vez aí que a CGU não pegou a CONTAG. Se pegou, não deu a notoriedade que nós gostaríamos que pegasse, e também o Sindinap desse Lula. E a CONTAG, para vocês terem uma ideia, de 2016 a 2025, movimentou 3,4 bilhões de reais. Olha essa que diz no trabalho sindical. Só em 23,
A CONTAG faturou 507 milhões de reais, informações oficiais do Banco do Brasil, de onde a CONTAG opera. Portanto, o que me assusta diante de tudo isso é a inércia, é a inoperância e, naturalmente, eu já disse, o processo eleitoral de 2022 foi sim contaminado, sabemos, com dinheiro da Venezuela, com dinheiro do narcotráfico, com dinheiro americano e parte, pode ter certeza, parte do roubo dos aposentados foi usado para manter uma estrutura, para fazer a interferência nos resultados das eleições de 2022. Portanto, e isso tem uma conivência, porque, mas o Sindinap, a CONTAG e mais esse monte de das entidades, todas elas claramente com envolvimento direto com o partido do presidente da República, com a esquerda, principalmente com o PT. Essa CONTAG, ela é um braço do PT. As feiras que ela faz junto com o MST, esse Sindinap é a mesma coisa. O careca do INSS que teve aqui, uma vergonha. Esse sujeito, talvez um dos homens mais inescrupulosos que teve aqui. Depois o senhor também dessa Conafer, que decidiram, com o aval desse governo, porque o crescimento é uma progressão geométrica, fazer esse roubo e fazer esses escândalos que fizeram. Portanto, eu lamento aqui que os relatórios que o CGU tinha de sua posse não foi dado atenção, nem agressividade, eu diria assim, para o enfrentamento. Senhor ministro, suspeita de corrupção é igual suspeita de contaminação em alimento. Tem que ter interdição imediata. Talvez o senhor, não vou julgar na sua má-fé, mas talvez o que faltou ao senhor foi um espírito até mais aguerrido. Pegar o telefone, presidente da República, achei um roubo bilionário. Ministro, achei um roubo bilionário. Ministro da Justiça. Talvez a única cobrança do senhor que eu faço é o senhor não ter tido essa atitude, essa proatividade que a gente espera, porque o cargo do senhor é político, o senhor não é técnico. O senhor tem formação técnica, mas o cargo de ministro é um cargo da política. O senhor é um agente político. E como agente político, naturalmente, preciso dizer que o senhor falhou. Porque essa é a postura que a gente espera, até porque é bíblico. É muito cobrado a quem é dado. Pela sua formação e pelo cargo que o senhor ocupa, o senhor precisava de ter sido muito mais enérgico nesse enfrentamento e ter estancado, não agora, lá em 23 de imediato. Podia revisar e depois permitir no futuro. Mas eu acho que faltou essa de postura e comportamento, eu acho que o senhor ficou devendo isso. Essa proatividade, por ter formação técnica, se o senhor não fosse da área, eu ia até relevar. Mas como o senhor tinha formação técnica, o senhor ficou devendo a proatividade e realmente, além de tudo, a atitude. Porque se eu fosse o presidente Lula, sabendo que o senhor sabia e não avisou para ele, eu demitia o senhor. Se eu fosse os outros ministros, faziam a mesma coisa. Porque uma informação dessa, gravíssima, com milhões de brasileiros sendo roubados, o meu ministro sabe e eu não sou avisado, naturalmente isso é bola nas costas. Presidente. O senhor quer comentar? Não, só para dizer que eu já respondi essa questão algumas vezes aqui hoje. Eu só queria agradecer ao deputado por ter feito a crítica de uma maneira respeitosa. Obrigado. Pela ordem, senadora Damares. Presidente, eu tentei tanto chegar a tempo para me inscrever, para arguir o ministro, mas todos sabem da dificuldade da minha saúde dos últimos dias e passei mal antes do horário de inscrição. Mas minha questão de ordem é o seguinte, presidente. É uma questão de ordem? É questão de ordem. Eu não vou arguir, eu vou respeitar a fila de inscrição, vou respeitar. Presidente, quando eu trabalhei muito para que essa CPMI fosse construída, eu tinha um desejo profundo, que é o seu desejo, da gente chegar nos verdadeiros responsáveis. Sim. E eu confesso que hoje foi um dia de muita angústia para mim. Nós estamos passando para a sociedade, com as nossas brigas internas parlamentares, até mesmo um descrédito na CPMI, que é um instrumento poderoso. E sei o quanto o senhor e o relator estão se esforçando. Nós precisamos buscar provas, presidente. Nós precisamos colocar todo mundo na cadeia. Já tem alguns na cadeia. Nós temos um careca, por exemplo, na cadeia. E a gente precisa colocar todos eles. Nesse sentido, presidente, há um requerimento meu para a gente trazer aqui, mesmo que se ela não vier para ser arguída, mas pelo menos para ter uma reunião com a gente, a Abradeb, que é uma associação que protege o consumidor. Eles têm mais de 3.000 provas, inclusive eles mostram para nós, presidente, como era ensinado as pessoas a ligarem para o aposentado e dizer, agora fale sim, para gravar apenas o sim. Mais de 3.000 provas numa ação
que eles já entraram, essa ação está tramitando no Supremo e agora, por causa do acordo, ela vai ter que ser suspensa, mas a gente ouvir quem realmente tem provas para a gente chegar em correspondentes bancários, em agência bancária. E aí, para encerrar, presidente, vai ser instalada a CPI do crime organizado aqui. O senador Alexandre já está recebendo todos os nomes e eu tenho certeza que vai ter uma hora que a gente vai dialogar com o crime organizado. Esta CPMI com o crime organizado. E a gente precisa avançar na produção dessas provas. Então, eu gostaria muito que a gente considerasse esse meu requerimento da Abradep para a gente trazer, no mínimo, 3.000 provas de uma única instituição de defesa do consumidor que vai entregar para nós. Pois não, excelência. Você está anotado aqui. Pois não, pela ordem, deputado Alencar. Presidente, eu apresentei um pedido hoje de convocação. Pois não. Como Vossa Excelência é quem faz a pauta. Sim, senhor. Decide, como Vossa Excelência já mencionou aqui em algumas outras oportunidades, quero fazer um apelo, 2 apelos. Pois não. Reforçando o pedido da senadora Leila, que a gente possa ter o ex-CGU, que venha essa comissão também, urgente, para que até para a gente poder comparar e contrapor as condutas tomadas por A e por B e aprofundar na investigação. Pois não. E segundo, eu apresentei hoje uma convocação, novamente, do presidente da Conafer. Gostaria que Vossa Excelência colocasse na próxima pauta deliberativa, que era aqui pedir o apoio do senador Isalci, em público, para a gente aprovar esse requerimento, pedir o apoio também de todos os demais colegas, e tenho certeza que se todo mundo não tiver nenhum receio do que ele pode trazer de novas informações aqui, as pessoas também vão aprovar esse requerimento. Então, peço a Vossa Excelência que coloque, dizer que de minha parte faço questão que ele venha, quero que esclareça para ele desmentir o próprio senador daquilo que ele mostrou aqui hoje e que não tem coragem de debater comigo sobre isso. O relator tem mais perguntas ao ministro? Ministro, fiquei aqui esse tempo ouvindo suas respostas e me surgiram algumas dúvidas. Eu perguntei ao senhor por que o senhor não tinha proposto a suspensão cautelar. O senhor me disse que a CGU não tinha essa competência. Eu só queria que o senhor me esclarecesse. A CGU tem ou não tem competência de suspensão cautelar em processos administrativos que se encontrem graves falhas com perigo da demora na ação? Até onde eu entendo, a CGU tem competência de demandar medidas cautelares via AGU, que vai demandar o judiciário. Então, essa é uma resposta que eu gostaria realmente de ouvir do senhor. Na gestão do senhor, nunca houve suspensão cautelar em processo administrativo. Em outros processos? Sim. Eu preciso averiguar, porque isso é feito pela Secretaria de Integridade. Porque olha o que o senhor está me dizendo. O senhor está dizendo que, na sua concepção, a CGU não tem essa competência. Não. Não, o que eu estou dizendo... Então, deixa eu... Salvo o melhor juízo. No meu entendimento, isso é feito pela Secretaria de Integridade Privada. Então, é a pergunta. CGU tem ou não tem competência de pedir medida cautelar, determinar medida cautelar administrativa? Ao judiciário, ele pede ao judiciário. Não, até onde eu sei, nós pedimos essas medidas ao judiciário. Tá, eu estou falando administrativamente. Administrativamente, baseado até na lei anticorrupção. Eu acho que talvez tenha. Certo, pronto. Queria ouvir isso do senhor. O senhor agora mudou um pouco. Não, é porque... E eu sei que não é má fé. Eu tô só... as duas formas de fazer. Tá, eu não estou querendo pegar o senhor pela palavra. Eu estou querendo saber o entendimento do senhor. Tá certo? Olha só. É porque, só um ponto que é interessante aqui, quem define a aplicação de medidas cautelares é na Secretaria de Integridade Privada que conduz os processos, não é o ministro que define cautelar. O senhor sabe como ministro-chefe termina a responsabilidade sendo geral. Ministro, eu tenho duas situações.
Primeira situação é que aqui o senhor viu, uma parte disse, ministro, o senhor retardou. E aí me desculpe aqueles que talvez não tenham a temática tão próxima, retardar é omissão, mas eu não estou dizendo que o senhor se omitiu. É porque algumas pessoas disseram, não, retardar não é prevaricação. Quando a pessoa retarda intencionalmente, é prevaricação, mas eu não estou dizendo isso em relação ao senhor. O que eu quero dizer ao senhor, e eu não consigo fazer uma avaliação de claro, e é essa pergunta que eu quero lhe fazer. Repetindo outra que eu já lhe fiz, eu disse, ministro, por que cautelarmente não foram suspensas essas ACTs? Primeira resposta, o senhor me disse que não tinha atribuição e agora o senhor está me esclarecendo. Olha, eu quero dizer que a CGU, em 17 de julho de 2024, eu mandei buscar esse documento lá foi oficiado ao presidente do INSS para que fossem suspensas, olha bem, fossem suspensas as seguintes associações: Unaspub, AMBEC, AAPB, CBPA, CONAFÉ, AAPEM, SIDNAP e AAPPS Universo. Olha, isso foi em 17 de julho de 2024. O INSS não moveu uma palha e a CGU também não moveu uma palha em relação a isso. Quase um ano depois, mandou-se suspender 12 associações, como o senhor falou. Eu só queria entender, ministro, e aí eu estou de boa fé e quero que o senhor esteja também, é porque se a CGU pediu essa suspensão cautelar, ou seja, reconhecendo isso, em julho de 2024, um ano depois, por que vocês deixaram de fora, nessas que vocês fizeram a suspensão, o SIDNAP? E, veja, eu comecei aqui, ministro, e li o seu currículo. Eu não acho que é demérito nenhum o senhor ser do PT, e eu acho muito mais bonito quando o caba chega aqui e diz... É ruim aquele que nega isso. Eu não acho errado o senhor ter assumido os cargos que assumiu, nomeados por presidente do PT. Não acho, ministro. Todo mundo tem que ter um lado mesmo. A única coisa que eu quero entender é porque o SINDINAP tem lá como vice-presidente o irmão do presidente da República. Esse rapaz tem alguma coisa a ver, ministro? Eu não tenho a menor ideia. Quem vai dizer isso são as investigações. Mas eu não acho justo a CGU ter, um ano antes, pedido ao INSS para suspender os ACTs, contando o SINDINAP, e um ano depois, e a CONAFÉ também, que eu tinha esquecido, um ano depois, o senhor mesmo toma essas providências e esquece de botar CONAFÉ e SINDINAP. Eu queria saber a lógica, porque a CGU, um ano antes, ela tinha, na criticidade, identificado que tinha que haver a suspensão do SINDINAP e da CONAFÉ. Aí a CGU toma providência e não bota essas duas. Aí eu pergunto, ministro, o documento é da CGU. Por que, naquele maio de 2025, não estavam incluídas as entidades de forma completa colocadas pela própria CGU? Foi a CGU quem disse para fazer. O INSS desobedeceu, a CGU foi lá e suspendeu, mas deixou de lado justamente a entidade que o irmão do presidente da República é vice
presidente. É uma coisa, e a Conafé, é uma coisa assim, eu só queria entender a lógica, porque se fosse do INSS para a CGU, uma coisa, mas foi da CGU para o INSS. Por favor, ministro. Bom, o que aconteceu, primeiro, depois que esse ofício foi enviado, eu imagino que, em função de toda a estratégia, tá ligado o microfone? É melhor falar, porque ele está direcionando. Em função de toda a estratégia policial que foi montada para se investigar as entidades, os processos administrativos sancionadores aguardaram a operação da Polícia Federal para ser instaurado. A Polícia Federal definiu a sua estratégia de investigação, fez a operação. Esses processos, e aí o senhor, relator, até como membro do Ministério Público, acho que vai entender esse tipo de situação. Esses processos eles poderiam decorrer de uma instauração de inquéritos, se apurar todo o material da Polícia Federal, via pedido de autorização judicial, pedir todo o material da Polícia Federal para esses processos, identificar a responsabilização de cada empresa e abrir um processo para cada entidade em função da chegada desse material da Polícia Federal. Só que a chegada desse material da Polícia Federal, obviamente, depende de autorização judicial e pode demorar, inclusive, porque a polícia está olhando esse material, investigando esse material. O que aconteceu? O INSS abriu esses 12 processos. A única coisa que a CGU fez naquele momento, deputado, foi avocar esses processos do INSS e falar, não, quem vai fazer a instrução desses processos somos nós. Já que esses 2 processos estavam abertos, esses 12 que estavam abertos, que foi decisão do INSS abrir, nós pedimos as cautelares em relação a esses processos, a esses casos. E fomos estudar cada um dos casos das outras entidades para abrir os processos. Por isso, depois, nós abrimos 40 processos contra as outras entidades. E foi uma sugestão minha, inclusive, senador Rogério Marinho, que abrissem todos de uma vez. Ah, não vai abrir 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois de amanhã. Falei, olha, façam-os todos que precisam ser feitos e abram de uma vez. Que isso é importante para até não ter nenhum tipo de ilação sobre por que está abrindo de A primeiro ao invés de abrir de B primeiro. Foi isso que aconteceu. Tá. Ministro, eu não o conhecia. O senhor chegou aqui, é uma pessoa educada, está tentando responder as perguntas, mas eu confesso ao senhor com muita sinceridade. A resposta do senhor não me convence de forma nenhuma. Vou lhe dizer por quê, ministro. Nós estamos tratando de 2 entidades que essa ausência de suspensão só fez o Sidinap e a Conafé roubarem de forma explosiva os aposentados e os pensionistas. Se os senhores não tivessem identificado, e os senhores mesmo, em 2024, não tivessem feito o ofício para suspensão cautelar, eu até aceitaria a sua resposta. Mas vamos passar isso aí. Eu só queria deixar registrado, ministro, esse ponto que não me convenceu. A outra coisa, ministro, que eu gostaria de saber do senhor, quando eu li o seu currículo, ministro, eu enfrento isso aqui todo dia. É parcial porque é de direito. Sou de direita com muito orgulho, mas não vou jogar a minha história na lata do lixo porque nunca o fiz e não vai ser agora em nome de ninguém. E eu acho que o senhor disse isso aqui, em outras palavras, da mesma forma. Ministro, o senhor já ouviu falar da CONTAG? Claro. O senhor já ouviu falar da Centrap? Ouvi pela primeira vez nesse processo todo. Da ANAPS? Também, no processo todo. Da ASBAP? Também. Ministro, quando os senhores começaram a investigação, os senhores fizeram um recorte de 2016. O senhor poderia me dizer quando começou, na linha do tempo, essa questão? Porque
deputado Pimenta ou foi o senador Randolph, acho que foi o senador Randolph, eu não me recordo, usou um termo muito importante. A gestação de tudo isso se deu nas ACTs. O senhor pode me dizer, quando houve a primeira ACT, qual foi o ano da primeira ACT desse Acordo de Cooperação Técnico na história legislativa brasileira em relação a desconto de folha de aposentado e pensionista? Acho que foi 94 a contar. 94. Olha, 94, só acertou. O senhor pode me dizer quando começou na história o início dos consignados de aposentados e pensionistas? O senhor fala de crédito consignado? Sim. O ano exato eu não lembro, mas acho que é 2003, não é? O senhor acertou. Olha só, ministro, o senhor disse aqui uma coisa que eu achei muito importante. Olha, eu não estou aqui querendo saber quem começou, quem deixou de começar. Eu só sei que tinha uma quadrilha dentro do Estado brasileiro capturada para roubar os aposentados e pensionistas, e essa é a minha bandeira. Eu quero que aposentado e pensionista reconheça no relator alguém que trabalhou sério para evitar isso. Aí eu tenho duas coisas para dizer ao senhor.